coração falar? O que é que o coração de vocês tem a dizer? A gente sabe que aqui vai ser um espaço de gatilho, a gente sabe que vai ter espaço para as lágrimas, para as dores, mas também para vocês viverem o que vocês estão vivendo, para vocês dizerem o que vocês estão vivendo hoje, que na verdade é um momento de superação, de recomeço, Paulo, porque eu acho que quando uma mulher vítima de violência doméstica procura um equipamento público que acolhe, como a Casa da Mulher Brasileira, ali já é um passo muito importante que ela deu. Porque a gente sabe que muitas vezes ela não recebe o apoio, o incentivo dentro de casa, na família. Quantas vezes a mulher ela é desestimulada a procurar ajuda? Não, não procure não, ele vai melhorar. Né? Ou então não faça isso, você vai se expor. Então, a partir do momento que a mulher faz aquela decisão de denunciar, aquilo é muito importante. Então, eu acho que elas já estavam ali com um pé na escrita, só faltava o outro. Como é que foi o critério que você usou para selecionar essas 11 histórias que você colocou no livro? Pronto. Foi muito interessante porque no começo, claro, tem essa parte de travar, porque se você for ver, grandes escritores também passam pelo mito da página em branco, muitos passam também por aquele momento de insegurança na hora da escrita. Imagine quem nunca teve contato com a literatura, isso é super normal. Então eu usei muita técnica. Eu, como professora de escrita aqui no Ceará, eu usei muita técnica de musicoterapia. Então, elas tiveram a oportunidade de escutar muita música de empoderamento feminino, de recomeço. Então, eu usei muita música da Kelly Smith, que é uma cantora que tem muitas canções que fala sobre a vida, que celebra a vida. Então, eu lembro muito de uma música, que o nome da música é Princesa, e ela desconstrói tudo aquilo que a gente pensa, que a gente às vezes é criado, dizendo, você vai crescer, você vai aprender a cozinhar e você vai achar o príncipe encantado que vai te salvar. Então, essa música da Kelly Smith, ela desconstrói essa historinha que a gente escuta desde que a gente era criança, nossos avós já escutavam, e o refrão, eu acho pra mim que foi muito marcante pra elas, que elas meio que se assustaram quando elas ouviram o refrão, que era assim, a torre é minha, a vida é minha, eu sou princesa e eu me salvo sozinha. Então, aquelas letras, elas mexeram muito com elas e a partir dali eu notei que elas começaram a rabiscar, elas começaram a escrever algumas coisas. E, Paula, por incrível que pareça, no começo a gente abriu as vagas para a oficina e, infelizmente, algumas não conseguiram dar continuidade pelo trabalho, porque conseguiram um emprego e não podiam estar lá disponíveis para ter as aulas de escrita. Então, eu consegui fazer com que 11 mulheres escrevessem 22 histórias. Então, todas as histórias, felizmente, elas foram aproveitadas da melhor forma possível. Claro que teve todo um trabalho de leitura crítica, de um jornalista, o jornalista cearense Julião Júnior fez esse papel aqui. Teve também todo um trabalho de um profissional da letras, que fez toda a parte de correção ortográfica. Até eu brinquei muito com elas, porque elas diziam, professora, eu escrevo muito errado, como é que eu vou conseguir ser escritora? Eu disse, olha, a gente pode ter um erro, a gente pode cometer um erro de português, a gente só não pode cometer um erro de alma. Que foi até algo que eu aprendi de uma escritora, que o nome dela é Ana Holanda, que ela ensinou isso e eu também nunca mais esqueci, eu sempre gosto de repassar. Então, eu acho que esse movimento foi muito junto. Não existiu uma relação, Paula, de como se fosse o professor estar ali naquele pedestal e as alunas estão ali como se fosse, você fala e a gente obedece. Eu acho que existiu sempre. A sala era em círculo, então eu acho que existiu aquela relação de horizontalidade. Então, a partir do momento que elas viram a professora ali, sentada junto com elas, ouvindo música e rabiscando junto com elas, incentivando-as a escrever, eu acho que elas realmente disseram, eu vou conseguir colocar para fora. Isso não foi de uma forma leve, muitas vezes foi com choro, que todo mundo acabava se contagiando com aquele momento, e de repente já foi uma história já de superação, que todo mundo vibrou junto com o depoimento daquela mulher. Então, assim, foram várias sensações essa oficina. Muitas vezes você deve ter tido que encarar essa questão da revitimização. Como você lidou com isso, né, durante esse trabalho? Porque elas tinham que reviver um pouco da dor delas também. Mas você sempre dava aquela injeção de ânimo e mostrando que elas superaram. Seria essa a tônica da sua aula? E elas não me pouparam as sensações, não. Elas a todo momento falavam assim, professora, escrever dói. Eu nunca pensei que escrever fosse doer tanto. Aí, naquele momento, a gente fica até um pouco se sentindo culpada de estar proporcionando aquele, né, de estar ativando aquele gatilho. Aí, na mesma hora, ela disse, mas escrever também liberta.
Então, quando eu pensava, elas mesmas já davam resposta. E eu percebia durante as aulas que elas estavam curtindo aquele exercício. Todas elas escreviam à mão os textos. Os textos foram transcritos. Porque acesso a computador, a gente sabe que nem sempre é tão fácil, até pela questão do trabalho mesmo e tudo. Então, elas pegavam realmente aquele horário da oficina para escrever. E eu dava aquele tempo para elas. Então, assim, muitas vezes elas liam os textos, uma lia, aí a outra pegava e opinava. E engraçado também é que elas às vezes não se tocavam que o que elas estavam falando já eram os títulos das histórias. Então, por exemplo, teve um momento que eu lembro muito que antes assim, Mirelle, é como se eu tivesse assim, eu me sentia às vezes como se eu fosse uma Barbie. Sendo que a Barbie é de plástico e eu sou de verdade. Aí vamos anotar, porque para mim aquilo já era o título da história dela. E elas muitas vezes não se percebiam, elas não percebiam que o que elas estavam fazendo já era um exercício de escrita. Então, quando a gente chegou ao final da oficina, que eu cheguei para dizer que todos os textos conseguiram ser compilados e iam ser publicados, ia ter uma publicação. Aí elas ficaram felicíssimas. Elas disseram: meu Deus, agora eu vou dizer para todo mundo, da minha família, para os meus amigos, que eu também sou escritora. Também lancei um livro. Se aproprie. Pois é, durante o livro eu pude constatar algumas falas que eram um pouco comuns entre as histórias, né? Frases como: onde foi que eu me perdi? Será que eu vou encontrar um novo amor? Ou a vontade de ter um novo amor? E relatos sobre uma infância difícil. Né? Na sua avaliação, esses relatos mostram aonde pode se trabalhar com a questão de políticas públicas, principalmente relacionada à questão psicológica dessas mulheres e cultural também, para poder fazer com que elas, de repente, cada vez mais se empoderem e não entrem em relações que sejam prejudiciais a elas? A gente observa muito com as histórias o ciclo da violência. Então, por exemplo, muitas mulheres relataram de uma forma muito honesta e humilde ao mesmo tempo. Eu acho que a honestidade delas, elas se despiram naquelas histórias. Então, acho que isso precisa ser valorizado. E eu lembro muito que elas falaram: eu já fui violentada pelo meu pai e eu entrei em relacionamentos abusivos. Então, essa consciência também é muito importante. E o que elas reforçaram depois do livro é a importância realmente da escrita, a escrita como terapia, a escrita como forma de você ser ouvido, porque infelizmente hoje, Paula, a gente não tem tempo para escutar as pessoas. E eu acredito que essas mulheres, elas precisam ser ouvidas. A gente sabe que o crime ele precisa ser combatido, a gente lamenta muito os feminicídios, mas e as sobreviventes? E essas mulheres que querem contar as suas histórias porque conseguiram dar uma virada, conseguiram fazer os seus recomeços. Então, eu acho que esse projeto foi interessante por conta disso. Cuidar também de quem, de certa forma, superou, mas que ainda tem feridas que precisam ser curadas. Eu acredito, de verdade, que a escrita, a literatura, Paula, ela tem esse propósito também. E aí você veio desse projeto, resolveu tornar público, né, publicar isso. Conta pra gente como é que foi esse processo. Primeiro era um livro e seria distribuído somente para quem escreveu e para familiares no máximo, e depois ele tomou uma proporção maior, né, chegando aqui até o Senado, que o Senado foi o que publicou mesmo. E conta pra gente como é que foi esse contato com o Senado Federal. Foi uma grata surpresa, porque, como eu disse, o edital tinha sido para formação, então o objetivo foi cumprido, foi tudo concluído com sucesso, mas eu me vi diante de um presente nas mãos, um presente que eu digo para a sociedade realmente. Pode até ser um presente indigesto, mas um presente necessário, no sentido transformador da palavra. Então, quando eu vi que eu tinha um livro realmente nas mãos, por que eu não escrevi diretamente a publicação? Porque eu não sabia se eu ia conseguir ter as histórias para compor o livro. Então, seria até uma irresponsabilidade minha eu dizer: não, eu vou concorrer para o edital de publicação, sendo que eu não tinha como prever se a oficina ia fazer sucesso, ia ter adesão. Era a primeira vez que aquele tipo de oficina estava sendo oferecido para as mulheres. Então, quando eu vi que eu tinha 22 histórias, eu disse: agora eu tenho um livro.
Então agora eu vou correr atrás. Então no lançamento que a gente teve, que foi bem simples assim, lá na própria Casa da Mulher Brasileira e tudo, eu imprimi de uma forma simbólica um exemplar para cada escritora e também imprimi alguns para distribuir para poder público, deixei na Biblioteca Pública aqui do Ceará, a BESC, deixei na própria Casa da Mulher Brasileira e também comecei a distribuir em alguns setores e também com deputados, com senadores, até que essa publicação chegou nas mãos da senadora Augusta Brito. Então, quando ela viu a publicação e ela entendeu como tinha sido todo o percurso que o livro foi escrito pelas mulheres, eu, como jornalista e escritora, poderia escrever por elas. Mas aí, Paula, eu sempre achei que esse poder de transformação talvez não fosse acontecer se eu escrevesse por elas. Então, em vez de eu escrever por elas, eu disse, não, vocês que vão escrever. Vocês que vão escrever, vocês que vão assinar. Aí, no caso, elas tiveram aula de pseudônimos, porque eu me preocupei muito com essa questão da proteção do nome. Então, elas tiveram aula de pseudônimo e tem uma que assina como uma Fênix, tem outra que assina como Luz. Os pseudônimos, eles foram pensados com muito carinho por elas. Foi muito legal, porque tem uma que assina aqui como Sol Ferreira. E eu achei muito interessante essa aula de pseudônimos, porque elas ficaram pensando realmente o pseudônimo que resumiria quem elas são, como elas queriam ser reconhecidas nessa publicação. Então, essa parte do processo também foi muito legal. Então, a senadora pegou esse projeto, o livro impresso de forma artesanal mesmo, e levou para o Conselho Editorial do Senado, e a gente conseguiu fazer com que essa publicação fosse do Senado Federal. Então, eu agradeço demais ao Conselho Editorial do Senado, que imprimiu em tempo muito hábil, porque o objetivo da gente também era mais um desafio, Paula, era fazer a celebração, o lançamento da obra na Bienal Internacional do Livro aqui no Ceará. Imagina essas mulheres assinando os livros. A gente fez tipo uma noite de autógrafos, elas assinaram as obras. Então, foi inesquecível, assim. Não, eu imagino a experiência e a emoção mesmo, ver aquele trabalho pronto e o sorriso delas por estarem participando disso, mesmo contando uma história muitas vezes triste, a maioria delas, mas uma história real e uma história que faz parte da vida delas e merece atenção também. É importante a gente destacar aqui, Mirelle, que o livro está disponível para quem quiser adquirir na Livraria do Senado. Virtualmente também você consegue, tá aí a imagem, a gente mostra a imagem do livro. Consegue pelo site da Livraria do Senado, ao preço de R$10, já incluso o frete. Então, se você tem um interesse, busquem lá a Livraria do Senado na internet que vocês conseguem comprar o livro. Está muito interessante, eu tive a oportunidade de já ler o livro e gostei muito. E o que eu queria te perguntar é qual o impacto mais, assim, que você poderia destacar de uma dessas histórias que você ouviu, assim, o que mais te impactou em todo esse trabalho que você fez durante essa oficina? Paula, eu vou destacar aqui um trecho da Sol Ferreira, que é uma das escritoras dessa publicação. Por quê? Porque de todas as meninas, ela ainda não conseguiu romper totalmente a relação, e ela, por motivos financeiros e uma série de questões que a gente não pode julgar, infelizmente ela ainda continua morando com aquele que já foi seu agressor, com o ex-companheiro. Mas na história ela fala assim, eu tenho consciência de que eu ainda não consegui vencer, além da dependência financeira, ela diz, mas principalmente a dependência emocional. Mas eu tenho consciência, eu tenho fé, e eu acho que a fé, a questão da espiritualidade, eu digo fé, não só a fé em Deus, mas a fé nelas mesmas, porque ela diz de uma forma muito humilde, eu vou conseguir vencer. Até hoje, o dia de hoje, eu ainda não consegui, mas eu acredito que eu vou conseguir, eu já estou conseguindo fazer uma nova história. Então, acho que isso é de uma humildade, é de uma transparência e, ao mesmo tempo, é um sentimento de esperança. Então, me tocou, assim, todas as histórias me tocaram profundamente. Teve até uma aluna que disse assim, professora, como é que a senhora sai daqui depois que a senhora dá aula para a gente de escrita?
E eu não esperava essa pergunta, né? Fiquei assim, né? De início, né? Fui pega de surpresa, mas depois eu refleti e eu disse, olha, é difícil, mas ao mesmo tempo eu vejo fortalezas em cada um de vocês que está sentado aqui. Porque você, por exemplo, eu apontei para ela, você não tem com quem deixar a sua filha, você traz a sua filha aqui para a sala de aula. Então, isso é de uma força, é de um significado. Eu acho que isso diz muito para mim. Então, Mesmo com todas as dificuldades, vocês... ela está ali querendo participar, querendo se melhorar, né? Escrevendo dentro do ônibus as histórias, meu Deus. E o que você percebeu que impactou no comportamento delas também? O que você percebia a cada encontro? Como é que elas saíam de lá? E ao final também, como é que você viu, além dos sorrisos por estarem assinando o livro e dando autógrafos? Eu fiquei muito feliz porque muitas delas conseguiram ser inseridas no mercado de trabalho, ou reinseridas no mercado de trabalho. Então, a gente comemorou quando algumas alunas até não conseguiram concluir as aulas presenciais, porque eu fiz um sistema híbrido, metade presencial e metade remoto, e muitas delas não conseguiram assistir todas ao vivo, presencialmente, porque a professora conseguiu um emprego. Então, aquilo todo mundo comemorava junto, porque aquilo é um recomeço. Então, algumas entregaram os trabalhos depois, entregaram os textos depois, mas sempre com aquele desejo de publicar, de se fazer presente na obra. Então, foi realmente algo inesquecível para mim, acredito que para elas também. E de lá para cá, a gente tem conseguido reverberar, a gente tem conseguido fazer com que esse projeto ele seja mais conhecido e reconhecido pela importância do projeto, pela importância da temática, pela coragem que essas mulheres tiveram de escrever as suas histórias. E eu inscrevi o livro no prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral, que é do Conselho Nacional de Justiça, nessa edição agora de 2025. E o livro ele foi contemplado com o segundo lugar na categoria mídia. Então, recentemente, Paulo, estive aí em Brasília, com muita alegria pela conquista. E o melhor, merecido. Eu não fui sozinha. Eu consegui levar uma das autoras comigo para receber a premiação. Que coisa boa, parabéns. Com certeza é um reconhecimento muito merecido. E eu queria saber se além desse prêmio ter te motivado, se ele motivou também que essas oficinas continuassem em outros também estados, não só no Ceará. Eu estou sempre divulgando, justamente, mostrando o caminho. Eu acho que sempre alguém tem que chegar e desbravar e fazer algo, vamos dizer assim, mais diferente, sair um pouco do comum, como eu disse, né? Existem muitas publicações que jornalistas e escritores escrevem as histórias pelas pessoas. Eu municiei essas meninas para poder elas escreverem as próprias histórias. Então, a partir daí, eu acho que deve haver outras movimentações. Então, a partir do momento que tem um prêmio que a gente acaba colocando ali para julgamento e concorrendo e tudo, já são ali aquelas sementes que a gente consegue plantar para ver outros frutos, porque eu quero que essa ideia ela seja repetida, ela seja inspiração para outras ideias, porque eu acho que todo mundo sai ganhando, é uma leitura necessária para mulheres e para homens também. Eu tive uma preocupação de colocar homens também nesse projeto, porque esse livro ele precisa ser lido por mulheres, óbvio, mas por homens principalmente. Então, na correção ortográfica tem um professor de letras, na leitura crítica tem um jornalista. Então, eu acho que a partir do momento que eu estou aqui com você, Paulo, num programa de grande repercussão, que vai ao ar na internet, que vai ao ar na televisão. Então, eu acho que são ideias que, a partir de agora, são propagadas, que eu quero muito que aconteçam outras oficinas, não só aqui no Ceará, como você bem disse, mas em outros estados, porque eu vou dizer uma coisa, essas mulheres, elas têm uma voz e tem muito a dizer. Eu me surpreendi muito. Eu acho que foi difícil dizer quem mais aprendeu com quem. Que legal. Porque elas me ensinaram demais. E é trabalhar a empatia, né? Você falou aí do impacto nos homens. É totalmente necessário que eles leiam, sim, esses relatos, essas histórias, e se coloquem no lugar dessas vítimas, né? Do sofrimento delas, da história delas. A empatia, ela ajuda muito também na questão da reflexão, para a gente ter uma sociedade cada vez melhor. Agora, a última pergunta que eu queria te fazer é o seguinte:
Como é que o livro hoje, o que você espera que a mensagem que esse livro vai trazer para as pessoas que vão ler, que vão poder ter acesso à história? O que você espera que a mensagem que seja passada? Você falou de empatia, eu achei até interessante só considerar aqui, porque eu me preocupei com a questão delas fazerem um pseudônimo. Muitas, né, ainda são... elas têm ainda até processo na justiça e tudo, às vezes são ameaçadas, então todas assinam com pseudônimo. E uma forma de empatia, na capa do livro, eu como organizadora, eu também não coloco meu nome, eu coloquei minhas iniciais, justamente para ser uma forma também de eu mostrar essa empatia por elas. Se elas não têm direito de colocar o próprio nome nas histórias, por que eu teria direito de assinar a organização da obra? Então, eu acho que também foi importante. E com relação aos caminhos que eu desejo, eu acho que a partir do momento que a gente coloca para uma mulher que nunca escreveu nada na vida, assim, uma obra, um conto, nunca participou de nenhuma publicação, ela bater no peito e dizer, eu consegui escrever uma história que virou parte de um livro, uma coletânea com várias outras histórias. Esse livro, ele teve bastante repercussão, não só no Ceará, mas em nível nacional, e inclusive ganhou uma premiação no Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, realmente não há limites quando a gente quer superar, quando a gente acredita na nossa história, quando a gente se apropria. Eu dizia muito isso em sala de aula. Eu acho que a grande lição desse projeto é vocês se enxergarem como protagonistas, não só da obra de vocês, mas protagonistas das vidas de vocês. Como vocês lembram da primeira aula, né? A torre é minha, a casa é minha, eu sou princesa e eu me salvo sozinha. Muito lindo o seu trabalho, Mirelle. Parabéns, mais uma vez. A gente agradece a sua participação aqui e espera que esse livro seja divulgado e comprado por muitas pessoas para que ele seja difundido e a gente possa ter essa empatia que é tão necessária na nossa sociedade, tá? Eu agradeço a sua participação. Obrigada, Paula. Parabéns pela sua condução. Foi um papo leve, mesmo com a temática tão indigesta, mas foi muito bem conduzido e eu me senti super à vontade para abrir aqui essa publicação que realmente precisa ser lida. Acho que não só merece, mas precisa ser lida. Muito obrigada. É a história real das pessoas, né? A gente tem que saber. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania Mulher. Quantos órfãos do feminicídio presenciaram todos os níveis de violência até chegar na violência máxima, né, que é o feminicídio? Qual é a política pública viável, possível, que pode ajudar essas crianças no seu futuro, a partir desse momento? É muito desumano você presenciar uma mulher sofrendo violência, seja qual tipo de violência. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega.
O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Declaro aberta a sessão solene. Sim. Não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você... Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Bom dia, hoje é quarta-feira, 11 de fevereiro. O Senado Notícias está no ar. O grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos que acompanha o caso do Banco Master deve se encontrar hoje com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, e com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Em reunião ontem, o grupo aprovou o convite para ouvir o ex-sócio da instituição, Augusto Lima, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, entre outras autoridades. Senadores falam em mudar a legislação do setor financeiro. Os senadores que fazem parte da comissão aprovaram requerimentos com pedidos de informações ao Banco Central, TCU e Ministério da Fazenda sobre o processo de liquidação do banco. Também foram aprovados convites para ouvir autoridades. Os senadores querem ouvir, por exemplo, o ex-sócio proprietário do Master, Augusto Lima, que deixou a sociedade em julho do ano passado. O presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, Otto Lobo, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, o presidente do TCU, ministro Vital do Rego, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Também foi aprovada a realização de uma audiência pública com o presidente da Comissão de Valores Mobiliários e especialistas. A CVM é responsável por regular fundos de investimentos que, segundo a Polícia Federal, podem ter sido usados em esquemas de fraude envolvendo o Banco Master e outras instituições, como a Reag Investimentos. A gente vai mostrar para o Brasil que o Banco Master está essa confusão toda porque os agentes envolvidos fizeram esse barulho todo, mas que o Banco Central atuou de forma íntegra na condução dos processos. Tem partidos querendo entrar para tirar a autonomia do Banco Central. Isso é muito ruim nesse momento. Eu acho assim, extremamente prejudicial a uma instituição que sempre foi muito séria. E ouvindo
o Gabriel Galípolo ontem lá em São Paulo, ele falando que algumas coisas têm que mudar no Fundo Garantidor de Crédito. E para minha surpresa, né, ele falou algo que eu pensei que já fosse assim, mas não é. O Fundo Garantidor de Crédito, ele garante os bancos e não o investidor. Então, isso é uma coisa que nós precisamos mudar e ele concorda com isso. Nesta quarta-feira, integrantes da comissão têm reunião marcada com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Eles vão pedir o compartilhamento de informações sobre a fraude do Banco Master. A comissão deverá se reunir também com o presidente do STF, Edson Fachin. Para aqueles que equivocadamente pensam que esta comissão quer ver o circo pegar fogo, devo alertar do contrário. Identificados e punidos os responsáveis, nós iremos propor uma legislação para o sistema financeiro. Uma legislação que, evidentemente, fortaleça o sistema financeiro, robusteça o papel do Banco Central na fiscalização do sistema financeiro. O aperfeiçoamento desse segmento é permanente e urgente diante dos vários casos recentes de uso do sistema financeiro pelo crime organizado. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou, nesta terça-feira, um projeto que equipara as trabalhadoras autônomas às de carteira assinada para o recebimento do salário maternidade. A medida elimina a exigência de um tempo mínimo de 10 meses de contribuição para trabalhadoras autônomas, seguradas especiais e contribuintes facultativas, garantindo o mesmo direito que hoje já é assegurado a empregadas com carteira assinada e trabalhadoras domésticas. Segundo o autor da proposta, senador Eduardo Braga, o texto reforça a proteção à maternidade, alinhando a legislação previdenciária ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já considerou inconstitucional a exigência de carência para o acesso ao benefício. A relatora da proposta, senadora Damares Alves, destacou o caráter social da medida e a importância de garantir dignidade às mães e melhores condições de desenvolvimento às crianças nos primeiros meses de vida. Despesas, uma vez que apenas regulamenta situação já praticada desde a decisão judicial de 24. A medida, na verdade, elimina o tratamento discriminatório que vem gerando uma lacuna na proteção social. Informando o presidente que depois de aprovado aqui, ele ainda segue para a CAS, onde ele terá a votação terminativa. A representação brasileira no Parlamento do Mercosul debateu nesta terça-feira o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Mas a análise do tratado pelo Congresso Nacional foi interrompida por um pedido de vista. A reunião foi suspensa e a votação do relatório ficou para o dia 24 de fevereiro. O acordo é considerado um dos maiores acordos bilaterais do mundo. Os dois blocos reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e um PIB de aproximadamente 22 trilhões de dólares. Para beneficiar o Mercosul, o texto determina que a União Europeia terá de eliminar ou reduzir tarifas de importação sobre uma série de bens, especialmente produtos agrícolas e agroindustriais. Algumas tarifas devem ser zeradas, como a das carnes bovinas brasileiras de alta qualidade vendidas para a Europa. A tarifa hoje é de 20%. Já para beneficiar a União Europeia, cerca de 91% dos bens europeus vendidos ao Brasil devem ter redução de tributos sul-americanos. O acordo aborda a responsabilidade internacional das partes. Se uma parte reduzir unilateralmente sua tarifa aplicada a terceiros para um nível inferior à alíquota base do acordo, a tarifa preferencial concedida ao parceiro do bloco deve ser ajustada para manter a margem relativa de preferência, protegendo a competitividade das exportações do Mercosul contra a erosão das preferências. Os produtos considerados sensíveis ficaram de fora do acordo. São aproximadamente 9% dos bens importados pelo Brasil.
As compras realizadas por meio do Sistema Único de Saúde, por exemplo, não serão afetadas. Os parlamentares do Bloco Europeu criaram ainda salvaguardas, que podem proteger seus agricultores da competição sul-americana. Como contrapartida à redução das tarifas da União Europeia, há a estimativa de uma redução da arrecadação brasileira com tributos federais vinculados à importação. 683 milhões em 2026, 2,5 bilhões em 2027, 3,7 bilhões em 2028 reais. Essa redução da receita certamente será compensada com o maior dinamismo econômico brasileiro decorrente da ampliação do acesso ao mercado europeu e novos investimentos possibilitados pelo acordo. Nós somos aqui celeiros do mundo, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, nós nos complementamos e nós somos grandes exportadores de commodities agrícolas. Mas, em contrapartida, nós teremos também inovação, novas tecnologias chegando e que isso também será muito benéfico nesse trade-off aí entre os blocos. Nós vamos mandar muito produto para lá, daqui do Brasil, mais barato, isso vai incrementar a nossa economia. É algo muito positivo. A comissão mista da medida provisória que modifica a lei do seguro-defeso para pescadores profissionais que exercem a atividade pesqueira de forma artesanal aprovou nesta terça-feira o plano de trabalho. A comissão mista da medida provisória deve examinar e emitir parecer sobre as mudanças nas regras da lei de concessão do seguro-desemprego para pescadores profissionais que exercem a atividade pesqueira de forma artesanal durante o período defeso. O seguro-desemprego do pescador artesanal é o benefício de um salário mínimo mensal pago pelo governo federal durante o chamado período defeso, período em que a pesca deve ser paralisada para a preservação das espécies. O plano de trabalho aprovado prevê 2 audiências públicas antes da votação do relatório em março. A ideia é fazermos 2 audiências públicas aqui no Congresso. Uma audiência no dia 24 de fevereiro, com parte dos participantes indicados, e a outra no dia 3 de março. E o relator apresentaria o seu relatório no dia 10 de março, porque caso haja um pedido de vista, no dia 11 de março, e já na quarta-feira, a gente já vota, delibera, porque aí tanto a Câmara como o Senado ficariam aí com quase 5 semanas de prazo para deliberar a medida provisória nas 2 casas. A MP otimiza o benefício para as famílias que dependem da pesca artesanal, amplia o acesso ao benefício e simplifica os procedimentos para os pescadores, além de fortalecer os mecanismos de controle e combate às fraudes. Nós sabemos que as dificuldades para o pescador artesanal comprovar a sua condição de trabalhador do setor, com o que está posto na MP, é muito difícil, porque o pescador artesanal ele não tem o hábito de emitir nota fiscal para a venda do produto. Na Amazônia, mais de 1,5 milhão de pessoas sequer têm acesso à energia elétrica, certo? Mas que a gente precisa criar as condições, porque a gente precisa garantir a lisura do processo, mas também garantir que quem é pescador e se adeque de forma legal possa ter a garantia do pagamento do seguro-defesa. 2 comissões têm reuniões previstas para esta quarta-feira. Confira a agenda. Às 11 horas está marcada a reunião da Comissão de Direitos Humanos. Na pauta, entre outros, projeto que cria a Política Nacional de Incentivos à Formação de Educadores Populares. E logo mais às 2h30 da tarde, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher tem reunião prevista. É para examinar requerimento de realização de audiência pública para debater dados sobre a violência contra a mulher e a efetividade da lei do feminicídio. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.
órfãos do feminicídio presenciaram todos os níveis de violência até chegar na violência máxima, né, que é o feminicídio. Qual é a política pública viável, possível, que pode, nesse momento? É muito desumano você presenciar uma mulher sofrendo violência, seja qual tipo de violência. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Pacto Nacional contra o Feminicídio é assinado pelos representantes dos 3 poderes da República. A iniciativa prevê a integração dessas 3 instituições para fortalecer a prevenção da violência contra a mulher, a proteção das mulheres e a responsabilização dos agressores. Aqui conosco, no estúdio do Argumento, está a senadora Daniela Ribeiro, que faz parte do comitê desse pacto. Senadora, muito obrigada pela sua presença. Eu já quero começar perguntando, dando parabéns à senhora pela sua participação nesse pacto, nesse comitê, e pedindo, falando, né, os números só aumentam. De que forma esse pacto que prevê legislativo, executivo e judiciário pode mudar essa realidade de uma forma agora mais prática? Então, primeiro dizer que eu fico muito feliz por fazer parte de um legislativo que tem atuado justamente nesse entendimento. A gente conversava agora há pouco em off e eu dizia o seguinte, que diferentemente do SUS, né, um Sistema Único de Saúde, onde o paciente ele é acompanhado desde o início até o final, né, do seu tratamento, no caso da violência contra a mulher, né, e do feminicídio, nós precisamos da integração de várias instituições, dentre elas o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia Civil e Militar. Nós precisamos do Judiciário, nós precisamos, obviamente, do Legislativo com as leis, e leis nós já temos suficientes, nós não estamos mais para tratar sobre lei. Nós precisamos realmente que aconteça, nessa integração, haja recurso. Nós cuidamos disso e aí em 2023, importante dizer, como presidente da Comissão Mista de Orçamento, o meu olhar foi justamente para isso. Fiz um levantamento de quanto se investia, né, e cuidava da mulher dentro da chamada pizza, né, que é onde você diz o gasto com educação, gasto com saúde, gasto com mulher. E com a mulher é 0,01%. E isso não era porque era 2023, isso vinha de anos. E o que a gente sabe é que política pública sem recurso, ela não existe, ela é falácia, é só você fazer propaganda, você fazer até muitas mulheres e inclusive muitas organizações, a gente reconhece a importância por participarem, por fazerem divulgação, fazerem campanhas, mas o que a gente quer realmente é resolver o problema. E diante disso nós criamos o programa Antes que Aconteça, dentro do âmbito da Comissão de Orçamento, colocamos 130 milhões de reais no Ministério da Justiça para trabalharmos em conjunto, ou seja, Governo Federal, Legislativo, Senado, Câmara, e aí a participação da deputada Soraya Santos, ali pela Câmara dos Deputados, com apoio dos presidentes, é importante a gente dizer, dos presidentes da Câmara e do Senado. E dentro desse contexto, nós colocamos e criamos o programa, apoio também trouxemos o CNJ com a conselheira Renata Gil, né, aquela época que esteve conosco durante todo o percurso para construir isso que significa e a jurista também, Luciana Lócio, né, que foi ministra do TSE. Então, para construir isso que a gente olhava e dizia assim, gente, vamos fazer, a gente precisa fazer. Então, com esse recurso, colocamos no Ministério da Justiça, abrimos na Paraíba, por eu ser paraibana, então eu pedi que, obviamente, né, a deferência para esse trabalho fosse o projeto piloto na Paraíba. Lá, o ano passado, já inauguramos a primeira Sala Lilás. O que é Sala Lilás? Às vezes as pessoas perguntam, mas o que é uma Sala Lilás? A Sala Lilás é nada mais, nada menos do que uma sala de acolhimento para a mulher que chega, depois de ser agredida, chega extremamente emocionalmente fragilizada. Às vezes chega com as crianças, 3, teve um dia que eu sempre visito, gosto de olhar como é que estão as coisas,
E, ou seja, eu já vi uma mulher descendo são 4 filhos debaixo do braço e elas vão para fazer a denúncia, né, com essas crianças junto. E ali, nessa sala, ela é tão acolhedora que tem um espaço para a criança separado, onde ela tem uma brinquedoteca e vai ficar ali com os brinquedos enquanto a mãe vai fazer a denúncia. Dentro desse contexto vizinho, que a gente iniciou fazendo nos locais onde tem no MOL, né, que é chamado justamente dentro do IPC, né, da Polícia Científica, ali junto desse contexto de também fazer já o exame, né, de lesão corporal e numa sala também acolhedora. Então, assim, é a humanização, tendo assistente social e tendo psicólogo. Então, esse é o contexto da sala Lilás. Então, na Paraíba, nós já colocamos recursos, estamos, em março, serão 52 salas Lilás. E a Paraíba, dentro desse projeto piloto, nós ampliamos. Nós fomos para um contexto também de compreender que a prevenção ela tem que ir para as escolas. E a ideia, senadora, é transformar esse antes que aconteça para todo o país. Isso faria parte desse pacto? Então, na realidade, foi criado antes desse pacto. Esse pacto veio agora, mas a gente já vem trabalhando, como eu disse, desde 2023, esse entendimento, final de 2023, então, 24 e 25, esse entendimento de que a gente precisava unir as instituições. E aí já tínhamos o Ministério da Justiça, o CNJ, como eu disse, o CNMP, com o Dr. Paulo Gonet também, que assinou junto conosco. Nós tínhamos já, dentro desse contexto, todas essas instituições, o Legislativo, e aí agora o pacto ele vem fortalecendo, acho que fortalece, né, um movimento importante de fortalecimento, mas que realmente precisa trazer recursos. Nós aportamos esses recursos, que foi claro, aprovado pelos colegas senadores e senadoras, deputados e deputadas. Aportamos esse recurso no Ministério da Justiça e estamos realizando junto com o Ministério da Justiça, através da Secretaria de Acesso à Justiça, com a competente Sheila de Carvalho, que atua junto conosco lá nesse trabalho, junto a outras ações desenvolvidas como entrega de carretas, de caminhões para ir nos lugares mais remotos para atendimento das mulheres vítimas de violência, né? Nós já inauguramos, inclusive, em Campina Grande, a segunda maior cidade do estado da Paraíba, a primeira sala de acolhimento de passagem, onde a mulher, quando ela é vítima da violência, se ela não tem para onde ir, porque ela para voltar para casa, o agressor pode estar lá. Ou, às vezes, até os pais não aceitam, não quero você sair de casa porque você quis, enfim. Ela vai para essa casa de acolhimento com as crianças que ela tiver, o número de filhos que ela tiver, desde que tenha até 18 anos de idade, né? A partir dos 18 eles já não podem ficar, mas geralmente são crianças pequenas e essa casa é como se fosse uma casa minha e sua, foi feita com todo carinho, né, com apoiadores dentro do programa e que funciona 24 horas, para que essas mulheres, inclusive, tenham capacitação. Nós fizemos uma parceria com a empresa para capacitar essas mulheres e para que elas possam de lá sair com emprego, dignidade também. Senadora, dentro do âmbito da justiça, uma das questões que a gente percebe que mais surge entre a denúncia e a medida protetiva, há um vácuo. Às vezes a justiça é lenta, o criminoso é mais rápido do que a justiça. O que pode ser feito, na sua avaliação, para que isso seja corrigido e que as medidas protetivas sejam mais eficazes e realmente protejam a mulher? Esse diálogo mais próximo, essa interação que agora a gente está vendo, por exemplo, agora nós vamos ter, através estive com o presidente Fachin, né, presidente do CNJ e do STF, onde ele designou também a sua desembargadora auxiliar, a doutora Suzana, que tem todo o envolvimento nesse tema e já se disponibilizou junto com outra equipe, que eu achei fantástico, a acompanhar muito de perto o programa como um todo. Isso significa dizer que a gente está unindo, né, esses esforços para a gente, nessa integração, dizer assim, bom, a mulher ela fez a denúncia e agora ela está aguardando que venha uma medida protetiva, que o judiciário libere essa medida protetiva. A gente tem que ter imediatamente esse contato para que o judiciário, para que ele agilize. E aí, seja por mutirão, que faça rapidamente, comece a fazer uma coisa, seja, aí eu não posso, tipo, eu não vou
opinar como é que deve trabalhar o judiciário. Mas eu acho que a gente deve usar sempre as boas práticas, as melhores práticas. Por exemplo, o Paraná tem uma experiência que foi implantada à época, inclusive pela desembargadora e esposa do ministro Fachin, sobre a questão dos grupos reflexivos. Eu vou te falar uma coisa, gente, é inacreditável, mas o que são os grupos reflexivos? São os homens que são agressores e aí eles passam por um processo de reaprendizado, um processo de, vamos dizer, para que eles não voltem a reincidir no crime. E para vocês entenderem, em 4 sessões com profissionais, 60% dos homens, eles ainda acham que não fizeram nada de errado. Para você ter ideia do que é construção cultural, né? Então, nós temos, isso aí são 4. Então, eles já têm a experiência, a expertise de que precisa mais que isso. E aí o trabalho que foi desenvolvido e vem sendo desenvolvido até hoje, né, desde a época que ela implantou as varas de mulheres, que quer dizer que o Brasil, porque a gente precisa falar das coisas boas. A gente não pode aqui estar só dizendo, né, o que está faltando. Está faltando a gente, que bom que a sociedade, que as mulheres estão denunciando, né, que bom que a sociedade está se incomodando, porque o que eu ficava indignada, inclusive numa palestra que eu dei lá atrás, é dizer, gente, todo mundo ficou falando não sei quanto tempo sobre o seriado A Adolescência. Então, como ficar todo mundo indignado com o seriado e ninguém fala nada de ver as mulheres estarem morrendo, né, ou sofrendo violência. Então, que bom que a sociedade está acordando para entender que o feminicídio ele não é um crime que ele atinge uma mulher. Não é simplesmente você matar uma mulher, é você matar uma célula da sociedade onde todos vão ser atingidos. Crianças ficam órfãs. Crianças ficam órfãs, mas não é só a criança ficar órfã. É a criança ficar órfã, que já é muito grave. É o adulto, por exemplo, a mãe ou a avó, que vai, no caso, né, a avó ou quem vai acolher essa criança, de repente até nem poder chorar para poder ter que acolher essa criança. E se financeiramente a gente já não estava esperando isso, como é que isso vai funcionar? Onde vão colocar essa criança? Como ela vai ficar? Como ela vai crescer? Dentro da escola há um estigma, a vergonha. Então, assim, dentro desse contexto, a gente compreender que, e no caso isso no feminicídio, no caso de crianças que vivenciam um longo tempo de violência dentro da casa, ou ela vai repetir o comportamento, ou ela vai ter deficiência, ela não repetir deficiências sérias no ensino-aprendizagem, na própria autoestima, na própria construção da sua identidade. Então, gente, quando a gente fala de violência contra a mulher, eu queria chamar a atenção de forma muito especial aqui para os homens. Os homens são vocês que podem ser os nossos grandes parceiros. Todo homem nasceu de uma mulher. Então, é para a gente pensar na nossa mãe. A gente queria que acontecesse alguma coisa com ela, que ela fosse agredida, que ela fosse humilhada, que ela fosse... Quem gostaria disso? Então, é constranger. Começa pelo você constranger nas rodas de conversa, onde nós não estamos, nem eu, nem você, nós não estaremos, onde os homens se reúnem, nos grupos de WhatsApp, onde começa com a piada, começa com aquela chacota, começa com coisas que parecem ser nada não ofensivo, parece não fazer mal, mas fazem muito mal. E pensar que pode ser com uma filha sua. Enquanto você está tirando brincadeira com uma mulher, objetificando uma mulher, imaginar que outros grupos podem estar fazendo isso com sua filha. Então, o que a gente precisa, e aí eu quero dizer que eu fiquei muito feliz ontem em ver a apresentação do Congresso Nacional mostrando que nós iniciamos esse trabalho. Que bom que o presidente, que a primeira-dama, né, o presidente Lula, a primeira-dama Janja, que decidiram criar esse pacto, onde nós estaremos lá, né, fazendo parte do comitê, junto com as outras instituições que estarão fazendo parte. Mas que bom que a gente já começou isso anteriormente. Que bom que daqui a pouco nós vamos ter inaugurado a primeira sala lilás de um Congresso Nacional no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Então, isso significa dizer que os avanços no Brasil estão caminhando, apesar dos números serem dados, apesar da violência ter aumentado, mas isso aumenta muito pela coragem das mulheres de denunciar. Senadora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Sucesso nessa passagem por esse comitê do pacto e que esses esforços possam resultar em redução desses números, né? Se a gente consiga. Se Deus quiser, isso que todos nós queremos. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.
Quantos órfãos do feminicídio presenciaram todos os níveis de violência até chegar na violência máxima, né, que é o feminicídio? Qual é a política pública viável, possível, que pode ajudar essas crianças no seu futuro, a partir desse momento? É muito desumano você presenciar uma mulher sofrendo violência, seja qual tipo de violência. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. Comissão de Assuntos Econômicos, nesta terça, 10 horas da manhã, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal. Neste Agenda Econômica, nós vamos conversar sobre as fraudes nos bancos brasileiros. 2025 vai ficar lembrado como o ano em que a Polícia Federal começou a abrir a caixa preta dos bancos privados. Em agosto, a Operação Carbono Oculto mostrou que diversas instituições financeiras tecnológicas, as fintechs, estavam sendo usadas como lavanderias para o dinheiro do tráfico de drogas, armas e combustível. Em novembro, a Operação Compliance Zero demonstrou que o Banco Master estava fraudando o sistema e lesara milhões de trabalhadores que tinham suas economias em fundos de pensão. Para nos explicar o que está acontecendo, eu recebo aqui na Agenda Econômica o economista-chefe do Banco do Nordeste, Rogério Sobreira. Rogério, muito obrigada pela sua participação aqui no Agenda, mesmo que distante. Obrigado, Antônio. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma satisfação estar aqui com você, poder falar de um tema tão, cadente, né? Infelizmente. Rogério, você acompanha o sistema financeiro brasileiro há mais de 30 anos. De repente, esse sistema saiu das páginas de economia para as páginas de polícia e isso está se transformando numa coisa bastante frequente na nossa economia. Explica o que é que está acontecendo e o que é que foi essa fraude do Banco Master, que é a coisa que pega mais direto na mão no bolso, né, dos trabalhadores, e também fala um pouco das fintechs, né, que de repente se transformaram em grandes parceiras, né, dos grandes criminosos do país. Perfeito. Vou por partes, Antônia, um arco de tempo muito grande. Essencialmente, o sistema financeiro brasileiro, a estrutura legal que hoje ele tem, ela foi montada basicamente quando tivemos a estabilidade de preços determinada pelo Plano Real. Naquela virada de chave, houve um momento de muita fragilidade no sistema, exatamente porque você muda a moeda e isso tornou boa parte das instituições, bancos notadamente, muito expostos, muito frágeis. Se a gente lembrar, muitos bancos foram liquidados, inclusive. Outros foram fundidos, foi criado o PROER como forma de sustentar
o núcleo do sistema financeiro e evitar aquilo que a literatura chama de crise sistêmica, que realmente poderia ter um impacto devastador sobre o sistema financeiro brasileiro, porque haveria uma perda generalizada de confiança. Então, a regulação naquele momento, ela caminhou na direção de ser uma regulação muito fortemente prudencial, ou seja, uma regulação que buscava tornar o sistema muito sólido, essencialmente na forma das instituições que dele participassem constituíssem largos colchões de capital, para evitar exatamente a possibilidade de essas instituições virem a falir, virem a enfrentar situações de bancarrota, especialmente instituições grandes, melhor dizendo, né? Então, esse é o primeiro ponto. À medida que o tempo foi passando, essa dimensão ela não foi perdida, muito pelo contrário, tanto é assim que, em termos prudenciais, o sistema financeiro brasileiro é um dos mais sólidos do mundo, mas essa dimensão prudencial, a essa dimensão prudencial foram sendo adicionadas novas dimensões, por exemplo, dimensões relacionadas à prevenção de lavagem de dinheiro, prevenção de dinheiro vindo de terrorismo, prevenção de corrupção. Isso, a regulação, ela foi sendo complementada nessa direção. Por fim, a terceira dimensão é uma dimensão que buscou introduzir um nível de competição maior dentro do sistema. Até muito recentemente, o sistema brasileiro era um sistema onde a concorrência era muito pequena, porque é um sistema muito concentrado. Ainda é um sistema muito concentrado. Você tem a maior parte dos recursos que transitam nesse sistema transitando em 3, 4 grandes bancos, né? Se a gente considerar, inclusive, banco privado e banco público, fica aí 5 bancos no máximo. E a regulação ela foi afrouxando algumas regras de modo a permitir uma maior competição. Como você mencionou, é o caso essencialmente das fintechs, né? Rogério, regras. Então, só aproveitar essa sua deixa das fintechs, você falou que tem uma legislação prudencial, ou seja, no sentido de prevenir a ocorrência de crises sistêmicas no sistema financeiro, de crises que se espalhem, né, por isso sistêmicas em todo o sistema financeiro, em todos os bancos, como a gente teve um pouco lá no início dos anos 1990, mas, ao mesmo tempo, e você falou também em regras que são capazes de prevenir lavagem de dinheiro, mas parece que essas regras não foram suficientes para os novos tempos. Tanto que a gente tem aí fintechs sendo usadas como extensões do grande crime, né? do crime que realmente manda no país. Exato. Isso mostra um fenômeno, Antônia, que é muito recorrente, não só aqui, como no mundo inteiro. A estrutura de regulação, seja ela uma regulação voltada para garantir a solidez financeira do sistema, seja ela principalmente para diminuir a possibilidade de utilização das instituições do sistema para fins errados, vamos dizer assim, ela vai sempre ter algum tipo de falha. A regulação ela vai estar sempre correndo atrás, em última instância. Então, é o caso do que a gente está vendo agora. Você abre a porta das fintechs para as fintechs entrarem como meio de garantir, estimular a competição, né? Não é à toa que o Nubank, por exemplo, virou um banco em valor de mercado maior do que o Itaú. Que o Nubank, ao fim e ao cabo, é uma fintech. Mas, ao mesmo tempo, você afrouxa isso por um lado. Por outro lado, ao afrouxar, você cria espaços através do qual os malfeitores, digamos assim, se utilizam. Então, assim, você vai tapando um buraco, mas você deixa uma outra parte descoberta. Se você tapa muito o buraco para evitar os malfeitos, a competição no sistema ela vai diminuir
com efeitos negativos para a sociedade. Então, assim, essa briga de gato e rato, ela vai ser eterna, né? Assim, não tem uma saída permanente e definitiva, né? Mas, só para completar, o fato é o seguinte, o regulador também aprende. Então, ainda que o cardápio de quem tende a burlar aqui os limites definidos pela regulação seja amplo, né? O cardápio do regulador ele também vai se ampliando da mesma maneira. Então, vai ficando mais custoso, mais difícil se valer das brechas de modo a utilizar o sistema para fins, digamos, não republicanos. Tá. A gente tem aí 3 grandes reguladores do Sistema Financeiro Nacional, que é o Conselho Monetário Nacional, que define as grandes regras, o Banco Central, que regulamenta e fiscaliza os bancos propriamente ditos, a CVM, que é a Comissão de Valores Monetários, que regula a questão de bolsa de valores, de emissão de títulos, e ainda tem o COAF, que não é um regulador, mas é a grande polícia, digamos assim, do sistema financeiro. Onde é que eles falharam nesse momento que a gente não conseguiu ver essa questão das fintechs usadas como lavanderias do crime e do caso do Banco Master, propriamente dito, que já era um caso que vinha, de certa forma, assustando até os próprios bancos, os concorrentes. Perfeito. Eu acho que aqui, ainda que essas avenidas, que parecem ser avenidas paralelas, elas venham a se cruzar, acho que aqui tem duas situações, né? Primeiro, no caso das fintechs, né? Novamente, a facilidade com que o crime organizado se valeu das fintechs estava exatamente na diminuição das exigências que foram postas para que as fintechs fossem criadas. Exigências de diversos tipos, desde exigências de capital até capital mínimo, né, que as fintechs deveriam ter, até exigências relacionadas a envio de informações regulares, tanto para o Banco Central quanto para a CVM, também como forma de diminuir o custo de operação dessas entidades e, com isso, fomentar a concorrência. Esse é o primeiro ponto. Então, o crime organizado se valeu disso e, enfim, a gente viu aí vários episódios de malfeitos, né? Talvez, inclusive, novos venham a surgir e o sistema de controle, seja o Banco Central, seja a CVM, seja o COAF, não estava preparado precisamente porque a estrutura legal que foi montada era uma estrutura legal, por assim dizer, rasa. Então, não cabia aos órgãos aqui de controle, a autoridade monetária, que é o Banco Central, a CVM, o próprio COAF, o Conselho Monetário Nacional tem menos esse papel, né? Não cabia mergulhar muito profundamente, porque como a estrutura regulatória era rasa, os sinais que vinham dela eram sinais também muito fracos, digamos assim. Esse é o primeiro ponto. O segundo, no caso do Master, especificamente, o que a gente viu até o momento, né? O Master foi uma instituição que buscou se valer também de uma falha, e aqui principalmente a falha no que diz respeito ao desenho do Fundo Garantidor de Crédito. Quando eu digo falha vis-à-vis o mau uso do seguro, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, para concorrer, e esse era o argumento que foi colocado pelos controladores do banco, né, para concorrer com os bancos já bem estabelecidos. A forma que foi pensada foi exatamente ofertar papéis no mercado a taxas mais atraentes e, com isso, aumentar o share
dessa instituição no mercado. Explica só um pouquinho. Quando você fala em share, é a participação dela no mercado diante dos bancões, como dos 5 grandes, né? Digamos assim. Isso. Agora, isso não é proibido? Quer dizer, o Fundo Garantidor de Crédito, só para a gente explicar um pouquinho melhor para o nosso telespectador, é aquele fundo que a gente paga, não são os bancos, é bom que isso fique bem claro. Quem contribui para o Fundo Garantidor de Crédito não é o banco, é você que tem algum dinheiro no banco, porque o banco tira um pouquinho daquele seu dinheiro, em lugar de remunerar tudo, ele tira um pouquinho e reserva. Não, isso aqui é para se der algum problema, a gente tem esse dinheirinho aqui para pagar um pouco daquilo que você tem investido. Porque ele hoje paga 250 mil. Quer dizer, quem tem investido mais de 250 mil, se o banco der algum problema, só vai receber os 250 mil. Tudo bem que é uma parcela pequena da sociedade brasileira, mas tem uma parcela de investidor, até para que você estimule as pessoas a investir, você tem que ter isso. Agora, o Fundo Garantidor, ele não serve como uma garantia do seu investimento direto, não é isso? Você não pode comprar um CDB que seja garantido pelo Fundo Garantidor. E o Master vendeu isso. Vendeu isso. Esse foi um dos argumentos, né, para avançar sobre o espaço que os bancões tinham. Ou seja, você pode comprar, o argumento basicamente era o seguinte, a narrativa, melhor dizendo, era, você pode comprar os CDBs que nós emitimos a uma taxa bem superior à taxa média paga pelos CDBs dos grandes bancos, porque você tem, de outro lado, um seguro, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Lembrando que aqui, na verdade, foi um uso errado que o Master fez do seguro, porque ele se vale, e a falha por assim dizer, né, a falha do Fundo Garantidor é essa. Esse seguro evita uma ação, eu deveria evitar uma ação quase irracional do investidor, mas ela gera o que a gente chama um risco moral. Ou seja, eu investidor compro um CDB do Master, porque eu sei que no final do dia existe o fundo garantidor que vai me proteger na eventualidade de uma quebra da instituição. Então, mas você fala de uma questão moral por lado do investidor, mas a questão moral maior deveria ser, pelo menos, para o banco, porque ele sabe que ele não pode fazer isso. A legislação proíbe isso, ou não proíbe? Claro. Não, tacitamente proíbe, mas explicitamente, legalmente, não. Tanto é que ele se aproveitou ainda neste momento, na hora que o Master vende um CDB pagando 140% do CDI, quando os CDBs dos grandes bancos estavam pagando 105%, 110% do CDI, ele sabia o que estava fazendo, mas na letra da lei, por assim dizer, não tem nada impedindo. É uma questão puramente moral. E você tem aí uma outra coisa que foram assim, alguns bancos, algumas instituições que vendem esses CDBs, que distribuem esses CDBs, a gente tem duas, basicamente, o XP e o BTG, que são grandes instituições, elas se dispuseram a distribuir esses certificados de depósito bancário, sabendo que eles estavam pagando muitíssimo acima do mercado, levando um prêmio, estavam recebendo mais do Master. Então, você também não tem uma legislação que regule isso? É só uma questão moral do banqueiro, nesse caso? No momento, não tem nenhuma regulação que impeça esse tipo de comportamento. E de fato, veja, temos aqui também o outro lado da concorrência. Quer dizer, quando uma plataforma, ou pelo menos quando o lado plataforma da XP se dispõe a vender os CDBs do Banco Master nessas condições, ainda que sabendo que o Master estava pagando uma taxa muito acima da média dos CDBs dos outros bancos, né? Isso é uma forma também da XP, da plataforma, né? Aumentar a sua participação de mercado, ou o que a gente chama no jargão do mercado, aumentar o tamanho de ativos sob gestão, por assim dizer. Então, faz parte da concorrência. E aqui tem um dado, eu acho que tem uma moral dessa história, Antônia, que é muito interessante, né? E isso tudo acontece num sistema financeiro como o nosso, que é um sistema financeiro que tem uma regulação muito forte. Você imagine se o sistema financeiro
tivesse regulação mais frágil, ou seja, se a gente tivesse caminhado na direção de um sistema mais desregulado. Tem muita gente que, inclusive, advoga uma menor regulação do sistema financeiro, porque a maior competição ela seria mais saudável, porque os bancos iriam disputar o dinheiro dos poupadores e seriam só os mais eficientes sobreviveriam, né? Uma lógica darwinista totalmente equivocada, aplicada a essa realidade. Uma lógica da lei do mais forte, né? Agora eu queria pegar um outro ponto ainda, que é esse é o lado do CDB, que é o investimento feito pela, digamos assim, pela pessoa física. Mas a gente tem aí 18 fundos de pensão, estado do Rio de Janeiro, alguns municípios de São Paulo, muitos municípios de Mato Grosso do Sul, que compraram, que investiram o dinheiro dos trabalhadores, dos servidores públicos, são fundos de pensão de servidores públicos, nesse banco. Eles não tinham como saber que esse banco não estava regular, que ele estava com uma agressividade muito grande, que não tinha lastro, como se diz no mercado financeiro? Olha, pelo menos o gestor desses regimes previdenciários, todos os casos que você mencionou se tratam de regimes previdenciários, né? Regimes públicos, o que a gente chama de RPPS. O gestor desses regimes, ele tem que, como você bem colocou, Antônia, zelar pelos recursos dos poupadores. Então, aqui existe uma questão de prudência. Desculpa, por mais que não houvesse nenhum sinal, e até um certo momento do tempo não havia nenhum sinal de que o Master estava fazendo água, enfim, ao ver se você é um gestor de um regime previdenciário, você vê um banco como o Master pagando uma taxa por um CDB muito acima da média do mercado, o sinal de alerta deveria ter sido aceso. Ainda que esses regimes previdenciários tenham metas atuariais, metas de rentabilidade para serem atingidas, há que se sopesar as metas em relação ao risco associado à carteira desses regimes previdenciários. Certo, desculpa, no mínimo a gente... Não, no mínimo aqui faltou prudência, né? Agora, tem um outro aspecto do Banco Master e que está bastante, digamos, ressaltado, é que o Banco Master tinha uma vinculação aí entre o Banco Master e o Banco Regional de Brasília, o BRB, que o governo de Brasília, vários políticos de Brasília tentaram fazer com que houvesse uma negociação, né? Houve uma tentativa do BRB de comprar o Banco Master, o Banco Central vetou essa compra, houve uma manifestação grande de políticos, depois o Banco Master tentou, a Caixa Econômica Federal tinha tentado comprar títulos do Banco Master e alguns funcionários da Caixa vetaram essa compra. Quer dizer, tinha uma história aí de que não parecia para os técnicos e especialistas que o banco tivesse numa boa situação financeira. Como é que você vê esse envolvimento entre banqueiros e entes políticos que fizeram com que essa situação chegasse aonde chegou? Olha, aqui eu acho que ainda tem muita coisa para, enfim, aparecer, né, para que a gente possa entender melhor as razões desse tipo de relacionamento, como você os descreveu, né? Então, ao que parece, a 10 mil pés de altura, né, com o nível de informação que a gente tem, especificamente no caso do BRB, o que foi vendido é que essa junção ou essa compra do Master pelo BRB seria benéfica para as duas instituições. No caso do Master, daria solidez para ele, que naquele momento, hoje a gente sabe, estava começando a faltar, e no caso do BRB, permitiria o banco avançar sobre mercados que ele não operava de maneira regular ou não tinha densidade. Mas, enfim,
à parte isso, o importante observar aqui, né, é que a relação entre banqueiro e político, qualquer relação, na verdade, que envolva instituições financeiras, ela tem que ser sempre pautada pela regulação do Banco Central, da CVM. E essa regulação está deixando muita brecha, porque parece que não houve uma regra que impedisse essa tentativa de negócio. Veja, não, porque a rigor conversar sobre fusões, sobre aquisições, etc., isso não é proibido por lei. Agora, sob essas conversas existem outros interesses, né? E, como eu disse, eu acho que ao longo do tempo, à medida que as investigações evoluírem, a gente vai ficar sabendo, aí sim, claro, as partes envolvidas sabiam muito bem o que estavam fazendo. E o próprio sistema financeiro, para a gente fechar, os outros bancos, não havia no mercado algum sinal de alerta ligado? E, mais uma vez, como é que fica essa questão do Fundo Garantidor de Crédito? Quem vai pagar por esse rombo que vai haver no FGC também? Primeiro, vou pela última pergunta, que é mais fácil. A questão quem vai pagar os próprios bancos, né, em especial os maiores bancos, porque a contribuição que cada instituição tem que dar para o fundo garantidor é proporcional ao tamanho do seu ativo, né? Então, quanto maior o ativo do banco, maior a contribuição absoluta que ela tem que dar ao fundo garantidor. Então, a conta que se tem é que o tamanho do rombo que a crise do Master vai deixar no FGC é da ordem de 40 bilhões de reais. Então, assim, isso vai ser tapado com esse dinheiro, porque o fundo garantidor ele não pode dispensar, ele não pode pagar este seguro e, enfim, esquecer que esse seguro tem que ser recomposto, sob pena de fragilizar o FGC, né? Para a gente fechar, então, e como é que ficam as pessoas que tinham seus trabalhadores públicos, que tinham seus recursos de aposentadoria investidos nos fundos de pensão, que compraram o papel do Master? Quem vai pagar? O governo do estado, da prefeitura vai pagar, do município? Quem vai pagar? Ou eles vão ficar no prejuízo? Não, em tese, os patrocinadores, né, que no caso são os governos estaduais, municipais, eles deveriam pagar, eles devem pagar. Afinal de contas, eles são os patrocinadores e se a gente for na cadeia de transmissão disso, ao fim e ao cabo, né, se não vão ser os aposentados, ou presentes ou futuros, quem vai pagar em última instância vão ser os contribuintes, porque os patrocinadores, obrigatoriamente, por força de lei, inclusive, eles têm que compensar ou honrar eventuais problemas como esse. Rogério, eu agradeço muito a sua participação aqui na Agenda Econômica e vamos esperar para ver como é que fica e que mudanças vêm por aí na legislação e como vão ficar também as pessoas que investiram no Master. Muito obrigada pela sua presença. Perfeito. Eu que agradeço, Antônia, mais uma vez. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e inscreva-se no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica. Quantos órfãos do feminicídio presenciaram todos os níveis de violência até chegar na violência máxima, né, que é o feminicídio? Qual é a política pública viável, possível, que pode ajudar essas crianças no seu futuro, a partir desse momento? É muito desumano você presenciar uma mulher sofrendo violência, seja qual tipo de violência. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. A Assembleia Potiguar reforça procuradorias da mulher nos municípios. Deputados gaúchos lançam frente de apoio ao audiovisual. Um novo portal facilita acesso a dados sobre o orçamento da União. E no Rio de Janeiro, a Assembleia festeja os 75 anos do icônico estádio do Maracanã. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil precisa se unir, todos os estados brasileiros, o governo federal, os municípios, todos têm a mesma responsabilidade. O senhor propõe tornar a autonomia das políticas estaduais uma cláusula pétrea na Constituição. Cada estado é que sabe como deve enfrentar e melhorar a criminalidade no seu estado. Seja bem-vindo, senador Messias Jesus. Obrigada pela presença. Senador, a segurança pública ganhou ainda maior relevância no debate nacional depois da mega operação no Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortos e cenas estarrecedoras de cadáveres na via pública, né? O governo federal já tinha apresentado uma proposta de emenda à Constituição, a PEC da Segurança Pública, em abril, e o senhor apresentou uma também em junho. Esse é um tema no qual há grande divergência sobre o que deve ser feito entre governo e oposição. O senhor pode me explicar como o senhor vê a situação? Bom, Renata, é uma satisfação para mim estar aqui para falar com você novamente, com seus telespectadores. O que eu quero te falar, eu quero iniciar a minha fala manifestando a minha solidariedade ao povo do Rio de Janeiro e, em especial, aos familiares dos policiais mortos naquela operação. Policiais tiveram suas vidas ceifadas defendendo a sociedade do Rio de Janeiro. Você está me pedindo uma avaliação, é isso? Sim. É um momento que nós consideramos que o Brasil precisa se unir. Todos os estados brasileiros, o governo federal, os municípios, todos têm a mesma responsabilidade. E eu creio que o governo federal não pode ser apenas aquele que vai aparecer para dar a entrevista, para dar o resultado. Mas ele deve ser aquele que coordena, mas que ajuda os estados financeiramente para que os estados possam
ter um aparelhamento melhor do seu policiamento, ajudar com inteligência e manter esse apoio aos estados. A minha avaliação é que o Brasil, mais do que nunca, precisa com urgência de que esse tema seja tratado com respeito à Constituição e aos estados e com urgência por respeito a toda a sociedade brasileira. Senador, lendo a justificação da sua proposta de emenda à Constituição, me parece que o senhor está tentando conter a capacidade de legislar do Poder Executivo. É isso? Na verdade, eu estou... Na área de segurança, né? Na verdade, eu estou tentando impedir que o governo legisle, porque nós já temos muita gente legislando. O Supremo, uma vez por outra, legisla. O governo federal tenta legislar através de portaria, de resolução. E neste caso do governo, na PEC 18, eles tentam, de todas as formas ali, colocar para que eles possam ficar normatizando leis com resoluções, com decretos, com portarias. Isso é o papel do Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional. Por isso que eu não tenho dúvida de dizer que é um desrespeito ao Congresso Nacional a PEC 18 da forma como foi proposta pelo governo. A PEC 18, que é a chamada PEC da Segurança Pública, da segurança, né, senador? O senhor disse em plenário que segurança não se faz com concentração de poder no Executivo Federal. Onde que o senhor acredita que a PEC promove a concentração de poder do Executivo? A PEC tira o poder dos estados de controlar a sua segurança pública, de reorganizar o seu sistema de segurança pública, tira esse poder dos governadores, tira o poder do Congresso, como eu já disse, de legislar, e quando ele tira o poder dos governadores, concentrando tudo aqui, para mim é uma quebra explícita do Pacto Federativo. Eu creio que o governo deve sim participar, creio que o governo deve e tem obrigação de fazer, ajudando na coordenação, mas a determinação, a ordem, o controle tem que ser dos estados, junto com os municípios e a União. A União não pode tentar usurpar um poder dos estados sobre a justificativa de que vai melhorar a segurança pública no Brasil. É impossível, o governo não tem essa capacidade. Não é só o governo atual, nem o governo anterior, nem o atual, nem o próximo governo, seja ele quem for, vai conseguir. Quem consegue entender, quem sabe o que é necessário na segurança pública nos estados, é o governador, o secretário de Segurança Pública, o comandante da Polícia Militar, são as lideranças de bairros. Cada estado é que sabe como deve enfrentar e melhorar a criminalidade no seu estado. O senhor está defendendo a competência exclusiva do Congresso para legislar sobre segurança pública nacional e autonomia dos estados, né? Essa proposta não podia gerar 27 sistemas de segurança diferentes e descoordenados? Não, logicamente que não, porque hoje nós temos isso? Não, hoje os governadores têm o seu sistema, cada governador e a polícia estadual, as polícias estaduais, elas seguem a lei nacional. Quem tem o controle de tudo ainda é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Mas os governadores têm autonomia. Mas não temos 27 sistemas de segurança pública. O que nós queremos é apenas que a União chame para si o poder de coordenar, mas também ajudar financeiramente os estados. Mas a PEC, se você vê a PEC da segurança, que é a PEC 18 do governo, eles assumem a responsabilidade, mas não assumem a contrapartida. Eles não vão ajudar os estados financeiramente, em ponto nenhum. Você verifica na proposta de emenda deles algo que eles deixem claros que vão fazer repasses financeiros para os estados para ajudar. Em nenhum momento. Ou seja, eles só querem o momento da foto e da entrevista.
Senador, alguns especialistas argumentam que as principais facções criminosas no Brasil, elas são nacionais e até internacionais, né? E não respeitam fronteiras, né? Como se dá o enfrentamento desse sistema de poder pelos estados? Olha, eu vou começar por Roraima com as facções internacionais. Nós temos mais de certeza já 3 facções venezuelanas em Roraima. Entre elas, uma conhecida mundialmente como Trem de Aragua. E sobre a responsabilidade dessa facção, nós já encontramos lá 2 ou 3 cemitérios clandestinos. E quem tem combatido lá sozinho é o Estado. É o Estado de Roraima. O governo federal não tem contribuído com absolutamente nada no sistema de segurança em Roraima. Absolutamente. As facções nacionais já chegaram a Roraima, senador? Lógico, lá nós temos o Comando Vermelho, nós temos o PCC, nós temos todas as facções nacionais lá em Roraima. E temos também as venezuelanas. Se não fosse hoje as facções venezuelanas, se não fosse a imigração venezuelana desordenada no estado de Roraima, a segurança pública do nosso estado era a melhor do Brasil hoje. E nós estamos entre as melhores, sem nenhuma contribuição do governo federal. O governo federal nunca ajudou Roraima com R$1 a mais em função da imigração venezuelana, nem para o sistema de segurança, nem para o sistema de saúde, nem para o sistema de educação ou infraestrutura. O Estado tem combatido isso sozinho. Certamente, se o governo federal ajudasse com inteligência, com recursos financeiros, com informações, com reuniões permanentes das autoridades de inteligência do governo federal e do Estado, nós avançaríamos muito mais. Todos os governadores. Por quê? Porque quem conhece cada indivíduo desse é a polícia local. Para você ter uma ideia, os venezuelanos, já falamos sobre isso aqui, embora o tema seja outro, para eles entrarem no Brasil, eles se autodeclaram, eles dão o nome que eles quiserem. Por isso já foram presos alguns traficantes internacionais lá em Roraima, que saíram da Venezuela e entraram no Brasil dando um outro nome, adquiriram outro CPF, uma outra identidade. E daí se instalou essas facções lá no Brasil. Por quê? Porque o governo federal, que deveria lá na fronteira usar a inteligência, usar a Força Nacional, a Polícia Federal, o Exército, não faz. Não faz. Se tivesse lá, não é por incompetência da Polícia Federal ou da Força Nacional. É pela liberdade que o governo federal dá da entrada deles dentro do nosso país. Se dissesse que a Polícia Federal teria a competência para investigar lá e não deixar entrar, vamos verificar todo mundo, vamos investigar para poder entrar, certamente a Polícia Federal tem competência e pessoas preparadas para isso. Senador, um ponto que traz uma mudança importante na sua proposta é o artigo 6º, né? O senhor propõe tornar a autonomia das políticas estaduais uma cláusula pétrea na Constituição. Vai ficar do lado do voto direto, né? Qual o impacto que o senhor imagina que uma medida como essa vai ter? Eu acredito que a cláusula pétrea não se pode ser modificada de qualquer forma, como todas as pessoas sabem, mas dá segurança para o sistema de segurança dos estados enfrentarem com mais rigor a criminalidade. Então, a gente precisa colocar isso na Constituição Federal e, principalmente, colocar isso como uma cláusula pétrea que não fique se mudando a bel prazer. Mas, senador, uma medida como essa não podia impedir para sempre qualquer tipo de reforma estrutural ou de controle externo das polícias no país? Não, eu não acredito que possa impedir. Até porque, olha só, eu quero dizer que o relator da minha emenda é o senador Marcos Rogério, que foi designado pelo presidente da CCJ e que tem vasto conhecimento jurídico a respeito. E, logicamente, ele tem o poder de propor qualquer modificação ou acrescentar o caso ele queira. Mas, no nosso entendimento, não cria e não inviabiliza, muito pelo contrário, fortalece o Pacto Federativo,
fortalece o Pacto Federativo e fortalece principalmente o Congresso Nacional, que é o representante do povo para legislar a respeito disso. A PEC da Segurança Pública do governo, ela está constitucionalizando o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que foi criado em 2018 no governo Temer, né, para promover uma coordenação nacional, né, na época argumentando que o crime transcendia fronteiras, né? O senhor acredita que é ou não papel do governo fazer essa coordenação? O crime transcende fronteiras e o governo federal tem esse poder sobre todo o país. Eu só espero que o SUS da segurança pública não funcione tão mal como funciona o SUS da saúde pública no Brasil. Porque o que nós temos de reclamações de saúde pública, se esse SUS da segurança pública funcionar tão ruim, vai ser um desastre para a sociedade brasileira. Senadora, a PEC da Segurança Pública do governo também amplia o poder da Polícia Federal para investigar as milícias com repercussão interestadual e transforma a Polícia Rodoviária Federal em uma polícia viária. São duas mudanças bastante importantes, né? Como é que o senhor vê as medidas? Eu acho que essa pergunta poderia ser muito bem respondida pelos policiais federais. Eles têm a resposta muito mais adequada. Eu não tenho absolutamente nada contra a Polícia Rodoviária Federal, mas eles vão começar a inverter competência, vai ter discussões entre eles, vai ter sinceramente, aí alguém entrando na função do outro. E é só conversar com a própria Polícia Federal, com aqueles que não estão no topo de comando, que você vai verificar que eles não concordam com essa ideia. O senhor tem alguns projetos de lei na área de segurança pública, além da PEC, né? Entre eles, o senhor defende que os valores obtidos pela venda de bens apreendidos de organizações criminosas sejam destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública, né? Qual que é o impacto dessa proposta? Olha, eu se não me engano, em 2024, algo assim, foi arrecadado bens no valor de cerca de 5 bilhões de reais. Se esse dinheiro que veio do crime tivesse sido investido imediatamente na segurança pública do país, nós teríamos policiais mais bem armados, nós teríamos um sistema de inteligência mais preparado e nós teríamos certamente em todo o Brasil, nos estados e a própria Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal muito mais equipada e eles pedem por isso sempre. Inclusive, pedem apoio que não deveria. A Polícia Federal não pode faltar recursos para custeio, não pode faltar recursos para uma reforma em um prédio anexo deles que pode estar a vias de via cair, de via tombar. Então, a gente precisa cuidar das nossas forças de segurança. E entre elas está nossas Forças Armadas, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, a Polícia Militar, a Polícia Civil. A gente precisa tratar elas com muito respeito. E o sistema arrecada, mas não repassa. Então, mas o gargalo dessa situação sempre foi a lentidão da justiça em autorizar o uso depois que os bens são apreendidos. O seu projeto, ele enfrenta esse nó? Não, o meu projeto não entra especificamente nesse nó. A gente fala de coisas mais específicas. Mas nós precisamos defender que esses recursos, e aí nós temos uma gama de forma de verificar isso e de legalizar isso. Até porque o judiciário vai sempre encontrar um caminho para dar uma decisão caso ele não concorde com o meu projeto ou com aquilo que for aprovado pelo Congresso. Mas não é correto que o dinheiro do crime seja liberado novamente para o criminoso. Não é correto. Como eu defendo e você, acho que já falei disso com você, a Polícia Federal, o IBAMA, quando vai nos garimpos, por exemplo, eles queimam máquinas que custam R$1,5 milhão de reais, queimam aeronaves. Se o crime organizado, como eles chamam, se o garimpo levou para lá, mais condições tem o governo de trazer de volta e doar para as prefeituras municipais que precisam da máquina,
que precisam de aviões nessa Amazônia brasileira e que muita gente morre porque não tem um socorro aéreo para chegar a tempo num hospital de qualidade. E aí eles tocam fogo lá, segundo a Polícia Federal, porque se levar de volta é difícil e eles podem conseguir de volta numa medida judicial. Dinheiro dos bens dos traficantes, os bens dos traficantes que são liberados depois. A gente precisa também sensibilizar o judiciário. Senador, outras duas propostas do senhor tratam do aumento de penas, né? Uma para integrantes de facções criminosas e a outra aumenta as penas na lei antidrogas quando houver uso de armas de fogo. O Brasil já tem a terceira maior população carcerária do mundo e aumentar penas não foi capaz de frear o crime. Tem 20 anos que eu estou trabalhando no Senado e a gente já viu vários projetos serem aprovados, se tornaram leis com aumento de penas e isso não conseguiu frear o crime. Qual o impacto que o senhor imagina que essas medidas que o senhor está propondo venham a ter? O que a gente não pode permitir, Renata, e como você diz, já tem 20 anos aqui trabalhando no Senado, lidando com esse tipo de notícia, de matéria e outras várias, o que a gente não pode permitir é que a pena seja branda para quem deve estar preso. E aumentar o número de cadeias é responsabilidade do governo. O governo tem obrigação de controlar o comportamento da sociedade. Já disse isso Jânio Quadros há muitos anos atrás. Se não é papel do governo controlar o comportamento da sociedade, então qual é o papel do governo? Ora, por que o meu projeto de lei aumenta a pena para traficante que for preso usando arma, mesmo que ele não tenha usado a arma no crime? Porque a lei original, o traficante, o criminoso, comete o crime, ele está armado, mas ele não precisou usar a arma, isso serve para reduzir a pena dele. Você não acha que isso é um absurdo? Ele só não usou a arma porque ele não precisou usar. Mas se ele tivesse necessidade de usar, ele usaria com certeza absoluta. É que o crime foi fácil para ele. Para ele cometer foi fácil, ele não precisou usar. Mas quem é que tem dúvida de que ele usaria se fosse necessário? Então, se ele estiver armado, tem que aumentar a pena dele, porque certamente ele foi preparado para matar ou para morrer se necessário fosse. Então, não há como se permitir. O cara foi ali, traficou 10 quilos de cocaína, estava armado, mas ele não usou a arma. Embora tivesse a arma, mas ele é bonzinho, ele não usou a arma. É uma loucura imaginar o país desse jeito. A gente tem muitas leis que tratam sobre tudo, mas as leis precisam ser mais rígidas. E o judiciário precisa permitir que a lei seja aplicada ao rigor da lei. Eu vi um vídeo agora há poucos dias do governador de São Paulo falando sobre isso, do trabalho que a polícia tem da investigação até prender o meliante. E ele prende o meliante, entrega lá e a justiça solta. No outro dia ele sai sorrindo e preparado para cometer novos crimes. É preciso que o judiciário brasileiro também tenha um entendimento a respeito disso. Porque toda vez que se solta um meliante desse, ele sai certo de que pode cometer novos crimes, porque ele vai sair novamente se ele cometer. Senador, agora vindo para a disputa política no Congresso, há uma disputa clara de abordagem legislativa entre governo e oposição, né? O governo apresentou o projeto de lei antifacção, a oposição está defendendo um projeto antiterrorismo, né? Como é que o senhor vê essa disputa? Não, eu não vejo que isso seja uma disputa de governo e oposição. Eu imagino que isso sejam várias formas que a gente busca dentro do Congresso, dentro do Senado, na Câmara, de
oferecer a sua contribuição para o debate e se encontrar ali um mecanismo ou um meio que saia uma proposta que seja boa para todas. Eu não defendo que a minha PEC seja aprovada na íntegra, mas também não defendo que a proposta do governo seja aprovada na íntegra. Ela pode até não conter nada do que está na minha, mas muita coisa que está na proposta do governo tem que ser retirada, porque ela é um absurdo e totalmente desrespeitosa com a nação brasileira e com o Pacto Federativo, que, é claro, está na Constituição Federal. E o senhor acha que esse debate vai amadurecer no Congresso Nacional nessa direção? Eu acredito que vai amadurecer, sem dúvida nenhuma. Esse é o papel do Congresso. E por isso várias propostas, no meu entendimento. Por isso várias propostas. Eu fiz um comparativo aqui para você ver, rapidinho. A PEC 3, de minha autoria, define normas gerais de segurança e defesa social. A do governo federal reduz o papel do legislativo. Ao permitir legislar com decretos e resoluções e portarias. Fazer regulamentos com decreto, normatizar uma lei federal com decreto, que não está autorizado pela lei. Na autonomia dos estados, a gente mantém protegida, e a do governo federal reduzida e centralizada em Brasília. Financiamento, a gente garante o repasse, na minha PEC, garante o repasse financeiro como contrapartida aos encargos às polícias estaduais. Na do governo federal, eles não asseguram em nada esse repasse, eles fazem suposições a respeito disso. Na cooperação federativa, a gente estimula essa integração. O governo concentra as diretrizes da União na PEC do governo. E as polícias, na minha PEC, a gente protege a autonomia e a atuação independente. E o governo cria risco de conflito institucional. É isso que está acontecendo. Isso é o que o governo propõe. Porque o risco de conflito constitucional vai ser muito grande, vai ser permanente se for aprovada da forma que está. Eu creio no debate que está acontecendo no momento na Câmara dos Deputados, acredito que quando vier para o Senado ela já vai estar bem mais madura e, se tiver madura o suficiente, certamente é a do governo, e a do governo, logicamente, vai andar mais rápido do que a minha PEC, não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso, eu vou competir com o governo como? Né? Eles têm maioria em tudo e têm a força do poder. Eu não tenho nenhuma intenção ou orgulho ou vaidade de que a minha PEC seja votada mais rápido ou que ela tenha mais itens dela aprovada na PEC principal. Mas o senhor quer contribuir com o debate? Eu quero contribuir com o debate. Foi isso que nós apresentamos e eu não tenho dúvida da forma que a nossa foi apresentada, dá para incluir algumas coisas que o governo está propondo e nós temos uma PEC perfeita que todos os estados concordam, porque eu tenho absoluta convicção. E se você tiver a oportunidade de ouvir os governadores dos estados, você vai verificar que eles não concordam com a PEC do governo. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Quantos órfãos do feminicídio presenciaram todos os níveis de violência até chegar na violência máxima, né, que é o feminicídio? Qual é a política pública viável, possível, que pode ajudar essas crianças no seu futuro, a partir desse momento?
É muito desumano você presenciar uma mulher sofrendo violência, seja qual tipo de violência. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Quais mudanças estão sendo discutidas sobre a licença paternidade? Por que ampliar o período? Qual o impacto nas famílias? O ex-deputado federal constituinte Alceni Guerra e a embaixadora da Coalizão pela Licença Paternidade, Rafa Brites, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A presença do pai, sem dúvidas, é totalmente essencial. E, na minha opinião, 20 dias ainda é pouco. Assim, eu acho que tinha que ficar mais dias com a mãe mesmo, dando todo aquele auxílio, prestando toda a assistência, que eu acho que é uma fase super delicada para a mãe, né? É um tempo necessário para que a mulher possa até mesmo se reestruturar, né? Restabelecer é importante o pai estar perto, fortalece o vínculo. E 20 dias é muito importante para acompanhar os primeiros passos, porque a mãe geralmente está muito sensível, machucada ainda, não pode fazer as coisas. E é muito importante a presença do pai. Isso é maravilhoso. Se todos os pais pudessem ajudar mais, isso seria gratificante para todas as mães. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. A licença paternidade nasceu com prazo de 5 dias em 1988 na Constituição Federal. Hoje, ela chega a 20 dias, por exemplo, para servidores públicos e de empresas privadas. Esse direito agora pode ser ampliado. Salário paternidade como benefício previdenciário. O custo caberá ao governo.
Com mais gente atendida, a ideia é fazer em etapas. Licença de 10 a 20 dias, num prazo de 4 anos. O quão importante você ter essa licença paternidade aumentada? Bom, falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Já temos pesquisas do quanto é importante a presença do pai no desenvolvimento infantil, da redução da violência doméstica, quando a gente tem a presença dos cuidados e a divisão do cuidado nos lares hoje. Então, assim, é uma infinidade de situações que só tem a somar e a pensar produtivamente um país com uma política de equidade, não só no contexto de trabalho, mas no desenvolvimento social como um todo. O projeto de lei do aumento da licença paternidade de 5 para 20 dias de forma gradativa, eu considero que avança em relação aos padrões atuais. É um desafio para que a sociedade compreenda que o ato de criar, o ato de cuidar de um filho não é só da mãe, é da mãe e do pai. E os primeiros dias são dias muito importantes para o desenvolvimento da criança. Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, os laços que estabelecem entre pai, mãe e filho. Todo pai também quer participar e dividir essa responsabilidade com as mães. Entendeu? Então é muito bem-vinda, por mais que tenha sido demorado desde 2008, aguardando essa aprovação na Câmara, retorna para o Senado, espero que seja breve, para que possa ter esse benefício para a criação dos nossos filhos. Então é importantíssimo que o pai tenha esse tempo com a criança também. O papel do pai é essencial desde o início da gestação e, inclusive, mais ainda quando a criança vem ao mundo, né? Que é onde a criança vai se espelhar, vai ter a figura do homem ali na família, é de onde ele vai pegar vários princípios, várias virtudes. E o pai, eu acho que ele é essencial na criação, né? Eu, sinceramente, 20 dias eu ainda acho muito pouco. Porque a mulher ela fica vulnerável até tudo, digamos que cicatrizar durante 1 ano. Até a criança se estabilizar na amamentação, o sono também. Isso é um papel muito importante, ter o sono da criança, as trocas, as horas que as crianças vão ser amamentadas também. Essa história aqui tem 25 anos. Filhos, 2, João e a Maria. A gente vai conversar com a Dayana e com o Robson, e eu começo perguntando aqui para a Dayana. E ele, lá atrás, cumpriu o papel de pai cuidando do filho quando nasceu? Como é que foi aquela época? Fábio, naquela época, quando nosso primeiro filho nasceu, o Robson estava no quartel, né? Então ele era soldado lá no quartel. E ele teve uma licença muito reduzida, né? Essa licença que a gente sabe que são de 5 dias. Então, em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Então, durante esses 5 dias, a despeito de ajudar com a criança, é um período muito pequeno para conseguir solver os cuidados, que acaba recaindo sobre a mãe, que fica um período muito maior de cuidado com essa criança. Consigo relembrar perfeitamente, assim, das noites mal dormidas, inclusive das noites em que era necessário o auxílio dele para poder conseguir fazer todo o cuidado com a criança, né, amamentação, troca de fraldas. Então, eu consigo relembrar com miudeza de detalhes, né, a dificuldade que era gerir todo esse cuidado com uma criança pequena e com um pequeno espaço de tempo com o pai presente, que foram esses 5 dias, porque a partir da finalização desses 5 dias, ele regressa para o trabalho, né, era um trabalho que requeria plantões, então, quando ele estava em casa, era um período que ele estava descansando, saindo de plantão, e eu continuava aquela rotina de cuidados que era durante o dia, também durante a noite. Então, eu me lembro que era um cuidado muito exaustivo, muito cansativo, que requer uma presença muito maior do pai. Se pudesse voltar no tempo e tivesse mais dias, seria melhor? Gostaria? Para mim seria muito melhor. Eu teria tido mais tempo não só de ajudar ela, né, nas questões de banho, cuidado, levar para tomar vacina, né, levar
participar de uma consulta no médico, que coisas que eu não tive tempo, porque eu trabalhava na escala 24/24. Então, eu só passava uma noite em casa sim e uma não. E ficava tudo por conta dela. O papel da paternidade, a evolução que isso está tendo, o papel do homem, o papel da mulher, o papel da mãe, o papel do pai, eu acho que ela é moderna, ela atualiza e ela é boa. Ela é boa. Eu acho que realmente o pai poder dar um apoio maior à mãe por ocasião do nascimento de um filho é importante. Muitas famílias moram longe, não tem um parente, não tem alguém que possa socorrer a mãe do nascitu. Então eu acho que sobre esse aspecto ele é muito importante. Só tem a somar, só tem vantagens, e por que demora muito essa implementação? É uma especulação que, pelo menos a gente, enquanto pesquisador, avalia, é muito do mercado de trabalho mesmo, acho que o empresariado, né? E eu que já fui gestora de gestão de pessoas, sei a dificuldade que é você pensar políticas de trabalho, políticas de equidade no ambiente de trabalho. O fato dele ser gradativo, eu acho que é bom, porque dá uma chance das empresas se acomodarem e a própria legislação ser adaptada se isso tiver um impacto muito grande econômico nas empresas onde essas pessoas trabalham. Tem que ver de que forma que a gente possa ratear esse custo para a sociedade para que haja realmente esse benefício. Mas, meritoriamente, isso não se discute. Realmente é muito importante, até para a criança também, a participação do pai, a presença do pai nos primeiros dias. A gente já tem experiências muito positivas no Brasil. A empresa Natura hoje, por exemplo, tem uma própria experiência muito exemplar. Eles estenderam a licença de maneira equitativa para homens e mulheres na sua empresa e tem relatos muito positivos do quanto isso avançou nas suas lideranças, na sua produtividade, nas suas equipes e como isso também fomenta um ambiente de trabalho saudável. Então, quando a gente pensa licenças como um todo, principalmente licença paternidade, a gente está pensando essa ressignificação desse ambiente de trabalho. E para o mercado de trabalho, isso também vai envolver novas práticas, né? De velhas práticas que ainda insistem em acontecer, como, por exemplo, entrevistas que geralmente se pergunta a uma mulher se ela tem um filho menor de 5 anos, ou candidatas que são excluídas por terem um vínculo de cuidado, né? E perceberem que não tem uma rede de apoio. Que, embora isso não seja muito falado, isso ainda é uma prática de mercado, né? Aos homens, quando se fala que é pai, esse é um motivo de contratação, na verdade, porque percebe-se que ele tem uma responsabilidade financeira como provedor, é muito reforçador do discurso do provedor. O grande objetivo é que o pai possa dar uma atenção melhor na sua casa, tanto para a esposa como também para a criança, para o filho ou a filha. Então eu penso que é uma boa proposta e dentro das possibilidades nós vamos ajudar aqui no Senado. Cada vez mais a presença do pai no acompanhamento, principalmente pós-parto, não só do recém-nascido, como da mulher parturiente, eu acho imprescindível. Eu acho que isso vai dar uma solidez maior no ambiente familiar e na estruturação do casal para poder educar seus filhos. Normalmente a população e grande parte das pessoas fala assim, mas homem ter licença paternidade, que negócio é esse? O homem não ficou grávido, o homem não ganhou neném, essas coisas todas. Mas hoje a gente tem que entender o lado da mulher e da criança. Porque as mulheres trabalham muito e trabalham fora. Além, mesmo se não trabalhar fora, até o trabalho doméstico, né? E logo depois assim, do puerpério, depois do parto, a mulher fica acamada, ela fica amamentando, é uma labuta muito grande com a criança. Então precisa mais do pai ali pertinho, dando todo esse conforto, auxiliando a mãe também. Muitas vezes ela sai de uma cesariana, de um parto mais trabalhoso, ela precisa da presença do marido por mais tempo em casa. Acho que deveria prolongar mais, né? Porque assim, o puerpério não é só 20 dias, né? Se torna de 45 dias, dependendo do parto, que se for um parto cesárea, ele se estende por mais 2 meses, né? Puerpério é algo que a mulher fica muito dependente de
ter alguém ao seu lado. É tudo novo, é um bebê, é a casa, né? Toda uma rotina que modifica dentro de casa. Então, o fato dela ter o marido ao lado para ser um suporte, para ser o auxílio, quanto mais tempo ele fica, melhor. Porque o nosso puerpério é algo que não é 5 dias, né? 5 dias é uma readaptação ao lar. O que a família ganha com a maior participação masculina? A gente está falando sobre corresponsabilidade, da tutela daquela criança que precisa de um desenvolvimento saudável e contínuo. Eu estou falando também sobre a proteção do desenvolvimento dela. Já tem pesquisas neuropsicológicas, por exemplo, que falam sobre o melhor desenvolvimento cognitivo de crianças que tenham a maior presença tanto do pai como da mãe. E também, do ponto de vista econômico, a renda, a manutenção da renda, o que evita a gente entrar em situações de vulnerabilidade socioeconômica para as famílias, é muito maior, quando a gente tem também a manutenção dessas mulheres nesses lugares de trabalho. Assegurar que essa divisão ela seja equitativa. Obviamente, 20 dias não vão ser tão equitativo, né? Mas já é um avanço, e eu vejo que o Brasil ele tem a possibilidade de liderar isso a nível latino-americano. Acho que hoje há uma perspectiva na sociedade de alteração desse cenário, em que os homens também estão se incumbindo de ter o papel de cuidado dentro do lar, né? E isso decorre não só dessa discussão da licença paternidade, mas também porque a sociedade tem evoluído em termos de pensar a divisão sexual do trabalho de uma forma diferente, não só aquela obrigação que recai unicamente sobre a mulher com relação a esses cuidados com os filhos e os cuidados domésticos. A mãe, ela é parto normal ou cesárea, tanto faz, precisa de um acompanhante de uma pessoa para ajudar ela. Ele participa mais nas questões domésticas, né? Me ajuda mais em questões domésticas mesmo. Porque tem dia que a gente acorda ruim e não consegue, às vezes, arrumar uma casa, fazer um almoço. E ter esse suporte de ter o marido ao lado nesses momentos em que a gente não se sente bem, que é normal da gestação, faz muita diferença, né? O acolhimento dentro de casa. Quando o bebê está na barriga é diferente, porque a gente sente inseguranças. Quando nasce, tem a questão da amamentação, que nem eu falei, que o corpo da gente muda, a criança, né, tem aquela fase de poder pegar no peito. Então, assim, é muito desafiador a questão das cólicas, né, na madrugada, e a gente, tipo, tá cansada. Então, assim, ter ele do lado para me ajudar foi essencial para mim. Quando ela acaba de ganhar o neném, então ela precisa daquele apoio. De estar aqui do lado, na hora do parto, e após também, né? Tá acompanhando do lado, segurando a mão, caminhando até o quarto, nas necessidades. A gente tem que envolver todo um planejamento, tanto para as consultas, como também para estar apoiando o sentido emocional, que a grávida sempre é assim, né? Realmente ela tem muito mais necessidade. Sim. Se pudesse ser 30 dias era melhor, né? Porque na verdade não é questão de folga, é questão de ajuda. Porque a mulher precisa disso, é necessidade. Isso não é uma coisa que poderia ser por lei, mas sim ser dado por vontade própria, né, de todos mesmo, né? Entender que isso é necessário. A participação do pai ajuda em tudo, né? Na educação, o vínculo é maravilhoso para o pai, para a mãe, para a criança, é muito bom para tudo. Ele tem que se colocar no lugar da mãe e ser mais participativo. Eu acho que essa seria a palavra-chave, né? Ser mais participativo como pai, também como mãe, né? Se colocar no lugar dela. E aí vai formando, né? A criança ela vai ter em mente, né? A formação da criança. Aqui a gente divide as tarefas entre nós 4. Nós somos 4 adultos, né? Um dia da semana um faz a comida, o outro dia cada um lava a sua roupa. Então as tarefas são bem divididas, ninguém não pesa para ninguém e eles aprendem a viver também, né? Saem de casa sabendo fazer as atividades domésticas e com seu companheiro que eles escolherem também, eles vão ser parceiro dos seus companheiros. Eles já têm essa dinâmica saindo daqui de casa, né? Nós temos também o caso dos pais adotivos, né? Que adotam um nenenzinho, logicamente, o trabalho, embora a mãe não gestou, o pai tem que ajudar naqueles primeiros dias, são marinheiros de primeira viagem. Então, é necessidade desse apoio mútuo, mãe
e pai adotivos e a proteção da criança. Essa nossa história aqui envolve o Gabriel, o Júnior e o pequeno Heitor. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que o Gabriel e o Júnior são pais, simplesmente pais, que é o que interessa, é o que importa. Agora vamos à burocracia. Gabriel e Júnior são pais adotivos, como eu falei, do Heitor. E aí eu começo com o Gabriel. Você está afastado ainda do trabalho, é isso? Isso. A sentença da adoção saiu como se fosse numa terça-feira, pela manhã, eu tive ciência pelo celular, e aí de imediato eu já fui afastado. No período da tarde eu já estava em casa para poder exercer essa licença. Quanto tempo? 120 dias. Quando a gente, por se tratar de um casal homo, a gente pode escolher um tira a maternidade, 120 dias, e o outro a paternidade, ou 5 dias. Como é que foi esse processo de pedir esse afastamento? A empresa com a qual eu trabalho foi muito solícita, eu não tive problemas administrativos quanto a isso. Saiu a sentença de imediato, eles já sabiam do processo da adoção, então que teria essa possibilidade muito em breve de sair e eu ter que ser afastado por conta disso. O meu coordenador já estava ciente da adoção e ao sair a adoção, da qual a gente deu entrada, foi aprovado de imediato e eu solicitei e retirei os 5 dias de licença paternidade, do qual é pouco tempo para dar essa questão de suporte. Então, assim, um período de adaptação da criança com a gente é um curto período para o pai estar ausente. O que você faria mais com mais dias? Então, a gente ia conseguir solidificar a adoção para que o Heitor tenha essa base sólida de que agora é com a gente que vai dar em prol dele, entendeu? É para ter mais momentos mesmo, de estar ali presente, de ver esse período de adaptação, de dar suporte tanto para o Heitor quanto para o Gabriel também. Teria um nó nessa questão aí que dificulta avançar, a sociedade avançar nessa questão desse machismo arraigado que a gente ainda vê? Eu acredito que sim. A gente sabe que nós temos uma sociedade extremamente patriarcal, machista, né? Que entende que os papéis eles são direcionados. Isso até inconscientemente acontece, né? As pessoas acabam externando isso nas suas falas, acabam externando isso nas suas condutas. Então, eu acredito que, a despeito da gente vir avançando, ainda que pouco, é uma alteração da realidade, mas a gente ainda esbarra muito nas concepções tradicionais de família, nas concepções tradicionais que foram sendo dissipadas ao longo do tempo. A licença paternidade é sancionado, está em vigor, e aí o que você diria? O pai vai para casa e vai fazer o quê? E eu espero que esse homem vá para casa para de fato ajudar, para que ele consiga ter uma noção sobre o que é o cuidado, tanto com a casa, com o corpo, com a saúde e com a comunidade que está em torno dessa temática. E isso seja ressignificado para os seus em volta, né? Seus pares em volta. É muito diferente, é muito bom, ajuda muito, tanto na questão física como no emocional, né? Ajuda muito. Para a gente que é mãe e tem a companhia do pai e da criança, ajuda muito em todos os sentidos. Quando o pai não é presente, tanto o emocional da gente atrapalha, como o físico, né? Também atrapalha muito. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter o nosso filho. Mas que eu entendi que eu sei o que eu não vou ser para o meu filho, que eu não tive essa referência. Então, fora isso, eu vou ser um pai incrível. Então, essa presença paterna ela é importante, porque eu não precisaria ter sofrido tanto para poder chegar no dia de hoje. Talvez eu estivesse ali com meu pai, junto comigo, caminhando ao meu lado e não ter sido isolado. É essencial. Eu já tive a presença do meu pai. O meu pai, ele foi presente na minha vida. Eu tive a figura de pai, sim, e para mim foi muito tranquilo. O meu laço familiar ele foi bem sólido, a questão da minha família, meu pai e minha mãe. Então não foi tão desafiador para mim quanto foi para o Gabriel, pelo fato dele ter a ausência da figura paterna. Nós esperamos que isso também contribua para a consciência dos homens de modo geral,
não apenas aqueles que já praticam a paternagem, mesmo sem licença, mas todos aqueles que vejam também nessa licença uma oportunidade de ficar mais perto do seu filho, da sua filha, cuidando com o mesmo compromisso, com a mesma responsabilidade que nós, mulheres, cuidamos. A maior descoberta é que a gente passa aquele sentimento de que nós somos mais responsáveis, mais adultos, ficamos adultos. O pai fica muito mais próximo, né? Realmente sente o que é paternidade mesmo, né? Tá ali do lado, segurando o bebê recém-nascido, não tem descrição, né? O meu pai, ele dava ali o suporte emocional e também o suporte financeiro, mas principalmente o emocional. Porque após uma gestação, ainda mais minha mãe que teve 4 e 5 comigo, é muita questão, muita coisa. Então ele sempre estava ali por perto, respeitando o limite dela, quando ela não queria conversar, quando ela queria ali um carinho, um afeto. Meu pai, ele sempre foi presente na criação de todos e até hoje continua presente com a minha mãe. Ele é meu maior exemplo. Ele sempre foi presente emocionalmente e financeiramente, só que o que mais deu apoio foi a questão dele ser no emocional, dele sempre se posicionar sobre a gente querer crescer na vida, ser forte e a não depender de ninguém. Meu pai é presente, eu tenho ótima relação com ele. Ele é muito bom pra mim e para as minhas irmãs também. Eu acho que eu não seria nem a metade do que eu estou sendo sem essa criação. Eu acredito que ainda posso colaborar mais com ela nas questões de casa, né? Nos momentos que ela tem para estudar, para o doutorado, eu acredito que eu posso dar uma colaborada a mais nesses momentos aí, nessa parceria, já que nós não temos mais filhos pequenos, né? Mas nas questões de casa eu posso colaborar um pouco mais com ela. Todo mundo colaborando, as coisas vão se arranjando. Vão se enquadrando direitinho, se encaixando, né? E todo mundo fica feliz, não pesa para ninguém, né? Fica todo mundo mentalmente saudável. Independente de ser amor paterno, materno, de ser de filho biológico, o amor ele é essencial, sim. O amor salva. O amor ele salva, o amor ele reconstrói. A Assembleia Potiguar reforça procuradorias da mulher nos municípios. Deputados gaúchos lançam frente de apoio ao audiovisual. Um novo portal facilita acesso a dados sobre o orçamento da União. E no Rio de Janeiro, a Assembleia festeja os 75 anos do icônico estádio do Maracanã. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Havendo o número regimental, declaro aberta a 64ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da Terceira. A CAS, Comissão de Assuntos Sociais, é uma das comissões mais importantes aqui do Senado Federal. Ela tem uma abrangência muito grande, porque é um tema muito vasto. Tudo que é questão de saúde, tudo que é questão de assistência social, de previdência, de questão trabalhista, de emprego, tudo passa aqui na nossa comissão. A nossa missão Precipo aqui dá atenção a essas questões sociais, ou seja, todos os projetos de lei que vêm aqui para a nossa comissão, a gente dá celeridade, procura aprovar no mais rapidamente possível para que esses benefícios possam chegar de maneira mais efetiva. Sim, 11, nenhum não, nenhuma abstenção. O projeto foi aprovado. Bom, eu sou um velho político, né? Porque já estou nessa caminhada há 43 anos. Estou concluindo aqui o meu primeiro mandato de senador, sou professor universitário, sou médico de formação, sou psiquiatra, fui ministro da Saúde e eu entendo que a missão como homens públicos é lutarmos para diminuir essa grande desigualdade social que nós temos. Então, o nosso legado aqui é, no final da minha presidência, eu poder olhar assim, bom, fizemos um bom trabalho em favor da saúde, do emprego,
da assistência social, da previdência do nosso país. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Objetos, documentos, roupas, fotografias. Cada detalhe guarda a memória de quem construiu nossa história. Cada detalhe conta sobre quem fomos, quem somos e para onde vamos. No museu, o passado ganha voz, ganha vida, ganha sentido. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Mais confiança e segurança para as mulheres. Lei no Espírito Santo permite a presença de doulas durante os partos. Eu acho que a doula já passou da hora de ser vista como um integrante da equipe multidisciplinar de assistência à mulher. Rio Grande do Sul recebe parlamentares das Américas para a Assembleia Geral da Confederação Parlamentar. 4 mulheres são mortas todos os dias no Brasil por serem mulheres. Câmara dos Deputados faz balanço dos 10 anos da Lei do Feminicídio. Liga do Bem do Senado Federal completa uma década de ações voluntárias para ajudar a quem precisa. Tom do Pantanal, homenagem da Assembleia de Mato Grosso do Sul aos muitos estilos musicais do estado. Você sabe que é daqui e de parlamentos como este que são tomadas decisões importantes para você. Que tal saber o que acontece nas outras casas de leis país afora? É isso que a gente mostra aqui no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. A
violência contra a mulher pode acontecer de várias formas. Uma delas é a violência obstétrica. Uma lei recente no Espírito Santo trouxe mais segurança e confiança para as mulheres num momento muito sensível da vida. A nova lei permite a presença de doulas durante os partos. A permissão para a presença de doulas durante todo o trabalho de parto e pós-parto nas maternidades e hospitais públicos e privados agora é lei. A legislação veio depois de muito trabalho de mulheres como a Aline, que se dedicaram a conscientizar a sociedade sobre o papel das doulas. Mas afinal, quem são elas? Para mim, doula é um farol que vai iluminando o caminho, né? Quando a gente está grávida, principalmente do primeiro filho, a gente tem muitas dúvidas, né? A gente não sabe, um mundo novo se abre, né? É tudo muito, é exame, é quarto, é o que é que eu preciso, é um mundo novo. Então você pega uma pessoa que bota uma luz ali e fala, opa, isso é desnecessário, o necessário é isso aqui, é aqui que a gente vai caminhar. Então, eu acho que a doula já passou da hora de ser vista como um integrante da equipe multidisciplinar de assistência à mulher. A doula não realiza procedimentos médicos. A função dela é complementar a da equipe de saúde. Esta profissional ajuda a criar um ambiente mais calmo e seguro para a gestante, o que reduz a ansiedade e o medo. Depois de 2 tentativas de parto normal, a Aline Pio contratou uma doula e realizou o sonho na 3ª gestação. E tudo foi muito diferente. Imagina a pressão que eu estava sofrendo de vários lados mas você vai mesmo tentar o normal depois de 2 cesáreas e não sei o que. E o médico, esse em especial, ele vai lá, ele fica quietinho aqui, ó, só esperando. Ele não tem essa parte da doula de te acalmar, te preparar, te ensinar durante a gestação toda. O que exercícios e o que você vai fazer durante o trabalho de parto, o que esperar durante o trabalho de parto. As doulas também ajudam a mulher a conhecer seus direitos, compreender cada etapa da gestação e participar das decisões, além de auxiliar na elaboração do plano de parto. Tudo isso ajuda também no combate à violência obstétrica. Às vezes a gente não enxerga, mas a violência obstétrica é você manipular a mulher para que ela haja do jeito que você quer, né? Igual se fala muito, vou limpar esse plantão para deixar para o próximo plantonista, então faz cesárea em todo mundo que estava ali em trabalho de parto. Isso é uma violência obstétrica, né? Para além daquelas que a gente já conhece. E como eu já falei que informação é poder, a mulher sabe seus direitos. Quando ela chega na maternidade, ela sabe que ela tem o direito de ser respeitada, que ela não pode ser agredida, que ela não precisa ouvir piada, né? Que muitas vezes alguns procedimentos são desnecessários, são feitos para acelerar um parto. Então ela sabe o que está acontecendo ali, então ela pode identificar e posteriormente até denunciar essa violência. E a Aline Pio sabe bem o que é violência obstétrica. Mesmo que o caso dela não tenha sido físico, a dor também foi muito grande e literalmente deixou cicatrizes. Os outros 2 partos que eu tive antes, que foram cesárea, que eu nem sabia da existência de doula ainda, né? Olha, a diferença é como se você sofresse um abuso. E você só vai entender que aquilo foi abuso depois de muitos anos. A forma como você é tratada, a forma como eles te imobilizam lá e te largam exposta, sem roupa, e te tratam mal, como se você fosse nada. É tão degradante, é como se você fosse nada e você só até processar e entender que aquilo não poderia estar sendo feito assim. Levou anos para eu entender isso e só foi mesmo sedimentado na minha cabeça quando eu tive um parto de verdade, assim, com doula, com um tratamento como se eu fosse ser humano mesmo. É um projeto muito interessante para todas nós mulheres que queremos, né, tê-las junto com a gente na hora tão importante que é a hora da gente ter, né, dar à luz a uma criança. Rio Grande do Sul recebeu parlamentares de vários países para a Confederação Parlamentar das Américas.
E o Amapá tem um projeto de lei que incentiva a pesquisa para o reaproveitamento de óleo de cozinha. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O Amapá pode ganhar uma importante ferramenta de incentivo à pesquisa, inovação e sustentabilidade. O novo projeto de lei ordinária da deputada Liliane Abreu cria a Política Estadual de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para reaproveitamento e manejo sustentável de óleos residuais. A proposta busca reduzir os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado de óleo de cozinha e incentivar projetos científicos e tecnológicos em escolas, universidades e startups. O óleo de cozinha está sendo utilizado nas nossas casas, nos restaurantes. Então, isso é um tema que deve ser puxado para a gente estudar, trabalhar e conscientizar a nossa população de que o óleo de cozinha ele também não deve ser jogado na pia, que ele não deve ser descartado de qualquer forma. Então, para isso, nós fizemos esse projeto de lei que venha beneficiar o meio ambiente e a conscientização da população. O projeto de lei prevê bolsas de estudos e editais públicos para apoiar jovens pesquisadores, além de parcerias com universidades, startups e empresas voltadas ao desenvolvimento de biocombustíveis, sabão ecológico e outros produtos sustentáveis. A proposta também incentiva a criação de feiras científicas e premiações para estudantes e empreendedores que apresentem soluções para o reaproveitamento do óleo. Com a criação da Política Estadual de Reaproveitamento de Óleos Residuais, o Amapá avança rumo a uma nova economia verde, aliando pesquisa, inovação e responsabilidade ambiental. Um mosaico de sotaques e culturas tomou conta do Palácio Farroupilha. J'ai pris un petit coup de soleil hier. It's costly, rents are costly. Este passo é essencial. Queremos que a Copa siga sendo cada... A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul foi escolhida como a anfitriã da 18ª Assembleia Geral da Conferência Parlamentar das Américas, a Copa. Um momento histórico para o evento, que pela primeira vez veio para o solo brasileiro. Intercâmbio de experiências, troca de experiências, discussões sobre possibilidades de acordos de cooperação entre os parlamentos, os governos, né, das várias regiões das Américas aqui presentes. As mudanças climáticas e a sustentabilidade estiveram no centro dos debates de abertura entre as delegações estrangeiras que se reuniram no Espaço da Convergência. Participaram do encontro representantes do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Equador, Argentina e El Salvador, que trouxeram diferentes perspectivas sobre os desafios ambientais no continente. A presidente da UNALI, deputada Tia Ju, afirmou que a escolha de Porto Alegre não foi aleatória. As condições climáticas estão na pauta e o Sul, o Rio Grande do Sul em especial, nós entregamos na COP30 também um documento robusto de contribuições de todas as assembleias e uma das principais contribuições vieram do Sul, vieram daqui da Assembleia do Rio Grande do Sul. Então, propostas bem importantes, com sugestões de pensamentos em conjuntos, de sustentabilidade. A gente precisa repensar as nossas ações. O encontro promove uma profunda troca de experiências entre os países. O presidente Pepe Vargas apresentou as ações de desenvolvimento sustentável adotadas pelo Legislativo Gaúcho. Um conhecimento que ultrapassa fronteiras, como ressaltou o senador de Porto Rico, José Santiago. Así que o Brasil tem muito que oferecerle ao mundo sobre os problemas que causa el no atender el cambio climático. Cada uno de nuestros países tiene su problema. Por ejemplo, yo vengo de Puerto Rico, donde hace 8 años un huracán devastó la isla y tenemos un grave problema ahora de erosión costera. Aquí hubo el problema de las inundaciones. Así que cada uno de estos parlamentos de América ha tenido que trabajar y legislar con estas situaciones de cambio climático, y ese intercambio de ideas e de soluções em esses países pode contribuir a buscar soluções futuras. Deu tempo ainda de conhecer o plenário 20 de setembro, local onde acontecem as decisões mais importantes do Legislativo Gaúcho.
É minha segunda vez aqui em Porto Alegre. Eu conheço a cidade, gosto muito da experiência, mas é minha primeira vez aqui no Parlamento do Rio Grande do Sul. É muito interessante, estamos aprendendo muito. É bom compartilhar muitas experiências juntos dos parlamentos de todas as Américas aqui. A lei do feminicídio está completando 10 anos. Infelizmente, os números estão cada vez piores. Atualmente, 4 mulheres são mortas todos os dias no Brasil. E a gente não está falando de roubo seguido de morte, de acidente de trânsito, não. Elas geralmente são assassinadas simplesmente porque decidiram não continuar um relacionamento. Ou foram estupradas e mortas, ou até mesmo odiadas até a morte. A maioria das vítimas é negra. A Câmara dos Deputados fez um balanço sobre o problema. Um seminário na Câmara dos Deputados sobre os 10 anos da lei do feminicídio revelou que a violência contra a mulher continua alarmante. E quem são as mulheres que o Brasil não protege? Uma pesquisa da Fundação Friedrich Ebert constatou 1.463 vítimas de feminicídio por ano. São 4 mortes por dia. A pesquisa vai mais além. Negras e pardas representam 68% das vítimas de feminicídio, disse a pesquisadora Jaqueline Ferreira. A gente tem uma persistência da violência doméstica e dos feminicídios no Brasil, e especialmente contra algumas mulheres, principalmente das periferias negras e indígenas. Isso não muda. Ao analisar o balanço dos 10 anos da lei do feminicídio, a deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso. A partir da tipificação legal, a gente tem aí um instrumento para contabilizar isso, mas que vem aumentando ano a ano. Infelizmente, Mato Grosso é o estado hoje que lidera o ranking de feminicídios no país. Em novembro de 2025, nós já superamos todo o ano de 2024, o que é muito grave. Apesar do avanço das políticas de proteção e da legislação em defesa da mulher, a secretária da Mulher, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, disse que faltam recursos para medidas de prevenção. Nós estamos falando de um crime que ele é terminativo, afinal de contas a mulher morre. Agora, para a gente poder atuar na prevenção, é preciso ter orçamento. Então, nós estamos num momento crucial da casa, debatendo o orçamento público, e nós queremos colocar essas pautas sensíveis a gênero e raça sobre a perspectiva de como melhorar o acesso ao serviço daquilo que a gente já aprovou, mas que é a realidade de milhares de casas e milhões de casas no Brasil. Eva Cruzeiro é deputada de Portugal. Ela reconheceu que a legislação brasileira é avançada e a atuação da bancada da mulher na Câmara dos Deputados inspira o parlamento português. A experiência brasileira é muito importante para nós. Eu sei que os números no Brasil são terríveis. As mortes de mulheres no Brasil são muito grandes no contexto de violência doméstica. Portugal também tem tido os números a crescer muito e temos, infelizmente, muito que trabalhar. Eu acho que nos podemos unir nessa luta, nessa batalha, porque a luta contra a violência contra as mulheres é uma luta global. Outros 10 anos são muito mais felizes. A Liga do Bem, grupo de voluntários aqui do Senado Federal, completou 1 década de atuação. A data foi celebrada numa sessão especial no plenário. Numa manhã de novembro de 2015, a sugestão de um servidor público mexeu com os corações. Afinal, olhando em volta, sempre existe quem mais precisa, e ficar parado não é resposta. Dos primeiros voluntários, mais e mais foram chegando, e o que nasceu com uma ideia ganhou corpo, da intenção para a atitude e, finalmente, mãos à obra. A Liga do Bem contagiou pessoas dentro e fora do Congresso. Campanhas e projetos recolheram e distribuíram doações, ultrapassando e muito as fronteiras da capital do país. Hoje, as iniciativas da Liga do Bem se multiplicam, fruto do trabalho incansável que une corações e mentes em torno daquilo que surgiu para provar que ideias podem mudar o mundo.
É uma emoção assim indescritível, a gente não tem como mensurar tudo aquilo que é o sentimento, né? Uma explosão de sentimentos, na verdade, de poder estar aqui, de comemorar essa data tão importante para mim, para todos nós, para minha equipe, para todo mundo que faz parte da Liga e aquelas pessoas também que são contempladas. O Senado ajudando muita gente, os servidores, os colaboradores do Senado ajudando muita gente, e isso é muito positivo, né? Não só para a instituição, mas para o país. Gratidão. Esse era o clima na sessão especial. Senadores, convidados, voluntários da Liga e pessoas das mais diversas origens celebravam a iniciativa que deu muitos frutos e que se tornou mais conhecida quando o país viveu uma tragédia no ano passado. Donativos vieram de todos os estados, não teve um estado que não mandou. Eu diria que a Liga do Bem, além de levar toneladas e toneladas, ofereceu um ombro, uma mão estendida para acariciar e dar aquilo que a gente quer muito no momento desses. É um abraço. Minha eterna gratidão à Liga do Bem, que lançou a nível nacional a campanha SOS pelo Rio Grande do Sul. 10 anos que um grupo de abnegados, um grupo de servidores, um grupo de pessoas aqui no Senado teve uma ideia, né, Bruno? Teve uma ideia. Por que não unir tudo que já fazemos individualmente nos bastidores dessa casa numa grande Liga do Bem? Eu lembro, claro, de milhares de campanhas da Liga, mas lembro muito bem na pandemia, quando a Liga foi um instrumento que permitiu que nossos colegas, que trabalham vinculados ao Senado, mas que não são formalmente servidores e colaboradores, como os colegas que estão na barbearia há quantos anos estão na barbearia, os colegas que trabalhavam vigiando os carros e lavando-os, tivessem dignidade naquele período, porque foi um período muito duro e nós, servidores efetivos, comissionados, os terceirizados, os estagiários e os menores aprendizes, mesmo sem vir pessoalmente no Senado, tínhamos naquele momento os nossos salários garantidos. E os colegas que viviam do movimento dessa casa, como nós poderíamos deixá-los? Não poderíamos, porque eles são parte do Senado Federal. Gratidão a todos que fazem parte dessa caminhada, aqui ou no Brasil, no mundo, mas que têm a mesma visão que a Liga do Bem. Vida longa, vida longa, vida longa, a Liga do Bem. Verdadeira festa no plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul homenageou 28 talentos musicais do estado. Eles receberam a medalha Tom do Pantanal Arara Azul, uma honraria criada há 15 anos pela casa. Mais um ano em que o plenário Júlio Maia se transforma em um festival para homenagear os artistas sul-mato-grossenses. A música foi celebrada com a entrega da medalha Tom do Pantanal, honraria criada em 2010 pela Alemes. Vários estilos se fizeram presentes e mostraram que Mato Grosso do Sul tem espaço para qualquer gênero musical, entre eles a música clássica. O maestro Nilo Cunha, que inclusive falou pelos homenageados, foi um dos agraciados da noite. Eu estou sem palavras de gratidão, por esse momento que eu estou vivendo. Mesmo em um estado em que o sertanejo tem seu espaço, o maestro acredita que qualquer manifestação cultural depende da formação de músicos que se tornam porta-vozes da cultura. Pela minha experiência, fazer qualquer tipo de manifestação cultural é difícil. Demanda conhecimento, demanda estratégia, é algo que falta, na minha visão, para todos os ritmos, para todas as esferas da área da música, Mas precisamos de estratégia. Temos um público que recebe com mais naturalidade a música sertaneja, a música regional, e que tem seu valor maravilhoso, mas também nosso estado tem aberto as portas para ouvir outro tipo de música, outro tipo de estética. E tiveram pessoas que, ao longo do tempo, vieram pavimentando esse caminho.
A proposição da sessão solene foi do deputado Roberto Rachioca, que defendeu a valorização dos músicos de Mato Grosso do Sul. É uma honra, né? E também uma forma de estar fazendo justiça a todos esses, como você disse, que fazem sucesso pelo Brasil afora. Ao todo, 28 profissionais foram homenageados pelos deputados estaduais, que além de receberem a medalha, se apresentaram e mostraram para o público presente o que o estado tem a oferecer. Entre as apresentações está a do Bro MCs, grupo de rap indígena formado em 2009 em Dourados, que parte de um gênero não tão presente por aqui, mas que ajuda a levar a voz dos povos indígenas aos palcos mundo afora. A gente cria um gênero musical que é um rap indígena, né? Então é uma parada que a gente mostra, né, para a comunidade indígena que não só nas músicas tradicionais, nas danças tradicionais, a gente possa alcançar onde a gente está alcançando, né? Que as pessoas possam se inspirar, né, no Bro, né, de tá também, né, não só cantar nas músicas tradicionais, como, né, de levar a sua voz à luta, né, em cima de vários palcos, né? A tradição do Cerrado e do Pantanal, que explica a formação cultural do nosso estado, também esteve presente por meio da catira. A catira, a música de viola, está aqui presente desde a época dos jesuítas, quando, por 1593, estavam aí catequizando os índios. Na nossa região de Camapuã, eles eram muito presentes. A catira é uma dança indígena com mistura africana, com dança dos escravos, e com a viola espanhola dos padres jesuítas. Então a gente tem feito um trabalho de resgate junto com a Associação de Catireiros de Camapuã, e que hoje já se tornou pontão de cultura. Nós precisamos de a juventude agora, as crianças, aprender a dançar. Então esse reconhecimento para mim é importantíssimo. Do rap ao gospel, sem esquecer do country, a sessão solene terminou com uma grande roda de viola, dando protagonismo a quem carrega a cultura na voz e nos instrumentos musicais. Uma grande iniciativa essa do Parlamento de Mato Grosso do Sul, hein? Um belo reconhecimento aos artistas locais. Bom, você vai ver agora alguns dos visitantes do Congresso Nacional que estiveram aqui por esses dias. Eles participaram de um passeio que mistura arte, história e conheceram um pouco da dinâmica das duas casas, Câmara e Senado. E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Todo cidadão brasileiro deveria fazer esse tour para ver a democratização do país e a sua redemocratização. E para a gente também não esquecer a nossa história e tudo que aconteceu. A configuração, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, onde os parlamentares ficam, né? E foi interessante saber que na Câmara dos Deputados não há cadeira suficiente para todos, então por isso que a gente vê toda aquela agitação quando a gente acompanha na TV. A gente aprende muito sobre as leis, entende como é organizado os deputados, os senadores e tudo mais sobre a democracia do nosso país. A gente entendeu muito também sobre as artes daqui, sobre as pessoas e como tudo funciona. O que mais me chamou a atenção é como são organizadas os deputados e os senadores, porque eles são separados. Eu pensei que eles eram juntos, mas são separados, são em lugares diferentes. E também é muito interessante que o mandato deles são diferentes. Eu não sabia que os deputados só ficavam 4 anos e os senadores 8 anos. Eu achei isso muito interessante. Eu acho importante a gente conhecer como que funciona o processo democrático do país, né? Então saber onde as pessoas ficam, a rotina delas de trabalho, acho importante conhecer esse processo. O que mais chama a atenção, até eles devem ter feito isso de maneira proposital, são as obras de arte, né?
Então, durante toda a visita, cada parte que a gente ia tinha uma obra de arte, uma história por trás daquilo acontecendo. Acho que contextualizava, né, a história do país dentro desse processo. Todos que tiverem a possibilidade deveriam vir visitar o Congresso Nacional. Primeiro que a gente entende, né, como funciona o nosso país. Foi muito importante ver ali a diferença da Câmara dos Deputados, do Senado, a integração entre os parlamentos. Isso é uma história e uma visão muito interessante aqui de tudo que acontece em Brasília. O que mais te chamou a atenção? Entender realmente como as leis são construídas e são constituídas no nosso país. Nós, como brasileiros, temos o dever de conhecer, né, os três poderes, o Congresso, temos o dever de entender melhor como funciona, onde eles trabalham, como eles atuam, né, os nossos representantes no poder. Eu gostei muito das obras de arte, achei lindas, eu gostei da organização, na verdade não apenas daqui, né, do Congresso, mas de Brasília como um todo. Eu e minha esposa estamos encantados com a cidade. Quantos órfãos do feminicídio presenciaram todos os níveis de violência até chegar na violência máxima, né, que é o feminicídio? Qual é a política pública viável, possível, que pode ajudar essas crianças no seu futuro, a partir desse momento? É muito desumano você presenciar uma mulher sofrendo violência, seja qual tipo de violência. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Rui Barbosa na Haia ficou mais conhecido de Águia de Haia na sua defesa que ele fez da igualdade dos estados. As grandes nações queriam que prevalecesse o direito da força, quer dizer, quem era mais poderosa economicamente, quem tinha o maior poderio bélico, teria, na hora de votar sobre os grandes assuntos das grandes nações, teria o direito a um voto maior, mais poderoso, né? E o Rui diz que não é o direito da força, é a força do direito. E aí ele argumenta que todas as nações são iguais. Isso é uma tese antiga já, dessas superpotências, que queriam fazer essa discriminação e não conseguiram na Haia. E conseguiram na ONU. Está aí, os 5 membros permanentes. Compreende? Isso era uma tese que era para ser emplacada em 1907. O Rui Barbosa e o Rio Branco conseguiram o quê? Bloquear. O diplomata Rui Barbosa, que se notabilizou na Conferência de Haia, é uma voz que precisa ser ouvida ainda hoje pela ONU. Havendo o número regimental, declaro aberta a 64ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da Terceira. A CAS, Comissão de Assuntos Sociais, é uma das comissões mais importantes aqui do Senado Federal. Ela tem uma abrangência muito grande, porque é um tema muito vasto. Tudo que é questão de saúde, tudo que é questão de assistência social, de previdência, de questão trabalhista, de emprego, tudo passa aqui na nossa comissão. A nossa missão principal aqui dá atenção a essas questões sociais, ou seja, todos os projetos de lei que vêm aqui para a nossa comissão. E a gente dá celeridade, procura aprovar no mais rapidamente possível para que esses benefícios possam chegar de maneira mais efetiva. Sim, 11, nenhum não, nenhuma abstenção. O projeto foi aprovado. Bom, eu sou um velho político, né? Porque já estou nessa caminhada há 43 anos. Estou concluindo aqui o meu primeiro mandato de senador, sou professor universitário, sou médico de formação, sou psiquiatra, fui ministro da Saúde e eu entendo que a missão como homens públicos
é lutarmos para diminuir essa grande desigualdade social que nós temos. Então, o nosso legado aqui é, no final da minha presidência, eu poder olhar assim, bom, fizemos um bom trabalho em favor da saúde, do emprego, da assistência social, da previdência do nosso país. Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter nosso filho. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Quer saber o que foi destaque na sessão plenária desta quarta-feira? Então vem comigo que eu te explico. Em sua auditoria, o TCU avaliou a estrutura organizacional, a gestão e os resultados de 4 agências reguladoras do país. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e a Agência Nacional de Mineração, além do Ministério de Minas e Energia e Ministério das Comunicações. O objetivo foi entender se as agências estão, de fato, conseguindo cumprir as suas funções. Entre outros pontos, a fiscalização revelou cortes no orçamento e redução de pessoal, o que tem afetado diretamente o trabalho delas. Diante disso, o tribunal determinou que o governo apresente em até 180 dias um plano de ação que garanta a autonomia financeira das autarquias. Ainda na mesma sessão, o TCU analisou o processo que fiscalizou como a Caixa Econômica Federal investiu os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, no período de 2020 a 2024. 1958. O Brasil vive o auge dos anos dourados. Campeão do mundo, indústria aquecida e uma forte geração de empregos. O presidente Juscelino Kubitschek promete 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E a cereja do bolo é a mudança da capital para o interior do país. Mas afinal, quem inventou Brasília? A ideia de transferir a capital para a região central do Brasil é bem antiga. Em 1813, Hipólito José da Costa, fundador do primeiro jornal brasileiro, defendia que a família real estaria mais segura contra invasões marítimas no interior do país, e não no Rio de Janeiro.
10 anos depois, José Bonifácio de Andrada e Silva, o grande articulador da independência, sugeriu chamar esta futura cidade de Brasília. A ideia da mudança da capital foi ficando cada vez mais forte, e no final do século XIX, o astrônomo Luiz Ferdinand Cruz chegou até a demarcar o local onde seria construída esta cidade. Mas só em 1956, um presidente da República toparia o desafio. JK sabia que estava mexendo num vespeiro. As elites econômicas não queriam trocar o litoral pelo interior, e as reações começaram a aparecer. A política desenvolvimentista estava dando muito certo. O capital estrangeiro entrava maciçamente, gerando atividades industriais e, é claro, empregos. A construção de Brasília, portanto, era mais uma maneira de aquecer a economia naquele momento. Sem se intimidar, o presidente montou uma equipe respeitável para construir Brasília. O arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa fizeram um projeto ousado e moderno para a época. Superquadras com prédios baixos, muito espaço e muito verde. Além disso, pessoas de diferentes classes econômicas poderiam viver lado a lado e estudar em uma mesma escola. Mas nem tudo saiu como planejado. As condições de trabalho eram precárias, os salários baixos, e muitos trabalhadores que ergueram a cidade, também chamados de candangos, tiveram que voltar para seus estados, pois não havia moradia para todo mundo. Os que ficaram foram para as cidades satélites na periferia, ainda sem nenhuma estrutura habitacional e sanitária. Brasília demorou cerca de 40 meses para ser construída e foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Mais do que sede do governo, tornou-se uma cidade com vida própria, com seus problemas e virtudes, e impulsionou o desenvolvimento econômico do centro-oeste brasileiro. Já Juscelino terminaria seu governo com uma forte popularidade, um ótimo índice de crescimento econômico, mas também deixando o país com uma inflação bastante alta. Eu sou a primeira mulher diretora do Instituto e não médica. E também, na verdade, eu sou a primeira mulher negra. E eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença falciforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social. Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação a políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, ele precisa de classe hospitalar, precisa de um acompanhamento clínico adequado e precisa de uma compreensão também por parte dos educadores. Então, todo cuidado ele tem que ser mantido desde o nascimento da criança, com acompanhamento pediátrico e também com as várias especialidades. Então, o governo tem que se preparar para fazer esse aporte, já que nós fazemos o diagnóstico da doença no teste do pezinho.
Aqui na Bahia, pelo teste do pezinho, a cada 640 nascimentos você tem uma pessoa com doença falciforme. Nós temos uma prevalência mundial elevada da doença falciforme, principalmente no continente africano. E essa prevalência elevada da doença terminou também ocorrendo em determinados países e continentes. Nós tivemos uma imigração forçada de indivíduos da África. O Brasil tem uma prevalência grande, uma incidência grande de doença falciforme, e o estado da Bahia é o estado que tem a maior prevalência e incidência da doença. A doença falciforme é uma doença genética, ela é decorrente da presença da hemoglobina S, que ocorre devido a uma alteração no gene da globina. E o aspecto mais grave da doença é quando o indivíduo herda os dois genes para a hemoglobina S. O que acontece é o seguinte: a hemoglobina, ela é uma proteína que está no interior do glóbulo vermelho, do eritrócito, e ela fixa o oxigênio. Então, ela é responsável pelo transporte do oxigênio. Como a hemoglobina ela tem uma alteração na cadeia de globina, ela tem uma dificuldade nesse transporte do oxigênio. Devido a essa deprivação de oxigênio, a hemoglobina ela tende a polimerizar. A polimerização da hemoglobina no interior do eritrócito muda a forma do eritrócito. Então, o eritrócito termina assumindo uma forma alongada. E isso dificulta a passagem do eritrócito. Apesar da doença falciforme ser uma doença genética, é uma doença que tem repercussões hematológicas, inflamatórias e uma repercussão sistêmica. O indivíduo ele tem alterações de infecção, ele tem alterações oftalmológicas. É muito frequente o acidente vascular cerebral em crianças, principalmente até os 5 anos de idade, retinopatia, alterações ósseas. E um aspecto muito frequente da doença são as crises de dor e também as crises que nós chamamos crises vaso-oclusivas. Gosto muito de história, então é a história da doença falciforme, a história da nossa Bahia, os países africanos e toda essa história sempre me encantou. Também eu considero que é uma área em que eu consigo trazer diversidade para o laboratório, Tem um projeto com a África, países africanos. É importante, esse projeto foi financiado pelo CNPq. Nós trouxemos 16 alunos de pós-graduação do Benin e da Nigéria, com bolsa de pós-graduação, no estudo para desenvolver teses e dissertações no tema doença falciforme, que tenha uma doença falciforme que é caracterizada por uma alteração com a presença da hemoglobina S. Nós trabalhamos com aspectos genéticos da doença, aspectos inflamatórios da doença e também os aspectos laboratoriais, aspectos bioquímicos, a busca de biomarcadores de prognóstico com relação a cada um dessas alterações clínicas que o indivíduo apresenta. Agora nós estamos desenvolvendo um estudo mais da qualidade de vida da família e dos pacientes, porque a gente sabe que você tem uma criança doente, você mexe com toda a estrutura familiar. E é importante porque, como ela é uma doença grave, é uma doença que precisa de um cuidado especial, de uma equipe multiprofissional, é importante essa interação da gente com toda a família, com o paciente, com a equipe clínica que cuida do paciente. É um trabalho que tem várias nuances, do social, do histórico e o aspecto humano também, de estar com a família, de acompanhar e não só tratar como um número, como um indivíduo que vai fazer parte de um estudo, mas que também ele vai ser beneficiado com os resultados que nós obtivemos. E a gente tem feito isso. A pessoa que eu me transformei, ela é reflexo do trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu tenho um cuidado muito especial com a pessoa, com o ser humano. Isso me ajudou. O que eu desenvolvo no laboratório, com os pacientes, com as famílias, eu levei para a gestão na diretoria do Instituto.
Eu conheci o Instituto, eu ainda era aluna da graduação, então quando eu venho trabalhar aqui, eu penso na comunidade que hoje eu estou dirigindo. Então eu termino que eu sei da vida de cada uma das pessoas que estão aqui. Olá, bom dia. Estamos de volta ao vivo aqui na TV Senado e passamos a transmitir agora a Comissão de Direitos Humanos, que vai analisar diversos requerimentos e outros projetos, e entre eles o projeto que garante a vacinação contra a herpes zoster no SUS para pessoas com mais de 60 anos. Acompanhe. Podem ser lidos, mesmo sem quórum para aprovação, e eu tenho 2 anúncios. Primeiro, nós temos, senador Moro, nessa comissão, uma subcomissão, um grupo de trabalho, subcomissão, relativa às crianças do Tratado de Haia, que nós chamamos CDH-Haia. Uma comissão que entregou, uma subcomissão que entregou um relatório incrível no final do ano. E um dos casos que a subcomissão acompanhou, que não diz respeito à Haia, porque esse caso é no Egito, é o caso do menino Adam. Esse caso tomou uma repercussão muito grande na internet e nós precisamos que o Itamaraty novamente cumpra a decisão, cumpra o que está acordado. O Itamaraty esteve no Egito com a mãe da criança, só que por uma questão de endereço, de imóvel, eles foram no prédio numa rua e o imóvel era num prédio atrás em outra rua. Não conseguiram fazer a busca da criança. Mas ontem meu gabinete fez contato com o Itamaraty para que não demorem. Por quê? Essa criança sabe que a mãe está morta. Olha a loucura, gente. Foi contado para o menininho, tem 3 anos que ela não vê a criança, doutor Ezequiel? 3 anos que ela não vê a criança, e foi contado para a criança que a mãe morreu. Com certeza, eles estão acompanhando as decisões aqui no Brasil. E eles podem, de fato, dar fuga a essa criança para o resto da vida, e a gente precisa buscar essa criança. O Brasil não vai mais deixar suas crianças para trás. Não dá, gente. Não dá para a gente se omitir. Nós temos um caso decidido, a mãe está em desespero. Inclusive, eu quero mandar um abraço para a Karen. Karen, você já chegou aonde você não imaginava que ia chegar. Você já tem uma decisão favorável. Aguenta firme. Não é fácil dizer isso para uma mãe que há 3 anos não vê o seu filho, que foi levado do Brasil pelas fronteiras de Foz do Iguaçu, houve erro de todos os lados, essa criança sair do Brasil. Não é fácil dizer para uma mãe, aguenta mais. Mas eu queria te pedir, Karen, mantenha-se firme. Nossa comissão vai continuar acompanhando. Nós estamos acreditando no ministro das Relações Exteriores. Nós temos diplomatas. Lembrando que os nossos diplomatas, eles são diplomatas do Estado, não são diplomatas de um governo. São agentes de Estado. Eu conheço o Itamaraty, eu conheço o corpo. São pessoas comprometidas com a carreira. Então, Karen, aguenta mais um pouco. Nós vamos continuar acompanhando. E eu peço que os senadores também nos ajudem. Ontem a gente fez contato com o Itamaraty, fizemos correspondências. Eu estou pedindo, se possível, mais um encontro com o ministro das Relações Exteriores, mas o ministro tem sido tão solícito que, quando eu peço uma audiência com ele, ele já manda a equipe técnica no nosso gabinete, manda a equipe técnica aqui na comissão. Não temos nenhum problema com o Itamaraty. Se tem um ministério que trabalha assim, em perfeita sintonia com essa comissão e na garantia dos direitos humanos, é o Ministério das Relações Exteriores. Eu não tenho nada a reclamar do ministro, de sua equipe. Então, Karen, mantenha-se firme. O Adam vai voltar para casa. Assim como o Adam, nós vamos atrás de nossas crianças que estão desaparecidas. Nós tivemos uma reunião aqui semana passada, em que eu abri o coração, senador Moro, com relação ao arquivo Epstein. Nós estamos acompanhando, estamos lendo as citações ao Brasil, estamos acompanhando tudo. Apenas cuidado com as fake news. Inclusive, um jornalista, de forma indevida, numa TV estatal,
disse que vai chegar a grandes líderes mundiais e que Bolsonaro foi citado em 70 casos. Que falta de responsabilidade. Há citações do nome de Bolsonaro, sim, no arquivo. Inclusive, uma das citações é quando alguém fala de Bolsonaro para o Epstein, para o bandido criminoso, ele diz, e alguém fala para ele, Bolsonaro levou uma facada, aí conta, uma das citações, 2, 3, só nessa fala. Ele diz o seguinte, antes Bolsonaro do que eu. O bandido odiava Bolsonaro. Então, cuidado, Bolsonaro não está envolvido. E eu, inclusive, estou entrando com uma representação contra a TV estatal. Alegar que o ex-presidente está envolvido em 70 casos. Cuidado, gente. Como também as citações do presidente Lula. E não vou permitir que ninguém fale que o presidente Lula está envolvido em algum caso. Cuidado. Então, nós vamos ter que ser muito cuidadosos com as informações que estão chegando do arquivo Epstein. E a gente vai continuar. Semana que vem, depois do Carnaval, nós já vamos apresentar até onde essa comissão já foi lendo os documentos. Nos deixam tristes, mas é uma forma também da gente buscar as mais de 50 mil crianças que estão desaparecidas no Brasil. Algumas já adultas, muitas adultas, mas o Brasil vai precisar dar essas respostas quanto ao desaparecimento de crianças. Na sequência, eu preciso informar que nós também estivemos no Japão no final de janeiro. O senador Moro esteve comigo, não foi uma missão desta comissão, mas foi uma missão do governo japonês, nós fomos convidados pelo governo japonês, e uma das nossas agendas no Japão foi o encontro com a comunidade brasileira no Japão. E foi extraordinário esse momento, né, senador Moro? Foi incrível nos reunir. Nós estamos com mais de 250 mil brasileiros no Japão. E o que a comunidade apresentou para nós é um pedido que tem tudo a ver com esta comissão. Sabe o que os brasileiros querem de nós lá no Japão? Que seus filhos tenham o direito de fazer o Enem no Japão. Porque seus filhos querem voltar para o Brasil. Eu acho isso incrível. E nós vamos, como Grupo Parlamentar Brasil-Japão, que terá uma reunião hoje à tarde, que o senador Amin é o presidente, eu e Moro somos membros, mas a gente vai acompanhar também por meio desta comissão. É direito dos nossos brasileiros que estão morando lá, eles já fazem do EJA, mas agora eles querem ter o direito de fazer o Enem de lá. Sabe por quê, gente? Mesmo aqueles que não vão voltar. Nós temos faculdades à distância. Nós temos cursos EAD que eles podem fazer nas nossas faculdades brasileiras. Então, um pedido que a gente jamais imaginava que fosse esse pedido que a comunidade brasileira fosse pedir ao nosso grupo. E a gente vai acompanhar. São esses 2 anúncios. Quero pedir às assessorias também dos senadores que estão aqui que nos ajudem com relação à subcomissão Yanomami. Nós ainda estamos precisando de indicações que os senadores se habilitem a estar na subcomissão Yanomami. Registro a presença do senador Amin, que não é membro desta comissão, mas acabei de citar seu nome, senador Amin. Registro a presença do senador Marcos Ponte. Acabei de citar seu nome, presidente Amin, informando que o senhor é o presidente do Grupo de Amizade Brasil-Japão, e que nós estivemos no Japão e que o pedido da comunidade brasileira, foram alguns pedidos, mas eu destaquei o pedido que a comunidade fez ao Senado da gente acompanhar, junto ao MEC, para que os meninos brasileiros que estão lá e filhos de brasileiros que nasceram lá tenham o direito a fazer o Enem. Inclusive, o senador Amin ficou surpreso com esse pedido. E é um pedido que a gente vai conduzir pelo Senado, pelo grupo parlamentar, mas a gente vai acompanhar também como Comissão de Direitos Humanos. Deste modo, a gente não vai conseguir alcançar quórum para a votação hoje, senador Marcos Ponte. Nós não temos quórum para a votação. Estamos ligando em todos os gabinetes, os senadores não estão na casa. Infelizmente, é uma comissão com muita gente e muitos não vieram a Brasília essa semana.
Então, nós não vamos deliberar, nós temos matérias do senhor na pauta, nós temos matérias importantes na pauta, nós não vamos deliberar, já estamos em 11h25, esperamos 25 minutos, nós não temos condições de deliberar, mas eu posso fazer uma coisa e posso, inclusive, deixar os senadores à vontade, eu posso fazer a leitura dos expedientes. E eu vou fazer porque nós estamos recebendo muitos expedientes durante a semana. Eu fazendo a leitura dos expedientes hoje, eu já consigo, na semana que vem, ter menos expedientes para ler. Semana passada eu tinha 88 expedientes para ler. E aí eu fiquei muito preocupada, achando que a secretaria não gosta muito da presidente. 88 expedientes. Farei a leitura dos expedientes, senadores, fiquem à vontade. Farei tão somente a leitura, mas nem os expedientes eu posso deliberar hoje. Mas só farei a leitura. Como os expedientes, eles estão todos no nosso site, todo mundo pode acessar e ler, então farei apenas a leitura de forma protocolar. Denúncia número 93. Cidadã encaminha denúncia relatando supostas violações de direitos humanos praticadas contra si e contra seus 2 filhos menores no contexto de conflitos familiares e institucionais. O encaminhamento foi solicitar à demandante informações complementares para eventual análise pela comissão. Denúncia 98. Cidadã encaminha denúncia relatando suposta violação grave de direitos humanos de criança em contexto de processo judicial que apura crime de estupro de vulnerável, no âmbito de atuação de órgãos do Sistema de Justiça do Estado de Minas Gerais. Encaminhamento, oficiar aos órgãos competentes para a ciência, apuração e adoção das providências cabíveis, com solicitação de retorno, bem como informar a denunciante sobre os encaminhamentos realizados. Nesse sentido, eu quero trazer uma informação extra. A comissão estava acompanhando um caso de uma menina no Distrito Federal, senadores. Essa adolescente me procurou em meu gabinete. Uma menina ousada e corajosa. Ela veio, conversou com a gente e nós começamos a acompanhar um processo de denúncia de violência sexual. Ontem saiu a sentença. O agressor, que é o pai, que para minha tristeza é um pastor, foi condenado a 55 anos. E o recado está sendo dado. A gente não vai tolerar mais abuso sexual no Brasil. Quero cumprimentar as autoridades que prenderam aquele piloto esta semana. Que prisão extraordinária e a forma, ou fazia daquele jeito ou não pegava o bandido. Mas quero lamentar com vocês tudo que está sendo descoberto a partir daquele piloto. E aquele piloto viajava para vários estados do Brasil. A delegada que deu a entrevista falou que é inimaginável pensar que um ser humano fazia o que ele fazia com as crianças, que as imagens são fortíssimas, fortíssimas. E a polícia está chegando a outras vítimas do piloto. Um senhorzinho tão bonitinho, lindinho, acima de qualquer suspeita. Um piloto do nível dele, talvez já em final de carreira, com um salário maravilhoso, numa grande companhia, e aqui a gente vai respeitar o nome da companhia, porque a empresa não tem nada a ver com isso. Jogar fora uma carreira, a família, a vida, por causa de um desejo absurdo por crianças, de machucar, de maltratar, de destruir a vida de crianças. E aí, senador Moro, o senhor que é da área de segurança, nós aprovamos aqui, no Senado, a castração química. E que muita gente acha que a castração química vai dar respostas para tudo. Não vai, gente. As crianças não são machucadas apenas com um órgão sexual. Elas são machucadas com objetos. Elas são machucadas com garrafas. Elas são machucadas com martelos. Vocês não têm ideia das imagens que chegam para nós. A castração química é um passo, mas ainda não é a resposta que nós queremos para enfrentar o abuso sexual no Brasil. Então, ontem, uma sentença de 55 anos nos deixa muito felizes, um caso acompanhado pela comissão. Denúncia 106. Se algum senador quiser fazer algum comentário, quiser usar a palavra, fique à vontade.
Denúncia 106. Cidadão encaminha denúncia formal de violação de direitos humanos de crianças. Mais uma. Envolvendo alegações relacionadas ao uso de obra literária em escola pública e atuação de órgãos federais. Encaminhamento. Oficiar os órgãos federais competentes acerca das providências adotadas, bem como informar denunciantes sobre encaminhamentos realizados. Ofícios que chegaram à comissão. Órgão público federal encaminha resposta de ofício contendo relatório final de diligência realizada no arquipélago do Marajó com informações institucionais e técnicas. Acusamos o recebimento e encaminhamos ao gabinete para acompanhamento da assessoria técnica. Resposta número 91. Ente federativo encaminha resposta institucional contendo o plano de ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. Encaminhamento. Acusar recebimento, dar ciência aos membros da comissão, encaminhar ao gabinete parlamentar relacionado a determinar o arquivamento administrativo. 92. Órgão policial federal encaminha resposta de ofício com esclarecimentos institucionais sobre fatos de repercussão nacional. Acusar o recebimento, dar ciência aos membros da comissão e determinar o arquivamento administrativo. 96. Órgão federal encaminha resposta, informando providências internas relativas ao relatório do PNDH-3, aprovado pela comissão. Encaminhamento. Acusar o recebimento, registrar a ciência institucional e determinar o arquivamento administrativo. 97. Órgão ministerial encaminha resposta de ofício acompanhada de documentos relativos à diligência externa realizada na região norte do país. Encaminhamento. Acusar recebimento, dar ciência aos membros da comissão, encaminhar aos gabinetes relacionados, determinar arquivamento administrativo sem prejuízo de eventual acompanhamento. 99. Órgão ambiental federal encaminha resposta de ofício relacionada ao relatório final da avaliação do PNDH-3 com nota técnica e despacho administrativo. Acusar recebimento e mandar para o arquivo administrativo. Solicitações. Solicitação 94. Cidadã encaminha solicitação à comissão relacionada a processo de anistia política deferido em favor de familiar. Informar demandante sobre a competência de órgão responsável e orientar quanto à formalização da solicitação junto à instância própria. Informes. Órgão legislativo municipal encaminha moção institucional manifestando posicionamento político acerca de ato normativo federal relacionado à proteção da vida. 95. A autoridade policial estadual encaminha comunicação para a ciência institucional acerca de denúncia formal apresentada a órgão de controle envolvendo alegações de violações graves de direitos humanos. Informe 100. Órgão legislativo municipal encaminha moção manifestando apelo ao Congresso Nacional para apreciação de propositura legislativa relacionada à regulamentação profissional. 101. Órgão legislativo municipal encaminha comunicação institucional manifestando repúdio a atos de violência política de gênero. Solicitação 102. Órgão legislativo municipal encaminha moção de manifestação, repúdio de manifestação à ação judicial em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal relacionada à educação especial. 103. Conselho Nacional encaminha relatório técnico contendo diagnóstico e recomendações sobre os impactos das mudanças climáticas sobre os direitos humanos no Brasil. 104. Órgão Legislativo Municipal encaminha moção manifestando apoio à iniciativa legislativa voltadas ao combate ao tráfico de pessoas. 105. Órgão Legislativo Municipal encaminha moção de manifestação de preocupação com a segurança financeira da pessoa idosa e sugerindo medidas legislativas de prevenção a fraudes. 107. A Agência Reguladora Federal encaminha ofício institucional manifestando cumprimentos pelo início dos trabalhos legislativos e colocando-se à disposição para a cooperação institucional. Lidos os informes, nós não podemos colocar em votação os encaminhamentos. Tem mais um encaminhamento, registrar o recebimento da ciência ao membro da comissão, do último encaminhamento, solicitação, aos membros da comissão, determinar o arquivamento administrativo como informe institucional. Não temos voto ainda para
apreciar os encaminhamentos. Então, nós vamos deixar para votar esses encaminhamentos todos lidos, as denúncias e os expedientes na próxima sessão. Eu só informo que nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019, os documentos classificados como informes ficam disponíveis no site do Senado Federal e no portal da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, enquanto os demais permanecem na Secretaria da Comissão pelo prazo de 15 dias úteis, findo o qual serão arquivados. Nós obedecemos à Lei de Proteção de Dados. Por último, senadores, a comissão teve uma reunião esta semana com o portal E-Cidadania. E foi extremamente produtiva a nossa reunião. Inclusive, nós estamos propondo que sugestões apresentadas pelo cidadão, que ele possa defender também, ter o direito de defender também por 5 minutos na tribuna, por meio de um vídeo aqui na comissão. A gente trazendo a população para defender as suas ideias. Temos muitas SUGs que serão votadas nos próximos dias, então nós traremos essa inovação, faremos essa experiência e acredito que vai ser um dos primeiros parlamentos do mundo em que a sugestão trazida pelo cidadão, que tem mais de 20 mil assinaturas, o autor da sugestão poderá fazer a defesa da sua sugestão. E, por último, senadores, eu quero lembrar que no portal E-Cidadania tem um banco de ideias. Vários projetos de lei já nasceram do banco de ideias. E eu sugeriria que os senhores visitassem o banco de ideias. Tem propostas incríveis que os senhores podem adotar essa ideia. A única coisa que a gente vai pedir, como portal Cidadania, que na justificativa fale que os senhores estão adotando a ideia do tal cidadão que encaminhou ao portal. Nós já temos leis e projetos de leis e leis que nasceram no banco de ideias. O banco de ideias não vira SUG porque nem todas conseguiram 20 mil assinaturas de apoiamento, mas tem ideias extraordinárias e eu sugiro que as assessorias consultem. A sociedade está participando do processo legislativo. Consultem o banco de ideias do E-Cidadania e adotem pelo menos uma ou duas ideias e vamos apresentar como projeto de lei. Eu quero consultar se algum senador quer fazer uso da palavra. Registro que também está presente, a senadora Margarete, que bom que ela voltou. Para as pessoas que estão acompanhando, que não sabem, a senadora Margarete é conhecida como a terror dos estupradores do Brasil. A mulher que mudou a legislação no Brasil na pena, aumentando a pena para os agressores sexuais de mulheres. A senhora é uma heroína, a senhora é uma inspiração para todas nós. É muito bom tê-la de volta na casa. Senadora Min? Eu estou aqui para pedir direito de resposta, depois de ter ouvido tudo que a senhora falou. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que a performance da senadora Margarete é uma justa decorrência de sua naturalidade, já que era nascida na cidade de Concórdia, Santa Catarina. Então não poderia ser menos do que uma dedicada lutadora em prol de boas causas. Em função do trabalho da senhora anteontem. E isto posto e justificada pela sua origem, eu quero cumprimentar a querida companheira da viagem ao Japão, reiterar aqui na presença dos nossos companheiros de viagem, senador Sérgio Moro, senador Marcos Pontes, que aqui neste local, às 14 horas, teremos uma reunião de avaliação e projeção de ações em consequência daquela viagem, numa demonstração de que é uma viagem que foi desenvolvida com muita seriedade e aplicação e que dará frutos. E esses frutos serão debatidos e provavelmente oportunizados na reunião de hoje à tarde. E, finalmente, voltando ao assunto aqui da comissão que Vossa Excelência preside, eu quero cumprimentá-la pela dedicação, por fazer da sua vida um serviço permanente, acompanhando a gravidade dos riscos que nós corremos como sociedade e cuidando para que o parlamento não se omita
diante dessa transformação que tem evoluções, certamente, mas tem também perversões lamentáveis, deploráveis e que nós temos que fazer força para que sejam evitáveis. Muito obrigado. Obrigada, senadora Amin. Senador Marcos Pontes. Obrigado, presidente. Aliás, vai ser interessante essa reunião hoje à tarde, né, com muitas coisas foram vistas, muitas coisas interessantes com tecnologia, com desastres naturais, que é um tema que a gente tem trabalhado já há um tempo, desde... Aliás, o senador Amin, que é o relator, né, do projeto de lei 5.002 de 2023, sobre gerenciamento de riscos para desastres naturais no Brasil, que é uma coisa extremamente importante. A gente vê lá no Japão como eles tratam isso e a capacidade de recuperação que eles têm, né, graças a pensar de forma estratégica no assunto. Então, hoje a gente vai falar mais sobre isso à tarde. Mas eu só gostaria de colocar aqui, com relação que o pessoal me perguntou bastante, com relação aos dois projetos de lei, um comentário rápido a respeito dos dois que estariam na pauta hoje, né? Um deles é o 1983 de 2021, do senador Cajuru, que eu sou o relator, que trata de assegurar vagas em instituições federais de ensino superior para egressos do Programa de Acolhimento Institucional. Isso aí é interessante, porque esses jovens, a gente está falando aqui de jovens que são órfãos, que chegam aos 17 anos e não têm, não pode mais ficar naquela... Eles, se não foram adotados, então, como que eles vão se virar? Então, é importante, né, dar um apoio também a esses jovens, que aí, por enquanto, não tem esse tipo de apoio. Então, eu vejo um grupo muito importante que nós temos que ajudar, né? Assim como nós temos cotas para negros, cotas para índios e assim por diante, para indígenas, é importante ter, né, esse tipo de auxílio, olhar para esses jovens. E o outro PL, que é o PL, Projeto de Lei 1153, né, que isso aqui eu tenho uma ligação bem direta com isso aqui, que é o Programa de Transformação Digital para ribeirinhos, quilombolas e comunidades indígenas. Lembrando que eu fui ministro de Comunicações, das Comunicações, e nós estávamos trabalhando na época com o desenvolvimento de um programa chamado Norte Conectado, que levava internet via fibra ótica pelo leito dos rios. Esse programa foi dado continuidade, ele em 6 etapas, nós começamos a primeira etapa e foi dada continuidade, havia recursos, tudo isso, para fazer a conexão, né, nas cidades próximas dos rios. A continuidade também, né, ou complementarmente, isso aí também com o SGDC, Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações, usando aquelas antenas do GESAC para também ter sinal em locais que não chega a fibra ótica, logicamente. Mas é importante, não adianta chegar o sinal, chegar inclusive a energia, se as pessoas não souberem o que fazer com ela. Portanto, o ensino, né, vamos dizer, a formação de pessoas com a capacidade de operar a internet e, inclusive, trabalhar com a internet nesses locais é extremamente importante. Fala-se muito de desenvolvimento sustentável, mas para que isso funcione é importante que essas pessoas que moram em regiões remotas como a Amazônia, eles tenham capacidade de ter recursos ali no local, ganhar dinheiro no local, né, e com isso eles vão preservar muito mais aquela região. Portanto, isso aqui faz parte não só no aspecto social, mas também bastante econômico para o Brasil, para o desenvolvimento da região. Obrigado. Obrigada, senador. Nós vamos manter a mesma pauta da semana que vem, essa pauta. Então, semana que vem não, na próxima sessão, que semana que vem é carnaval, nós vamos deliberar as matérias que estão na pauta hoje. Senadora Margarete pediu a palavra. Enquanto a Margarete cumprimenta o senador Girão, só dizer uma coisa. Acabei de ser informada agora que o ministro Mauro Vieira ligou para o ministro chanceler, o correspondente dele, lá no Egito, entre ontem e hoje. Tá? Então, é mais uma iniciativa do Itamaraty, Karen e todos na internet que estão acompanhando. O governo brasileiro não está omisso. Gente, eu sou oposição a esse governo, mas quando esse governo acerta, eu também elogio. Tá? Então, quero agradecer o ministro Mauro pela disposição, pelo interesse também em nos ajudar a cuidar desta criança. Senadora Margarete. Obrigada, presidente Damares. É uma satisfação voltar a essa comissão
E eu não poderia deixar de lembrar um caso que aconteceu essa semana, e assim como eu, Vossa Excelência é uma lutadora no combate à violência contra mulheres e crianças. E essa semana nós tivemos o caso horroroso de um piloto de uma companhia aérea que simplesmente comprava meninas e as usava como bem queria. Eu fiquei tão assustada com a cara dele, porque não foi surpresa para ele. Esse tipo de criminoso não é um criminoso comum, ele é um criminoso acima de qualquer suspeita. E ele ficou como se isso pudesse acontecer, como se ele já esperasse que isso um dia pudesse acontecer. E, ao mesmo tempo, senadora Damares, nós não temos a efetivação de uma lei sancionada já há mais de ano, que é o cadastro de ação imediata desse cadastro. Porque esse piloto tem que ficar com o nome público num cadastro para que as pessoas possam saber que ele é um pedófilo e que não tem como se recuperar. Crianças de 8 anos, a delegada, na declaração dela, dizendo que essa menina estava extremamente machucada. Isso me tira do eixo, senadora. E nós vamos cobrar juntos esse cadastro. Não é possível que continuemos na inércia, a justiça continue na inércia que está acontecendo em vários casos. Mas o cadastro eu não vou sossegar enquanto não tiver implantado. Obrigada, presidente. Senador Moro. Primeiro, só elogiar a condução de Vossa Excelência na frente dessa comissão, trazendo assim pautas não tão importantes, uma pena que hoje não houve quórum aqui, suficiente para votação. Aproveitando aqui, cumprimentar a senadora Margarete, pelas palavras sempre fortes nessas pautas que importam. Nosso senador Amin, estarei aqui presente para que nós possamos fazer a nossa prestação de contas nessa viagem ao Japão, com tantas coisas importantes, no qual estivemos também com o senador Marcos Pontes e com a própria senadora Damares. Cumprimentar o nosso amigo aqui, o futuro governador lá do Ceará, senador Eduardo Girão. Mas só registrar um tema correlato, senadora Damares, da importância de se derrubar o veto presidencial do projeto de lei da dosimetria. Nós votamos, aprovamos nessa casa, inclusive com a relatoria do senador Amin. Eu apresentei uma emenda para corrigir algumas distorções que vieram da Câmara, para que não precisasse voltar também à Câmara e para que os benefícios fossem focados apenas nos condenados do 8 de janeiro. E, embora seja um tema muito particular, mas são pessoas simples que foram condenadas a penas exorbitantes, algumas das quais ainda se encontram presas desde o 8 de janeiro. Acho que se tratasse os pedófilos com o mesmo rigor, assassinos, pessoal do crime organizado nesse país, quem rouba o horário público também, quem sabe tivéssemos aí um bom começo para restaurar a lei e ordem nesse país. Mas quando a gente vê que, na verdade, o sistema recai pesadamente sobre pessoas, dona de casa, que se exaltou, lavrador. Tem um lá do Paraná que eu conheço, um lavrador do interior, que pessoa com 70 anos ficou presa, está em prisão domiciliar, pelo menos, agora, mas ficou presa há 2 anos e meio em prisão preventiva, e condenado a 16 anos, são coisas assim tão absurdas que isso também tem que ser objeto de atuação por parte da CDH. Eu sei que Vossa Excelência, na condição de presidente da CDH, está gestionando para isso, mas nós precisamos ter a designação dessa sessão no Congresso e espero que o presidente, o senador Davi, marque essa sessão. Creio que irá marcar após
o Carnaval, para que nós possamos derrubar esse veto, um veto cruel de um presidente da República que não se cansa de elogiar e ficar ao lado de pessoas que foram condenadas por corrupção, como José Dirceu, né, condenado no Mensalão, trânsito e julgado, então para dizer que é corrupto, mas mesmo assim o presidente Lula o elogia e não vê nenhum problema em perdoá-lo pelas suas faltas. Agora, para a dona Sônia, para o seu Jorginho, para a Débora do Batom, aí é todo o rigor da lei. Então, espero que possamos derrubar esse veto em breve. Ok, presidente Moro. Eu vou encerrar a reunião. Quero agradecer, mesmo não tendo quórum, nós estamos em 6 senadores aqui na comissão. O Brasil vê que nós estamos trabalhando, estamos com muita vontade de trabalhar, mesmo às vésperas do Carnaval. Obrigada por todos que participaram. Senadora Margarete, vamos fazer uma empreitada como comissão para a gente pedir a imediata instalação desse cadastro do pedófilo. Quantos pedófilos que são presos, aí quando a gente descobre que ele já tinha outros processos antes, né? Poderíamos ter evitado tantas outras vítimas após a primeira condenação dele. Quero agradecer. Quem puder vir à tarde na reunião do Grupo de Trabalho Brasil-Japão, venham. E vocês vão se surpreender que os colegas que foram ao Japão comigo queriam violar um direito de uma mulher idosa. Queriam que eu acordasse às 4 da manhã. Está nevando no Japão. Para ir no mercado de peixe ver atum. Vocês vão ver. Eu não fui, mas eles foram. A Cris foi. Gente, olha, a viagem nos provocou muitas reflexões. Quando nós chegamos em Hiroshima, ali nós entendemos que as nossas brigas aqui são pequenas demais. Guerra é aquilo que a gente viu lá. Venham à tarde, venham a acompanhar a entrega do relatório. Eu acho que vai ser um momento muito importante, porque o Japão quer continuar sendo parceiro. A relatora está aí. A relatora está aqui, né? Venham à tarde, vai ser muito interessante. Nada mais tendo a tratar, eu declaro... só mais uma coisa, acabei de saber. O ministro Alexandre vai nos receber dia 25 à tarde, para a gente discutir o que nós estamos pedindo a ele há um ano. Essa comissão aprovou um requerimento para visitar os presos políticos. Deixa eu dizer uma coisa, nós estamos com velhinhas doentes. A gente não quer brigar com o ministro Alexandre. A gente só quer produzir um relatório por essa comissão, com um olhar de direitos humanos a alguns presos que estão sofrendo no cárcere, os presos de 8 de janeiro. E vamos fazer isso porque a comissão foi provocada. Por isso que a comissão aprovou o requerimento. Então, dia 25, estaremos com o ministro Alexandre e algum senador quiser ir comigo está convidado. Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a reunião. Olá, estamos de volta e você acompanhou agora a Comissão de Direitos Humanos. A presidente do colegiado, a senadora Damares Alves, falou sobre as denúncias de abusos a crianças e adolescentes que a comissão tem recebido e citou também o caso do piloto de uma companhia aérea que foi preso essa semana acusado de chefiar uma rede de abusos contra crianças. A senadora deixou bem claro que esse tipo de crime de violência contra crianças e adolescentes não pode mais, só um minutinho, não pode mais ser tolerado pela sociedade e tem que ser combatido de maneira eficaz. E logo mais, às 2 da tarde, você tem a instalação do Grupo Parlamentar Brasil-Japão para desenvolver as relações bilaterais do Legislativo. Às 14h30, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher também tem reunião marcada. E na pauta, requerimento de realização de audiência pública para debater dados sobre a violência contra a mulher e a efetividade da lei do feminicídio. E hoje à tarde também tem os parlamentares que compõem a comissão que acompanha as investigações do Banco Master, que vão se reunir com o diretor da Polícia Federal e, em seguida, com o presidente do STF, o ministro Edson Fachin. Então, não sai daí não, continue acompanhando a programação, às 1h30 da tarde. A gente tem também o Jornal Senado Notícias, ao vivo, com tudo que foi notícia essa manhã e que vai ser notícia à tarde. Fique ligado na gente, acompanhe a programação. Enquanto
Muitos órfãos do feminicídio presenciaram todos os níveis de violência até chegar na violência máxima, né, que é o feminicídio. Qual é a política pública viável, possível, que pode ajudar essas crianças no seu futuro, a partir desse momento? É muito desumano você presenciar uma mulher sofrendo violência, seja qual tipo de violência. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Rui Barbosa, na Haia, ficou mais conhecido de Águia de Haia na sua defesa que ele fez da igualdade dos estados. As grandes nações queriam que prevalecesse o direito da força, quer dizer, quem era mais poderosa economicamente, quem tinha o maior poderio bélico, teria, na hora de votar sobre os grandes assuntos das grandes nações, teria o direito a um voto maior, mais poderoso, né? E o Rui diz que não é o direito da força, é a força do direito. E aí ele argumenta que todas as nações são iguais. Isso é uma tese antiga já, dessas superpotências, que queriam fazer essa discriminação e não conseguiram na Haia, e conseguiram na ONU. Está aí, os 5 membros permanentes. Compreende? Isso era uma tese que era para ser emplacada em 1907. O Rui Barbosa e o Rio Branco conseguiram o quê? Bloquear. O diplomata Rui Barbosa, que se notabilizou na Conferência de Haia, é uma voz que precisa ser ouvida ainda hoje pela ONU. Existe entre as tribos caraibas do extremo norte da Amazônia um ciclo de tradições sobre um herói chamado Macunaíma. Aproveitando-se dos trabalhos de Cor Grunberg, Mário de Andrade teve a ideia de um romance em que satiriza certos defeitos do brasileiro. Daí o título, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A licença paternidade poderá ser ampliada de 5 para 20 dias. O Senado aprovou no dia 3 de dezembro, na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto de lei que garante às crianças recém-nascidas o direito de receberem os cuidados paternos por mais tempo nos seus primeiros dias de vida. A licença paternidade é um direito previsto na Constituição, mas que depende de lei para ser definitivamente garantido. Esse é o tema do Senado Live que começa agora. E para falar sobre a licença paternidade ampliada, vocês terão a participação da apresentadora e escritora Rafa Brits, mãe e embaixadora da Coalizão pela Licença Paternidade, do pai e jornalista Felipe Andreoli
e do pai, médico, pediatra e ex-deputado constituinte, Alceni Guerra, que foi o responsável por colocar o direito à licença paternidade na Constituição brasileira em 1988. Participem com a gente pelas redes sociais, comentem, perguntem, enviem a mensagem para a TV Senado. Fiquem com a gente e você vai entender como será a ampliação da licença paternidade, a partir de quando vai passar a valer e o que vocês, cidadãs e cidadãos, podem fazer para que o Senado vote em plenário o projeto de lei que poderá garantir esse direito às famílias brasileiras. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas redes sociais, trazendo para nós a sua participação. Fiquem com a gente. Vamos lá. Eu vou começar pelo deputado Alceni Guerra. Deputado, eu gostaria que o senhor falasse para a gente primeiro... Aliás, eu vou fazer uma pergunta para os três. Qual a opinião de vocês sobre esse projeto de lei que pode ampliar a licença paternidade de 5 para 20 dias? Obrigado, Marcelo. Eu começo então, Rafael. Acho muito importante. Na época, nós estabelecemos 5 dias num acordo de lideranças para que o projeto passasse na Constituinte. E ficamos de regulamentar o tempo exato e as condições necessárias por uma lei. E essa lei aprovada agora na Câmara, uma lei do deputado Campos, de Pernambuco, merece ser aprovada no Senado porque é uma necessidade fundamental do ser humano e das famílias. Bom, Rafa e Felipe, para vocês, qual a opinião sobre esse movimento para ampliar a licença paternidade de 5 para 20 dias? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer realmente, doutor Alceni. Pena que eu nasci em 86, o Felipe em 80. A gente já poderia ter pego essa lei, mas eu tive o privilégio de ter um pai muito presente. E eu acho que a importância, ela é uma importância natural. O vínculo... Nós somos seres do vínculo, nós somos mamíferos, nós criamos a nossa prole perto. Então, eu acho que é fundamental a presença do pai, né? Nesses primeiros dias, a gente tem uma experiência muito importante entre a diferença de ter o primeiro filho com 5 dias de licença e o segundo, que é a empresa que a gente trabalhava na época, uma empresa que adotava uma empresa cidadã, que eles chamam, que nos deu os 20 dias. A diferença que fez para mim, para o Felipe e para o nosso segundo filho. Não, sem dúvida. Acho que agradecer ao doutor Alceni Guerra por algo tão importante para a nossa sociedade. Eu acredito que em outros países, outras sociedades que já estão mais avançadas, realmente isso já acontece, Países que não só têm a quantidade de dias que a gente está tentando aqui no Brasil, mas até mais dias, 30 dias, Meses, meses, tem lugares que você fica até 6 meses, cuidando dos filhos, que realmente, talvez para a gente seja utópico hoje, mas mostra o quanto que é importante a necessidade dos dois pais, E a gente, como a Rafa disse, no nosso primeiro filho, a gente só teve 5 dias, e no segundo filho, como a Globo era a empresa cidadã, a gente teve os 20 dias. Então, fez muita diferença. Eu mesmo aprendi muito da primeira para a segunda gravidez nela, do primeiro para o segundo filho. Talvez eu mesmo não entendesse o quão complexo é para uma mulher esse início da caminhada de ser mãe, da necessidade, realmente algo fundamental do pai estar por perto, e pude viver na pele isso estando 5 dias, Cara, desculpa, é muito importante, doutor, mas ainda assim é muito pouco, 5 dias você ainda está saindo do hospital, dependendo da condição como o bebê nasce, uma cesárea, para 20 dias pelo menos é um suporte mínimo que você consegue dar à sua família, dar para sua esposa, dar para o seu filho e criar esse vínculo tão importante do começo da vida, Doutora Alceni, eu queria que o senhor explicasse para a gente agora, em poucas linhas, de uma forma fácil para as pessoas entenderem, como é que é esse projeto de lei, como é que vai ser garantido esse direito, o que é que está previsto, caso seja aprovado em plenário o projeto de lei que a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou no dia 3 de dezembro. Bom,
como eu disse, o projeto já passou pela Câmara. É um projeto do deputado Pedro Campos, de Pernambuco, que teve a sensibilidade de providenciar esse projeto de lei tão necessário para o país. Eu só gostaria de acrescentar o que o Felipe estava dizendo, que 5 dias é realmente muito pouco. E vou citar um exemplo claro. Uma das ocorrências mais comuns é a depressão materna pós-parto. A depressão materna leva alguns dias para ser diagnosticada. Então, os 5 dias de hoje são simplesmente os dias necessários para o diagnóstico. O tratamento é que leva muito mais tempo e precisa do pai presente. Eu acho que 20 dias ainda seria pouco nesses casos, mas já é uma quantia de tempo necessária para a terapêutica dessa ocorrência, né? Só para acrescentar isso. Então, eu acho que, aprovado na Câmara, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça no Senado e vai ao plenário. Então, cada um de nós tem que falar com o seu senador pedindo para que esse projeto realmente seja aprovado. Ele prevê que, a partir de 2027, seja 20 dias, né? E prevê também que os custos para as empresas sejam pagos pela Previdência Social. Quer dizer, nós deixamos de onerar a empresa e permitimos que a Previdência Social arque com esse tempo necessário para que o pai fique junto com sua família. Daqui a pouquinho eu vou dizer, Rafaela e Felipe, o quanto é importante e por que é necessário, fisicamente, psicologicamente, até assim, avançando um pouquinho além, diria, espiritualmente, né? A presença do pai é necessária para a criança e para a família. Nós vamos falar sobre isso, mas agora a Cibele Nunes vai trazer a participação dos internautas. Cibele, o que você traz para a gente? Olá, Marcelo, convidados. Bom, ao longo da semana nós perguntamos para os nossos internautas se a ampliação da licença paternidade ajuda nos cuidados com o bebê. E 90% das pessoas disseram que sim. Olha aí, só o mínimo de internautas responderam que não, só 10%. E aí eu vou emendar com uma pergunta para a Rafa, do Luiz do Paraná. Ele está dizendo o seguinte: Rafa, a ampliação da licença paternidade de fato diminui a sobrecarga da mulher? Sim, olha, sem dúvida. Eu que sou uma mulher que, dentro, né, da minha profissão, sendo uma pessoa que tem um alcance aí com o meu público, eu falo muito sobre os direitos das mulheres, pautas feministas, e chegou um momento que eu falei, mas calma aí. Quando a gente está falando sobre a sobrecarga, sobre um assunto que cada vez vai ser mais falado, que é a economia do cuidado, né? Esse tempo que a mulher, para o seu trabalho, se dedica para a família, depois, na posteridade, cuida dos seus pais, é a mulher que cuida dos pais, é a mulher que cuida de crianças especiais. Então, a gente sabe que a mulher é essa base da pirâmide, né, gente? Da nossa sociedade. Então, você ter alguém ao seu lado nesses primeiros dias, a amamentação, que é um assunto que o doutor pode falar muito bem, né? E eu, obviamente, melhor ainda por conta da minha experiência, é um assunto que é natural da mulher, mas requer muitos cuidados, é muito difícil. Uma mulher que passa por uma cesariana, uma mulher que passa por um parto mais complicado, a questão, né, do baby blues, que a gente fala, depressão pós-parto, esse leite, né, nos primeiros dias, o colostro, quando sai. Você ter ali um companheiro, nem que seja, gente, o Felipe fala, mas o que eu faço? Eu falava, fica do meu lado, me traz um copo d'água, a gente está aprendendo isso juntos. E eu vejo
que eu tenho muito orgulho, né? A gente tem esse ego, assim, da mãe. A mamãe faz melhor, o colo da mamãe é gostoso. Mas, ao longo desse tempo, eu vendo meus filhos, a gente tem uma parentalidade completamente dividida. O colo do papai é tão gostoso, o banho que o papai dá é tão limpinho que a gente fica, será que ele vai fazer direitinho? Claro que faz, a gente aprende isso juntos, é uma construção familiar. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma parentalidade dividida com o meu marido em todos os quesitos. Desde desse início até hoje, o grupo do WhatsApp da escola. Não é só a mãe que tem que estar lá, né? Resolvendo o papel celofane, a cartolina. Os pais estão lá. E eu acredito que isso faz a nossa sociedade crescer demais. E a gente tem dados, inclusive, que depois a gente pode falar aqui daqui a pouco, dados sobre sociedades que investem na primeira infância, o quanto que isso retorna, inclusive de um modo econômico para o país. Eu queria que o Felipe falasse um pouco também sobre essa experiência. A pergunta foi dirigida a Rafa, mas aí, Felipe, como é que transforma a sua vida esse momento em que você começa a se dedicar a cuidar da criança ali recém-nascida, esse aprendizado, como é que isso mudou para você, né? A sua experiência de vida e como é que você vê isso refletido nos seus filhos? Não vou lembrar muito, senão ele vai querer mais um, hein? Ele gosta, hein? Esse aqui gosta. Olha só, quem sabe, né? Já vem com a licença paternidade o próximo. Nostalgia aqui. Aproveitar essa licença um pouco maior, esperamos. Eu acho que ficou muito evidente, né, até pelos dois processos terem sido tão diferentes. A primeira gravidez da Rafa, os primeiros dias foram muito difíceis, obviamente, né? Impossível pela... Eu tive uma viagem muito em cima, logo após a licença eu tive que viajar, então foi um negócio assim muito doído para nós dois. E eu acho que também eu fui pai, os pais eram pais bem mais jovens, meus pais na época foram mais jovens do que eu, mas ainda assim acho que com 30 anos você é jovem para ser pai, né? Para entender toda a responsabilidade e toda a dificuldade que a mulher passa ali. Eu acho que também tem aquela romantização que hoje está um pouco mais claro que não é tão fácil assim da amamentação. Então a Rafa teve muita dificuldade na amamentação, dor, conseguir mesmo dar de mamar apropriadamente para o Rocco, nosso primeiro filho, noites em claro, momento que ela precisava dormir 1, 2 horas para recuperar aquela energia vital mesmo, sabe? E que você tá ali com o bebê, que você fica com ele no colo, uma coisa assim que, além de ser uma delícia, ser incrível, dá muita força, muita ajuda para a mãe. E com o Leon já foi uma experiência bem diferente, você poder ficar os 20 dias, o quanto que ela se sentiu mais protegida, mais guarnecida, mais amparada. É isso que ela falou, né? Você não pode amamentar, mas você pode ficar ali do lado, você pode trazer um copo d'água, você pode botar para rotar, você pode dividir. Eu vi que a pesquisa ficou 90-10, talvez as pessoas que votaram esses 10% não, são infelizmente que não tem tanta parceria com os maridos e acho que não vai fazer tanta diferença, porque em qualquer família bem estruturada, bem onde as coisas são divididas igualitariamente, com certeza o pai ao lado 20 dias é muito importante, é muito melhor do que só 5 dias. Como o doutor disse mesmo, o ideal seria bem mais tempo, né? A gente sabe que essas coisas são difíceis, né? Tem as empresas que estão ali também pensando nas suas empresas, nos seus desempenhos, nos seus funcionários que vão ficar mais tempo fora, mas na hora que a gente fala de sociedade, de estruturar um futuro, é muito mais importante esses pais estarem ali ao lado das crianças do que batendo ponto na empresa. Isso vai ser recuperado. Tem pesquisas também falando sobre como as empresas se beneficiam depois. Temos dados de tudo, gente. Aí, a Copai tem todas as informações que precisamos. Legal, Rafa. A gente vai falar sobre isso. Eu quero que você fale sobre essas pesquisas, sobre esses impactos das empresas, impactos econômicos, impacto na produtividade dos pais que ganham esse tempo a mais para ficarem com os filhos e como eles voltam transformados para dentro das empresas. Agora, eu queria que o doutor Alceni, falando em futuro, que o Felipe trouxe aqui para a gente, na fala dele, e a Rafa também, eu queria que o doutor Alceni, agora eu vou perguntar para o médico, pediatra e pai, doutor Alceni Guerra, sobre os efeitos do desenvolvimento da criança, da importância da presença do pai no desenvolvimento cognitivo, social, emocional e na saúde das crianças recém-nascidas. Doutor, por favor. Eu vou começar
me reportando ao dia em que essa licença foi aprovada na Constituinte. Havia uma aposta na Câmara se a minha emenda teria algum voto além do meu. Todo mundo ria, todo mundo brincava, e na véspera da votação, o grande presidente Ulisses Guimarães me chamou à mesa e me pediu para não discursar, porque ele temia que eu fosse vaiado, fosse ridicularizado. A emenda não passaria de jeito nenhum. A aposta é se teria algum voto além do meu. Era o que se falava e se brincava na Câmara. E eu fui para casa preocupado porque não queria negar o pedido ao doutor Ulisses, porque recentemente ele havia me dado o maior presente que eu já havia ganho na vida. Ele havia me escolhido para chefiar a delegação brasileira na Assembleia das Nações Unidas, no lugar dele. O presidente Sarney havia delegado para o presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, e ele me delegou esse fato. E eu fui lá na Assembleia Geral e fiz aquele discurso que um brasileiro sempre faz para inaugurar a Assembleia Geral da ONU. Então eu não queria negar isso para o Ulisses, mas passei a noite assim, irritado, magoado, porque tinha que cuidar de uma filhinha recém-nascida. Minha mulher tinha tido problemas de parto. Passei a noite acordado, fui direto para a Câmara. Quando eu entrei, a licença maternidade estava sendo aprovada. E, de repente, eu vi uma gargalhada geral e todo mundo apontando o dedo para mim. Eu disse, que foi? Você não ouviu o que o presidente Ulisses falou? Eu disse, não ouvi. Ele disse que isso é coisa para pai gestante. Eu fiquei chocado e fui indo em direção à tribuna. Ele fez uma outra graça, outra gargalhada. Enquanto eu ia subindo na tribuna, eu disse, vou discursar. E comecei a discursar dizendo que quem estava lá não era um constituinte, não era um deputado, era um pediatra. E comecei a contar histórias de mortes de mãe em sala de parto. A primeira pessoa que eu vi que estava chorando foi a deputada Benedita da Silva, que eu vi a lágrima escorrendo porque a pele negra dela me mostrava com as luzes claras que ela estava chorando. E eu pensei, estou no rumo certo. Quando eu vi que mais deputados choravam, quando eu vi o deputado Lula da Silva, hoje presidente da República, chorando, eu pensei, aprovei essa coisa, aprovei. E continuei falando. Quando eu vi que o presidente Ulisses também estava emocionado, encerrei o discurso, desci e existe aquela famosa foto embaixo do painel, eu e a deputada Benedita da Silva, os dois chorando abraçados e o painel mostrando o resultado da votação. 387 votos a favor e uma minoria contra. Dias depois eu pensei, olha, Alcini, você tem que se explicar como médico o que você fez. E cheguei à seguinte conclusão, foi meu inconsciente. Subindo a tribuna, o inconsciente me trouxe a obrigação de discursar, me trouxe os dados, me trouxe o nome das mães que morriam, de quem precisou de auxílio paterno, o nome do pai que havia sido despedido do emprego porque a mãe, tendo morrido, ele ficou com a família e foi para a rua, foi dispensado. Então, isso é coisa do inconsciente humano, que retém 99% das nossas informações vivas, mas escondidas, esquecidas, entre aspas. Então, o que eu fiz lá foi coisa do inconsciente. E aí eu quero falar especificamente para o Felipe que quando você pega uma criança recém-nascida, ela te olha. Essa visão vai para o inconsciente. Ela te ouve. Essa fala sua, a sua voz, vai para o inconsciente dela. Quando você a toca, ela sente o seu tato.
ela sente tudo que os teus 5 sentidos transmitem para ela e dura para o resto da vida. Isso se transforma mais tarde no amor do filho ao pai, que é inexplicável. O filho corre risco de vida pelo pai. É esse amor criado lá, logo depois que sai do útero, e é atendido pela mãe e pelo pai. Está no inconsciente da criança. E esse inconsciente é vivo. Ele vem para fora 40, 50, 60, 70, 80 anos depois. Eu tenho 80 anos, acabei de fazer 80 anos. Quando eu olho para a figura do meu pai, eu olho para ele com carinho, sabe? Com carinho, assim, que é o amor que eu tenho dentro do meu inconsciente por esse velho que me cuidou a vida inteira, principalmente quando eu nasci. Então, essa presença do pai junto à criança, nesse tempo de licença paternidade, vai criar nele, inconscientemente e sempre que a presença pode, conscientemente, o amor dessa família para com o seu chefe de família, para com o seu pai. Essa é a explicação que eu dou da necessidade de ampliar a licença paternidade, porque 5 dias, como eu disse, é apenas o tempo necessário para aqueles cuidados mais vitais, como, por exemplo, a depressão pós-parto da mãe. Então, a ampliação é necessária e é justa nesse projeto de lei. Doutora Oceni, não tem como ouvir essas palavras e não se emocionar. A gente está falando de direitos das famílias, a gente está falando de direito da mãe, direito do pai, mas principalmente nós estamos falando do direito dos recém-nascidos, do direito das crianças. É muito emocionante para a gente ouvir esse depoimento. Agora eu vou chamar a Cibele, que vai trazer um pouco mais de participação das redes sociais. Bom, nós também perguntamos para as pessoas ao longo da semana se a ampliação da licença paternidade pode ajudar a reduzir desigualdade de gênero no cuidado com os filhos. E a grande maioria acha que sim, 86%. Apenas 14% das pessoas disseram que não. E aí eu vou trazer mais uma pergunta para o casal, Rafa e Felipe, da Priscila de São Paulo. Ela diz o seguinte: como é que a gente garante que os homens que vão pegar essa licença de 20 dias vão de fato ajudar no cuidado com o filho? Não tem como, né? Aí é uma questão cultural que vai precisar ser construída, acredito. Olha, eu acredito que, como qualquer benefício ou regras ou novidades que uma empresa traz, tem que vir junto com uma cultura para você, né, ensinar. É óbvio que em casos, gente, de agressão, né, tem cláusulas ali que falam que esse homem pode perder essa licença, obviamente. Mas eu acho que quanto mais a gente conversa sobre essa importância, porque eu acho que a cultura machista, né, da nossa sociedade, isso eu acredito cada vez menos, mas acredita que o afeto, que o beijo, que o abraço, que o toque não é tão importante quanto é. Então, a gente conversar sobre isso, a gente falar sobre a parte científica das sinapses que os bebês fazem ao estarem no toque. Tem o doutor com certeza conhece, né, doutora Oceni, os estudos do Winnicott. Eu li muito quando eu estava grávida sobre a época da poda, né, e o que fica nessa criança. Muitas vezes a gente fala assim: mas a criança não vai lembrar. Ela não vai lembrar da festinha de 1 ano. Ela não vai lembrar de quem estava ali no recém-nascido. E eu sempre digo, o grande problema da nossa vida é isso que o doutor falou, é o que a gente não acessa. Porque o que a gente acessa é mais fácil de falar numa terapia, de conversar, porque está ali. O inconsciente é o mais importante, a primeira infância, esses primeiros anos. É como se fosse a nossa fundação. Sabe a fundação de um prédio? Ninguém está vendo, mas se a fundação de um prédio, se a estrutura do prédio não foi feita, aquele prédio não vai parar em pé. Então, eu acho que a gente conversando cada vez mais, explicando. Hoje eu vejo dentro, obviamente, eu moro em São Paulo, né? Tenho muitos privilégios, mas eu acho bonito de ver
os pais presentes nas reuniões da escola, os pais presentes, a gente vê na internet também esses perfis, né? Os pais cuidando das meninas, fazendo o cabelo das meninas, dançando no dia que a menina foi para o balé. Isso, gente, quando a gente luta contra esse machismo estrutural, né? A gente está falando a favor não só das mulheres, não só das crianças, mas desses homens, desses Shrek que eu falo aqui, né, doutor? Os Shrek, esses homens, másculos e tal. Como é importante o vínculo, o colo, você dar colo, você receber colo, você chorar. Então, eu acho que a educação é a base para esses homens entenderem e realmente o vínculo, o olho no olho, o choro de um pai que o Felipe às vezes olha os filhos dele fazendo nada, ele chora. Isso é maravilhoso, eu tenho certeza que esses homens presentes nunca vão esquecer também o que é você poder estar com uma vida que acaba de surgir. Bom, e é isso. O espírito do TV Senado Live é justamente esse, da participação dos nossos convidados, ilustres convidados hoje. Para a gente é uma emoção muito grande, para toda a equipe da TV Senado receber os três aqui, com a participação da Cibele. Doutor Alceni, nós agradecemos pelo papel que o senhor teve na Constituinte de 1988. Doutor. Muito obrigado. Parabéns, doutor. Sou amiga dos seus netos, hein? Gui, da Ana Sofia, todo mundo. Olha que delícia o Senado Live, esse momento que a gente traz aqui emoção, amizade, traz participação de todos. E é isso, gente, a TV Senado, democracia é todo dia. Lembro a vocês, o TV Senado Live é o espaço para você interagir com a TV Senado. Mande sua sugestão de tema. Toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, o TV Senado Live está aqui para garantir a participação de vocês e abrir esse espaço para debates profundos, como disseram aqui os nossos convidados. Muito obrigado e um bom final de semana a todos. Quantos órfãos do feminicídio presenciaram todos os níveis de violência até chegar na violência máxima, né, que é o feminicídio? Qual é a política pública viável, possível, que pode ajudar essas crianças no seu futuro, a partir desse momento? É muito desumano você presenciar uma mulher sofrendo violência, seja qual tipo de violência. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento,
não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos. O Ecosenado está começando. Você vai ver nesta edição a prática do avistamento de aves e as mudanças de comportamento das espécies de acordo com o clima. Nas anotações dos cientistas, no foco atento dos grupos de caçadores de imagens, no pincel da artista que ilustra a vida sobre a tela, as atenções de todos se voltam para esses pequenos seres vivos. Estudo mostra que o Brasil tem capacidade de zerar as emissões de carbono até 2040. Nós sabemos que em alguns setores a gente vai ter dificuldade de reduzir essas emissões, e essas emissões que a gente chama de emissões residuais, elas precisam ser compensadas com o aumento do sequestro de carbono. Então é o que a gente chama dessa neutralização. Uma reportagem sobre um dos principais pontos turísticos do semiárido nordestino, os cânions do Viana. Cores vivas, movimentos precisos, cantos variados. A beleza dos pássaros chama tanto a atenção das pessoas que a prática de observação de aves vem crescendo muito no Brasil. Ela contribui para a conservação das espécies quando se junta ao trabalho dos pesquisadores que analisam as suas mudanças de comportamento de acordo com as alterações climáticas. Quem conta essa história é o repórter Paulo Acrísio. Desmatamento, queimadas, especulação imobiliária, grandes concentrações urbanas. Todos esses fatores contribuem para a exaustão das fontes de água limpa, aumento da temperatura e poluição atmosférica. O aquecimento global é uma evidência científica que também pode ser comprovada pela mudança nos hábitos dos pássaros, na luta pela sobrevivência. As aves não possuem termômetro, elas não têm relógio, não têm bússola, muito menos GPS. Mas elas não perderam a capacidade ancestral de sentir e perceber o que acontece com a natureza. E se elas pudessem falar, o que diriam para nós? Essas pequenas criaturas de asas podem até não falar, mas a seu modo refletem o que acontece no planeta Terra. Eu não acho que tem um número de anos certo para se comprovar isso, mas eu acho que tem dados suficientes hoje em dia para se comprovar que essas mudanças já têm um reflexo em comportamentos diferentes. Um ano de seca extrema, em que a seca demora muito, esse ano as aves atrasam a reprodução. Até 40 dias. Nas anotações dos cientistas, no foco atento dos grupos de caçadores de imagens, no pincel da artista que ilustra a vida sobre a tela, as atenções de todos se voltam para esses pequenos seres vivos. Por que será? Eu comecei em 2017. Eu encontrei numa viagem para a Patagônia os bichos. Eu já era apaixonada, mas ali eu vi aquele tantão de bicho, voltei para Brasília, falei, vou fotografar. Eu encontrei o Observáveis e aí começou a minha jornada dentro da fotografia de aves e depois de tudo. Pela fisionomia, logo vemos que se trata de gente de todas as idades. Nos dias de folga, em vez de dormir mais um pouquinho, eles levantam bem cedo e é por um bom motivo. Um pequeno enclave verde no meio dos prédios de Brasília, fomos encontrar esse grupo de observadores de aves. A foto de pássaro, eles são inusitados. De vez em quando a gente pega, você está vendo um passarinho estático. Quando você vai fotografar, ele levanta voo. Para você ter resultado, você precisa ter paciência. Com certeza, de ficar esperando o melhor momento, de entender o comportamento. Você vai fazendo trilha, elas estão te acompanhando. Há 2 anos atrás eu fui atrás do curso para me dar a técnica para poder conseguir fazer as fotos que eu queria.
Na busca pelo lugar ideal para a reprodução e pelo alimento essencial à vida, as aves podem mudar de hábitos e a capacidade de adaptação às situações adversas pode determinar quem vai sobreviver. Com uma longa experiência de professor de biologia, Miguel Ângelo Marini exibiu uma coleção de exemplares de ovos. Guardados por até centenas de anos, eles contam histórias das diferentes espécies de aves. Eu tenho um estudo que eu faço com ovos de museus. Tá? Então eu viajei para 40 museus no Brasil, na América Latina, na Europa, Estados Unidos. A gente coletou dados de museus, tem ovos coletados há 200 anos atrás. A gente quer saber se as aves estão respondendo às mudanças climáticas, colocando mais ovos, menos ovos, e ovos maiores e ovos menores. Na Universidade de Brasília, o Departamento de Zoologia também cataloga exemplares magníficos, muitos ameaçados de extinção, como essa arpia da Amazônia. Veio de cativeiro, o pessoal veio pegar material para fazer análise genética. Porque é um bicho muito raro, né? E aqui interessante aqui, ó, olha o tamanho das garras dela aqui. Num surpreendente exemplo da luta pela vida, esses ninhos foram construídos com fios de metal, fio dental e outros rejeitos para abrigar as ninhadas. Nosso estudo aqui em Brasília mostra que ninhos feitos com lixo, isso aqui é lixo, né? Existe uma maior taxa de predação de ninhos, eles são mais predados. Os predadores conseguem encontrar com mais facilidade do que ninhos só feitos com gramíneas, folhas e galhos. E eu acho que duas coisas que três, para dizer a verdade, com relação às aves, que sempre me encantaram. Primeiro, a coloração, né? Aquela coisa exuberante, maravilhosa. O voo, que é um pouco assim, a liberdade, você poder largar o momento e fugir. E o canto. Então são três coisas assim que acabou que foram o fundamental que me levaram a trabalhar com comportamento. Regina sempre gostou de pintar, mas o talento e a paixão pela arte em tempo integral tiveram que esperar que a bióloga Regina Macedo se aprofundasse no comportamento das aves, entre outras matérias que pesquisou e publicou. A cientista trocou o laboratório pelo ateliê, só que nem por isso o olhar da artista plástica deixou de lado a representação da natureza como ela é. Apesar das mudanças evidentes, as migrações precisam ser analisadas ao longo do tempo e as conclusões demandam estudos mais demorados. No quadro número 1 do estudo, o círculo vermelho representa a área de acasalamento dos sabiás na Amazônia. Do círculo azul, a área para onde migram no inverno em busca do alimento. No quadro seguinte, os dois círculos se aproximam mais ao sul, projetando um câmbio na rota migratória como efeito das mudanças climáticas. No olhar experiente de quem pesquisa, na percepção sempre aguçada da artista, na descoberta do novo, feito de luz e cor, o registro do agora, de muitas histórias. Em tudo um chamado, um apelo por cuidado. Eu entrei num laboratório de planejamento para a conservação da biodiversidade lá na UNB, no qual a gente estuda a ecologia das aves daqui do Cerrado, e em específico eu estudo das aves migratórias. Então foi por aí que começa a minha paixão aí pelas aves e pela observação. Aqui, com mudança de comportamento, a gente vê muito o príncipe, que é o Pyrocephalus rubinus. Ele é bem vermelhinho, é uma ave que todo observador de aves gosta muito de fotografar, porque ele tem essa característica de vir para o cerrado todo cinza e aí ele muda para a plumagem vermelha, que é a plumagem dele de reprodução, e é quando ele volta para o sul. O que a gente tem observado com as mudanças climáticas é justamente um aumento nessa estadia dele aqui no Cerrado. Então, uma ave que antes deveria fazer uma migração de 6 meses, ela tem feito uma migração de 7, 8 meses. O que precisa é voltar para o campo, para a natureza, sabe? Esse contato com a natureza, ele é extremamente importante, que as pessoas voltem a ter esse contato. Menos televisão, menos celular e visitar um parque, sabe? Ir numa cachoeira, fazer uma observação de algum animal, de uma planta, de borboleta, de qualquer coisa, entendeu? Assim, é voltar a ter contato mais intenso com a natureza. Isso eu acho que está faltando muito. As pessoas estão perdendo essa conexão. E aí, se você não conhece, se você não aprecia, você não dá valor. Traz, assim, serenidade,
calma, paciência, sabedoria, e nos inspira muito esse cuidado, essa conexão com a natureza, porque acho que a gente, cada vez mais conhecendo, a gente cuida mais. Então, quanto mais conhecer, mais a gente ama, mais a gente preserva. Realizado por pesquisadores e pesquisadoras de universidades brasileiras, indicou a possibilidade de o país zerar as emissões de carbono até 2040. Se atingir esse patamar, o Brasil antecipará em 10 anos a meta estabelecida no Acordo de Glasgow, assinado por diversos países na COP26, realizada na Escócia em 2021, e poderá se tornar uma referência em sustentabilidade. O estudo Brasil Net Zero foi idealizado pelo Instituto Amazônia 4.0 e liderado por 5 cientistas climáticos do Brasil. Entre os cientistas é a professora Mercedes Bustamante, da Universidade de Brasília, que vai contar para a gente agora detalhes sobre essa pesquisa. Então, professora, a primeira pergunta, né, quando se fala em chegar a um carbono zero, a neutralidade de carbono, neutralizar os gases de efeito estufa até 2040. O que significa exatamente isso? Nossa primeira tarefa é reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Mas nós sabemos que em alguns setores a gente vai ter dificuldade de reduzir essas emissões, e essas emissões que a gente chama de emissões residuais, elas precisam ser compensadas com o aumento do sequestro de carbono. Então é o que a gente chama dessa neutralização, ou seja, naqueles setores onde eu não conseguir reduzir completamente as emissões, eu tenho que encontrar formas de compensar essas emissões. Então essa é um pouco a ideia do estudo, né? Quando é o Net Zero, né? Significa neutralizar as emissões dos 3 principais gases de efeito estufa, CO2, metano e óxido nitroso. A pesquisa tem 2 eixos principais para se chegar a esse objetivo. Um deles trata da parte de agropecuária, florestas e uso da terra. E o outro da matriz energética, promovendo aí uma mudança de matriz energética. Quando a gente fala em agropecuária, nós estamos falando de um motor da economia, de um dos setores responsáveis pelo PIB brasileiro, se não o maior responsável pelo PIB brasileiro. Qual é a participação e como acontece a participação da agropecuária na emissão de gases de efeito estufa? Essa pergunta é importante um pouco, talvez, explicar a metodologia do estudo, que trabalha com aquilo que a gente chama desses modelos de avaliação integrados, né? Então, o modelo, na verdade, considera todos os setores da economia brasileira, porque eles têm relação entre si, mas tratou de olhar aqueles onde as nossas emissões são mais expressivas. E um desses setores é precisamente o setor daquilo que a gente chama de uso da terra, que envolve desmatamento, e a agricultura. A agricultura, ela tem uma contribuição importante na emissão quando ela está associada ao desmatamento, e também quando a gente fala, por exemplo, da pecuária, que é a emissão de metano pelo gado bovino, né, principalmente ruminantes, e a emissão de compostos nitrogenados que vem com o uso de fertilizantes nitrogenados dentro da agricultura. Agora já misturando um pouco os 2 pontos, tanto a parte de agrofloresta, a parte de agropecuária, o uso da terra e a mudança de matriz energética. Um dos pilares dessa mudança da matriz energética é o uso de biocombustíveis. Como conciliar a produção de biocombustíveis? No caso brasileiro, a maior parte vem da cana-de-açúcar. Como conciliar essa transição de matriz energética sem ampliar as áreas que seriam desmatadas para a produção do insumo principal dessas? Essa é uma pergunta importante. O Brasil tem uma tradição já consolidada de produção de agroenergia, que vem desde do pró-álcool, né? O Brasil foi um dos pioneiros na utilização desse tipo de energia, motivado por outro contexto, né? Mas mostra para a gente que é importante que se faça uma boa gestão do território. E hoje nós temos no Brasil uma extensão significativa de áreas que já foram abertas
mas que estão em estado de degradação. Então, muito da ideia não é estimular novos desmatamentos. A primeira premissa, né, desse estudo com relação ao uso da terra é o fim do desmatamento e poder aproveitar essas áreas já abertas, seja para a produção de energia, seja para a conversão dessas áreas para novas áreas agrícolas, sem implicar em novos desmatamentos. Então, é muito importante que o Brasil coloque os seus incentivos na utilização de áreas que já foram abertas e poderiam ser recuperadas para o processo produtivo e desestimular a abertura de novas áreas. É possível aumentar a produção agropecuária em todos os sentidos, tanto de biocombustíveis quanto na parte de alimentos, sem desmatar mais na mata nativa? Hoje seria possível? Hoje todos os dados indicam. Eu vou dar um exemplo do cerrado, do bioma cerrado, que é o com o qual eu trabalho mais, mas que hoje é onde a gente tem a maior extensão de pastagens, principalmente pastagens degradadas. É um estudo que nós fizemos olhando só as pastagens degradadas. Se a gente utilizar parte dessas pastagens que tem maior vocação para uso para a agricultura, a gente consegue dobrar a produção de soja no Brasil sem precisar da abertura de novas áreas. E ainda sobraria a área para a gente trabalhar a restauração ecológica, para a biodiversidade, para a conservação de carbono e de água. Na situação que o Brasil e o mundo se encontram, né, perder áreas para degradação é perder os recursos do futuro, né? E agora focado mais na questão mesmo da mudança de matriz energética. O Brasil tem condições, ou teria condições de até 2040 parar com a produção de petróleo e gás e assim, ainda assim ter uma matriz energética suficiente para movimentar o país? O estudo ele olhou essas duas vertentes, embora ele olhe os sistemas, setores da economia integrados, ele olhou essas duas vertentes. Uma é a da energia e que efetivamente demandaria talvez um esforço muito maior, né, do país no sentido da questão dos combustíveis fósseis. Sempre é importante lembrar que o Brasil já tem uma matriz energética relativamente limpa, né, porque para a produção de eletricidade a gente utiliza muito energia hidrelétrica. Vem avançando em outras fontes, né, como eólica e solar e a própria agroenergia, mas precisaria efetivamente fazer esse salto na questão dos combustíveis fósseis, né? E isso implica também como é que nós vamos fazer o investimento em novas estruturas, porque se nós estamos pensando que é preciso abrir mão, né, desse desenvolvimento com base em recurso fóssil para um recurso que seja renovável, a infraestrutura tem que acompanhar essa decisão de política, né? E, ao mesmo tempo, na infraestrutura já existente, como é que nós podemos fazer para que ela seja compatível com um novo modelo de produção? E toda vez que a gente fala de infraestrutura, isso é muito importante, porque nunca é um investimento de curto prazo, né? Você não faz uma usina, né, de processamento para durar 5 anos, né? É algo que é pensado para durar décadas. Então, hoje é um ponto muito importante para pensar o que o Brasil quer ser em 2040, é preciso que a gente comece a planejar agora. Uma das metas do Acordo de Glasgow, que é uma das bases desse estudo, é que chegaríamos a uma emissão, a neutralidade de gases de efeito de estufa em 2050. Também isso é um acordo internacional. Se o Brasil atingir as metas em 2040, estaria antecipando em 10 anos esse acordo de Glasgow, as metas que foram estabelecidas no acordo de Glasgow. O que isso significaria em termos de impactos mundiais? Eu acho que é o impacto primeiro, eu diria, para o sul global, né? Para mostrar que um país dentro da faixa equatorial do sul global teve condições de encampar essa proposta. Eu acho que isso dá uma sinalização muito importante. O Brasil está entre os principais países emissores, embora a nossa emissão seja muito mais associada ao desmatamento e dos outros grandes emissores ao uso de combustíveis fósseis. Ainda assim, isso seria um exemplo muito importante para outros países, né, da África, da Ásia, para que tivessem no Brasil um espelho daquilo que é possível fazer dentro das nossas condições. E é importante a gente lembrar que quando essa meta de 2050 foi colocada, de lá para cá a ciência avançou muito, e avançou no sentido de indicar que a mudança climática ela está acelerando. Então, as coisas estão acontecendo mais rápido do que inicialmente previsto, e isso significa que a nossa resposta também precisa ser acelerada. Então, eu acho que uma das grandes questões da mudança climática é que
ela precisa, né, a nossa resposta precisa acompanhar aquilo que a ciência vem indicando em termos da velocidade dos processos. A pesquisa mostra cientificamente, tecnicamente, que é possível chegar a 2040 com a neutralidade de carbono, pelo menos aqui em território brasileiro. Mas há muitas forças políticas, forças de setores da economia envolvidos nessa meta, envolvidos nesse objetivo. Chegar à neutralidade de carbono em 2040 é um sonho possível ou é uma missão impossível? A primeira missão do estudo é dizer, dá para fazer, né? Aí agora a segunda etapa é dizer, bom, quais são as condições necessárias para que isso aconteça? As condições políticas estão dadas, econômicas estão dadas, e é sempre importante também pensar que o modelo ele trabalhou com duas possibilidades. Mas entre essas duas possibilidades, há formas talvez da gente ter um cardápio um pouco mais variado de opções, combinando o setor de uso da terra com o setor da energia. E isso permitiria fazer talvez uma transição um pouco mais suave, mas ainda muito necessária dentro do setor de combustíveis, de energia, e ao mesmo tempo acelerar e dar as condições para que o Brasil saia da sua condição de um país que desmata os seus biomas, né? E não são só as nossas florestas, a gente tem que pensar também nos biomas não florestais. Então, acho que a primeira missão da ciência é mostrar, olha, se era por questão técnica, a gente está mostrando que dá para fazer. Agora é preciso trabalhar todo esse outro caminho que é necessário. Né? Bom, professora, muito obrigado pela entrevista. Imagina, e pelo prazer conversar com vocês. Confira agora destaques do que aconteceu no Brasil e no mundo nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, aprovou uma resolução que estabelece princípios e diretrizes para a incorporação da justiça climática e do racismo ambiental nas políticas públicas e ações ambientais. Segundo o governo, o documento garante visibilidade e proteção aos grupos vulnerabilizados, como povos indígenas, comunidades tradicionais, populações negras e habitantes das zonas periféricas em situação de risco. O Senado aprovou um projeto de lei que descriminaliza a poda ou corte de árvores em locais públicos e privados quando houver risco de acidentes e o órgão ambiental não responder ao pedido de supressão dentro de 45 dias. O texto vai à sanção do presidente da República. Próximo ao município de Bom Jesus, no sul piauiense, existe um destino que reúne natureza e aventura por paredões rochosos, os Cânions do Viana. Veja o passeio que uma comitiva de deputados estaduais fez pelo ponto turístico na reportagem da TV Assembleia do Piauí. Formações rochosas com várias cores, cortadas por um vale com vegetação, resultado de milhões de anos de erosão de um rio. Os Cânions do Viana são um verdadeiro cartão postal do semiárido piauiense. Um ponto turístico formado por gigantescos paredões rochosos com dezenas de metros de altura. Lugar de curvas, fendas e passagens naturais que parecem ter sido talhadas à mão. Localizado na zona rural de Bom Jesus, no sul do Piauí, o desfiladeiro despertou o interesse de uma comitiva de parlamentares piauienses que visitou o local. Participaram da aventura o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Severo Eulálio, e os deputados Wilson Brandão, Ana Paula e Dogim Félix, que enfrentaram um trajeto nada fácil. A trilha que leva aos cânions é acessada apenas por carros 4x4, que cruzam uma região de difícil acesso, cercada por fazendas de criação de gado. Um passeio composto por várias paradas. Um dos pontos visitados possui paredes de pedra que guardam registros e gravuras talhadas nas rochas que retratam cenas do dia a dia dos povos originários que ali viveram. Pinturas rupestres que, segundo a guia Marcilete Alves, dão um ar de mistério para o paraíso turístico. Galera dos povos, primeiros povos que vieram aqui para os Cânions do Viana. É desenho de toda coisa, né? De toda coisa lá você vê aquele tipo de desenho mais antigo. O pessoal
vem, tira foto, chama a atenção mesmo. Chama a atenção dos turistas que vêm. Todos os turistas que vêm sempre recomendam que quer parar onde tem aquelas pinturas. A atração turística chamou a atenção dos deputados estaduais. Bonito, é realmente uma paisagem diferente de tudo que nós costumamos ver no nosso dia a dia. Paredões incríveis, formações rochosas que remontam 300, 400 milhões de anos. É uma coisa com pinturas rupestres, uma coisa realmente impressionante. Feliz, né, eu estar aqui visitando os cânions do Viana, né? Eu que sou lá do norte do Piauí, primeira vez aqui conhecendo, e pra gente é uma alegria muito importante conhecer as nossas riquezas, né? A riqueza nossa do Piauí. Então estou muito feliz e agradecido a oportunidade de estar aqui hoje. Realmente é muito bacana, é muito bonito. Às vezes a gente sai do Piauí, né, para procurar pontos turísticos, sendo que nosso estado tem pontos turísticos maravilhosos, belíssimos. Cânions do Viana, que é uma beleza natural incrível, que estamos visitando e que forma um complexo rochoso que mais na frente se encontra com a Serra das Confusões e com a Serra da Capivara. E aqui nós sabemos, pelos estudos que estão sendo feitos ultimamente, foi a rota do homem americano há 40 mil anos atrás. Então, prova de que o Piauí fez parte da história da humanidade no passado, através dos índios americanos. E a professora Niede Guidon foi importantíssima nesses estudos, ela e sua equipe. E eu tenho certeza que este ponto aqui, já visitado por tantos piauienses, será também um despertar para o turista brasileiro. Na última etapa do passeio, a comitiva atravessou corredores naturais de pedra até chegar a uma pequena caverna escondida entre as formações rochosas. A Gruta do Viana é um espaço silencioso, iluminado apenas pela luz que passa pelas frestas das paredes de pedra. Espelhos cristalinos de água que refletem as formas sinuosas das rochas tornam a gruta ainda mais fascinante. O contraste entre o sólido e o líquido cria um ambiente de beleza singular, onde cada passo revela novos detalhes. Olha só, depois de 2 paradas, mais de 57 quilômetros de estrada, uma caminhada com areia, num lugar realmente bonito e distante, eu tenho que descansar um pouco, não tem quem aguente. Mas vale a pena, viu? Muito bonito. A visita dos parlamentares valoriza o ponto turístico, serve para identificar problemas e gerar debates em torno de soluções, projetos e políticas públicas que possam ajudar no desenvolvimento dos cânions do Viana. Um paraíso que coloca o sul do Piauí no mapa dos grandes pontos turísticos do Brasil. O Ecocenado de hoje termina aqui. Obrigada pela sua audiência. Para ver e compartilhar este e outros programas, você pode acessar o nosso canal no YouTube ou o site da TV Senado, senado.leg.br/TV. Até a próxima. Tchau, tchau. Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter nosso filho. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Declaro aberta a sessão solene
não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Com o passar do período da ditadura, com a abertura lenta, gradual que se fez no Brasil, as mulheres se reorganizam também. Senadora, e qual a senhora acredita que pode ser a principal lição que a luta das mulheres pela redemocratização no Brasil deixa para as mulheres e meninas do Brasil de hoje? Aquelas mulheres nos deram um legado de muita coragem, de muita capacidade de enfrentamento. E a gente está precisando disso nesse novo século. Seja bem-vinda, senadora Tereza Leitão. Muito obrigada pela presença. Senadora, em 2025, o Senado se dedicou a celebrar os 40 anos da redemocratização. E um recorte desse tema que mereceu atenção especial foi a participação das mulheres, com direito à exposição e seminário, né? As mulheres tanto enfrentaram o governo militar quanto lutaram pela retomada da democracia. Na sua opinião, qual que é a importância de uma instituição como o Senado se dedicar a recontar essa história? Renata, prazer estar aqui novamente com você, conduzindo sempre com muita sabedoria, né, as nossas entrevistas. Eu quero inicialmente parabenizar essa iniciativa do Senado. Acho que é uma iniciativa importantíssima em um contexto que a gente está discutindo e reivindicando o aumento da presença da mulher na política. Nós temos 15 senadoras. E temos 15 senadoras porque temos algumas senadoras suplentes no exercício do mandato, como se fossem, de fato, as próprias titulares, com muita posição, com muito compromisso, com muita responsabilidade. Então, temos uma longa estrada pela frente em relação ao nosso espaço, às cadeiras que a gente precisa ocupar. E nenhuma dessas mulheres está aqui à toa, né? Tem por trás de si, certamente, uma história de participação, uma história de representatividade, uma história que trouxe votos, né, para aqui representar o seu Estado. Então, quando a gente vê essa luta ainda tão necessária, em pleno século XXI, o Senado quer homenagear, que eu tenho isso como uma homenagem, e, ao mesmo tempo, comunicar para a sociedade que as mulheres sempre tiveram um papel histórico, sempre participaram de todas as grandes decisões que o Brasil tomou. É verdade que a maioria das vezes invisíveis, a maioria das vezes dando uma opinião, quase que pedindo licença para dar uma opinião. A opinião esta que era apropriada pelos homens que tinham voz pública, para dizer o que era que aquilo significava. Houve redemocratização porque houve luta e resistência contra a ditadura militar. E já ali as mulheres participaram efetivamente em um período de extrema perseguição, em um período de arbítrio, em um período de ditadura, em um período que quem discordasse era preso, presa, torturada, morta nos porões da tortura ou desaparecida. Muitos corpos não foram entregues aos familiares, né? Muitos tiveram que se autoexilar para poder preservar a própria luta, né, que não parou. Então, a resistência das mulheres na ditadura, nós temos muitas, a começar pela nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, temos muitas que enfrentaram isto e se expondo a um tipo de tortura que era muito utilizado contra as mulheres, que são as violências sexuais.
Então, com o passar, né, do período da ditadura, com a abertura lenta, gradual, né, que se fez no Brasil, as mulheres se reorganizam também durante o período da chamada redemocratização, que eclodiu e que foi concluído com justamente a aprovação da Constituição em 1988. Hoje a gente discute, por exemplo, a presença da mulher na ciência, nas grandes descobertas, né? E tem programas para jovens cientistas mulheres. Então, tudo isso vem se somar, Renata. Eu acho que vem se somar com o papel protagonista que as mulheres desempenharam na redemocratização. Então, vamos ajudar a contar essa história, né, senadora? Como a senhora citou a ex-presidente Dilma, a maior liderança do movimento feminino pela anistia, que foi criada em 1975, foi a Terezinha Zerbini, uma advogada que era esposa de um general que foi caçado pela ditadura. E ela, numa entrevista, fala do protagonismo da então jovem Dilma Rousseff na coleta de assinaturas no Rio Grande do Sul para o grande manifesto de mulheres, né, em defesa da anistia. Como é que a senhora vê esse movimento específico? Acho que foi um movimento muito forte. O movimento feminino pela anistia, né? O movimento feminino pela anistia, muito forte, porque a visibilidade era dos homens. E acredito que sim, houve mais presos políticos homens, né? Mais deportados homens, mais desaparecidos políticos homens. Mas as mulheres assumiram para si essa luta, daqueles que morreram, daqueles que foram torturados, daqueles que foram expostos pela ditadura militar, como se criminosos fossem, os que foram perseguidos. Então, acho que as mulheres ali assumiram um papel forte de se representar como mulheres, mas de representar também um projeto, de representar um pensamento político. Foi uma voz muito forte. Eu estou aqui como mulher porque eu fui atingida, minha família foi atingida, eu quero dar a minha opinião, eu quero trabalhar pela anistia, mas eu represento o conjunto das mulheres, que sempre fomos maioria na população, mas represento também um projeto político, um projeto de democracia, um projeto de soberania, um projeto de estabilização das relações democráticas no país. Então, acho que isso foi muito ousado e muito importante para que mulheres tomassem a frente de outras lutas que se sucederam a essa coleta de assinaturas. O que é uma coleta de assinaturas? A gente pensa que é fácil, né? Mas ela é cheia de aspectos. Primeiro, da mobilização, de você procurar outras pessoas, de você dialogar com outras pessoas, de convencer aquelas pessoas a assinar em nome de uma causa. Então, acho que as mulheres foram muito bravas. E uma articulação que conseguiu se espalhar pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro. Pelo né? Brasil inteiro. E que muito vem importante. sendo resgatada especialmente por historiadoras mulheres. Não, a história das mulheres, contada por mulheres, Renata, pode observar que ela tem um talento a mais, porque é como se fosse assim, eu vivi, porque outras, igual a mim, viveram, né? Então tem um quê de identidade muito forte, muito forte. Senadora, eu queria também que a gente conversasse sobre um outro movimento que também é bastante desconhecido da sociedade, que é o movimento contra a carestia, o movimento pelo custo de vida. Ele surgiu na periferia de São Paulo, nos chamados clubes de mãe, teve muito apoio das comunidades eclesiais de base. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse protagonismo feminino nesse movimento que resistiu também à ditadura. E foi um dos maiores movimentos, são mais de 200 notícias em jornal, eles tiveram notícia em televisão, eles conseguiram fazer um grande ato, o primeiro grande ato público de enfrentamento à ditadura depois da morte do estudante Edson Luiz em 1968. 10 anos depois, em 1978, o movimento do custo de vida conseguiu fazer um ato público na Praça da Sé com milhares de pessoas e uma repressão fortíssima, né? Para mim esse movimento, ele tem uma característica muito importante. Quem eram aquelas mulheres que lutaram contra a carestia?
primeiro enfrentar naquele tempo não havia a palavra fake news, mas uma das coisas que a ditadura dizia que ia resolver a situação do Brasil, a situação econômica, a situação de estrutura, ia tomar conta do Brasil, a situação de emprego, e a gente viveu muito arroxo salarial, a gente viveu muito desemprego ao lado, né, da questão política do autoritarismo, e o custo de vida foi uma delas. Os dados que o governo militar publicava sobre inflação eram falsos. Falsos, dados falsos, exatamente. E o movimento mostrou isso, né? E mostrou isso através de quem? De quem compra, de quem faz feira, de quem toma conta da economia doméstica, de quem cozinha, de quem tem que dividir o feijão, tem que dividir o arroz, diminui de 3 quilos para 2 porque não dá para comprar. Então, foi a real, né? Foi a vida real que foi para a rua. Foi a vida real que se organizou com a amplitude de uma política. A política da qualidade de vida, da política de manutenção financeira das famílias. Então, foi um passo para mim histórico. Porque o que é que você via nessa? Não, essa daqui é uma dona de casa. Ela não se preocupa com política, não. Ela só tem que cuidar dos filhos, ela só tem que cuidar da casa, cuidar do marido, organizar a feira. Mas foi nessa rotina doméstica que as mulheres atentaram e alertaram que aquilo não era uma coisa doméstica. Aquilo era uma coisa da política de arroxo, promovida pelos militares. Era um enfrentamento à política econômica do governo. Era um enfrentamento à política econômica. Foi um dos movimentos que eu acho mais revolucionários, inéditos, né? Porque foi a voz da casa, né? A voz doméstica ganhando esse patamar de enfrentamento público, de enfrentamento político. Foi um movimento muito forte e que levou muitas mulheres depois a reconhecerem, né, o seu poder de mobilização, reconhecer o seu poder de intervenção, o seu poder de organização. Foi um dos atos, eu acho, mais emblemáticos da ditadura militar, contra a ditadura militar. Senadora, a gente já falou antes, né, que a ditadura ela era cruel com seus opositores, né? Assim, prisão, tortura, morte, desaparecimento eram destinos possíveis e prováveis até, né, para quem se opunha ao governo militar. O que a senhora acredita que deu a essas mulheres a coragem de se expor a esses riscos? Muitas a dor. A dor de ter perdido uma pessoa próxima. E tomaram a sua situação individual como uma dimensão coletiva. E nesse aspecto, eu acho que Clarice Herzog e Eunice Paiva e Dona Elzita Santa Cruz, que morreu com mais de 100 anos sem receber o corpo do filho, né? Essas três são exemplos de uma luta que começou por conta de alguém próximo, maridos e filhos, mas que teve essa dimensão ampla e coletiva. As mulheres que já naquela época tinham um protagonismo no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente social, né? Essas mulheres se engajaram na luta, né? Por associações, por entidades de combate à ditadura, e com muita coragem, né? Havia inclusive uma prisão específica para mulheres, né? A Torre das Donzelas. A Torre, né, das Donzelas. Então, havia um tratamento também que levava em consideração o gênero, né? As violações sexuais, as sevícias, a exposição de seus filhos. Vou fazer tortura com seu filho, vou prender seu filho bebê, né? Vou botar ele dentro de uma banheira cheia de gelo para ele morrer de frio. Tudo isso, para uma mãe, né, era preciso realmente, e foi preciso muita resistência, muita convicção, né, de que o projeto que está se defendendo, né, era um projeto, de fato, de democracia, muita crença na luta, né, muito poder de resistência. Senadora, a senhora estava falando agora de
expoentes dessa luta, mas além desses expoentes, essa luta também foi feita por milhares de mulheres anônimas, né? Trabalhadoras rurais, por exemplo. A área rural foi Qual é o muito legado que atingida. se tem dessa militância, dessa luta de mulheres anônimas também na nossa democracia hoje? Eu acho que influenciou muito nas organizações sociais. Com a redemocratização, as organizações sociais, elas cresceram muito. Muitas saíram, inclusive, da clandestinidade, né? A própria recomposição partidária, né? O fim do bipartidarismo, né? Tudo isso é fruto também, não é, dessa luta. E essas mulheres que não apareceram, como você falou, que não foram expoentes, depois se tornaram lideranças importantes de movimentos sociais. Senadora, a sua história pessoal também é marcada pela participação em movimentos sociais. A senhora pode contar um pouquinho dessa história para a gente? Sim. Na época da ditadura, eu era uma estudante de ginásio. Me marcou muito uma cena, porque era um professor de religião, né? Ele disse para a gente: eu acho melhor amanhã vocês não virem para a aula. Está acontecendo isso. Era do 2º ano ginasial. Explicou tudo para a gente. O nome dele era professor Juarez. Certamente vocês vão ver no repórter, era repórter essa época, que está acontecendo isso. Fale com seu pai, sua mãe. Era uma escola pública, todo mundo ia de ônibus, né? Aí eu cheguei em casa, o meu pai era funcionário público, meu pai inclusive foi detido. Passou uma noite detido para averiguações. E a gente achando que meu pai era importante, porque deu no Repórter Exo. Ele era delegado do antigo IAPI à época, e aí deu no Repórter Exo que ele tinha sido detido, e a gente: eita, babãe, papai apareceu no Repórter Exo. Ela já sabia, né? A gente tudo pequeno, e aí esse professor disse isso para a gente. E de fato as escolas fecharam. As escolas fecharam durante uma semana. E quando nós voltamos, o professor Juarez nunca mais soubemos dele. Nunca mais. Aí ficamos naquele período e tal, onde foi que eu recuperei um pouco o fôlego. Na primeira eleição do Grêmio Estudantil da escola, sob a ditadura militar. E nós enfrentamos um Grêmio da Resistência, como a gente chamava, e um Grêmio da Situação. Eu não pude me candidatar porque eu era do 4º ano ginasial e ia sair da escola. Eu ia para a escola de trás, que eu ia fazer magistério. Embora essa escola tivesse o curso clássico e o curso científico, eu já tinha escolhido que ia ser professora. Mas foi uma batalha e nós conseguimos eleger a presidenta do Grêmio, que anos depois também foi presa. Anos depois, eu acho que uns 4 anos, como quando recrudesceu muito ali em 71, 72, ela desapareceu. Depois eu a vi em uma foto, né, desses desaparecidos. Aí fiquei na escola que eu fui, já cheguei, como quem se diz, taxada, né, fichada, que tinha participado do Grêmio, o diretor sempre nos podando. Era uma escola de preparação para o magistério, éramos mais recuadas de uma participação direta, mas participamos de muitos movimentos, de passeatas, mas quando veio a dureza mesmo, né, a gente se recolheu um pouco para só voltar no movimento sindical, né? Aí sim, aí eu participei efetivamente do movimento sindical, participei efetivamente da greve de 79, que foi a primeira grande greve durante a ditadura militar, que uniu setores da educação, que aí eu já era professora, e setores os metalúrgicos, gráficos. Foi onde Lula, o presidente Lula, foi também, surgiu como liderança. E nós da educação tínhamos um mote que ligava a escola à greve ampla. O nosso mote era assim: diretas já, de presidente a diretor escolar. Que os diretores de escola pública, todos eram indicados pelos governos biônicos ou governos aliados da ditadura. Então já viu como era fazer uma greve, mas mesmo assim nós fizemos. Lá em Pernambuco, essa greve deu até uma exoneração do presidente da Associação de Professores,
foi exonerado por conta da greve, né? Mas aí eu continuei, depois da greve, continuei no movimento e aí fundamos o sindicato. Pós-Constituição de 88, os servidores públicos adquiriram o direito de se sindicalizar, porque antes nós não podíamos, nós podíamos nos organizar em associações. Então a minha experiência se vinculou mais, não é, ao movimento sindical do que ao movimento estudantil. Eu era muito novinha quando participei desse início, não é? Participei também muito de movimentos vinculados à Igreja Católica, né, de evangelização de adultos, vinculados às comissões eclesiais de base, de grupos de jovem. Um dos nossos orientadores era Padre Henrique, que foi assassinado pela ditadura. Era o secretário-geral de Dom Helder Câmara. A ditadura mirou muito Dom Helder, mas não ousou. Conseguiu tirar a indicação de Prêmio Nobel da Paz dele, mas não conseguiu, não teve talvez coragem, não é, de atingi-lo fisicamente, mas aí sequestrou, torturou e assassinou o Padre Henrique. Mas a participação mais, que eu diria, forte na minha vida, em termos de movimentos sociais, foi a participação no movimento sindical. Senadora, a Constituição de 1988 ela é chamada de Constituição Cidadã também em função dos avanços nos direitos das mulheres, né? A senhora pode falar um pouco sobre a importância do chamado lobby do batom na Constituinte? Muito importante. Eu participei na Constituição, vinculada à minha categoria, do Fórum Estadual em Defesa da Educação Pública na Constituinte. Então, tínhamos também muitas visitas a gabinetes e encontrávamos com o grupo do Lobby do Batom. Ali a gente recuperou, né, e inscreveu muita coisa importante para as mulheres na Constituição, em termos de participação política. E deixou aberto o espaço para o que não foi conquistado naquela ocasião ser conquistado ou ser reivindicado e batalhado agora. A presença das mulheres em um espaço notadamente masculino, reivindicando coisas para as mulheres, também é um marco importante. E dali surgiram lideranças. Lideranças, algumas já eram de fato constituintes, ainda temos uma mulher constituinte no exercício do mandato, que é a deputada Benedita da Silva, não é, uma mulher negra, inclusive, não é, que veio da favela. Veja quanto simbolismo para os aspectos de afirmação da democracia. Então, o Lobby do Batom, para mim, ele imprimiu esse dom, né? E esse nome, eu me lembro que às vezes algumas pessoas criticavam esse nome, achavam que era um nome muito superficial, batom. Não, minha gente, batom, tudo bem, usa quem quer, tem mulher que não usa batom, né? Hoje tem homens até que usam, mas naquela época era um símbolo das mulheres. Quando a gente dizia lobby do batom, a gente estava dizendo lobby do direito das mulheres. Então, acho que isso comunicou bem, né? Comunicou bem, e as mulheres também tiveram esse destaque na luta e nas proposições que trouxeram para a Constituição. Senadora, e qual a senhora acredita que pode ser a principal lição que a luta das mulheres pela redemocratização no Brasil, tanto as anônimas quanto os expoentes, deixa para as mulheres e meninas do Brasil de hoje? Primeiro, eu digo muito às meninas, dizia muito isso às minhas alunas também, o século XX foi um século muito pródigo, porque o que aquelas mulheres fizeram em meio a uma ditadura militar, no enfrentamento à ditadura, depois da afirmação de direitos em uma carta constitucional, não foi com rede social, foi no corpo a corpo, né? Foi no contato direto, foi nas reuniões, foi nas passeatas. Tudo bem que hoje a gente pode convocar uma passeata pelas redes sociais, é importante, mas a exposição era mais real e foi enfrentada, né? Foi enfrentada.
Hoje a rede social eu acho que mascara um pouco. Por isso que eu tenho um cuidado muito grande é uma coisa que não volta. Cada vez vai avançar mais. Mas precisa ser regulada, felizmente que está sendo, não é, regulada a cada momento, não é, para poder a luta ter essa característica que teve. Eu digo que é a luta de carne e osso, não é? É a luta olho no olho. Aquelas mulheres nos deram um legado de muita coragem, de muita capacidade de enfrentamento, de muita capacidade de organização. E a gente está precisando disso nesse novo século, né? Porque é um século com outros desafios, é um século com outras perspectivas, é um século com outras demandas, todas elas têm a ver, nós vivemos outras ditaduras, não é? Não mais a ditadura militar, felizmente, mas vivemos outras imposições, onde as mulheres precisam também ocupar o seu espaço. E o espaço da política é o espaço primordial para isto, porque é na política que a gente tem uma capacidade de intervenção maior, né? Não é a única nem exclusiva, e é bom que não seja, mas é onde estão representadas as instituições, é onde há o diálogo entre os três poderes, é onde mulheres que têm esse vínculo de representatividade social, com movimentos, podem trazer essas demandas para o espaço institucional. Então, essas mulheres, para mim, uma grande lição é isso. Nós precisamos sempre intercambiar, fazer o diálogo dos movimentos sociais, de onde a vida real acontece, com a institucionalidade. Senão a institucionalidade vira algo burocratizado, que não serve ao povo, que não serve a melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a gente não pode fazer isso com uma varinha de condão. A gente precisa fazer isso ouvindo, vendo, lendo a realidade. E essas mulheres nos mostraram isso, saindo da sua casa para lutar contra a carestia, enfrentando os horrores da ditadura militar e depois apostando de que uma carta cidadã podia ter a marca do batom, que significa a marca das mulheres. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada também, Renata. Quantos órfãos do feminicídio presenciaram todos os níveis de violência até chegar na violência máxima, né, que é o feminicídio? Qual é a política pública viável, possível, que pode ajudar essas crianças no seu futuro, a partir desse momento? É muito desumano você presenciar uma mulher sofrendo violência, seja qual tipo de violência. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Havendo o número regimental, declaro aberta a 64ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da Terceira. A CAS, Comissão de Assuntos Sociais, é uma das comissões mais importantes aqui do Senado Federal. Ela tem uma abrangência muito grande, porque é um tema muito vasto. Tudo que é questão de saúde, tudo que é questão de assistência social, de previdência, de questão trabalhista, de emprego, tudo passa aqui na nossa comissão. A nossa missão Precipo aqui dá atenção a essas questões sociais, ou seja, todos os projetos de lei que vêm aqui para a nossa comissão. E a gente dá celeridade, procura aprovar o mais rapidamente possível para que esses benefícios possam chegar de maneira mais efetiva. Sim, 11, nenhum não, nenhuma abstenção.
o projeto foi aprovado. Bom, eu sou um velho político, né? Porque já estou nessa caminhada há 43 anos. Estou concluindo aqui o meu primeiro mandato de senador, sou professor universitário, sou médico de formação, sou psiquiatra, fui ministro da Saúde e eu entendo que a missão como homens públicos é lutarmos para diminuir essa grande desigualdade social que nós temos. Então, o nosso legado aqui é no final da minha presidência que eu poder olhar assim, bom, fizemos um bom trabalho em favor da saúde, do emprego, da assistência social, da previdência do nosso país. Cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. O museu é um espaço para todos: crianças, jovens, adultos e idosos. Acessível, educativo e divertido. Um lugar acolhedor e cheio de descobertas. Cada visitante faz parte da história que continua sendo contada. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13 horas e 32 minutos e o Senado Notícias está no ar. O presidente do Supremo Tribunal Federal vai ter hoje um encontro com os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos que acompanham as investigações sobre o Banco Master. Eles também se encontram hoje com o diretor da Polícia Federal. O encontro com o delegado Andrei Rodrigues está marcado para as 5 da tarde. De lá, os senadores seguem para o Supremo, para se encontrar com o ministro Edson Fachin. Esta comissão não acobertará este espetáculo que deixou milhões de brasileiros na lona, principalmente os fundos de previdência, fundos de pensão e aplicações acima de R$250 mil, que eram garantidas, como dizia a propaganda, pelo Fundo Garantidor de Crédito. O grupo de trabalho da CAI foi criado para acompanhar as apurações sobre irregularidades envolvendo o Banco Master. A instituição foi liquidada extrajudicialmente pelo Banco Central em novembro do ano passado. E olha só, hoje pela manhã, os senadores Nelsinho Trade e Tereza Cristina se reuniram com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A conversa foi sobre formas de proteger os produtores brasileiros diante do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O relatório está com votação marcada para o dia 24 de fevereiro na representação brasileira do Parlamento do Mercosul. O que se tem que fazer diante dessa matéria que está lá no Congresso é votar sim ou votar não. Não dá mais para você emendar. Eu penso que é uma oportunidade que o Brasil vai ter de chances, de janelas de negócios que dificilmente não vejo outro grupo de países vão ter, conforme isso está colocado. O acordo como um todo, ele é um acordo que eleva a régua e que vai ser bom para o Brasil, com certeza, e para a agricultura, para o setor agrícola brasileiro no médio prazo. O que nós viemos fazer aqui é conversar sobre como também trabalhar essas salvaguardas aqui dentro. Eu sou desse setor, nós temos que trabalhar para que alguns segmentos não sejam fortemente atingidos, como o leite, que tem uma preocupação, o setor lácteo passa por uma crise interna. Então eles têm uma preocupação da concorrência dos produtos que vêm de lá para cá. E o plenário vai analisar a medida provisória que fortalece a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conhecida pela sigla ANPD.
Ela será transformada em agência com autonomia para fiscalizar o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. A medida já foi aprovada pela Câmara. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem a responsabilidade de gerenciar a proteção de dados pessoais. A medida provisória transforma a ANPD em agência, com autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira. O texto também cria 200 cargos de especialista em regulação de proteção de dados, que serão preenchidos por concurso público. Além disso, a MP prorroga até 31 de dezembro o prazo em que a requisição de servidores para a agência será considerada irrecusável pelos órgãos de origem durante o processo de estruturação definitiva do órgão. Pela medida provisória, a ANPD passa a funcionar como agência reguladora. Será uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. E entre as suas atribuições, ela será responsável por aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, o ECA Digital, que foi aprovado pelo Congresso ano passado após denúncias do influenciador Felca de sites que promovem a adultização de meninos e meninas. A MP já está em vigor, mas precisa ser votada até o dia 25 de fevereiro para não perder a validade. E olha só, daqui a pouco, às 12h30 da tarde, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher tem reunião prevista. É para examinar o requerimento de fiscalização de audiência pública para debater dados sobre a violência contra a mulher e a efetividade da lei do feminicídio. E a Comissão Mista da Medida Provisória, que modifica a lei do seguro-defeso para pescadores profissionais que exercem a atividade pesqueira de forma artesanal, aprovou nesta terça-feira o plano de trabalho. A Comissão Mista da Medida Provisória deve examinar e emitir parecer sobre as mudanças nas regras da Lei de Concessão do Seguro-Desemprego para pescadores profissionais que exercem a atividade pesqueira de forma artesanal durante o período defeso. O seguro-desemprego do pescador artesanal é o benefício de um salário mínimo mensal pago pelo governo federal durante o chamado período defeso, período em que a pesca deve ser paralisada para a preservação das espécies. O plano de trabalho aprovado prevê 2 audiências públicas antes da votação do relatório em março. A ideia é fazermos 2 audiências públicas aqui no Congresso. Uma audiência no dia 24 de fevereiro, com parte dos participantes indicados, e a outra no dia 3 de março. E o relator apresentaria o seu relatório no dia 10 de março. Porque caso haja um pedido de vista, no dia 11 de março, e já na quarta-feira, a gente já vota, delibera, porque aí tanto a Câmara como o Senado ficariam aí com quase 5 semanas de prazo para deliberar a medida provisória nas 2 casas. A MP otimiza o benefício para as famílias que dependem da pesca artesanal, amplia o acesso ao benefício e simplifica os procedimentos para os pescadores, além de fortalecer os mecanismos de controle e combate às fraudes. Nós sabemos que as dificuldades para o pescador artesanal comprovar a sua condição de trabalhador do setor, com o que está posto na MP, é muito difícil, porque o pescador artesanal ele não tem o hábito de emitir nota fiscal para a venda do produto. Na Amazônia, mais de 1,5 milhão de pessoas sequer têm acesso à energia elétrica, certo? Mas que a gente precisa criar as condições, porque a gente precisa garantir a lisura do processo, mas também garantir que quem é pescador e se adeque de forma legal possa ter a garantia do pagamento do seguro-defeso. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Quantos órfãos do feminicídio presenciaram todos os níveis de violência até chegar na violência máxima, né, que é o feminicídio? Qual é a política pública viável, possível, que pode ajudar essas crianças no seu futuro, a partir desse momento? É muito desumano você presenciar uma mulher sofrendo violência, seja qual tipo de violência,
Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. O Rui Barbosa na Haia ficou mais conhecido de Águia de Haia na sua defesa que ele fez da igualdade dos estados. As grandes nações queriam que prevalecesse o direito da força, quer dizer, quem era mais poderosa economicamente, quem tinha o maior poderio bélico, teria, na hora de votar sobre os grandes assuntos das grandes nações, teria o direito a um voto maior, mais poderoso, né? E o Rui diz que não é o direito da força, é a força do direito. E aí ele argumenta que todas as nações são iguais. Isso é uma tese antiga já, dessas superpotências, que queriam fazer essa discriminação e não conseguiram na Haia, e conseguiram na ONU. Está aí, os 5 membros permanentes. Compreende? Isso era uma tese que era para ser emplacada em 1907. O Rui Barbosa e o Rio Branco conseguiram o quê? Bloquear. O diplomata Rui Barbosa, que se notabilizou na Conferência de Haia, é uma voz que precisa ser ouvida ainda hoje pela ONU. Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter nosso filho. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Pacto Nacional contra o Feminicídio é assinado pelos representantes dos 3 poderes da República. A iniciativa prevê a integração dessas 3 instituições para fortalecer a prevenção da violência contra a mulher, a proteção das mulheres e a responsabilização dos agressores. Aqui conosco no estúdio do Argumento está a senadora Daniela Ribeiro, que faz parte do comitê desse pacto. Senadora, muito obrigada pela sua presença. Eu já quero começar perguntando, dando parabéns à senhora pela sua participação nesse pacto, nesse comitê, e pedindo, falando, né, os números só aumentam, de que forma esse pacto que prevê legislativo, executivo e judiciário pode mudar essa realidade de uma forma agora mais prática? Então, primeiro dizer que eu fico muito feliz por fazer parte de um legislativo que tem atuado justamente nesse entendimento. A gente conversava agora há pouco em off e eu dizia o seguinte, que diferentemente do SUS, né, um Sistema Único de Saúde, onde o paciente ele é acompanhado desde o início até o final, né, do seu tratamento, no caso da violência contra a mulher, né, e do feminicídio, nós precisamos da integração de várias instituições, dentre elas o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia Civil e Militar. Nós precisamos do Judiciário, nós precisamos, obviamente, do Legislativo com as leis, e leis nós já temos suficientes, nós não estamos mais para tratar sobre lei. Nós precisamos realmente que aconteça, nessa integração, haja recurso. Nós cuidamos disso e aí em 2023, importante dizer, como presidente da Comissão Mista de Orçamento, o meu olhar foi justamente para isso. Fiz um levantamento de quanto se investia, né, e cuidava da mulher dentro da chamada pizza, né, que é onde você diz o gasto com educação, gasto com saúde, gasto com mulher. E com a mulher era 0,01%. E isso não era porque era 2023, isso vinha de anos.
E o que a gente sabe é que política pública sem recurso, ela não existe. Ela é falácia. É só você fazer propaganda, você fazer até muitas mulheres, e inclusive muitas organizações, a gente reconhece a importância por participarem, por fazerem divulgação, fazerem campanhas, mas o que a gente quer realmente é resolver o problema. E diante disso, nós criamos o programa Antes que Aconteça, dentro do âmbito da Comissão de Orçamento. Colocamos 130 milhões de reais no Ministério da Justiça para trabalharmos em conjunto, ou seja, Governo Federal, Legislativo, Senado, Câmara, e aí a participação da deputada Soraya Santos, ali pela Câmara dos Deputados, com apoio dos presidentes, é importante a gente dizer, dos presidentes da Câmara e do Senado. E dentro desse contexto, nós colocamos e criamos o programa, apoio também trouxemos o CNJ com a conselheira Renata Gil, né, aquela época que esteve conosco durante todo o percurso para construir isso que significa e a jurista também, Luciana Lócio, né, que foi ministra do TSE. Então, para construir isso que a gente olhava e dizia assim, gente, vamos fazer, a gente precisa fazer. Então, com esse recurso, colocamos no Ministério da Justiça, abrimos na Paraíba, por eu ser paraibana, então eu pedi que, obviamente, né, a deferência para esse trabalho fosse o projeto piloto na Paraíba. Lá, o ano passado, já inauguramos a primeira Sala Lilás. O que é Sala Lilás? Às vezes as pessoas perguntam, mas o que é uma Sala Lilás? A Sala Lilás é nada mais, nada menos do que uma sala de acolhimento para a mulher que chega, depois de ser agredida, chega extremamente emocionalmente fragilizada. Às vezes chega com as crianças, 3, teve um dia que eu sempre visito, gosto de olhar como é que estão as coisas. E eu já vi uma mulher descendo são 4 filhos debaixo do braço e elas vão para fazer a denúncia, né, com essas crianças junto. E ali, nessa sala, ela é tão acolhedora que tem um espaço para a criança separado, onde ela tem uma brinquedoteca e vai ficar ali com os brinquedos enquanto a mãe vai fazer a denúncia. Dentro desse contexto vizinho, que a gente iniciou fazendo nos locais onde tem no MOL, né, que é chamado justamente dentro do IPC, né, da Polícia Científica, ali junto desse contexto de também fazer já o exame, né, de lesão corporal e numa sala também acolhedora. Então, assim, a humanização, tendo assistente social e tendo psicólogo. Então, esse é o contexto da Sala Lilás. Então, na Paraíba, nós já colocamos recursos, estamos, em março, serão 52 salas Lilás. E a Paraíba, dentro desse projeto piloto, nós ampliamos. Nós fomos para um contexto também de compreender que a prevenção ela tem que ir para as escolas. E a ideia, senadora, é transformar esse Antes que Aconteça para todo o país? Isso faria parte desse pacto? Então, na realidade, foi criado antes desse pacto. Esse pacto veio agora, mas a gente já vem trabalhando, como eu disse, desde 2023, esse entendimento, final de 2023, então, 24 e 25, esse entendimento de que a gente precisava unir as instituições. E aí já tínhamos o Ministério da Justiça, o CNJ, como eu disse, o CNMP, com o Dr. Paulo Gonet também, que assinou junto conosco. Nós tínhamos já, dentro desse contexto, todas essas instituições, o Legislativo, e aí agora o pacto ele vem fortalecendo, acho que fortalece, né, um movimento importante de fortalecimento, mas que realmente precisa trazer recursos. Nós aportamos esses recursos, que foi claro, aprovado pelos colegas senadores e senadoras, deputados e deputadas. Aportamos esse recurso no Ministério da Justiça e estamos realizando junto com o Ministério da Justiça, através da Secretaria de Acesso à Justiça, com a competente Sheila de Carvalho, que atua junto conosco lá nesse trabalho, junto a outras ações desenvolvidas como entrega de carretas, de caminhões para ir nos lugares mais remotos para atendimento das mulheres vítimas de violência, né? Nós já inauguramos, inclusive, em Campina Grande, a segunda maior cidade do estado da Paraíba, a primeira sala de acolhimento de passagem, onde a mulher, quando ela é vítima da violência, se ela não tem para onde ir, porque ela para voltar para casa, o agressor pode estar lá. Ou, às vezes, até os pais não aceitam, não quero você sair de casa porque você quis, enfim. Ela vai para essa casa de acolhimento com as crianças que ela tiver, o número de filhos que ela tiver, desde que tenha até 18 anos de idade, né? A partir dos 18 eles já não podem ficar
mas geralmente são crianças pequenas. E essa casa é como se fosse uma casa minha e sua. Foi feita com todo carinho, né, com apoiadores dentro do programa e que funciona 24 horas. Para que essas mulheres, inclusive, tenham capacitação. Nós fizemos uma parceria com a empresa para capacitar essas mulheres e para que elas possam de lá sair com emprego. Dignidade também. Senadora, dentro do âmbito da justiça, uma das questões que a gente percebe que mais surge é entre a denúncia e a medida protetiva, há um vácuo. Às vezes a justiça é lenta, o criminoso é mais rápido do que a justiça. O que pode ser feito, na sua avaliação, para que isso seja corrigido e que as medidas protetivas sejam mais eficazes e realmente protejam a mulher? Esse diálogo mais próximo, essa interação que agora a gente está vendo, por exemplo, agora nós vamos ter, através estive com o presidente Fachin, né, presidente do CNJ e do STF, onde ele designou também a sua desembargadora auxiliar, a doutora Suzana, que tem todo o envolvimento nesse tema e já se disponibilizou junto com outra equipe, que eu achei fantástico, a acompanhar muito de perto o programa como um todo. Isso significa dizer que a gente está unindo, né, esses esforços para a gente, nessa integração, dizer assim, bom, a mulher ela fez a denúncia e agora ela está aguardando que venha uma medida protetiva, que o judiciário libere essa medida protetiva. A gente tem que ter imediatamente esse contato para que o judiciário, para que ele agilize. E aí, seja por mutirão que faça rapidamente, comece a fazer uma coisa, seja, aí eu não posso, não vou opinar como é que deve trabalhar o judiciário. Mas eu acho que a gente deve usar sempre as boas práticas, as melhores práticas. Uhum. Por exemplo, o Paraná tem uma experiência que foi implantada à época, inclusive pela desembargadora e esposa do ministro Fachin, sobre a questão dos grupos reflexivos. Eu vou te falar uma coisa, gente, é inacreditável, mas o que são os grupos reflexivos? São os homens que são agressores e aí eles passam por um processo de reaprendizado, um processo de, vamos dizer, para que eles não voltem a reincidir no crime. E para vocês entenderem, em 4 sessões com profissionais, 60% dos homens, eles ainda acham que não fizeram nada de errado. Para você ter ideia do que é construção cultural, né? Então, nós temos, isso aí são 4. Então, eles já têm a experiência, a expertise de que precisa mais que isso. E aí o trabalho que foi desenvolvido e vem sendo desenvolvido até hoje, né, desde a época que ela implantou as varas de mulheres, que quer dizer que o Brasil, porque a gente precisa falar das coisas boas. A gente não pode aqui estar só dizendo, né, o que está faltando. Está faltando a gente, que bom que a sociedade, que as mulheres estão denunciando, né, que bom que a sociedade está se incomodando, porque o que eu ficava indignada, inclusive numa palestra que eu dei lá atrás, é dizer, gente, todo mundo ficou falando não sei quanto tempo sobre o seriado A Adolescência. Então, como ficar todo mundo indignado com o seriado e ninguém fala nada de ver as mulheres estarem morrendo, né, ou sofrendo violência. Então, que bom que a sociedade está acordando para entender que o feminicídio ele não é um crime que ele atinge uma mulher. Não é simplesmente você matar uma mulher, é você matar uma célula da sociedade onde todos vão ser atingidos. Crianças ficam órfãs. Crianças ficam órfãs, mas não é só a criança ficar órfã. É a criança ficar órfã, que já é muito grave. É o adulto, por exemplo, a mãe ou a avó, que vai, no caso, né, a avó ou quem vai acolher essa criança, de repente até nem poder chorar para poder ter que acolher essa criança. E se financeiramente a gente já não estava esperando isso, como é que isso vai funcionar? Onde vão colocar essa criança? Como ela vai ficar? Como ela vai crescer? Dentro da escola há um estigma, a vergonha. Então, assim, dentro desse contexto, a gente compreender que, e no caso isso no feminicídio, no caso de crianças que vivenciam um longo tempo de violência dentro da casa, ou ela vai repetir o comportamento, ou ela vai ter deficiência, ela não repetir deficiências sérias no ensino-aprendizagem, na própria autoestima, na própria construção da sua identidade. Então, gente, quando a gente fala de violência contra a mulher, eu queria chamar a atenção de forma muito especial aqui para os homens. Os homens são vocês que podem ser os nossos grandes parceiros. Todo homem nasceu de uma mulher. Então, é para a gente pensar na nossa mãe. A gente queria que acontecesse alguma coisa com ela, que ela fosse agredida, que ela fosse humilhada, que ela fosse... Quem gostaria disso? Então, é constranger. Começa pelo você constranger nas rodas de conversa, onde nós não estamos, nem eu, nem você, nós não estaremos,
onde os homens se reúnem, nos grupos de WhatsApp, onde começa com a piada, começa com aquela chacota, começa com coisas que parecem ser nada não ofensivo, parece não fazer mal, mas fazem muito mal. E pensar que pode ser com uma filha sua, enquanto você está tirando brincadeira com uma mulher, objetificando uma mulher, imaginar que outros grupos podem estar fazendo isso com sua filha. Então, o que a gente precisa, e aí eu quero dizer que eu fiquei muito feliz ontem em ver a apresentação do Congresso Nacional, mostrando que nós iniciamos esse trabalho. Que bom que o presidente, que a primeira-dama, né, o presidente Lula, a primeira-dama Janja, que decidiram criar esse pacto, onde nós estaremos lá, né, fazendo parte do comitê, junto com as outras instituições que estarão fazendo parte. Mas que bom que a gente já começou isso anteriormente. Que bom que daqui a pouco nós vamos ter inaugurado a primeira sala lilás de um Congresso Nacional no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Então, isso significa dizer que os avanços no Brasil estão caminhando, apesar dos números serem dados, apesar da violência ter aumentado, mas isso aumenta muito pela coragem das mulheres de denunciar. Senadora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Sucesso nessa passagem por esse comitê do pacto e que esses esforços possam resultar em redução desses números, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, isso que todos nós queremos. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Quantos órfãos do feminicídio presenciaram todos os níveis de violência até chegar na violência máxima, né, que é o feminicídio? Qual é a política pública viável, possível, que pode ajudar essas crianças no seu futuro, a partir desse momento? É muito desumano você presenciar uma mulher sofrendo violência, seja qual tipo de violência. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Falar de uma licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter o nosso filho. Eu sei o que eu não vou ser para o meu filho, que eu não tive essa referência. Então, fora isso, eu vou ser um pai incrível. É um desafio para que a sociedade compreenda que o ato de criar, o ato de cuidar de um filho não é só da mãe. Todo pai também quer participar e dividir essa responsabilidade com as mães. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Falar de uma licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter o nosso filho. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Assembleia Potiguar reforça procuradorias da mulher nos municípios. Deputados gaúchos lançam frente de apoio ao audiovisual.
Um novo portal facilita acesso a dados sobre o orçamento da União. E no Rio de Janeiro, a Assembleia festeja os 75 anos do icônico estádio do Maracanã. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Quantos órfãos do feminicídio presenciaram todos os níveis de violência até chegar na violência máxima, né, que é o feminicídio? Qual é a política pública viável, possível, que pode ajudar essas crianças no seu futuro, a partir desse momento? É muito desumano você presenciar uma mulher sofrendo violência, seja qual tipo de violência. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter o nosso filho. Eu sei o que eu não vou ser para o meu filho, que eu não tive essa referência. Então, fora isso, eu vou ser um pai incrível. É um desafio para que a sociedade compreenda que o ato de criar, o ato de cuidar de um filho não é só da mãe. Todo pai também quer participar e dividir essa responsabilidade com as mães. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter o nosso filho. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A Assembleia Potiguar reforça procuradorias da mulher nos municípios. Deputados gaúchos lançam frente de apoio ao audiovisual. Um novo portal facilita acesso a dados sobre o orçamento da União. E no Rio de Janeiro, a Assembleia festeja os 75 anos do icônico estádio do Maracanã. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia, é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você, inclusive, duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e, inclusive, da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência.
Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. Quais mudanças estão sendo discutidas sobre a licença paternidade? Por que ampliar o período? Qual o impacto nas famílias? O ex-deputado federal constituinte Alceni Guerra e a embaixadora da Coalizão pela Licença Paternidade, Rafa Brites, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Existe entre as tribos caraibas do extremo norte da Amazônia um ciclo de tradições sobre um herói chamado Macunaíma. Aproveitando-se dos trabalhos de Cor Grunberg, Mário de Andrade teve a ideia de um romance em que satiriza certos defeitos do brasileiro. Daí o título, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Senadoc, neste sábado, 9h da noite, aqui na TV Senado. Há muito tempo, nas águas da Guanabara, a escravidão parecia ter acabado no Brasil. Menos para os marinheiros, que 20 anos depois da Lei Áurea, ainda eram cruelmente castigados com chibatadas. João Cândido, um marujo que se tornaria conhecido como Almirante Negro, mudaria de vez essa história. Filho de ex-escravos, ele ingressa na Marinha ainda adolescente e ganha muita experiência em viagens internacionais, aprendendo os procedimentos técnicos dos navios de guerra. Aos poucos, torna-se um líder entre os companheiros. Na época, já circulava a notícia da revolta do encouraçado Potemkin, na qual marinheiros russos, obrigados a comer carne estragada, se rebelaram e tomaram o navio. No Brasil, os castigos corporais já haviam sido abolidos pelo Exército, mas um decreto permitia à Marinha aplicar 25 chibatadas em infratores. Em 21 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Menezes é chicoteado 250 vezes e, no dia seguinte, a revolta explode. Liderados por João Cândido, eles escrevem uma carta ao presidente Hermes da Fonseca exigindo o fim da chibata. Caso contrário, a cidade do Rio de Janeiro seria bombardeada. O pânico é geral. Os mais ricos fogem da cidade, enquanto populares assistem apreensivos ao espetáculo no cais do porto. O governo quer revidar, mas os ingleses, que vendiam os navios para o Brasil em salgadas prestações, pressionam por uma saída pacífica, pois uma guerra civil poderia levar o país a dar um calote na rainha. O Congresso manda um representante para negociar com João Cândido e resolve o impasse. Acaba com a chibata e anistia os revoltosos. A revolta estava terminada, mas a repressão estava apenas começando. No dia seguinte, o presidente Hermes da Fonseca muda a regra do jogo e baixa um decreto que, na prática, permitia que a Marinha expulsasse os rebeldes. Alguns dias depois, uma nova rebelião explode no batalhão naval sem nenhuma ligação com a revolta da chibata. João Cândido, que continuava na ativa, é contra este movimento e até se oferece para combater os revoltosos, mas o governo, além de recusar a sua ajuda, decreta a sua prisão.
Ele e mais 17 companheiros são mandados para uma cela sem ventilação na Ilha das Cobras, onde ficam trancados, respirando cal e sem alimentação. 3 dias depois, 16 marinheiros estavam mortos por insolação, segundo o laudo de um médico da Marinha. Mas o almirante negro era um dos 2 sobreviventes. O homem que se recusava a morrer foi, então, convidado a passar uma temporada no hospício. Mas o hospício o devolve à Marinha, dizendo que ele não tinha nada de louco. A esta altura, João Cândido era uma das pessoas mais comentadas no Brasil. Alguns o condenavam pela sua insubordinação, mas muitos já o admiravam pela coragem de lutar pelos direitos humanos. Carismático, humilde, o mestre-sala dos mares parecia dançar na frente dos guardas que o escoltavam durante o seu julgamento. Depois de quase 2 anos preso, foi finalmente declarado inocente. Expulso da Marinha, o homem que acabou com a chibata viveu até os 89 anos, como um anônimo vendedor de peixes na Praça 15. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O fim da escala 6x1, que são 6 dias de trabalho para 1 de descanso, é uma das prioridades do governo federal. Aqui no Congresso, projetos nesse sentido também ganham força, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Aqui conosco no estúdio está o senador Rogério Carvalho, que é o relator de um projeto que trata desse tema e que já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e é de autoria do senador Paulo Paim. Senador, muito obrigada pela sua presença. Bom estar aqui, Carla. Senador, esse projeto está avançando em várias frentes, né? O presidente da Câmara já sinalizou uma comissão especial para colocar esse projeto em debate. O governo federal pretende enviar também uma proposta, mas aqui no Senado a proposta que o senhor relata é, de certa forma, uma das mais avançadas, o projeto que está mais avançado. Como é que o senhor vê esse cenário político de um projeto que até pouco tempo atrás não tinha tanto, né, não era tão bem recebido? Como é que o senhor vê essa sinalização política agora? Bom, eu acho que na medida em que esse tema começou a ser debatido na sociedade e os benefícios que a redução da jornada vai gerar para os trabalhadores, para as famílias e para toda a sociedade, começa a mudar e a pressionar o Congresso para aprovar essa matéria. Porque nas pesquisas de opinião, a redução da jornada é o tema que mais mobiliza as pessoas. As pessoas querem a redução da jornada. Então, isso acaba interferindo e influenciando a posição de vários parlamentares e dos presidentes das casas. Então, aqui no Senado, no ano passado, no final do ano, nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça. Tivemos um voto contra, né? E eu espero que no primeiro semestre a gente possa levar esse benefício a 38 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e 120 milhões de brasileiros que serão beneficiados com a redução da jornada, direta e indiretamente, e ainda com o benefício de não ter redução de salário. Senador, essa é uma tendência, de certa forma, internacional, né? Há vários países que já adotam essa escala 5x2, às vezes, em alguns lugares até 4x3. E a gente tem aqui uma notícia do início de fevereiro do portal UOL, que diz assim: lojas e mercados já acabam com a escala 6x1, enquanto Brasília debate mudança. O que isso sinaliza, na sua opinião, essa notícia sinaliza? Eu acho que tem empresas que buscam
Brasil-Japão no Senado Federal, cuja pauta se destina à apresentação de relatos e propostas de cooperação entre o Brasil e o Japão no contexto do programa GPI, ou seja, Green Partnership Initiative. Até o momento, esse grupo parlamentar no Senado conta com a presença, com a adesão de 19 senadores. Informo aos parlamentares que desejarem compor o grupo parlamentar que a adesão é feita de forma digital, através do sistema CEDOL, e que nossa secretaria se encontra à disposição para orientar os gabinetes de senadores e senadoras que queiram se juntar aos esforços desse grupo parlamentar. Compõem a mesa, além deste que está presidindo a sessão, a senadora Damares Alves, o senador astronauta Marcos Pontes, o senador Sérgio Moro e Sua Excelência, o senhor Yasushi Noguchi, embaixador do Japão no Brasil, e por direito de merecimento, a Cristiane, cadê? Onde está? Deve estar resolvendo algum problema pendente do senador Marcos Pontes. Que não falta. Eu gostaria de, muito brevemente, antes de passar a palavra para os nossos companheiros, acrescentar ao que eu tive a oportunidade de dizer informalmente, no início, que a viagem foi muito bem programada pela Embaixada do Japão, e aí eu me dirijo a todos os servidores, tanto os servidores daqui do Brasil, quanto aqueles que nos recepcionaram e nos acompanharam lá no Japão. E hoje, além de fazer uma síntese desta viagem, com os seus principais pontos a destacar, tanto durante a nossa presença em Tóquio, quanto na visita a Hiroshima, que foi realmente uma visita extraordinariamente emocionante e marcante para a nossa vida, eu gostaria de fazer um breve relato do que tem sido a cooperação Brasil-Japão. Nós estaremos, ao prestar contas agora, já vou dar notícia de algumas providências. Primeiro, já está pronto o requerimento que eu já assinei e eu espero que o deputado Nishimori também assine, se possível hoje ou até a semana que vem, requerendo uma sessão do Congresso Nacional, ou seja, conjunta Câmara de Deputados e Senado, para celebrar os 130 anos completados no ano passado de relações formais, que, como foi salientado pelo senador Sérgio Moro, muitas portas já se abriram e outras tantas se abrirão em termos de oportunidades para consolidar, senadora Damares, aquela fraternidade a que Vossa Excelência se referiu ao dizer que já ficou com um pedaço do seu coração no Japão. Então, esse é o primeiro dever. O segundo dever que nós combinamos com o senhor ministro das Relações Exteriores foi zelar pela tramitação do tratado que trata do tratado que versa sobre regras penais que se encontram na Câmara dos Deputados. É evidente que o grupo parlamentar no Senado tem que se dirigir ao grupo parlamentar da Câmara, o que já fizemos, para que, na primeira oportunidade, tanto a Comissão de Justiça quanto o plenário da Câmara delibere e permita que a mensagem respectiva chegue ao Senado Federal, onde também trataremos com diligência do assunto.
O terceiro tópico vai ficar em aberto. Nós já temos um belo relatório de participações, de parcerias, e eu destaco, só no meu estado, nós já temos mais de 50 anos de parceria em Santa Catarina com o Japão, inicialmente na fruticultura, e se derivando também para a atividade do pequeno produtor rural, que é uma marca de Santa Catarina. A propósito, antecipando, nós visitamos uma estação de pesquisa e fabricação e produção de equipamentos próprios para a agricultura de pequeno porte. E, finalmente, um esforço concentrado para conseguirmos a melhor participação possível do Brasil no Green Partnership Initiative. Esses foram os 4 deveres que nós assumimos lá no Japão. Mas queremos abrir aqui portas para outras parcerias. E aí vou encerrar as minhas palavras dizendo: mudanças climáticas e suas consequências e defesa civil associada especialmente a essas mudanças climáticas e a perturbações climáticas desenham-se como um futuro de parceria com o Japão. Isto posto, me reservando o direito de fazer um breve comentário ao final, eu passo a palavra à nossa senadora Damares Alves para abordar tanto aspectos do relatório quanto aspectos de sugestões para parcerias em outros ramos de atividade, além destes que eu mencionei. Com a palavra, a senhora vice-presidente do nosso grupo parlamentar, senadora Damares Alves. Obrigada, presidente. Eu cumprimento todos os presentes, nosso embaixador, os colegas senadores. É uma honra estar participando desta reunião. Para a gente fazer uma apresentação da nossa visita ao Japão, nós precisaríamos de, no mínimo, 10 a 15 audiências públicas, porque nós vivemos, nos dias que estivemos no Japão, das mais incríveis e inéditas experiências. E nós tivemos a oportunidade de ter contato com temas diferentes. Nós tínhamos um foco, que era a prevenção a desastres naturais, como o Japão tem enfrentado isso, como o Japão enfrentou, e as lições que o Japão dá para o mundo nesta área, mas nós tivemos a oportunidade também de lidar com outros temas extremamente importantes. E nós precisaríamos de muito tempo para falar, né, Cristiane? A gente teria aí dias para falar de tudo que vivemos. Mas o que nós trazemos dessa visita como relatório geral, a parceria Brasil e Japão, ela precisa existir e ser fortalecida cada vez mais. Somos nações tão diferentes e nos amamos tanto. É impressionante o amor que o Japão tem pela minha nação brasileira, mas é impressionante também o amor que a nação brasileira tem pelo Japão. Nós reconhecemos tudo que nós ganhamos do Japão, e o Japão reconhece também, eu quero que volte a primeira imagem, e o Japão reconhece também toda a nossa colaboração. Deixa eu dizer uma coisa, gente, é uma parceria de mão dupla. Nós ganhamos e o Japão ganha com essa parceria. E eu poderia ter trazido aqui inúmeras fotos, mas eu queria falar do coração. Nós temos encaminhamentos na área técnica, mas nós estivemos no Museu da Migração. E eu queria que vocês vissem essa foto. Era dessa forma que os japoneses chegavam no nosso país, vindo da Primeira Guerra, e entre a Primeira e Segunda Guerra. E exatamente essa é a imagem que eu cresci ouvindo a minha mãe falando, de como os nossos imigrantes japoneses foram para a plantação de cana. E essa imagem me chamou muita atenção,
porque eles foram para áreas de frio aqui no Brasil. E ali eram as luvas para proteger do frio e para proteger da cana, da palha da cana. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para os pés desses imigrantes. Imagine em São Paulo, numa geada, em dias muito frios, esses nossos imigrantes trabalhando do jeito que vocês sabem que eles trabalharam, e às vezes sem sapato, enrolando o pé em sacolas plásticas, em plásticos, em pano, enfrentaram todos os desafios na nossa nação para que o Brasil fosse a nação brasileira que é hoje no agro. Então, quando eu vi essa imagem, eu confesso para vocês que eu chorei. Eu chorei porque a minha mãe é filha de imigrantes e a minha mãe cresceu ao lado de uma colônia japonesa e o sonho da minha mãe era conhecer o Japão. E a minha mãe nos ensinou como os japoneses cuidaram do agro e a revolução que os japoneses fizeram no agro do Brasil. E aí a gente vai para esse museu. Quem for ao Japão precisa conhecer, porque existem espaços específicos para falar da migração dos japoneses para o Brasil. Como eles chegaram, da forma como chegaram. E o que eles trouxeram para a nossa nação. E como essa relação Brasil e Japão foi boa para o mundo. Deixa eu dizer uma coisa. Essa relação Brasil e Japão não é boa apenas para as duas nações, é para o mundo. Pode passar a próxima imagem. E nós tivemos a honra de estar com grandes empresários que têm empresas no Brasil. Empresas que todo o Brasil ama. Quem que não ama a Toyota no Brasil? Quem que não ama a Panasonic no Brasil? Quem que não ama a Mitsubishi no Brasil? Mas nós tivemos com as pequenas empresas também que estão no Brasil, e aí, gente, nós descobrimos que um dos produtos mais vendidos nos últimos 3 meses no Japão, pense o orgulho, açaí. Nosso açaí. Então, observe que é uma parceria de mão dupla. Estar com astronautas japoneses e levar o nosso astronauta junto. E entender como essa parceria nesse projeto, nas nossas políticas espaciais com o Japão. Gente, eu conheci uma astronauta mulher. Vocês têm ideia da alegria que foi estar com uma astronauta mulher? Mas também trago para vocês que de todas as coisas grandes que eu vi no Japão, especialmente com relação ao enfrentamento aos desastres, por incrível que pareça, isso aqui é muito incrível, viu, gente? Os estudantes japoneses nos receberam nas ruas de uma forma extraordinária. Esse é um encontro nosso, quando nós fomos visitar um dos lugares que a gente estava programado para ir, e esses estudantes também estavam visitando, e quando descobriram que nós éramos brasileiros. A reverência e a honra e o amor que eles têm pelo Brasil, quando encontram um brasileiro e quando encontraram os 4 mais incríveis senadores do Brasil lá, juntos, ao mesmo tempo. E aqui os nossos encontros com o empresário. Mas eu queria focar, não sei se tem mais alguma foto minha, pode passar. Eu tirei tanta foto, pode passar. Eu tenho anos de fotografia. Os nossos empresários, né? A nossa agência de parceria com o Brasil na área empresarial, pode passar, mas eu queria as fotos do coração, vocês precisam lá, pode passar. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que apesar de todo o grande que eu vi no Japão, na área da tecnologia, e aí eu quero muito conversar com o Japão sobre o meu Distrito Federal, embaixador. O que eu trago para o meu Distrito Federal? O meu DF, ele não vai ter área para a gente plantar e competir com Mato Grosso, competir com Tocantins, competir com Goiás. Nós não temos área territorial para isso. O meu DF até é um grande polo turístico, fantástico. Mas nós entendemos que o desenvolvimento do meu Distrito Federal, a independência econômica que meu DF pode alcançar, está na área da tecnologia. E foi exatamente o que o Japão me ofertou nesses dias. Tudo é tecnologia. Gente, quero falar para vocês, é tudo, tá? Até a forma de pegar a água tem tecnologia lá. Tudo é tecnologia.
E aí nós gostaríamos muito, como Distrito Federal, ampliar a nossa discussão com o Japão, de que forma nós podemos trazer para o Distrito Federal, embaixador. Conversando com os empresários da área da tecnologia, eu tenho um sonho para o meu DF. O meu Distrito Federal pode ser o maior polo de desenvolvimento tecnológico do Brasil, pode estar no meu Distrito Federal. Tá? Eu creio que a gente pode ter aqui os maiores empresários na área da tecnologia. O que eu vi no Japão? Um menino com um computador, no Japão, um computador, ele consegue gerar mais dinheiro com uma pessoa no Brasil com uma fazenda de milhares de hectares, com um único computador. Então, para o meu Distrito Federal, eu vou continuar muito a discussão com os empresários japoneses, vou lutar muito. Nós temos no Distrito Federal, embaixador, uma geração que nós chamamos aqui no Brasil de nem-nem. São jovens que nem estão na escola e nem estão no trabalho. Há uma geração no meu Distrito Federal que precisa ser alcançada e entendo que nós podemos trazer para os nossos jovens do Brasil, do Distrito Federal, um polo de tecnologia avançada, mas de verdade. De verdade. O que os jovens japoneses fazem, o que os empresários na área de tecnologia do Japão fazem, é possível a gente, numa parceria, trazer para o Distrito Federal e o meu DF ser o lugar mais rico do Brasil, o meu DF ser o lugar mais incrível para morar. Vocês podem ficar lá em São Paulo, senador Marcos Pontes, pode ficar na sua Santa Catarina com suas praias, o senador Moro lá no Paraná com os pinhão dele, mas o melhor lugar do Brasil vai ser o DF. E nesse plano de desenvolvimento tecnológico para o DF, nós saímos, eu volto do Japão convencida que o melhor parceiro para o meu Distrito Federal, para a gente buscar a redenção do meu DF hoje, o melhor parceiro é o Japão. E vou continuar essa minha caminhada com a embaixada, com os empresários, na busca da gente fazer cada vez mais parcerias na área da tecnologia. Por exemplo, é aqui no meu DF, no meu entorno, que nós temos os minerais mais preciosos que o Japão, inclusive, precisa. É aqui em Cristalina que está o minério da bateria que vocês precisam lá. Então, a gente dá o minério e vocês dão a tecnologia e a gente faz uma excelente parceria. Fica rico Brasil e Japão. Outra coisa que eu aprendi com o japonês lá. Nós não temos vergonha de querer ser ricos. O Japão não tem vergonha de ser rico. Nós temos que parar com a hipocrisia. Eu fui para um país capitalista que não tem vergonha de buscar prosperidade. E eu queria muito que meu Brasil, que se diz capitalista, não tivesse vergonha de buscar prosperidade. Porque todo brasileiro tem o direito à prosperidade. E eu aprendi isso lá no Japão. Aprendi que é possível fazer a garantia de direitos humanos. Eu vi garantia de direitos humanos no Japão. Eu vi mulher protegida, eu vi homem protegido, eu vi criança protegida, mas eu vi desenvolvimento junto. É possível ter desenvolvimento e direitos humanos junto. Então, embaixador, nós vamos continuar trabalhando Distrito Federal e Japão. Se os outros estados não quiserem, mas vocês venham todos para o DF. Temos muito a compartilhar. Mas para o Brasil, o que me chamou muito a atenção, é tudo muito gigante lá, gente. Os outros senadores vão falar sobre a questão da prevenção de desastres, mas por incrível que pareça, eu parei no centro de pesquisa do Japão de tecnologia para o pequeno agricultor. É incrível o que eles têm feito para os pequenos agricultores. E acho que as tecnologias... Gente, quando a gente fala de irrigação no Brasil, a gente pensa de grandes instrumentos para irrigação para grandes áreas. Eu vi instrumento de irrigação para pequenas áreas manipulado por uma única pessoa lá. O que eu vi de tecnologia para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar, se o Brasil entender o que eu vi lá, nós vamos dar um salto na agricultura familiar no Brasil.
Os grandes estão aí, gente. Os grandes, eu não vou falar dos grandes. Não vou falar da Toyota, não vou. Mas aquele centro de pesquisa para tecnologia para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar, se a gente pudesse, senadora Amin, trazer essa parceria, eu fico pensando nos nossos assentamentos no Brasil. Os nossos assentamentos dariam um salto em qualidade e em produção que vocês não têm ideia, que é exatamente o que eles fizeram quando chegaram aqui em 59. Eles trouxeram tecnologias da mais incrível. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou acabando, senador. A minha mãe dizia que na roça do japonês acontecia milagre. Na roça aqui que plantava pêssego, tinha uma época de geada que o pêssego do lado de cá todo morria. Mas do lado de cá da cerca, os pêssegos dos japoneses não morriam. Sabe por quê? Porque os japoneses iam em cada pêssego e cobria cada pêssego com uma sacolinha. Vocês entendem o que é isso? Então eles tinham a paciência de... Eles trouxeram uma tecnologia que era só cobrir o pêssego. O brasileiro não cobria. O japonês cobria o pêssego e o pêssego deles dava certo. Tecnologias tão simples, conhecimentos tão simples, que eles revolucionaram a agricultura no Brasil. Mas o que eu vi lá, o desenvolvimento de equipamentos e instrumentos para o pequeno agricultor. Eu creio que se a gente continuar, embaixador, eu vou desafiá-los da gente trazer a tecnologia para o pequeno agricultor, a pequena propriedade. Se a gente trouxer 20% do que eu vi lá para a pequena propriedade, o Brasil será o maior celeiro do mundo. Porque eu vi o Japão fazer isso. E, por fim, eu quero dizer para vocês que eu estive em Hiroshima e todos nós vamos precisar falar sobre isso. E quando eu estive em Hiroshima, eu descobri que as nossas guerras no Brasil são guerras muito idiotas. Que nós estamos perdendo tempo no Brasil com brigas muito idiotas. Em Hiroshima eu vi o que é a guerra. Aquilo que eu vi é guerra. Mas o que eu vi em Hiroshima? Uma cidade que num único dia morreram 140 mil pessoas. E ao longo dos meses, mais milhares de pessoas. Uma cidade que quando se jogaram uma bomba eram 240 mil habitantes. E eu chego em Hiroshima hoje, eu encontro uma cidade com 1.200.000 habitantes 80 anos depois. Eu chego em Hiroshima hoje, que eu achei que eu só ia ver tristeza. Eu vi uma das mais lindas cidades do mundo. O que eu vi em Hiroshima, eu acho que é a cidade que mais atrai, uma das que mais atrai turistas do mundo. O que eu vi em Hiroshima, o que eles fizeram em 80 anos, meu Deus, eu queria muito que a gente fizesse em 500 anos o que eles fizeram em 80 anos em Hiroshima. Tudo com muito trabalho, tecnologia e dispostos a compartilhar com a gente. Que Deus abençoe o Japão. Arigato. Eu aprendi a falar arigato. Que Deus abençoe o Japão. Ainda, ao conceder a palavra ao senador Sérgio Moro, eu ainda gostaria de frisar uma deferência que eu quero que conste na ata deste grupo. Foi a primeira vez que eu recebi esse gesto de cortesia. O ministro de Estado que nos recebeu fala e falou conosco em português. Fantástico. A palavra do senador Sérgio Moro. Senador, antes que o senhor fale, acabou de chegar o nosso deputado distrital, Manzoni, nosso querido deputado, e ele está aqui, não é só porque ele foi convidado, não, é porque o nosso DF tem uma comunidade japonesa, que é o maior orgulho do DF, é a nossa comunidade japonesa. Deputado, seja bem-vindo à nossa reunião. Aproveito, então, para registrar também a presença do coronel bombeiro militar Pedro Aníbal Caixeta Júnior, subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, representando o comandante-geral
Moisés Alves Barcelos. Com a palavra o senador Sérgio Moro. Boa tarde a todos. Novamente eu quero reiterar meus agradecimentos ao embaixador Noguchi-san pelo convite que foi feito a essa comitiva, que foi tão bem liderada pelo senador Esperidião Amin e na qual eu tive a honra e a oportunidade também de estar junto com a senadora Damares e o senador Marcos Pontes. A viagem, para mim, foi muito enriquecedora, embaixador, em vários aspectos, tanto pela poder assistir em loco uma sociedade altamente desenvolvida, com uma economia tecnológica, mas principalmente poder também ver de perto o que a gente já ouvia, mas é diferente quando se está no país, a tradição do Japão de valorizar, né, e honra a tradição, mas também o avanço tecnológico. Então tivemos ali diversas oportunidades. Eu queria passar algumas fotos ali que eu separei, apenas para destacar algum desses aspectos. Essa foto eu começo por conta exatamente dessa cultura de honra e tradição, e é uma estátua aqui do Kusunoki Masashi. É uma praça na frente do Palácio do Imperador, e o Masashi foi um samurai do século XIV, que é considerado lá um símbolo de resiliência, de luta e de coragem, e defendeu na época o imperador japonês, inclusive participando de uma batalha na qual ele não tinha chances de ganhar, porque tinha um número muito inferior de soldados, né, nessa batalha, mas ainda assim foi leal ao imperador e foi lutar o bom combate. E esse aspecto é importante porque a gente atribui muito o sucesso do Japão à inteligência do povo japonês, à criatividade, o trabalho e a tecnologia, mas no fundo tudo isso é consequência, né, de uma cultura que valoriza a honra e tradição, e talvez tenhamos aqui um símbolo muito relevante do que é o sucesso, da onde vem o sucesso do Japão. E não podemos deixar de fazer comparativos com o nosso país, da necessidade da gente também valorizar esse tipo de cultura, a integridade, a honestidade, a honra no nosso país. Eu tenho um histórico, embaixador, de enfrentamento da corrupção no nosso país, assim como os meus colegas aqui também carregam esses valores, e muitas vezes, no entanto, nós temos visto aqui no Brasil escândalos de corrupção sem consequências, enquanto que no Japão, não que não possa haver problemas pontuais também de desvios, mas as consequências normalmente são severas, né, com renúncia imediata do cargo público por conta da vergonha em decorrência da descoberta do escândalo, e não raramente até a prática do seppuku, né, o harakiri, por parte de um agente público que é surpreendido praticando alguma espécie de desvio. Então, quis começar essa minha apresentação com, a meu ver, esse símbolo de honra e tradição do Japão, que tanto nos inspira e inspira todo mundo. Vou passar para a próxima foto. Aqui é uma foto da frente da sede do Suprema Corte Japonesa. E nessas viagens culturais, claro que tem um aspecto econômico que é extremamente relevante, mas também nós aprendemos com outras instituições, a meu ver, é bastante relevante. E a Suprema Corte Japonesa, ela foi criada ali em 1949, seguindo o modelo da Suprema Corte norte-americana. São 15 ministros, um número um pouco superior de ministros, nomeados pelo imperador e pelo gabinete de ministros, vitalício, e que também, como a Suprema Corte norte-americana, tem o poder de revisão da constitucionalidade das leis.
Mas o que eu achei extremamente interessante, fiz até um vídeo sobre isso no Instagram, e até sobre esses vídeos também, a meu ver, um retrato do interesse da população brasileira sobre o tema e sobre o Japão. O meu último vídeo que eu fiz no Japão, falando um pouquinho sobre minha experiência, teve 4 milhões de visualizações no Instagram, senador Esperidião. Mas... olha só. O pessoal está interessado, né? É verdade. O pessoal está interessado muito no Japão. Mas o que eu achei interessante aqui na configuração institucional da Suprema Corte japonesa é que existe uma espécie de recall popular. Após a assunção, após a posse do ministro, um ano depois, na primeira eleição legislativa subsequente, e tivemos uma agora, inclusive, o cidadão japonês, quando ele é chamado a escolher o seu parlamentar, deputado ou o equivalente deles ao senador, ele também aprova ou desaprova a atuação do ministro da Suprema Corte japonesa. E depois, a cada 10 anos, novamente, na eleição é submetido a aprovação ou desaprovação. E se for desaprovado, ele perde, né, o seu cargo. É uma forma de controle popular, né, sobre a atuação dos ministros da Suprema Corte japonesa, e num país sabidamente com uma democracia consolidada. Eu achei interessante esse aspecto e talvez fosse algo que pudéssemos pensar aqui também para o nosso país, já que existe toda uma discussão sobre reforma do judiciário no Brasil. Pode passar para a próxima. Aqui nós fomos com vários objetivos, né, para reforçar também essa iniciativa verde, e pode contar também com o meu apoio, embaixador, para que o Brasil participe desse grande evento no Japão desse ano. Nós vamos endossar essa iniciativa, mas tivemos também ali como propósito conhecer algumas experiências do Japão na prevenção de desastres naturais. Infelizmente, a natureza nós não controlamos. Infelizmente, nós ficamos sujeitos às intempéries e aos caprichos. Mas uma coisa é nós não conseguimos evitar a ocorrência de um evento extremo, seja climático ou seja natural, e outra coisa é nós não estarmos preparados para ele. E aqui foi uma visita que fizemos na região metropolitana de Tóquio, que nos passaram vítima de enchentes e inundações frequentes no passado, e encontraram uma solução definitiva, que foi a construção de enormes câmaras subterrâneas com túneis. Quando há uma inundação, quando há uma chuva excessiva, essa água é vertida para essas câmaras subterrâneas e acaba prevenindo as consequências da inundação. E depois a água é direcionada com o controle necessário para a dispersão, sem afetar a população. Como aqui no Brasil nós temos problemas sérios nessa área, inclusive, infelizmente, há uma semana atrás, ou 2 semanas, nós tivemos problemas sérios em Curitiba, na minha cidade, né, de inundação no centro, com prejuízos ao patrimônio do cidadão. Talvez seja aqui uma experiência na qual nós pudéssemos nos espelhar e conhecer um pouco mais profundamente também a tecnologia envolvida na prevenção desses incidentes. Isso aqui é enorme, né? Se você visita lá, é claro que a gente visitou porque não está sendo utilizado naquele momento, porque não tinha nenhuma inundação, nenhuma chuva, mas é realmente impressionante a magnitude desse sistema de prevenção de enchentes ali para Tóquio. Pode seguir a próxima? Bem, aqui é a visita que fizemos também ao Museu da Imigração em Yokohama, com muitas lembranças, né, da imigração japonesa, e lembro aqui que nós temos no meu estado, no Paraná, a 2ª maior comunidade Nikkei do Brasil. E eu tenho muita certeza de que o Paraná
é um estado acima da média aqui no Brasil, nos indicadores sociais, nos indicadores econômicos. Hoje é o 4º PIB nacional, é o 4º PIB até industrial, tem recebido investimentos relevantes de empresas japonesas, mas eu tenho certeza que boa parte do sucesso econômico do Paraná decorre da contribuição que tivemos lá no estado da comunidade Nikkei. Eu, em particular, nasci em Maringá, que tem uma grande parcela da comunidade Nikkei, e tive vários colegas no decorrer da minha carreira escolar e das minhas amizades de infância e adolescência dessa origem, pessoas com as quais mantenho relacionamento até hoje. Aqui foi uma leve lembrança dos esforços da imigração japonesa para o desbravamento de terras. Aqui é uma foto no interior de São Paulo, né? E uma árvore para ilustrar ali o esforço, né? O indivíduo com o machado sou eu, mas era só para pousar a foto, né? Não enfrentaria uma árvore desse tamanho, provavelmente. Exatamente. Próximo. Essa foi outra experiência significativa em Hiroshima. Em Hiroshima, primeiro, tem que fazer a referência, como foi colocado pela senadora Damares, da nossa emoção em visitar uma cidade tão emblemática. É o símbolo da paz mundial. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica vitimou ali, só naquele primeiro ano, cerca de 170 mil habitantes da cidade. Muitos morreram no impacto imediato. Outros tantos morreram, mas até o final daquele ano de 1945 foram 170 mil vítimas, aproximadamente. E nós tivemos um momento que talvez tenha sido um dos mais emocionantes, pelo menos, da viagem, que foi o contato com uma sobrevivente, uma senhora de 93 anos, que tinha 12 anos ao tempo da bomba e que nos pôde relatar toda a sua experiência e o drama vivenciado. Mas, embora seja uma tragédia, e claro, o mais impressionante é essa resiliência, né? A reconfiguração do Japão, praticamente boa parte destruído após a Segunda Guerra, um país que sofreu uma derrota, e hoje é o 4º PIB, né, mundial. E Hiroshima é um símbolo dessa recuperação, como bem disse a senadora Damares, 1.200.000 habitantes, né, uma metrópole extremamente... se vê pela riqueza, né, se vê pela pujança ali da população. E visitamos aqui a chamada Barreira Saibo, porque Hiroshima fica numa região de montanhas e tem várias habitações ao pé dos morros, o que lembra uma situação muito comum aqui no Brasil, e sofre muito com deslizamentos, inclusive com 2 incidentes mais recentes, um em 2018 e outro em 2014, com grande número de vítimas. E aqui, uma solução encontrada foi a construção dessas barreiras Saibo, que são grandes construções ao pé dos morros e nas vertentes onde normalmente ocorre a fragilidade e vulnerabilidade dos deslizamentos. E desde que foi colocada essa barreira que nós visitamos exatamente no local onde teve o incidente em 2014, com dezenas de vítimas, e se mostrou uma solução definitiva para o problema. Acho que pode passar para a próxima foto seguinte, aqui dá para se ver melhor, né, que existe o muro de contenção, mas existe também ali a área depois para que possa ser utilizado para a vazão da lama ou vazão da água em excesso. Então, muito interessante, muito impressionante. Fui informado de que em Petrópolis há uma parceria do Japão com o Brasil para a construção de uma barreira seguindo os mesmos moldes. E Petrópolis, infelizmente, é um dos locais no Brasil onde nós vimos várias tragédias acontecerem em deslizamento. Mas eu creio que não existe estado no Brasil, cidade no Brasil, ou melhor, estado no Brasil, que não tenha problemas com deslizamentos que ocorrem principalmente no período de chuvas intensas. Pode seguir? Opa. Não, então volta, acho que tinha mais uma foto, mas acabou não entrando aqui.
Para finalizar apenas, quero agradecer também... É que eu mandei umas fotos lá, acho que algumas não entraram pelo jeito, mas não tem problema. Só para finalizar aqui, tivemos também contato relevante com a comunidade brasileira lá no Japão, que nos trouxeram uma série de preocupações e dificuldades, algumas delas, inclusive, pedidos direcionados ao governo brasileiro, como, por exemplo, poder fazer a prova do Enem. Os jovens, né, descendentes de brasileiros do Japão, aqueles que almejam muitas vezes voltar ao Brasil para estudar nas universidades. Tivemos contatos com diversas startups formadas por empresas brasileiras e empresas japonesas, com iniciativas muito interessantes, inclusive uma envolvendo lá a Sanepar, que é a estatal de saneamento do meu estado, compostagem de resíduos de esgoto, mas outras iniciativas também, aqui destacado também a questão do açaí, né, que eu achei bem interessante. Tivemos contato também com empresas japonesas com presença relevante no Brasil, a Mitsui, a Toyota, a Nissan, e creio que nós temos apenas a ganhar, embaixador, com o aprofundamento das relações comerciais entre o Brasil e o Japão. São duas democracias consolidadas, são dois países com relações que, vamos dizer assim, são próximas, principalmente também pela imigração japonesa, então temos muito aqui em comum e temos todos a ganhar com a vinda de investimentos do Japão para o Brasil e com investimentos também do Brasil, quem sabe aí no próprio Japão, ou essas parcerias econômicas. Quero dizer que, como senador do Paraná, fico totalmente à disposição para que nós possamos, né, aprofundar essas relações. E, para finalizar, agradecer igualmente a recepção que tivemos da Princesa Kako em Tóquio. Né? Foi uma experiência muito gratificante, todos nós pudemos conversar com um bom tempo com a princesa, ressaltando aquele aspecto, né? A economia forte, tecnologia avançada, mas o cerne mesmo é a cultura, honra, tradição e honestidade. Então, agradecendo, encerro aqui a minha fala e vamos aprofundar nossos relacionamentos. Muito obrigado. Cumprimentando o nobre deputado estadual por Goiás, que abrilhanta com a sua presença aqui, o delegado Eduardo Prado. Seja muito bem-vindo. Eu passo a palavra ao nosso senador astronauta Marcos Pontes. Obrigado, presidente. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer ao embaixador, agradecer também aos membros do Ministério de Relações Exteriores no Japão, que nos receberam muito bem lá e nos acompanharam o tempo todo. E a todos aqueles que, de certa forma, colaboraram para que essa viagem acontecesse. Eu me sinto muito feliz em poder participar desse grupo, ter participado da viagem e dar continuidade nessa cooperação, nessas parcerias, por algumas razões. Uma delas, meu estado de São Paulo, é o estado que congrega o maior número de japoneses aqui no Brasil, recebeu grande parte da imigração japonesa e eles contribuem e muito para o desenvolvimento do estado e também para o desenvolvimento social ali do estado de São Paulo. Também, no meu tempo na NASA, entre 2001 e 2004, eu era responsável justamente pelos testes de integração do módulo japonês. Então, eu fui muitas vezes ao Japão naquela época e agora, com 22 anos sem ir para lá, foi realmente muito bom retornar ao Japão e inclusive rever alguns amigos lá. De forma geral, só para um apanhado do que nós fizemos lá, nós fomos a 3 cidades, Tóquio, Yokohama e Hiroshima.
Nós tivemos um leilão de atum, que a senadora Damares gostou bastante. 4 da manhã. Nós tivemos contato com empresas, startups, contato com empresas grandes, mais ou menos como a CNI, né, lá do Japão. Nós tivemos uma visita ao Congresso, nós tivemos um contato com a comunidade brasileira também no Japão, que foi bastante interessante. Nós tivemos a visita ao Museu de Imigração, como já foi mostrado, algumas fotos de lá. Tivemos aquela visita a esse sistema de barragens, que é bastante interessante, eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Tivemos contato com 2 astronautas, a Naoko e o Koichi, que são amigos meus, que eu tive o prazer de trabalhar na NASA com eles também. E foi interessante, né, não só revê-los, mas também discutir um pouco a respeito de participação e cooperação de programa espacial. Nós tivemos também aquela em Hiroshima, palestra com a sobrevivente de lá, foi extremamente emocionante, muito marcante, eu diria, para todos nós, aquela visita, assim como a visita no museu ali na cidade, né, o memorial às vítimas da bomba atômica e o museu. Nós tivemos também uma visita àquele sistema de controle de enchentes, que é interessante, muitas cidades nós temos esses problemas, né, e é uma estrutura muito útil. Também a visita na JICA, né, as parcerias que nós temos já e muitas outras que virão com o Japão. A visita à Princesa Kako também foi muito, muito agradável. E a tecnologia do agro, né? Tecnologias para pequenas propriedades no agro. Eu queria só ressaltar, para não ocupar muito tempo, ressaltar 3 pontos aqui. Um com relação a parcerias com tecnologia. Sendo ex-ministro de Ciência e Tecnologia, não poderia deixar de falar sobre isso, que é obviamente dentro da minha área. O segundo, sobre espaço, e o terceiro, sobre desastres naturais. Então, com relação à questão das parcerias em tecnologia, nós temos a seguinte situação, que é importante nós pensarmos em relação à parceria dos 2 países. O Brasil é um país grande, com recursos naturais enormes, comparado com grande parte dos países do planeta. O Brasil talvez seja o país com maior capacidade disso. Isso inclui recursos naturais na biodiversidade, recursos minerais também, terras raras e muitas outras possibilidades. Nós temos uma população com mais de 200 milhões de pessoas, o que significa um potencial mercado bastante grande, que precisa ser desenvolvido, logicamente. Então, essa parceria entre os 2 países, eu diria que é uma parceria ganha-ganha e com um potencial bastante grande no seguinte sentido. O Japão, ele tem um território pequeno, com muito menos recursos naturais que nós temos aqui. Por outro lado, ele tem uma tecnologia muito avançada. A soma disso significa as dificuldades de um país e as facilidades de um país compensam e conversam exatamente com as dificuldades e facilidades do outro. Ou seja, as dificuldades que nós temos no país é transformar os nossos recursos naturais em produtos com valor agregado mais alto. E para isso a tecnologia japonesa ajuda em muito, e isso é bom no desenvolvimento dos 2 países, os negócios dos 2 países. Por outro lado, o mercado e o tamanho do Japão, né, com um mercado muito grande aqui no Brasil, isso também ajuda aos negócios do Japão em crescer esse mercado aqui no Brasil, que certamente, num período que nós temos atualmente, com uma certa turbulência geopolítica, é bom você ter parceiros estáveis que possam trabalhar em conjunto e de forma sustentável. Então, essa parceria é muito grande. E quando a gente chega com a tecnologia, propriamente dito, nós temos vários setores que podem ser trabalhados. A tecnologia para o agronegócio certamente é uma tecnologia, nós vimos inclusive algumas startups ali tratando desse assunto, então é um tipo de tecnologia que nos interessa e muito, né, nesse contato, no desenvolvimento das tecnologias de agricultura sustentável, por exemplo, do tratamento ou da utilização de alimentos produzidos também.
Nós temos também outra área que é extremamente interessante em termos de tecnologia, que é a área de espaço. Mas no nosso contato que nós tivemos ali com as empresas, primeiro as startups e depois as empresas grandes, eu diria o seguinte: para que isso aí aconteça, então vai aqui a primeira proposta, né, que eu gosto de sempre falar, mas tem que ter uma proposta por trás, senão não fica sem sentido. Com relação às parcerias com as startups, nós temos dentro da estrutura de ciência, tecnologia e inovação e aqui no país, a FINEP, por exemplo, que ela pode trabalhar com a Apex no desenvolvimento dessas parcerias entre startups japonesas e brasileiras, no desenvolvimento de tecnologias de interesse dos dois países. Portanto, está aí uma primeira possibilidade que nós podemos fazer, né, dessa aproximação FINEP, Apex com as startups no Japão. Com relação às empresas maiores, como Toyota, Mitsubishi e outras empresas que têm trabalhado já no Brasil há bastante tempo, nós estamos aqui num lugar muito interessante e importante para o desenvolvimento dos negócios dessas empresas no país, na continuidade e no crescimento desses negócios. Eu digo isso que nós estamos trabalhando nesse momento, por exemplo, na reforma tributária, e sem dúvida nenhuma isso interessa a essas empresas, né? Nós temos algumas dificuldades, mas certamente o fato de ter uma reforma tributária já é um primeiro passo muito importante. E a partir daí nós podemos aperfeiçoar os mecanismos dessa reforma tributária, inclusive o tratamento com importação, exportação, outros tributos e como que isso aí pode ser colocado para melhorar ou ajudar o desenvolvimento dessas empresas no país e as tecnologias e produtos que são associados a elas. Com relação à parte de espaço, nós temos o Centro Espacial de Alcântara, agora completamente operacional, e nós temos já a participação de empresas dos Estados Unidos, a participação de empresas do Canadá e da Coreia do Sul, né, da República da Coreia, e seria bastante interessante nós termos a participação de empresas do setor de espaço, também do Japão, aqui conosco, né, em termos de lançamento, em termos de desenvolvimento de produtos e satélites ligados à área de espaço, como aplicações de espaço também. Então, aí um campo que se abre muito grande. Eu conheço bem o programa japonês, né, que eu trabalhei com eles lá também, e sem dúvida nenhuma eu vejo aí um dos ramos que nós podemos destacar, né, dessa parceria no Brasil. E, finalmente, com relação aos desastres naturais. Isso é uma preocupação no mundo todo com as mudanças climáticas. Aqui no Brasil não é diferente, nós temos visto um aumento dos incidentes e acidentes causados por desastres naturais em diversos estados. O meu estado é atingido, o estado de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma, muito atingido também. E só tem uma maneira de se tratar isso, com um gerenciamento de riscos feito de forma planejada, de forma séria. Inclusive tem um projeto de lei meu, que é o 5002 de 2023, que o relator é o senador Espiridião Amin, né, que trata justamente de gerenciamento de riscos. Esse projeto foi desenvolvido em parceria com o CEMADEM e a Defesa Civil. Mas não adianta só ficar no papel. Ele precisa sair do papel e precisa reverter isso aí em planos, plano de prevenção, planos de preparação, resposta, planos de recuperação. E isso só vai ser feito com a experiência também de quem tem o tratado disso durante muito tempo. E o Japão tem muita experiência na recuperação, principalmente de situações muito mais graves, inclusive, do que a gente tem aqui, como terremotos e outras situações. Nós vimos ali algumas das infraestruturas que nós podemos ter aqui no Brasil. Então, a experiência do Japão na construção dessas infraestruturas é extremamente importante para nós. E, ao mesmo tempo, nós temos aqui no Brasil uma estrutura que eu tive, um sistema que eu perguntei durante a nossa visita ali numa instituição que trata de desastres naturais, ali, de prevenção de desastres naturais em Hiroshima, a respeito da centralização dos sinais de, por exemplo, de encosta úmida, que pode causar deslizamento de terra ou de enchentes. Eu estou falando especificamente aqui no Brasil sobre o CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que fica em São Paulo, São José dos Campos, que é parte do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. E ali é uma organização que tem um resultado excelente no Brasil, que tem
ajudado a proteger muitas vidas, e para quem trabalha com segurança sabe que quando você protege vidas, como o resultado é não mortes, geralmente você não é muito visto, porque as pessoas vê quando acontecem as mortes, né? Então o trabalho deles é excelente, a gente tem dados de antes e depois do trabalho do CEMADEM, e ele trabalha justamente monitorando sensores, cerca de 5, 6 mil sensores espalhados em regiões críticas no país. Ali ele congrega as informações todas numa sala de controle. São 2 salas de controle. Quando eu era ministro, eu criei a segunda sala. São 2 salas de controle. E ali nós temos especialistas de altíssimo gabarito trabalhando com a previsão de meteorologia e trabalha junto com a Defesa Civil, também ali na mesma sala de controle. E eles emitem alertas para as regiões quando há possibilidade de deslizamento de terra, possibilidade de enchentes, né? Então, tudo isso é avisado, inclusive de secas também, para o outro lado também é importante. Portanto, esse tipo de estrutura, quando eu conversei lá em Hiroshima, eles não tinham lá. Ou seja, eu acho que essa parceria do CEMADEM no Brasil com o setor de prevenção de acidentes, de desastres naturais no Japão, seria bastante interessante para os 2 países. O que nós temos com isso, o que nós ganhamos com isso, é a parte justamente da construção de infraestrutura para prevenção dos desastres naturais, e o que o Japão tem a ganhar é justamente a experiência que nós temos no monitoramento disso, que sem dúvida nenhuma seria bastante importante para os 2 países. De forma geral, isso que eu gostaria de ressaltar aqui, né, de uma forma meio rápida. Imagina, todas essas visitas, nós tivemos muitas coisas tratadas e muitos aspectos importantes que eu acho que em reuniões posteriores a gente pode aprofundar mais em aspectos mais específicos de cada setor e desenvolver protocolos de parceria e cooperação que serão muito úteis aí, como eu falei de novo, setor da indústria, setor do agronegócio, desastres naturais, setor de espaço, aqui como uma primeira vista, e muitas outras coisas que virão. Obrigado. Agradecendo à senadora Damares, ao senador Sérgio Moro, ao senador astronauta Marcos Pontes pela síntese muito bem apresentada. Quero apenas acrescentar que nós também fomos recebidos no Senado, na dieta, na Câmara Alta, e num momento muito peculiar, eleição. A eleição começou, nós levamos a eleição para o Japão. Foi só nós chegar lá, começou a campanha. Bem diferente da nossa, viu, senhores deputados? E já que tivemos o resultado da eleição, a primeira mulher, primeira-ministra do Japão, dissolveu a Câmara, vamos chamar a Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados, da dieta, que são 2, e teve uma vitória estrondosa, porque de 198 deputados passou para 316, isso? Em 456 deputados, isso dá mais do que 2/3. Então, nós levamos a eleição e levamos a vitória da primeira-ministra, o que eu quero que o senhor transmita os nossos cumprimentos. E também aceitamos os agradecimentos dela pelo fato de termos sido pé quente, como se diz. Com a palavra, o nosso embaixador, Yasushi Noguchi. Muito obrigado. Senhor senador Damares, a mim, boa tarde a todos. Estou muito honrado e feliz em acompanhar a apresentação das experiências vivenciadas na visita ao Japão pelos 4 senadores participantes do programa de Green Partnership Initiative, GPI. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos aos senadores que aceitaram o convite
para participar do programa de GPI, senador Espedião Amin, presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão do Senado Federal, senadora Damares Alves, vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão do Senado Federal, senador astronauta Marcos Pontes e senador Sérgio Moro. Da mesma forma, registro minha profunda gratidão aos assessores dos senadores e equipe do gabinete do presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão do Senado, pelo valioso apoio que possibilitou a realização desta reunião. Também quero agradecer à minha equipe para ajudar essa delegação a visitar o Japão. O Japão e o Brasil concordaram em intensificar a cooperação nas áreas ambientais e no enfrentamento das mudanças climáticas durante a Cúpula Japão-Brasil, realizada em Hiroshima em maio de 2023. No ano seguinte, em maio de 2024, durante a visita do então primeiro-ministro Kishida ao Brasil, foi lançada a Japão-Brasil Green Partnership Initiative, como objetivo de promover ainda mais a cooperação entre os dois países nas áreas ambientais, no combate às mudanças climáticas e no desenvolvimento sustentável. E nesse contexto, pela primeira vez, a visita ao Japão no âmbito do programa da GPI, realizada pelo convite à comitiva oficial do Senado Federal. Espero que este evento contribua para o fortalecimento da cooperação bilateral por meio de compartilhamento de experiências no Japão e de propostas de políticas públicas que foram apresentadas por cada senador. Estou também muito animado para trabalhar juntos. Também, uma vez mais, quero reiterar meus agradecimentos ao apoio de 4 senadores Japão organizar, acomodar Green Expo, Expo Sustentável, que vai realizar-se em 2027. E também gostaria de fazer seguimento às sugestões que han mostrado neste palco, como desenvolver recursos naturais. Sobretudo no Japão, agora estamos mais interessados em minerais importantes como terra rara, que o Brasil é conhecido ter o país de segunda maior potência de terra rara no mundo. E também como ajudar a agricultores de pequenas e medianas envergaduras, escala. E também fico muito feliz que 4 senadores visitaram Hiroshima, testemunhando a recuperação, reconstrução de Hiroshima após a guerra, e também aprenderam a tecnologia japonesa de desastres naturais. E realmente, o Japão agora está colaborando com o Brasil para compartilhar nossa experiência de desastres naturais. E realmente, no estado de Rio de Janeiro, está baixo construção estabelecimento para prevenir deslizamento, para prevenir desastres naturais. E também a empresa japonesa cada vez mais está interessados em negócios de descarbonização, usando biocombustível como etanol e combinação com motores japoneses. Com esses projetos, gostaríamos de fortalecer ainda mais relações entre o Japão e o Brasil. E, dessa maneira, Japão e Brasil agora mais e mais amigos. Então, uma vez mais, quero agradecer a todos vocês presentes aqui e trabalhamos juntos de agora em adiante. Muito obrigado. Atendendo a uma solicitação do senador Sérgio Moro, vamos fazer a repescagem da foto que foi censurada. Creio que pela senadora, fotografada por ele dentro do avião,
Só para finalizar, foi a última visão que tivemos do Japão e retrata muito bem a grandiosidade daquele país. Deve ter havido algum lapso ali no encaminhamento das fotos, mas assim como essa visão, para mim, foi magnífica, queria terminar minha apresentação com mostrá-la e retrata a grandiosidade daquele país. Está aprovada a fotografia com a qual nós vamos concorrer no próximo concurso de melhor fotografia sobre o Japão. Lá, vamos ganhar lá. Eu consulto se algum dos presentes deseja fazer alguma intervenção. Presidente, enquanto alguém pensa em falar, a gente não pode deixar de registrar. Só dei repescagem para a fotografia. Não, mas é que nós seríamos injustos se a gente não agradecesse a Embaixada do Brasil, que nos recebeu de forma extraordinária. Os diplomatas brasileiros, como nos recepcionaram, como cuidaram da gente. E a gente comeu comida brasileira com eles uma noite, foi muito bom. Ficaram um pouquinho... Nós estamos com o melhor time de diplomatas fora do Brasil, acho que nós encontramos lá no Japão. Alguns eu já conhecia de outros eventos, de outros momentos, de outros países, mas o Brasil está de parabéns, e aqui eu preciso registrar isso, e parabéns com o corpo de diplomatas e o cuidado que eles têm com o nosso povo no Japão. A gente precisava fazer esse registro também. Está previsto ainda que... Primeiro, desejo registrar a presença do senhor Fábio Francisco Esteves, integrante do Conselho Nacional de Justiça, é isso? E concedo por um prazo limitado, e vou explicar o porquê que é limitado. Nós temos... A senhora também vai? Eu e a senadora Damares temos um compromisso na Polícia Federal. Calme. Agora... Mas nós estamos indo voluntariamente e temos certeza de que vamos poder sair, porque é uma missão do grupo de trabalho que a Comissão de Assuntos Econômicos está levando a termo. Eu senti aí que o pessoal do Distrito Federal ficou contente quando soube que a senhora ia para a Polícia Federal. Esse esclarecimento é necessário. E por isso eu concedo à senhora Juliana Gabriele Isidório da Silva, da Cambridge Consultant, que vai falar sobre viagem oficial realizada ao Japão, também por proposição do GPI, um tempo limitado, em função da Polícia Federal. Portanto, motivo de força maior. Motivos de forças maiores, né? Então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Tá. Tá ligado? Tá bom. Boa tarde a todos. Você pode colocar no slide 2? Então, aqui a gente vai apresentar principalmente os objetivos principais da viagem ao Japão no âmbito da GPI, né, que foram muito bem abordados pelos senadores, né, muito interessante. Por exemplo, os encontros com a Alteza Imperial, a Princesa Kako, os encontros com a JICA, com os astronautas japoneses, as visitas como a Kaidan-ren e os canais, né, que é o descarga subterrâneo da área metropolitana, que vocês foram em Saitama, a Organização Nacional de Pesquisa de Agricultura, né, como foi bem mostrado nas imagens e bem proposto pela senadora Damares Alves, e a apresentação e também em Hiroshima a prevenção de desastres naturais, como bem apresentado pelo senador Sérgio Moro. Então, e também no final, a introdução cultural, que era um dos principais objetivos, que é a Fundação Sasagawa para a Paz, Comunidade Brasileira no Japão e o Museu de Imigração de Yokohama. E é também a Praça Memorial Park, onde vocês presenciaram as vítimas da bomba em Hiroshima, né? E isso foi o que a gente gostaria de apresentar como os principais objetivos da viagem ao Japão, que foram muito bem cobertos pelos senadores.
Obrigada. A senhora foi muito modesta. Ela mostrou assim, gente, mas foram 18 agendas, tá? A gente não tinha tempo de dormir, não. Ela está mostrando assim, dessa forma. E 18 agendas que quando era 12h03, a gente tinha que estar lá 12h03, né? Outra coisa que a gente aprendeu com eles, cumprir o horário. Mas foram 12 agendas, inclusive a gente poder ter a liberdade de ficar 3 horas com o ministro conversando conosco. Gente, foi tão rico, que quem já soube que nós estivemos lá, por exemplo, o prefeito da cidade de Alexandria, aqui do lado, já soube que eu fui lá por conta de prevenção de acidentes naturais. Já está correndo no meu gabinete, que já quer falar com o embaixador, para troca de tecnologia, que nós estamos enfrentando o problema de erosão aqui na nossa região. Então, assim, o Brasil acompanhou, porque a gente fez questão de mostrar, mas então você mostrou de uma forma muito reduzida, mas cada item ali tem 5, 6 agendas diferentes. E aí, embaixador, o que foi muito interessante para nós, gente, eu preciso dizer isso, porque a forma como os empresários nos viram, nós não fomos recebidos por qualquer representante da Toyota. Foi o principal, era a diretoria principal. Foi realmente muito valorizado. Isso. E assim, eram tantos empresários conversando conosco que foram divididos em grupos. Então, nós tivemos com os que falam que são pequenos empresários, aí a gente pergunta quantos empregos vocês geraram no Brasil? Só 3.000. Pequeno, tá? Aí a gente falava com os grandes empresários de milhares e milhares de empregos que geram no Brasil. Então, assim, a gente trabalhou com grupos de empresários diferentes e assim, esse foco realmente de parceria. E eu prometo que eu não vou falar mais nada, mas eu sou ministra, fui ministra de Direitos Humanos, eu sou a presidente dessa Comissão de Direitos Humanos, e todo mundo sabe que eu trago muito coração. E eu precisava fazer um agradecimento especial ao Japão, de não ter desistido do Brasil. E eu fiz um vídeo, inclusive eu fiz um vídeo muito emocionante e bombou milhões e milhões de acessos. Quando a gente chega no Museu da Imigração, a gente descobre o que nós fizemos com os nossos imigrantes japoneses aqui durante o período da guerra. E que a nova geração não sabe. Vocês sabem que quando o Brasil se torna aliado dos Estados Unidos, disseram que os nossos imigrantes japoneses eram nossos inimigos morando no Brasil. E nós tivemos campo de concentração no Brasil. Os nossos imigrantes foram mandados para campos de concentração. Nós separamos famílias, tiveram os seus bens tomados e ficaram isolados no Brasil. Muita gente não sabe que o Brasil teve campo de concentração para japoneses. Homens e mulheres que estavam produzindo no Brasil, que estavam trabalhando no Brasil, que estavam dedicando sua vida à nossa nação. E nós os mandamos para campo de concentração, deputado. E muitos deles foram levados lá para a cidade de Acará, no Pará. A guerra acabou. Eles poderiam ter ido embora e nos abandonado. Eles ficaram. Eles não desistiram do Brasil. E a nação brasileira é o que é, porque eles ficaram para nos ajudar a construir essa nação. Então, nós saímos de lá com esse sentimento de gratidão. E este grupo de trabalho Brasil-Japão vai honrar vocês por não terem desistido do Brasil. Vocês tinham tudo para ter ido embora, mas ficaram. E fizeram de tal forma essa aliança de amizade que hoje os nossos filhos querem ser japoneses. E os filhos de vocês também querem ser brasileiros. Os filhos de vocês também querem torcer pelo Corinthians. É Corinthians, tá? É Corinthians. Então, o que a gente fez nos últimos 80 anos? Somos a nação que somos, deputado, por causa deles. E nós também colaboramos muito com nossa mão de obra, porque depois, na década de 90, somos nós que vamos trabalhar lá. Ai, que coisa, né? Eles vêm para cá, 90 vão para lá, daqui a pouco eles estão voltando para cá. E que essa amizade dure por centenas e centenas e centenas de anos. Obrigada por não terem desistido do Brasil. E a gente vai continuar.
e já temos um monte de proposta aqui para a gente continuar essas parcerias. Aos empresários japoneses, obrigado por não terem desistido da minha nação. Obrigada. Agradeço a senadora Damares por ter arrematado de maneira tão nobre e com emoção esse sentimento de dívida que nós temos, que confronta a cordialidade, a amizade, o apreço, o respeito com que o povo japonês nos recebe, nos recebeu. E, em função dessa colocação de emoção, eu vou fazer duas observações. O senhor embaixador já sabe disso. Florianópolis, a ilha de Santa Catarina, tem o privilégio, pouco conhecido por nós mesmos, de ter sido o primeiro ponto, o primeiro solo tocado por japoneses no Brasil. 90 anos antes do navio chegar a Santos em 1895. Em 1804, a bordo do navio Nedevda, russo, sob o comando de Langsdorff, chegou à ilha de Santa Catarina, direto da Rússia. Um navio com 4 ex-sobreviventes arrozeiros do Japão, que se deslocaram lá do mar do Japão até o porto, perto de São Petersburgo, de onde saiu esse navio. Foi uma sorte, porque isso não estava programado. E eles ficaram 43 dias na ilha de Santa Catarina. Desenharam peixes, frutos. Então, isso é um motivo de emoção. Porque o jardim japonês está sendo construído agora, está sendo erguido agora na ilha de Santa Catarina. Eu espero que o senhor embaixador possa visitá-lo, junto com o Frei Rogério, onde nós temos uma comunidade de japoneses que foi integrada por 7 sobreviventes da bomba de Nagasaki. Um deles, o meu grande amigo Kazumi Ogawa, que me fez eu mesmo assumir comigo o compromisso de sempre conduzir esse bottom. E nós visitamos o sino lá em Hiroshima. Nesta comunidade mora o senhor Wataru Ogawa, vai fazer 97 anos de idade. Tinha 16 quando era soldado japonês, unidade militar acantonada em Hiroshima, quando sobreveio a primeira bomba. Ele não estava na cidade, mas estava no território. A sua unidade militar foi deslocada para Nagasaki. E ele conviveu também com a segunda bomba. Está vivo, lúcido, usa apoio para se movimentar. Não se pode dizer que seja sobrevivente da bomba, porque eu não sei qual é a distância que ele estava. Mas são exemplos de... Ele é o pai de um grande amigo meu chamado Naoki Ogawa. Então são flashes de emoção nessa ligação, que se nós formos analisar, é exatamente a maior distância, passando por dentro do globo terrestre, é entre o Brasil e o Japão. E Santa Catarina um pouquinho mais, o Paraná mais do que o Distrito Federal e do que São Paulo, porque mais ao sul. Então é mais antagônico ainda, e com tantas afinidades espirituais, de valores, como salientou aqui o senador Sérgio Moro, de respeito à família, de consideração com o demais. Então, nós temos muita coisa por explorar
em matéria de afinidades, parcerias e propostas construtivas, acima de tudo, para fazer melhor. Então, eu saúdo essa audiência como sendo um exemplo de busca de mais afinidades e de mais oportunidades. Que ela se estenda ao estado de Goiás, né, que tem exemplos extraordinários. Vou dizer, eu acho que a indústria farmacológica de Goiás tem muito a ganhar com essa afinidade. As atividades econômicas de um gigante como é o estado de Goiás estão aí. O Distrito Federal, como já foi salientado pela senadora Damares. E concluo dizendo mais uma coisa para complementar, eu diria. Não concluir, mas complementar o que o senador astronauta Marcos Pontes mencionou. Olha a afinidade, tecnologia e a ampla possibilidade de seja a cana. Olha lá a cana que está na personagem que a senhora apresentou, que nós vimos lá no museu. A cana-de-açúcar, seja o milho, o etanol vai ser o combustível básico do transporte marítimo. E qual é o país que tem mais chance do que nós? Temos parceiros, não digo concorrentes, Estados Unidos, a África, mas a tecnologia, o Japão pode marcar presença e nos ajudar muito, porque é o combustível marítimo do presente, eu diria, ou do futuro imediato. Com um detalhe, as maiores rotas oceânicas de importação e de exportação que o Japão enfrenta e nós também vão exigir produtividade e sustentabilidade para o combustível. Isso vem a nosso favor. De igual sorte, essa visita que a senadora não quis fazer às 4 da manhã, no mercado. Meu estado é o estado mais pescador do Brasil. Nós temos muito que aprender com o Japão, porque o que nós assistimos lá, naquele gigante monumental que é aquele mercado, tem registro desde 1640. Aquilo é uma devoção, não é apenas uma atividade econômica, que o povo respeita, que é venerado. O primeiro leilão de atum é uma festa. Um atum, delegado, por $1 milhão. O delegado já ia lá dar uma batida para ver o que tem dentro desse atum. Se ele não está transportando alguma coisa mágica. Então, são tantas as oportunidades que nós temos de ampliar as nossas afinidades na segurança, nós não mencionamos aqui, mas na atividade do bombeiro, para reduzir danos, que essa reunião seja apenas um marco inicial de uma retomada para, com mais força, celebrarmos a parceria. E, finalmente, quero pedir uma salva de palmas para o auditório. Eu nunca vi uma sessão durar quase 2 horas com tanta presença, inclusive os que chegaram depois e só não se esconderam porque são pessoas muito grandes, como é o caso do prefeito de Braço do Norte, que chegou aqui agora. Dá uma levantadinha. Então, você não atrasou, você foi o último visitante de uma grande plateia. Parabéns a todos. Cumprida a finalidade, agradeço a presença de todos. Proponho também a dispensa de licitação, a dispensa de leitura. Licitação é perigoso e, ultimamente, para quem vai para a Polícia Federal, é muito ruim. Proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata, que será composta pela lista de presença, pelo resultado da reunião e pelas notas taquigráficas.
que eu quero que sejam disponibilizadas também à Embaixada do Japão. As senhoras e senhores parlamentares que aprovarem permaneçam como se encontram. Aprovada. Cumprida a finalidade, agradeço pela presença de todos e declaro encerrada, com muita satisfação e orgulho, a presente sessão. Muito obrigado. Quantos órfãos do feminicídio presenciaram todos os níveis de violência até chegar na violência máxima, né, que é o feminicídio? Qual é a política pública viável, possível, que pode ajudar essas crianças no seu futuro, a partir desse momento? É muito desumano você presenciar uma mulher sofrendo violência, seja qual tipo de violência. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter o nosso filho. Eu sei o que eu não vou ser para o meu filho, que eu não tive essa referência. Então, fora isso, eu vou ser um pai incrível. É um desafio para que a sociedade compreenda que o ato de criar, o ato de cuidar de um filho não é só da mãe. Todo pai também quer participar e dividir essa responsabilidade com as mães. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter o nosso filho. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Assembleia Potiguar reforça procuradorias da mulher nos municípios. Deputados gaúchos lançam frente de apoio ao audiovisual. Um novo portal facilita acesso a dados sobre o orçamento da União. E no Rio de Janeiro, a Assembleia festeja os 75 anos do icônico estádio do Maracanã. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides. Nesta edição do programa Argumento, nós vamos conversar com o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina. Ele foi o relator do PL que altera os critérios da dosimetria das penas dos condenados pelos atos do 8 de janeiro. Esse projeto foi vetado integralmente pelo presidente Lula e a expectativa agora é se o Congresso vai derrubar ou manter esse veto. O senador é o autor também do PL que prevê a anistia para os condenados pelos atos do 8 de janeiro. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço pela oportunidade. Senador, o presidente Lula vetou o projeto sob o argumento de preservação da democracia e de respeito à autonomia do judiciário.
Queria saber, na sua avaliação, o veto dele foi um veto jurídico ou foi um veto político? Tudo isso é uma questão eminentemente política, inclusive o inquérito. O inquérito que foi aberto para apurar os fatos e atos do 8 de janeiro é um inquérito político ficcionista, porque ele se baseia numa narrativa. O inquérito não se baseou em fatos. Por isso, o terceiro degrau é o da revisão do inquérito. E para isso já tem um pedido aqui, e de minha autoria, com 29 assinaturas, portanto mais do que necessário, para termos uma CPI do Senado sobre a vaza-toga. Ou seja, um inquérito para analisar os métodos de investigação que foram utilizados sob a liderança do ministro Alexandre de Moraes para classificar os que foram presos no dia 8 de janeiro ou em torno do dia 8 de janeiro. Esse inquérito é baseado em métodos absolutamente inconstitucionais e ilegais. Esse é o terceiro degrau. O primeiro degrau é o da dosimetria. Numa solução política, se engendrou, se planejou algo que reduzisse um dos defeitos, que é a mão pesada, penas despropositadas. 14 anos para a dona Débora, que passou o batom na estátua da Justiça. No mesmo país em que o judiciário tem solto, tem liberado réus confessos da ladruagem na Lava Jato. O sujeito confessou que roubou, devolveu o dinheiro roubado e foi anistiado pelo judiciário. Então, esse choque de realidade é uma agressão à sociedade e ajuda à lamentável polarização crescente que a sociedade vive. Então, veja bem, um inquérito que ensejou essas penas está sendo questionado. As penas são exorbitantes. Então, começou-se pela primeira etapa, dosimetria. Vamos aliviar a mão pesada que se baseou em questões altamente questionáveis. Como eu falei, o inquérito. O segundo degrau é o da anistia. O Brasil sempre, e todas as nações democráticas fizeram uso da anistia para distensionar a sociedade. Aqui nós estamos vendo essa radicalização decorrente do tratamento diferenciado de ladrões e de supostos golpistas, de um golpe que não aconteceu. Pela ordem, o presidente vetou, nós temos a obrigação de apreciar o veto. Eu creio que, se houver esta sessão, quando houver, o veto será derrubado, porque foram 48 votos a favor, no mínimo 49 votariam, é que um voto foi perdido no curso do dia da votação, contra 25. Eu acredito que vai ser vetado. Aliás, que o veto vai ser derrubado. Agora, eu tinha dito, se o presidente vetar essa primeira providência, esse primeiro degrau da escada, no dia em que ele vetar, eu apresento o projeto de lei da anistia. E eu fiz. E o senhor sempre, desde o início, sempre afirmou que queria mesmo era a anistia. Eu não sou a favor da dosimetria, porque eu questiono o inquérito e questiono a criminalização de pessoas que não praticaram nenhum. Quer dizer que a Débora conspirava contra a democracia, pela derrubada do Estado Democrático de Direito, isso é uma ficção. Mas a primeira turma foi uma invenção oportunista, criada no mesmo ano de 2025, em março de 2025, para este julgamento. Segundo, juízes evidentemente suspeitos. O ministro Alexandre de Moraes se apresentou como vítima do suposto golpe. Como é que ele pode investigar? Como é que ele pode ser juiz? Em que lugar do mundo acontece isso? Então, primeira turma é uma ficção oportunista. Juízes suspeitos, pelo menos 3
primeira turma, como, aliás, foi denunciado pelo próprio ministro Fux no seu voto. E o terceiro, o inquérito questionável. Primeiro passo, dosimetria. O presidente vetou, vamos apreciar, se possível, creio eu, vamos derrubar o veto, mas não queremos só isso. Queremos a anistia, que é o que vai impedir o vexame que querem aplicar sobre os militares condenados. Senador, sim, eu queria se nós atendemos, se nós entendemos que a condenação foi justa, caberá ao Superior Tribunal Militar apreciar o que foi transitado em julgado e passar a expulsar militares condenados por um inquérito que eu já falei, é mais do que suspeito, é ilegal. Então são 3 degraus que nós temos que cumprir. Primeiro, dosimetria, segundo, anistia, e o terceiro, a revisão do inquérito do 8 de janeiro. O que prevê exatamente o PL da anistia e quem que ele atingiria? Só os condenados aqui, os que estavam aqui no dia do 8 de janeiro, ou também toda aquela outra rede que incluiria, não, inclusive... restrito ao dia 8 de janeiro. Mas, você assim, pode dizer o seguinte, os que foram objeto do inquérito do 8 de janeiro, salvo alguma exceção que eu não conheço, então é para estes. Estes merecerão a anistia. A anistia não é a impunidade, é perdão, é outra coisa. Mas não abrange aquele núcleo aquele núcleo maior, que inclusive tem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive o ex-presidente Bolsonaro. Entra todos eles. Sim, isso é a anistia, assim como entra na dosimetria. Entendi. O público-alvo, vamos dizer assim, é o mesmo. Todos eles. E são os condenados pelo dia 8, pela ocorrência do dia 8 de janeiro. E, finalmente, a revisão do inquérito, que um dia vai acontecer, também tem como alvo o quê? Que inquérito é? O 8 de janeiro. Portanto, nós estamos falando sempre do mesmo contexto, quer na dosimetria, quer na anistia, quer na revisão do inquérito. E os 2 primeiros passos estão aí para o Congresso. A dosimetria na apreciação do veto presidencial e a anistia no projeto que conta com o apoio de 52 senadores. É isso que eu queria saber. Como é que está como é que está a tramitação desse PL da anistia? Nem começou ainda. Né? Mas... O da anistia não começou. Eu apresentei o projeto no dia 8 de janeiro, simbolicamente, porque ele só pôde ser protocolado no dia 3 de fevereiro. E nós não tivemos praticamente nenhuma sessão deliberativa, mas eu já pedi a tramitação, o presidente já prometeu que vai dar curso, e aí nós vamos ter os mecanismos de pedir urgência já foram antecipados. Nós temos 28 assinaturas individuais, que é mais do que o necessário, e mais 24 assinaturas que são compreendidas pela assinatura dos líderes. Quer dizer, 28 pessoas físicas, mais 24 pessoas representadas por estas assinaturas. Ou seja, temos a maioria dos senadores favoráveis à apreciação deste projeto. Em relação à apreciação dos vetos, no caso desse veto do PL da dosimetria, o senhor tem conversado com o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, sobre quando deve haver essa sessão? Olha, todos nós já conversamos nesse curto momento de encontro na semana passada, em torno do dia 3. Todos nós conversamos com ele. Eu creio que não passará de março. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Vamos ter muitas emoções. Além disso, temos as emoções do caso Master. Faço parte do grupo de trabalho criado na CAI e já tivemos visitas à Polícia Federal, ao Tribunal de Contas da União, ao Banco Central. Amanhã visitaremos o ministro Fachin. Então, nós estamos nos movimentando não para descobrir, mas para evitar que se encubra, que se abafe aquilo que vai ser apurado. Tá certo, senador. Obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.
A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia, é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim, desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você, inclusive, duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e, inclusive, da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. Existe entre as tribos caraibas do extremo norte da Amazônia um ciclo de tradições sobre um herói chamado Macunaíma. Aproveitando-se dos trabalhos de Cor Grunberg, Mário de Andrade teve a ideia de um romance em que satiriza certos defeitos do brasileiro. Daí o título, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Senadoc, neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse logo, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Havendo o número regimental, declaro aberta a 64ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da Terceira. A CAS, Comissão de Assuntos Sociais, é uma das comissões mais importantes aqui do Senado Federal. Ela tem uma abrangência muito grande, porque é um tema muito vasto. Tudo que é questão de saúde, tudo que é questão de assistência social, de previdência, de questão trabalhista, de emprego, tudo passa aqui na nossa comissão. A nossa missão Precipo aqui dá atenção a essas questões sociais, ou seja, todos os projetos de lei que vêm aqui para a nossa comissão. E a gente dá celeridade, procura aprovar no mais rapidamente possível para que esses benefícios possam chegar de maneira mais efetiva. Sim, 11, nenhum não, nenhuma abstenção. O projeto foi aprovado. Bom, eu sou um velho político, né? Porque já estou nessa caminhada há 43 anos. Estou concluindo aqui o meu primeiro mandato de senador, sou professor universitário, sou médico de formação, sou psiquiatra, fui ministro da Saúde. E eu entendo que a missão como homens públicos
é lutarmos para diminuir essa grande desigualdade social que nós temos. Então, o nosso legado aqui é, no final da minha presidência, eu poder olhar assim, bom, fizemos um bom trabalho em favor da saúde, do emprego, da assistência social, da previdência do nosso país. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos. O Ecosenado está no ar. Você vai ver nesta edição: mais do que lazer e aventura, ecoturismo é aprendizado e cuidado com o meio ambiente. Quando você está numa trilha, que você está mais conectado, você está dentro da natureza, você está vendo onde qualquer plásticozinho vai te gerar aquela sensação de estranhamento. Então eu acho que assim a gente consegue trazer essa sensibilização, né? Principalmente para as pessoas que não têm muito esse contato na sua cidade. Como andam os impasses a respeito da Ferrogrão, projeto de ferrovia para ligar Mato Grosso ao Pará, para escoamento da produção, principalmente de soja. A Ferrogrão representa para o país, nesse momento, o projeto de logística mais importante. Vai abrir caminho para grilhagem, vai abrir caminho para mineração, vai abrir caminho para garimpo ilegal, vai abrir caminho para os madeireiros. Se a ferrovia for planejada em áreas já antropizadas, conseguiremos manter a competitividade do agronegócio brasileiro sem ampliar impactos. Uma tinta sustentável e térmica criada por estudantes do ensino médio. O Instituto Arara Azul, com o projeto Aves Urbanas, chega ao Distrito Federal. É uma vontade dos empresários locais aqui fazer dessa uma Praça das Araras. Então, de que forma que a gente pode pensar juntos e contribuir para que realmente seja um ponto ou de alimentação, ou de pousada, ou até de nidificação, onde elas venham conviver neste lugar e as pessoas possam apreciá-la. E os riscos que corre o tigre de Sumatra. Consciência ambiental é o que o ecoturismo promove ao unir contemplação da natureza e educação. Pedalar pelas matas, tomar banho de cachoeira, observar a vida silvestre, cavalgar pelo campo ou simplesmente caminhar em um parque. Mais do que um passeio ou uma experiência na natureza, o ecoturismo é um convite para conhecer e preservar o meio ambiente. A Larissa é produtora de eventos. Sempre que tem uma folga, ela aproveita as trilhas do Parque Nacional de Brasília para se conectar com a biodiversidade local. A gente acabou de encontrar borboleta,
outras espécies de plantas. Nossa, aqui essa semana tá cheio de cogumelos, né? Porque tá chovendo, tá tudo bem úmido. Ali no meio tem um clarão com uma parte, com um riozinho bem bonitinho para você olhar. Principalmente nesse horário que bate o sol em cima dele, então você consegue ver peixes lá no fundo do rio. Aí aqui no parque tem sempre alguma coisa que você consegue observar com facilidade. Não só na mata, né? Mas bichinho toda hora. As cigarras acabaram de soltar, então se você olhar nas árvores vão ter casca de cigarra para tudo que é canto, de vários tamanhos também. É muito interessante. Os guias de turismo são responsáveis por educar. O ecoturismo não é simplesmente estar na natureza, mas é uma prestação de serviço responsável na natureza. Ou seja, o ecoturismo ele é o segmento que foca na conservação, na sustentabilidade e na educação. A gente fala um pouquinho do Cerrado, porque o Cerrado é o nosso segundo maior bioma e muita gente não conhece. E quando a gente passa a conhecer, a gente toma posse daquilo e a gente preserva, né? Então, o nosso Cerrado é o berço das águas, ou seja, é a caixa d'água do Brasil. Então, a gente aborda um pouquinho disso, do Cerrado, que o Cerrado tem mais de 300 árvores medicinais, árvores frutíferas, né? Você sempre quer ver bonito ali, sempre você quer ver essa época do ano, que é a época pós-chuva, né, que é a chuva das mangas. Então você sempre tem fruta no meio. Se você continuar desmatando, tirando, você não vai ter esse privilégio que a gente tem aqui. Que é igual ontem eu peguei pitanga no meio do mato. Para que a experiência da prática do ecoturismo seja a mais prazerosa e tranquila possível, a segurança tanto das pessoas quanto dos animais precisa ser levada em consideração. Antes de contratar, é importante que o cliente verifique se o prestador de serviço está regularizado no Cadastur, se a empresa tem seguro, se o guia conhece a região, se a empresa segue as normas de turismo de segurança. Seguindo esse caminho, você está contribuindo com a redução de acidentes, você está contribuindo com a manutenção de empregos e renda local e muitas vezes até contribuindo com projetos de conservação. O interessante é sempre ver se a empresa tem todos os requisitos, né, de segurança, né, se é uma empresa cadastrada, né? Se o guia realmente conhece a região, né? Porque não adianta a pessoa vir e não conhecer a região. Aqui a gente conhece, por exemplo, se acontecer um acidente, eu sei por onde entrar, por onde chamar o socorro. A gente tem um seguro obrigatório também, né? Que é o seguro Aventura que a gente usa, né? Então todos os nossos clientes já estão assegurados. Se você está andando aqui, uma cobra te picou. A gente tem um seguro, né, que cobre alguma assistência. Comida e lixo também são temas importantes. A gente tem que pensar na sustentabilidade, tem que pensar que o que nos traz prazer, que é agradável para a gente agora nesse momento, a gente tem que deixar para as futuras gerações. Então, todo o lixo que vai com a gente volta. É mesmo o lixo orgânico, porque o lixo orgânico, por exemplo, a casca da banana, a gente não pode deixar na trilha, porque a casca da banana não é orgânica aqui tem bananeiras, não há bananeiras, então vai trazer o desequilíbrio tanto para a fauna como para a flora. Não trago nada e não levo nada, né? Assim, a primeira coisa que eu venho é com água, bebo a água, então não deixo cair nada, sabe? E não me aproximo assim, não dou comida, nada disso, sabe? Deixo bem natural mesmo. Já vi várias bugio, macacos bugio, macaco prego, sabe? Já encontrei aqui bem onde a gente está com a família de veados, sabe? A mãe, o pai e um pequenininho assim, grandes assim, comendo algumas sementes aqui. Já dei de cara com lobo-guará mais de uma vez, sabe? Durante a trilha, cada passo é uma lição. Os guias explicam que até mesmo o silêncio é uma forma de respeitar a mata, não espantar os animais e, assim, preservar o meio ambiente. A gente, quando está fazendo a trilha, que a gente vai entrar em certos lugares mais sensíveis, a gente até pede para as pessoas não falarem, falar mais baixo, né? Porque imagina, toda vez que a gente for passar aqui, as pessoas ficarem falando alto, gritando, né? Ouvindo música, né? Então, assim, dá uma paz, escuta a natureza, curte o ambiente. Acaba que os pássaros vão saindo dessa região e vão para outros lugares, né? É porque, às vezes, as pessoas falam, a gente está invadindo o lugar dos animais. Eu não concordo com essa fala. Eu acho que o espaço é compartilhado entre todos, mas desde que cada um respeite o seu espaço, né? Eu acredito muito no ecoturismo como uma forma de sensibilização ambiental. É muito difícil quando a pessoa está lá na cidade, no dia a dia dela,
às vezes perceber como que o impacto do lixo, do esgoto vai chegar na natureza, porque você está num centro urbano, então você às vezes nem percebe as coisas que você está gerando de impacto. E quando você está numa trilha, que você está mais conectado, você está dentro da natureza, você está vendo onde qualquer plásticozinho vai te gerar aquela sensação de estranhamento. Então eu acho que assim a gente consegue trazer essa sensibilização, né? Principalmente para as pessoas que não têm muito esse contato nas suas cidades. Fora que você vai ver animal no seu hábitat natural, você vai ver as pessoas, as comunidades que vivem da natureza. A Thaís conta que uma modalidade que está começando a crescer no Brasil é o turismo de base comunitária. A sua empresa presta esse serviço, por exemplo, no território quilombola Calunga. A gente vende os pacotes, às vezes de 4, 5, 6 dias. A gente sai da cidade, vai passando pelas comunidades, fazendo uma rota, dormindo na casa das pessoas, comendo a comida muitas vezes produzida por essas pessoas, né? Onde as mulheres cozinham pra gente. A gente tem a oportunidade de comer muita coisa orgânica, conhecer da cultura, conversar. A gente tem dias onde a gente vai para a roça ver essa produção de alimentos, valorizar o que eles já são. Ah, e mais uma vantagem do ecoturismo. Em tempos de rotinas pesadas, correria constante e foco quase exclusivo nas telas, o contato com o meio ambiente proporciona bem-estar e ajuda a aliviar o estresse. Talvez seja essa dissociação com a natureza que tem piorado muito a nossa saúde mental, né? E o que a gente está fazendo agora é essa reconexão, até no silêncio, olha aí, ó. Agora é hora de ouvir os pássaros, os sons da natureza. Há mais de 5 anos suspenso, o processo de licenciamento ambiental da chamada Ferrogrão voltou aos debates nos 3 poderes nas últimas semanas. O tema envolve impulsionamento de exportações agrícolas e riscos socioambientais. Criado em 2017, o projeto é uma ferrovia que busca desafogar o transporte rodoviário e fortalecer o Arco Norte, nova fronteira estratégica do agronegócio. A ideia é ligar o Cerrado Mato-Grossense, maior produtor de soja e milho do país, aos portos amazônicos, com capacidade para transportar cerca de 40 milhões de toneladas destes e de outros grãos por ano. A Ferrogrão representa para o país, nesse momento, o projeto de logística mais importante. Pode transportar milhões de toneladas, tirar da estrada metade daqueles caminhões, que lá são 2 mil caminhões por dia, indo e vindo. Não se viaja 10 quilômetros sem ver um acidente ou local onde aconteceu um acidente. A previsão é de que a rodovia tenha quase 1.000 quilômetros de extensão ao longo da BR-163 e liga o município de Sinop, no Mato Grosso, ao distrito de Miritituba, no Pará. É de lá que saem diariamente embarcações que levam carga para os portos do rio Tapajós. Além de destravar o trânsito na rodovia, o projeto reduz os custos e amplia a competitividade no agronegócio, com investimentos que podem chegar à casa dos 25 bilhões de reais. Mas não é valor que sai dos cofres públicos, não. Inclusive, ele atrai investimento para o Brasil, porque concessões serão feitas sobre trechos da rodovia. É estimado que serão economizados por ano mais de 8 bilhões de reais, reduzindo drasticamente o custo dos fretes aqui do estado. Dinheiro esse que ficará aqui no estado e circulará na nossa economia. Você teria um frete muito mais barato, tanto para exportar, quanto também para a indústria interna, porque esse grão chegaria mais rápido nas indústrias, é um custo menor. Quando a gente olha para a paridade de exportação, os produtos do Brasil ficariam muito mais atrativos. Ela reduz os custos por haver concorrência e ser uma alternativa de saída pelos portos do Arco Norte. Hoje nós só temos a saída pelo Arco Sul e o estado paga o frete ferroviário mais caro do mundo. Em pico da época da colheita, chegamos a pagar um frete às vezes até mais caro que o próprio frete rodoviário. Nós estamos falando de uma possibilidade de redução de frete de até 40% do Mato Grosso para os portos do Arco Norte. A gente também pode estimular cerca de
11, 15 a 30 dólares a tonelada de um frete mais barato. Então, tudo isso vai fazer com que os produtos brasileiros fiquem mais atrativos para os compradores internacionais, e se mais dólar entra no Brasil, você tem uma possibilidade de derrubar a inflação brasileira. Mas o projeto tem enfrentado problemas relacionados à área socioambiental. Em 2021, o PSOL entrou com uma ação na STF contra uma medida provisória que muda os limites de uma área de conservação para a passagem dos trilhos, no caso do Parque Nacional do Jamanchim. O argumento do partido é que só um projeto de lei poderia fazer essa alteração. A desafetação do Parque do Jamanchim não poderia ser feita por meio da conversão de uma medida provisória em lei, porque se trata da alteração dos limites de uma unidade de conservação que necessariamente precisa ter uma oportunidade de debate público que é prevista na tramitação de um projeto de lei ordinário. No começo dos anos 2000, a discussão era justamente que o asfaltamento da BR-163 poderia engendrar um grande volume de desmatamento ao seu redor. Para isso foram criadas unidades de conservação, dentre as quais o Parque Nacional do Jamanchim. Então hoje nós estamos discutindo a desafetação de uma parte deste parque que foi criado com o propósito de mitigar, reduzir o desmatamento na região da BR-163, e hoje com a discussão da Ferrogrão é como se todo esse histórico da região não fosse considerado no contexto da discussão desse novo empreendimento. Em 2023, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, suspendeu o julgamento para a conclusão de atualizações sobre os pontos previstos na obra. O caso só voltou à pauta da Corte agora em 2025. O relator e o ministro Luiz Roberto Barroso votaram pelo segmento do projeto da ferrovia, desde que haja estudos e compensações ambientais. Mas o ministro Flávio Dino pediu mais tempo para analisar o processo e o julgamento foi paralisado novamente. Na dúvida, eu prefiro pedir visto, com todo respeito aos votos do ministro Alexandre e do ministro Barroso, adiantando que não significa que eu sou contra a Ferrogrão, nem a favor da Ferrogrão. Eu apenas quero entender como nós vamos falar de um novo traçado, como é esse novo traçado, as compensações eventuais, e se isso se compatibiliza com a lógica jurídico-formal dos atos que foram praticados. Entidades ambientais e povos indígenas argumentam ainda que o traçado original da Ferrogrão ameaça comunidades tradicionais da região e que ainda pode estimular a ocupação ilegal daquelas terras. Embora a ferrovia não passe dentro de terras indígenas, ela tem sim o potencial de gerar impactos negativos sobre terras indígenas, tanto por conta do aumento do volume escoado pelo corredor logístico, então o aumento dos conflitos, dos impactos negativos associados ao uso do rio Tapajós como uma hidrovia para o escoamento de commodity agrícola, a expansão portuária na região ao redor do rio Tapajós, que é uma região em que existe ainda reivindicações de demarcação de terras indígenas que não foram finalizadas. Ao mesmo tempo, nós temos as comunidades tradicionais ribeirinhas também do rio Tapajós que sofrem. Vai abrir caminho para grilagem, vai abrir caminho para mineração, vai abrir caminho para garimpo ilegal, vai abrir caminho para os madeireiros. Tudo isso, esse ferrogrão está trazendo. Nós, povo Caiapó-Micro-Tira, nós temos o protocolo de consulta. Através do protocolo, essas empresas, a NTT, outras empresas precisam nós consultar. Nós não fomos consultados ainda. Então, e esse ferrogrão, ele está vindo do escuro, ele está vindo para matar o meio ambiente, para matar a população indígena, está vindo para poluir os nossos rios. Por isso que eu peço assim para as autoridades, dê mais atenção para os ministros, convoca nós, lideranças indígenas, para sentar com vocês, para a gente poder colocar a verdade que o ferrogrão vai trazer para nós indígenas. Se a ferrovia for planejada em áreas já antropizadas, conseguiremos manter a competitividade do agronegócio brasileiro sem ampliar impactos. O equilíbrio passa por reduzir o custo logístico e as emissões ao mesmo tempo. A Ferrogrão retira caminhões da BR-163, o que diminui acidentes, emissões de poluentes e pressão por desmatamento ao longo da rodovia.
há uma estimativa que serão emitidos a menos 3,4 milhões de toneladas ano que terá redução de emissão, ou seja, reduzindo quase 30 a 40% das emissões anuais de carbono para transportar a produção de Mato Grosso. Eu espero que o ministro Dino, que é do Maranhão, que está ali perto da Amazônia, ou se não dentro da Amazônia Legal, possa entender a necessidade de soltar esse processo para que ele possa andar, para que os demais possam votar. Passando por esse momento aí de olhar crítico do ministro Dino, tenho certeza que os demais vão acompanhar e que a gente vai ter esse projeto liberado para ser trabalhado, para ser colocado em prática. Se houver uma fiscalização adequada, é possível avançar com o projeto de forma que não atraia nenhum prejuízo para o meio ambiente. Então, diante de todas essas análises que a gente tem com a Ferrogrão, o correto a dizer é fiscalização e não a paralisação do projeto, que é tão importante para o agronegócio e para o Brasil como um todo. Seguir o eixo da BR-163, usar corredores já abertos, reposicionar pequenos trechos para não cruzar territórios sensíveis e adotar túneis e viadutos em áreas de fauna. Podem sim minimizar o impacto. Além disso, a localização estratégica de terminais em polos produtivos evita a abertura de novas áreas desmatadas. É um ajuste de engenharia que tem grande efeito ambiental. O problema é quando a insegurança jurídica, muitas vezes causadas por discussões retóricas em nossas instituições, atrasa os investimentos produtivos, o que gera prejuízo econômico e ambiental. Confira agora destaques do que aconteceu no Brasil e no mundo nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Mais da metade do carbono orgânico do solo do Brasil está na Amazônia. O país possui um total de 37 gigatoneladas e meia de carbono orgânico na camada que vai de 0 a 30 centímetros do solo, uma média de aproximadamente 44 toneladas por hectare. Os dados são do MapBioma Solo. O estudo ainda mostra que 35,9% do solo brasileiro estoca de 40 a 50 toneladas por hectare de carbono. Com um clima mais frio e úmido, a Mata Atlântica supera a média nacional, estocando cerca de 53 toneladas de carbono por hectare. O Relatório Mundial sobre a Desigualdade Social de 2026 mostrou que a metade mais pobre da população é responsável por 3% das emissões de carbono relacionadas ao capital privado, enquanto 10% da parte mais rica é responsável por 77%. O estudo destaca que 1% dos mais ricos sozinho é responsável por 41% dessas emissões, quase o dobro da soma dos 90% mais pobres. Neste ano, o Instituto Amazon foi um dos 5 pioneiros em ação climática ganhadores do Prêmio Campeões da Terra do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. O prêmio é a mais alta honraria ambiental da ONU. O Instituto foi o único brasileiro entre os ganhadores. A ONU destacou o uso de tecnologias, como o desenvolvimento de inteligência artificial para a previsão do desmatamento, contribuindo para políticas públicas de proteção da floresta amazônica. Do Mato Grosso do Sul para Brasília, o Instituto Arara Azul trouxe o conhecimento técnico à capital federal em parceria com outras organizações e o governo local para desenvolver o projeto Aves Urbanas Araras nas Cidades, na conservação da espécie canindé. A equipe do Instituto Arara Azul, que fica no Mato Grosso do Sul, veio ao Planalto Central no início de dezembro e fez um diagnóstico sobre a ocorrência de araras canindé na cidade. A ideia é criar em 2026 um local de convivência onde as araras estejam adaptadas em um ponto turístico que fica às margens do Lago Paranoá. Há uma vontade dos empresários locais aqui fazer dessa uma Praça das Araras. Então, de que forma que a gente pode pensar juntos e contribuir para que realmente seja um ponto ou de alimentação, ou de pousada, ou até de nidificação
onde elas venham conviver neste lugar e as pessoas possam apreciá-la. Nós temos uma fortaleza aqui de pessoas com a mesma intenção. Temos instituições não governamentais, temos a Secretaria de Meio Ambiente e temos os empresários que estão muito adeptos em fazer isso e proporcionar para os seus clientes também nessa área e também toda a população, porque é uma área aberta, é um parque, para que venham aqui usufruir disso que todos juntos vamos construir. A gente viu que aqui já tem bastante palmeiras plantadas, entretanto a quantidade de palmeiras é boa, é grande, mas são poucas espécies e para que as araras venham aqui e fiquem, sejam realmente um ponto delas, a gente precisa diversificar a alimentação. As araras canindés comem mais de 60 itens alimentares. O vetor das araras hoje vai implementar e vai aumentar o plantio de árvores, inclusive focados para aquelas que dão alimento para as araras. E é fundamental esse assunto porque vai ajudar a preservar a Serrinha do Paranoá. E a Serrinha do Paranoá é de principal importância para o Brasília, porque nós fazemos 40% da água limpa do Lago Paranoá. O projeto também tem o foco de envolver, sensibilizar e educar a comunidade local. Em primeiro lugar, respeitar as araras. São animais que têm que estar soltos. Em segundo lugar, fazer todas as pessoas saberem isso, né? E em terceiro, plantar árvores, né? Sobretudo as espécies que atraem, né, as araras. Estudantes do Colégio Estadual Maria Otília Lutz, na Bahia, criaram uma tinta que promete amenizar o calor dentro de casas e escolas de comunidades carentes. Além de biodegradáveis, os ingredientes têm propriedades para aguentar altas temperaturas e para refletir a radiação solar. Ela pode ser usada em escolas, casas simples ou em comunidades rurais, onde o calor é muito intenso e tem difícil acesso à climatização. Todas as pessoas merecem viver em ambientes adequados e qualificados. Queremos que as pessoas aprendam a fazê-lo em casa por conta própria. Nós usamos materiais naturais, como a goma arábica, o caulim ou argila branca e o pigmento da beterraba. Com as poucas coisas que nós temos em casa, podemos trazer algo real que vai ajudar na nossa sociedade. Depois de muitos testes, nós conseguimos uma mistura, na qual é aderente e tem uma boa durabilidade. Nós esperamos que com esse projeto as pessoas entendam que a ciência pode ser transformadora e única. O principal objetivo do nosso projeto é o impacto social que a tinta pode causar em comunidades em vulnerabilidade ou em regiões muito quentes, como aqui no Nordeste. Nós não queremos vendê-la, mas sim passar a receita adiante para que as pessoas possam fabricá-la em suas próprias casas. E assim como o nosso projeto, nós esperamos que vários outros projetos possam florescer nas escolas públicas do Brasil. Nós queremos dar continuidade ao projeto, testando mais ainda a durabilidade da tinta e testando novas cores também. É exatamente o que nós esperamos sobre a ciência. Com um pouco de criatividade, curiosidade e um olhar para o outro, as pessoas podem criar coisas incríveis. Uma das subespécies da fauna mais raras do mundo, o tigre de Sumatra, está ameaçada de desaparecer. E as principais causas são o avanço do desmatamento e a caça para a venda de peles, dentes e garras. Entre as florestas da ilha de Sumatra, na Indonésia, vive um felino de olhar profundo e passos silenciosos, o tigre de Sumatra. É o menor entre todos os tigres do mundo e talvez o mais misterioso. Sua pelagem mais alaranjada e listras mais finas o camufla entre as sombras e a luz da mata. Mas por trás de tanta beleza, há um alerta urgente. Mesmo protegido por leis que proíbem a caça, o tigre de Sumatra caminha à beira da extinção. A perda de habitat causada pela caça ilegal reduziu sua população a poucas centenas de indivíduos. Segundo a lista vermelha da IUCN, é uma espécie criticamente ameaçada. Salvar o tigre de Sumatra é preservar mais do que uma espécie, é proteger o equilíbrio das florestas. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência.
Para ver e compartilhar este e outros programas, você pode acessar o nosso canal no YouTube ou o site da TV Senado, senado.leg.br/TV. Até a próxima. Tchau, tchau. Na semana de carnaval, a TV Senado preparou uma programação especial. Nesta segunda, terça e quarta, confira nossa programação de música. Em seguida, a partir das 9 horas da noite, nossos melhores documentários. Aqui, na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O estado de Sergipe, no Nordeste brasileiro, tem um grande potencial turístico. A região tem algumas das mais famosas festas juninas do país, nas cidades de Estância e em Aracaju, a capital. Além da cultura, culinária e cidades históricas como São Cristóvão, a quarta mais antiga do país, Sergipe tem belas praias e paisagens naturais encantadoras. Começa agora mais um assunto de Estado e o meu convidado de hoje é o senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe. Senador, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês. Senador, vamos começar então falando desse potencial turístico do estado de Sergipe. É um estado muito bonito, eu conheço o estado de Sergipe e o senhor tem destacado a necessidade de alguns investimentos para impulsionar esse potencial turístico do estado. Quais seriam esses investimentos? Primeiro eu vou falar da melhor coisa que existe em Sergipe, que é a sergipanidade. A sergipanidade é a marca do povo de Sergipe. Na hospitalidade, na forma de tratar as pessoas. Ninguém vai em nenhum lugar do Brasil para encontrar a hospitalidade, que significa o bem-querer do povo de Sergipe por aqueles que chegam ao nosso estado. Além disso, nós temos pontos extraordinários, pouco conhecidos da população brasileira. Nós temos a história do cangaço que passa pelo estado de Sergipe, foi em terras de Sergipe que Lampião, o rei do cangaço, foi assassinado. Nós temos o cânion de Xingó, que é uma hidrelétrica, que foi necessário fazer um lago artificial e esse lago se transformou numa das maiores atrações turísticas do estado. Como você falou, nós temos as praias de águas quentes, praias rasas que promovem as famílias que usam do lazer da praia momentos felizes e confortáveis, porque as crianças se banham nas águas do mar sem muita preocupação com buracos ou assim, não tem muita profundidade. Isso é um atrativo enorme. O estado de Sergipe tem 5 bacias hidrográficas. O que significa isso? Existe um potencial de esporte náutico altíssimo. Então, as 5 bacias que estão no nosso estado promovem uma riqueza extraordinária através de mariscos e fornece o sustento de tanta gente que vive da pesca por todo o estuário desses rios que estão lá no nosso estado. Nós temos, por exemplo, o que pouca gente conhece, nós temos uma riqueza de manguezal quase única
no país. Nós estamos desenvolvendo, nos últimos anos, uma prática que não existia no nosso estado, mas era uma riqueza nossa, que é exatamente a pesca esportiva. A pesca em alto mar, existe um paredão na geografia marítima do nosso estado que promove aqueles que são amantes da pesca e da pesca através submarina, uma oportunidade única, ou seja, além da riqueza cultural, como você falou, da gastronomia, a boa e saborosa gastronomia, os festejos do nosso estado, não só agora na época do Natal, é Vila do Natal, é Natal iluminado, é família do Natal, espalhadas pelo estado inteiro, o Carnaval fora de época, o famoso pré-caju, como a gente chama, que aconteceu agora há pouco, no mês de novembro, e o São João. É uma riqueza cultural, no Nordeste inteiro, mas o estado de Sergipe se transforma no verdadeiro arraial. E a preocupação minha, enquanto parlamentar, é ajudar o meu estado a oferecer aos turistas, aqueles que querem conhecer esse recanto do Brasil, o menor estado brasileiro, 22 mil quilômetros quadrados, mas de uma riqueza extraordinária. E eu estou muito feliz em poder estar aqui com você, compartilhar dessas informações para o telespectador do Brasil e do meu estado, para que a gente enalteça exatamente, informe as pessoas como é ser feliz, viver em Sergipe e aproveitar todas essas oportunidades em termos de desenvolvimento, investimento e crescimento. Eu quero dizer que eu sou testemunho dessas riquezas do estado. Eu conheci a Grota do Angico, onde o grupo do cangaço, o grupo de Napoleão foi capturado ali, conta bastante dessa história do cangaço, conheci os cânions ali do Xingó também, realmente é um estado encantador. No que diz respeito aos investimentos para melhorar ainda mais esse potencial turístico, né? O senhor já trouxe aqui vários momentos do ano, já fica aqui o convite para a população, se vocês quiserem ir no final do ano, nas festas juninas, nas festas natalinas, Sergipe está sempre oferecendo esse calor, essa sergipanidade. Em termos de investimentos, quais seriam os pontos em que o senhor considera importantes para melhorar ainda mais o turismo no estado de Sergipe? A gente precisa oferecer infraestrutura. A gente tem uma perspectiva, e isso é real, eu fico muito feliz em ter sido parte na construção desse momento que nós passaremos a viver. Daqui a pouco você vai poder sair de Salvador e viajar até Fortaleza, viajando pela orla, atravessar o estado de Sergipe, então totalmente pela orla. Está sendo construída uma ponte que vai ligar os municípios de Neópolis, em Sergipe, e Penedo, em Alagoas. Isso é uma obra do governo federal. Essa obra vai interligar aquilo que a gente chama da Rodovia do Coco. É uma rodovia que nasce em Salvador, então atravessa ali a Praia do Forte e pega aquilo que a gente chama a Rodovia do Coco, é de Salvador até a Praia do Forte. Depois você entra na linha verde, que é essa rodovia que vai beirando o mar, e você sai da Praia do Forte e vai até Aracaju. Depois você entra no litoral norte, pela praia também, e você vai atravessar para o estado de Alagoas sem precisar usar a BR-101. Isso é de uma riqueza turística extraordinária. Explorar todo o potencial que o estado de Sergipe tem, desde o religioso até o gastronômico, com um visual maravilhoso, com a rodovia em perfeitas condições, e que algumas vezes a rodovia se mistura ao cotidiano das pessoas. Você precisa trafegar lentamente, porque você está adentrando em um povoado ou em um município pequenininho, e ali você tem muita riqueza, você pode parar em uma mercearia que tenha, e você vai conhecer as iguarias que fazem parte do cotidiano do povo e ser um pouco do povo do local por onde você... E adquirindo um pouco dessa sergipanidade, sentindo um pouco desse calor. Você vai conhecendo o relevo, o que esses rios que eu falei no começo, essas bacias transformam. Tem uma parte de charco lá, onde você faz um passeio
em águas muito rasas, mas que você tenha a possibilidade de conhecer uma vegetação que não é só o manguezal, mas de uma vegetação totalmente diferente. Isso se mistura com dunas e isso vai fazendo... em alguns momentos você precisa subir em algum lugar porque você tem uma visão um pouco diferenciada, porque ali na frente vai ter uma cachoeira que você também vai usufruir dela. 22 mil quilômetros quadrados de um relevo muito diverso, muito rico. Muito diverso e rico. Isso faz da gente, quem vive lá como eu, faz da gente o mais feliz dos brasileiros, porque... você viver bem, é você usufruir de tudo isso tão perto e tão bom. E amar a sua terra, né? Pois é. Senador, o senhor comentou aqui sobre essa ponte de Neópolis e Penedo, ligando os dois estados, uma obra do governo federal, também essas obras de infraestrutura, com essas estradas que dão essa possibilidade das pessoas de viajarem pelo país, de viajarem pelo estado de Sergipe, conhecendo de perto as riquezas do estado sergipano. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância ou como é feito o papel do parlamentar, o papel de um senador na execução dessas obras. Porque, às vezes, as pessoas falam, é uma obra do governo federal e não entendem exatamente como é esse papel, qual a importância do papel de um parlamentar para que essas obras acabem acontecendo. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Claro, e muitas vezes a sociedade está distante dessa realidade. A presença de uma bancada federal eficiente, unida principalmente para buscar aquilo que o Estado sozinho não pode realizar, como essa obra estruturante nessa ponte, que vai trazer um desenvolvimento turístico tão grande, vai valorizar o pequeno comerciante, à margem dessa rodovia virão pousadas, virão mercearias, restaurantes, o turismo, o artesanato produzido naquela região. Uma característica interessante de Sergipe é que em cada região tem um artesanato específico. E isso você pode mostrar à população como um todo através desses investimentos que chegam. Por isso, a representação de uma bancada federal unida tem esse condão de fazer aquilo que o Estado não pode alcançar, seja uma duplicação de uma rodovia, seja uma obra de infraestrutura, tipo meu Estado. A gente anseia e luta, e a bancada luta unida por um canal de Xingó, porque nós temos uma região também muito seca no nosso Estado. Nós temos um potencial de uma bacia leiteira extraordinária, mas uma bacia leiteira para ser pujante, para que ela apresente os resultados melhores do que o que a gente consegue hoje, a gente precisa de água bruta, para alimentar esse rebanho tão importante em uma região do nosso estado. Então, uma obra estruturante como essa, que é um canal de Xingó, 200 e poucos quilômetros, a gente precisa de uma bancada forte, de uma interlocução ativa e eficiente e exigente em determinados aspectos com o governo central. E isso a gente tem procurado fazer. Por quê? Porque essas ações que em determinados momentos a gente deixa o regionalismo das disputas eleitorais de lado e a gente pensa o nosso Estado como um todo, cada um dando o seu melhor. O apoiamento de cada um desses parlamentares é que faz com que essas obras cheguem ao nosso Estado. Para quê? Porque ela vai promover dias melhores para a população de Sergipe. Ela vai oferecer um conforto melhor para a população de Sergipe. Ela vai fazer com que as pessoas tenham mais facilidade de mobilidade, de formação, na educação das suas famílias em cada região do estado. Essas questões todas, inclusive da mobilidade, da acessibilidade, é um outro ponto também que o senhor tem atuado enquanto parlamentar, eu acredito que junto com a bancada também do estado, para melhorar a conectividade aérea, principalmente, do estado de Sergipe, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional. O que está sendo feito nesse sentido e quais são as principais questões relativas a essa possível melhoria da conectividade do estado pela via aérea? Esse é um desafio enorme para o nosso estado. A gente tem um problema seríssimo. Muitas vezes
o brasileiro não conhece Sergipe porque ele não tem uma facilidade de uma conectividade para pousar em Aracaju. Isso precisa de uma atuação política forte, como eu me proponho a fazer enquanto senador pelo meu estado. É comum as pessoas conhecerem Salvador, depois vai para Maceió, depois vai para Recife. Pulou Aracaju. E muitas vezes pula Aracaju porque não tem uma conectividade aérea que proporcione uma oportunidade. E olha, precisa ser justo, o governo do nosso estado faz o seu papel, divulgando os atrativos turísticos do estado. Nós somos um estado, por exemplo, muito rico no turismo religioso. Nós temos um acervo de arte sacra extremamente rico e talvez único em alguns aspectos no nosso estado. Então, as pessoas precisam saber disso. E às vezes as pessoas sabem porque o governo tem feito a sua parte quando divulga o estado em todos os eventos de turismo do Brasil. Mas a conectividade aérea às vezes é falha. E por não ter essa conectividade aérea, as pessoas acabam optando por outras regiões, deixando um pouco o estado de Sergipe para depois. Eu não tenho mais tempo de deixar o estado de Sergipe para depois. O estado de Sergipe precisa ser o estado do hoje, do agora. E esse compromisso é um compromisso permanente. Agora, um tema que faz parte da sua biografia, faz parte do seu trabalho enquanto empresário, enquanto parlamentar. A questão da educação, especialmente a educação e da formação profissional. Essa é outra linha de trabalho em que o senhor tem atuado firmemente no estado de Sergipe para garantir melhorias e para a geração de empregos, melhoria inclusive do ambiente de negócios. O que está sendo feito nesse sentido no estado de Sergipe? Duas informações importantes, além de outras. Primeiro, a formação profissional. O empreendedorismo é a chave do sucesso e do desenvolvimento e do crescimento das pessoas. Quem tem formação profissional tem tudo, quem tem qualificação tem tudo, tem emprego principalmente. E a minha luta diária por formação de vida é fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de ser na vida o que desejam. E eu entendo que através do emprego e da qualificação profissional é o caminho. Eu fui presidente da Federação do Comércio do Estado de Sergipe. Eu qualifiquei, juntamente com a diretoria da Federação do Comércio, 1% da população de Sergipe. Sergipe tem 2.300.000 habitantes. Então, essas pessoas passaram por uma sala de aula do SENAC, porque essa é a minha grande luta. Dar oportunidade às pessoas, através da qualificação profissional, gratuitamente. Se você pode pagar, você paga. Se você não puder pagar, não tem problema não. Você vai fazer do mesmo jeito. E para isso foi necessário construir uma infraestrutura que foi feita em 8 anos, de equipamentos modernos. Você tem uma ideia, os radialistas, Sergipe é um estado que gosta muito do rádio, de ouvir o rádio. E os radialistas clamavam para que eles tivessem um laboratório para exercer na prática aquilo que eles estavam tendo na sala de aula, através de formação. Eu construí uma unidade do SENAC na porta, como eu chamo, na porteira do Alto Sertão de Sergipe, no município chamado Nossa Senhora da Glória. Eu construí um equipamento lá, um prédio de 8 andares, e lá eu coloquei o centro, o laboratório de rádio e TV, o mais moderno do estado. O que foi que eu fiz com isso? Eu promovi uma oportunidade de crescimento, ofereci um bem-estar, porque as pessoas não precisavam mais se deslocar 130 quilômetros para poder fazer um curso para ser um locutor, para ser um radialista, ou seja lá o que for. Educação empreendedora, eu fui convidado para fazer uma palestra em Portugal. E eu assisti àquele ambiente de educação empreendedora a partir das escolas, e aquilo me impactou profundamente. Quando eu saí de lá, eu disse ao reitor da Universidade Aberta da cidade do Porto, eu disse, eu quero levar essa experiência para o meu estado.
Em alguns meses atrás, nós fizemos um primeiro Congresso Internacional de Educação Empreendedora, uma experiência com 5 municípios. Mas eu posso garantir a você, todo mundo que passou por aquele evento saiu impactado. Esse é o papel do parlamentar, que olha para o seu povo, para a sua gente, que quer construir algo que transforme a vida dele, que faça da vida dele uma vida dele melhor. Porque assim a política não faz sentido. E, na verdade, a essência da política é isso. É você ser um instrumento para promover o bem-estar para aqueles que não tiveram a oportunidade que você teve. E a sua oportunidade veio exatamente do povo. Então, assim, eu estou devolvendo tão somente aquilo que eu recebi. E que é parte também de toda a sua história de vida. Agora, o senhor tem divulgado bastante o estado de Sergipe, teve essa participação nesse congresso de formação de educação empreendedora. O senhor foi, inclusive, condecorado nesse congresso justamente por essa atuação, por esse trabalho que o senhor tem feito pelo estado. E o senhor recentemente também divulgou o potencial energético do estado de Sergipe em um evento também em Lisboa. Conta pra gente como é que está essa situação, o que o senhor levou em termos de divulgação do estado e das riquezas, do potencial que o estado tem no campo da energia e da transição energética. Só essa sua pergunta já valeu a pena. E essa pergunta vale outro programa inteiro sobre isso. Podemos gravar. Meu estado é um dos estados mais ricos do país em termos minerais, de riquezas minerais. A gente tem óleo, a gente tem petróleo, a gente tem gás, a gente tem potássio, a gente tem calcário, a gente tem riquezas extraordinárias no solo de Sergipe. Então, assim, Deus foi muito generoso com Sergipe, porque é um estado tão pequenininho e acumula tantas riquezas. O país carece de fertilizantes. 95% da necessidade do Brasil em termos de fertilizantes vem de fora. A única mina de potássio em atividade no Brasil, e o potássio, que é o componente fundamental para se produzir fertilizantes nitrogenados, está lá em Sergipe. Sergipe tem 3 plantas da indústria cimenteira do país. Um exemplo delas, a Votorantim, uma das maiores. Uma das maiores plantas da Votorantim está em Sergipe. Por quê? Porque a planta, além das outras 2, que são 3, estão assentadas em reservas de calcário extraordinário. E calcário é o principal insumo para você fazer cimento de boa qualidade. Para você produzir fertilizantes nitrogenados, você precisa de um outro componente chamado gás. Eu fui o relator da lei do gás e eu não sabia, a lei do gás vai completar 5 anos no próximo ano. Há 6 anos atrás eu não sabia nada do que significava gás, nem a sua importância. Mas a grandeza de ser um parlamentar comprometido é você buscar o conhecimento que o Congresso exige que você tenha se você quer desenvolver bem o seu papel. Eu fui aprender o que é o gás. Mas eu fui aprender impulsionado por uma descoberta que havia sido feita no meu estado há 10 anos atrás. Que lá tinha uma reserva de gás, uma das maiores, e o gás de melhor qualidade no Brasil estava nessa reserva no estado de Sergipe, com capacidade de produzir 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Isso significa abastecer praticamente o Nordeste inteiro a partir de Sergipe. Então, assim, esse assunto vai tomando conta da minha vida, vai promovendo uma satisfação extraordinária pela disposição de você querer enfrentar esse tema. E a lei do gás, pouca gente acreditava que a lei do gás ia se tornar uma realidade. Depois dela, o Brasil se abriu para os investimentos. E chega investimentos no meu estado, e a partir do próximo ano, 2026, que vai ser um ano maravilhoso, a gente vai começar um processo de preparação para fazer a prospecção de 250 mil barris de petróleo por dia e 18 milhões de metros cúbicos de gás. Sabe o que significa isso? Prosperidade aí pela frente para o estado, né? Para o povo. Vamos trazer prosperidade para o estado de Sergipe. Agora, senador, nós estamos nos minutos finais dessa entrevista. Eu queria que o senhor trouxesse um pouco, nós estamos gravando essa entrevista no final do ano de 2025, no início de dezembro, e eu queria que o senhor falasse nesses minutos finais da nossa entrevista
brevemente sobre a sua trajetória de vida que se relaciona com algumas coisas que nós falamos aqui, especialmente com a educação, que o senhor sempre teve isso como o motor de transformação da sua vida e é o que o senhor leva isso para a população do Estado também. Queria que o senhor falasse rapidamente sobre essa sua trajetória e deixasse uma mensagem de encerramento de 2025 e a sua mensagem para 2026 para a população brasileira, mas, claro, especialmente para a população de Sergipe. Essa é a parte mais difícil, porque essa é a parte que me emociona, né? Eu fui um menino pobre, numa família de 7 irmãos. Meu pai era um operário e não tinha condição de assumir totalmente as despesas de casa. Com 14 anos eu fui trabalhar e a minha missão era pagar a conta da água e a conta da luz. Depois, quando eu comecei a trabalhar, eu fui office boy, lá em Recife. Na verdade, eu nasci em Recife. E aí, com 18 anos, eu cheguei em Aracaju e eu fui procurar, eu tinha acabado de me formar em técnica em contabilidade, eu fui procurar uma escola do Senac, porque eu sabia que a qualificação ia me dar a oportunidade de emprego. E eu subi as escadas de uma escola de Senac para buscar uma qualificação para mim e depois eu fui o presidente da Federação do Comércio, que é quem toma conta do SESC e do Senac no Brasil inteiro. Por isso que eu fui fazer qualificação profissional para o povo de Sergipe, porque aquela porta foi a porta de entrada para que eu me tornasse a pessoa que fui, com os princípios, os sólidos princípios de meu pai e minha mãe, da minha formação religiosa, da fé inabalável que eu tenho, que carrego comigo todos os dias, mas na certeza que eu poderia ser o que eu quisesse na vida se eu seguisse os princípios que meu pai e minha mãe me ensinaram e se eu colocasse isso diante de mim como uma bandeira de luta e como o único caminho que eu tinha. O meu caminho era estudar e trabalhar. Eu só tinha essa chance, era a minha bala de prata. E Deus foi muito generoso comigo, que me deu tudo isso. O senhor seguiu esses princípios e chegou onde chegou. Agora o grande desafio, em 1 minuto, a mensagem final para a população de Sergipe. Primeiro, que você acredite nos seus sonhos. Todos os sonhos são possíveis de realizar se você quiser. Eu fui um menino pobre e hoje sou um senador, pai de família, tenho 2 netos e construí a minha história na força do trabalho e na fé em Deus. O próximo ano que vai chegar é um ano que muitas vezes a gente se prepara para as oportunidades que esse ano trará. O ano de 2026 vai ser um ano muito feliz para mim, mas também será feliz para você se você acreditar. Fortaleça a sua fé, acredite na sua força de trabalho, busque conhecimento, mas acima de tudo, respeite as pessoas. Seja um instrumento de transformação. Porque se você fizer isso, você vai ter uma vida melhor para você e para a sua família. Então, isso tudo de bom eu desejo para você e para você também. Obrigado, e senador. que a gente siga em frente. Senador, muito obrigado mais uma vez por essa entrevista e pelo seu tempo. Eu agradeço demais estar aqui com vocês. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Quantos órfãos do feminicídio presenciaram todos os níveis de violência até chegar na violência máxima, né, que é o feminicídio? Qual é a política pública viável, possível, que pode ajudar essas crianças no seu futuro, a partir desse momento? É muito desumano você presenciar uma mulher sofrendo violência, seja qual tipo de violência. Salão Nobre, hoje, 8 da noite, aqui na TV Senado. Falar de uma licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica
do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter o nosso filho. Eu sei o que eu não vou ser pro meu filho, que eu não tive essa referência. Então, fora isso, eu vou ser um pai incrível. É um desafio para que a sociedade compreenda que o ato de criar, o ato de cuidar de um filho não é só da mãe. Todo pai também quer participar e dividir essa responsabilidade com as mães. Na semana de carnaval, a TV Senado preparou uma programação especial. Nesta segunda, terça e quarta, confira nossa programação de música. Em seguida, a partir das 9 horas da noite, nossos melhores documentários. Aqui, na TV Senado. Agora é lei. O programa Luz do Povo vai beneficiar famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh. A gratuidade na conta de energia elétrica deve atingir famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. O programa também alcança lares de idosos que recebem o benefício da prestação continuada, indígenas e quilombolas. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal. Neste Agenda Econômica, nós vamos conversar sobre as fraudes nos bancos brasileiros. 2025 vai ficar lembrado como o ano em que a Polícia Federal começou a abrir a caixa preta dos bancos privados. Em agosto, a Operação Carbono Oculto mostrou que diversas instituições financeiras tecnológicas, as fintechs, estavam sendo usadas como lavanderias para o dinheiro do tráfico de drogas, armas e combustível. Em novembro, a Operação Compliance Zero demonstrou que o Banco Master estava fraudando o sistema e lesara milhões de trabalhadores que tinham suas economias em fundos de pensão. Para nos explicar o que está acontecendo, eu recebo aqui na Agenda Econômica o economista-chefe do Banco do Nordeste, Rogério Sobreira. Rogério, muito obrigada pela sua participação aqui no Agenda, mesmo que distante. Obrigado, Antônio. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma satisfação estar aqui com você, poder falar de um tema tão, cadente, né? Infelizmente. Rogério, você acompanha o sistema financeiro brasileiro há mais de 30 anos. De repente, esse sistema saiu das páginas de economia para as páginas de polícia e isso está se transformando numa coisa bastante frequente na nossa economia. Explica o que é que está acontecendo e o que é que foi essa fraude do Banco Master, que é a coisa que pega mais direto na mão no bolso, né, dos trabalhadores, e também fala um pouco das fintechs, né, que de repente se transformaram em grandes parceiras, né, dos grandes criminosos do país. Perfeito. Eu vou por partes, Antônia, porque a pergunta que você fez, ela percorre um arco de tempo muito grande. Essencialmente, o sistema financeiro brasileiro, a estrutura legal que hoje ele tem, ela foi montada
basicamente quando tivemos a estabilidade de preços determinada pelo Plano Real. Naquela virada de chave, houve um momento de muita fragilidade no sistema, exatamente porque você muda a moeda e isso tornou boa parte das instituições, bancos notadamente, muito expostos, muito frágeis. Se a gente lembrar, muitos bancos foram liquidados, inclusive, outros foram fundidos, foi criado o PROER como forma de sustentar o núcleo do sistema financeiro e evitar aquilo que a literatura chama de crise sistêmica, que realmente poderia ter um impacto devastador sobre o sistema financeiro brasileiro, porque haveria uma perda generalizada de confiança. Então, a regulação naquele momento, ela caminhou na direção de ser uma regulação muito fortemente prudencial, ou seja, uma regulação que buscava tornar o sistema muito sólido, essencialmente na forma das instituições que dele participassem constituíssem largos colchões de capital, para evitar exatamente a possibilidade de essas instituições virem a falir, virem a enfrentar situações de bancarrota, especialmente instituições grandes, melhor dizendo, né? Então, esse é o primeiro ponto. À medida que o tempo foi passando, essa dimensão ela não foi perdida, muito pelo contrário, tanto é assim que, em termos prudenciais, o sistema financeiro brasileiro é um dos mais sólidos do mundo, mas essa dimensão prudencial, a essa dimensão prudencial foram sendo adicionadas novas dimensões, por exemplo, dimensões relacionadas à prevenção de lavagem de dinheiro, prevenção de dinheiro vindo de terrorismo, prevenção de corrupção. Isso, a regulação, ela foi sendo complementada nessa direção. Por fim, a terceira dimensão é uma dimensão que buscou introduzir um nível de competição maior dentro do sistema. Até muito recentemente, o sistema brasileiro era um sistema onde a concorrência era muito pequena, porque é um sistema muito concentrado. Ainda é um sistema muito concentrado. Você tem a maior parte dos recursos que transitam nesse sistema transitando em 3, 4 grandes bancos, né? Se a gente considerar, inclusive, banco privado e banco público, fica aí 5 bancos no máximo. E a regulação ela foi afrouxando algumas regras de modo a permitir uma maior competição. Como você mencionou, é o caso essencialmente das fintechs, né? Rogério, regras. Então, só aproveitar essa sua deixa das fintechs, você falou que tem uma legislação prudencial, ou seja, no sentido de prevenir a ocorrência de crises sistêmicas no sistema financeiro, de crises que se espalhem, né, por isso sistêmicas em todo o sistema financeiro, em todos os bancos, como a gente teve um pouco lá no início dos anos 1990, mas, ao mesmo tempo, e você falou também em regras que são capazes de prevenir lavagem de dinheiro, mas parece que essas regras não foram suficientes para os novos tempos, tanto que a gente tem aí fintechs sendo usadas como extensões do grande crime, né? do crime que realmente manda no país. Exato. Isso mostra um fenômeno, Antônia, que é muito recorrente, não só aqui, como no mundo inteiro. A estrutura de regulação, seja ela uma regulação voltada para garantir a solidez financeira do sistema, seja ela principalmente para diminuir a possibilidade de utilização das instituições do sistema para fins errados, vamos dizer assim, ela vai sempre ter algum tipo de falha. A regulação ela vai estar sempre correndo atrás, em última instância. Então, é o caso que a gente está vendo agora. Você abre a porta das fintechs para as fintechs entrarem como forma, como meio de garantir, estimular a competição, né? Não é à toa,
que o Nubank, por exemplo, virou um banco em valor de mercado maior do que o Itaú, que o Nubank, ao fim e ao cabo, é uma fintech. Mas, ao mesmo tempo, você afrouxa isso por um lado, por outro lado, ao afrouxar, você cria espaços através do qual os malfeitores, digamos assim, se utilizam. Então, assim, você vai tapando um buraco, mas você deixa uma outra parte descoberta. Se você tapa muito o buraco para evitar os malfeitos, a competição no sistema ela vai diminuir, com efeitos negativos para a sociedade. Então, assim, essa briga de gato e rato, ela vai ser eterna, assim, não tem uma saída permanente e definitiva, né? Mas, só para completar, o fato é o seguinte, o regulador também aprende. Então, ainda que o cardápio de quem tende a burlar aqui os limites definidos pela regulação seja amplo, né? O cardápio do regulador ele também vai se ampliando da mesma maneira. Então, vai ficando mais custoso, mais difícil se valer das brechas de modo a utilizar o sistema para fins, digamos, não republicanos. Tá. A gente tem aí 3 grandes reguladores do Sistema Financeiro Nacional, que é o Conselho Monetário Nacional, que define as grandes regras, o Banco Central, que regulamenta e fiscaliza os bancos propriamente ditos, a CVM, que é a Comissão de Valores Monetários, que regula a questão de bolsa de valores, de emissão de títulos, e ainda tem o COAF, que não é um regulador, mas é a grande polícia, digamos assim, do sistema financeiro. Onde é que eles falharam nesse momento que a gente não conseguiu ver essa questão das fintechs usadas como lavanderias do crime e do caso do Banco Master, propriamente dito, que já era um caso que vinha, de certa forma, assustando até os próprios bancos, os concorrentes? Perfeito. Eu acho que aqui, ainda que essas avenidas, que parecem ser avenidas paralelas, elas venham a se cruzar, acho que aqui tem duas situações, né? Primeiro, no caso das fintechs, né? Novamente, a facilidade com que o crime organizado se valeu das fintechs estava exatamente na diminuição das exigências que foram postas para que as fintechs fossem criadas. Exigências de diversos tipos, desde exigências de capital até capital mínimo, né, que as fintechs deveriam ter, até exigências relacionadas a envio de informações regulares, tanto para o Banco Central quanto para a CVM, também como forma de diminuir o custo de operação dessas entidades e, com isso, fomentar a concorrência. Esse é o primeiro ponto. Então, o crime organizado se valeu disso e, enfim, a gente viu aí vários episódios de malfeitos, né? Talvez, inclusive, novos venham a surgir e o sistema de controle, seja o Banco Central, seja a CVM, seja o COAF, não estava preparado, precisamente porque a estrutura legal que foi montada era uma estrutura legal, por assim dizer, rasa. Então, não cabia aos órgãos aqui de controle, a autoridade monetária, que é o Banco Central, a CVM, o próprio COAF, o Conselho Monetário Nacional tem menos esse papel, né? Não cabia mergulhar muito profundamente, porque como a estrutura regulatória era rasa, os sinais que vinham dela eram sinais também muito fracos, digamos assim. Esse é o primeiro ponto. O segundo, no caso do Master, especificamente, o que a gente viu até o momento, né? O Master foi uma instituição que buscou se valer também de uma falha, e aqui principalmente
a falha no que diz respeito ao desenho do Fundo Garantidor de Crédito. Quando eu digo falha, falha é vis-à-vis o mau uso do seguro, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, para concorrer, e esse era o argumento que foi colocado pelos controladores do banco, né, para concorrer com os bancos já bem estabelecidos. A forma que foi pensada foi exatamente ofertar papéis no mercado a taxas mais atraentes e, com isso, aumentar o share dessa instituição no mercado. Explica só um pouquinho. Quando você fala em share, é a participação dela no mercado diante dos bancões, como dos 5 grandes, né? Digamos isso, assim. Isso. Agora, isso não é proibido? Quer dizer, o Fundo Garantidor de Crédito, só para a gente explicar um pouquinho melhor para o nosso telespectador, é aquele fundo que a gente paga, não são os bancos, é bom que isso fique bem claro. Quem contribui para o Fundo Garantidor de Crédito não é o banco, é você que tem algum dinheiro no banco, porque o banco tira um pouquinho daquele seu dinheiro, em lugar de remunerar tudo, ele tira um pouquinho e reserva. Não, isso aqui é para se der algum problema, a gente tem esse dinheirinho aqui para pagar um pouco daquilo que você tem investido. Porque ele hoje paga 250 mil. Quer dizer, quem tem investido mais de 250 mil, se o banco der algum problema, só vai receber os 250 mil. Tudo bem que é uma parcela pequena da sociedade brasileira, mas tem uma parcela de investidor, até para que você estimule as pessoas a investir, você tem que ter isso. Agora, o Fundo Garantidor, ele não serve como uma garantia do seu investimento direto, não é isso? Você não pode comprar um CDB que seja garantido pelo Fundo Garantidor. E o Master vendeu isso. Vendeu isso. Esse foi um dos argumentos, né, para avançar sobre o espaço que os bancões tinham. Ou seja, você pode comprar, o argumento basicamente era o seguinte, a narrativa, melhor dizendo, era, você pode comprar os CDBs que nós emitimos a uma taxa bem superior à taxa média paga pelos CDBs dos grandes bancos, porque você tem, de outro lado, um seguro que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Lembrando que aqui, na verdade, foi um uso errado que o Master fez do seguro, porque ele se vale... e a falha por assim dizer, né, a falha do Fundo Garantidor é essa. Esse seguro evita uma ação, eu deveria evitar uma ação quase irracional do investidor, mas ela gera o que a gente chama um risco moral. Ou seja, eu investidor, compro um CDB do Master, porque eu sei que no final do dia existe o Fundo Garantidor que vai me proteger na eventualidade de uma quebra da instituição. Então, mas você fala de uma questão moral por lado do investidor, mas a questão moral maior deveria ser, pelo menos, para o banco, porque ele sabe que ele não pode fazer isso. A legislação proíbe isso. Ou não proíbe? Claro. Não, tacitamente proíbe, mas explicitamente, legalmente, não. Tanto é que ele se aproveitou ainda neste momento, na hora que o Master vende um CDB pagando 140% do CDI, quando os CDBs dos grandes bancos estavam pagando 105%, 110% do CDI, ele sabia o que estava fazendo, mas na letra da lei, por assim dizer, não tem nada impedindo. É uma questão puramente moral. E você tem aí uma outra coisa que foram assim, alguns bancos, algumas instituições que vendem esses CDBs, que distribuem esses CDBs, a gente tem duas, basicamente, o XP e o BTG, que são grandes instituições, elas se dispuseram a distribuir esses certificados de depósito bancário, sabendo que eles estavam pagando muitíssimo acima do mercado, levando um prêmio, estavam recebendo mais do Master. Então, você também não tem uma legislação que regule isso? É só uma questão moral do banqueiro, nesse caso? No momento, não tem nenhuma regulação que impeça esse tipo de comportamento. E de fato, veja, temos aqui também o outro lado da concorrência. Quer dizer, quando uma plataforma, ou pelo menos quando o lado plataforma da XP se dispõe a vender os CDBs do Banco Master nessas condições, ainda que sabendo que o Master estava pagando uma taxa muito acima da média dos CDBs,
dos outros bancos, né? Isso é uma forma também da XP, da plataforma, né? Aumentar a sua participação de mercado, ou o que a gente chama no jargão do mercado, aumentar o tamanho de ativos sob gestão, por assim dizer. Então, faz parte da concorrência. E aqui tem um dado, eu acho que tem uma moral dessa história, Antônia, que é muito interessante, né? E isso tudo acontece num sistema financeiro como o nosso, que é um sistema financeiro que tem uma regulação muito forte. Você imagine se o sistema financeiro tivesse regulação mais frágil, ou seja, se a gente tivesse caminhado na direção de um sistema mais desregulado. Tem muita gente que, inclusive, advoga uma menor regulação do sistema financeiro, porque a maior competição ela seria mais saudável, porque os bancos iriam disputar o dinheiro dos poupadores e seriam só os mais eficientes sobreviveriam, né? Uma lógica darwinista totalmente equivocada, aplicada a essa realidade. Uma lógica da lei do mais forte, né? Agora eu queria pegar um outro ponto ainda, que esse é o lado do CDB, que é o investimento feito pela, digamos assim, pela pessoa física. Mas a gente tem aí 18 fundos de pensão, Estado do Rio de Janeiro, alguns municípios de São Paulo, muitos municípios de Mato Grosso do Sul, que compraram, que investiram o dinheiro dos trabalhadores, dos servidores públicos, são fundos de pensão de servidores públicos, nesse banco. Eles não tinham como saber que esse banco não estava regular, que ele estava com uma agressividade muito grande, que não tinha lastro, como se diz no mercado financeiro? Olha, pelo menos o gestor desses regimes previdenciários, todos os casos que você mencionou se tratam de regimes previdenciários, né? Regimes públicos, o que a gente chama de RPPS. O gestor desses regimes, ele tem que, como você bem colocou, Antônia, zelar pelos recursos dos poupadores. Então, aqui existe uma questão de prudência. Desculpa, por mais que não houvesse nenhum sinal, e até um certo momento do tempo não havia nenhum sinal de que o Master estava fazendo água, enfim, ao ver se você é um gestor de um regime previdenciário, você vê um banco como o Master pagando uma taxa por um CDB muito acima da média do mercado, o sinal de alerta deveria ter sido aceso. Ainda que esses regimes previdenciários tenham metas atuariais, metas de rentabilidade para serem atingidas, há que se sopesar as metas em relação ao risco associado à carteira desses regimes previdenciários. Tem então, outro... assim, certo, desculpa, no mínimo a gente... Não, no mínimo aqui faltou prudência, né? Agora, tem um outro aspecto do Banco Master e que está bastante, digamos, ressaltado, é que o Banco Master tinha uma vinculação aí entre o Banco Master e o Banco Regional de Brasília, o BRB, que o governo de Brasília, vários políticos de Brasília tentaram fazer com que houvesse uma negociação, né? Houve uma tentativa do BRB de comprar o Banco Master, o Banco Central vetou essa compra, houve uma manifestação grande de políticos, depois o Banco Master tentou, a Caixa Econômica Federal tinha tentado comprar títulos do Banco Master e alguns funcionários da Caixa vetaram essa compra. Quer dizer, tinha uma história aí de que não parecia para os técnicos e especialistas que o banco tivesse numa boa situação financeira. Como é que você vê esse envolvimento entre banqueiros e entes políticos que fizeram com que essa situação chegasse aonde chegou? Olha, aqui eu acho que ainda tem muita coisa para, enfim, aparecer, né, para que a gente possa entender melhor as razões desse tipo de relacionamento, como você os descreveu, né?
Então, ao que parece, a 10 mil pés de altura, né, com o nível de informação que a gente tem, especificamente no caso do BRB, o que foi vendido é que essa junção ou essa compra do Master pelo BRB seria benéfica para as duas instituições. No caso do Master, daria solidez para ele, que naquele momento, hoje a gente sabe, estava começando a faltar, e no caso do BRB, permitiria o banco avançar sobre mercados que ele não operava de maneira regular ou não tinha densidade. Mas, enfim, à parte isso, o importante observar aqui, né, é que a relação entre banqueiro e político, qualquer relação, na verdade, que envolva instituições financeiras, ela tem que ser sempre pautada pela regulação do Banco Central, da CVM. E essa regulação está deixando muita brecha, porque parece que não houve uma regra que impedisse essa tentativa de negócio. Veja, não, porque a rigor conversar sobre fusões, sobre aquisições, etc., isso não é proibido por lei. Agora, sob essas conversas existem outros interesses, né? E, como eu disse, eu acho que ao longo do tempo, à medida que as investigações evoluírem, a gente vai ficar sabendo, aí sim, claro, as partes envolvidas sabiam muito bem o que estavam fazendo. E o próprio sistema financeiro, para a gente fechar, os outros bancos, não havia no mercado algum sinal de alerta ligado? E, mais uma vez, como é que fica essa questão do Fundo Garantidor de Crédito? Quem vai pagar por esse rombo que vai haver no FGC também? Primeiro, vou pela última pergunta, que é mais fácil. A questão de quem vai pagar os próprios bancos, né, em especial os maiores bancos, porque a contribuição que cada instituição tem que dar para o Fundo Garantidor é proporcional ao tamanho do seu ativo, né? Então, quanto maior o ativo do banco, maior a contribuição absoluta que ela tem que dar ao Fundo Garantidor. Então, a conta que se tem é que o tamanho do rombo que a crise do Master vai deixar no FGC é da ordem de 40 bilhões de reais. Então, assim, isso vai ser tapado com esse dinheiro, porque o Fundo Garantidor ele não pode dispensar, ele não pode pagar este seguro e, enfim, esquecer que esse seguro tem que ser recomposto, sob pena de fragilizar o FGC, né? Para a gente fechar, então, e como é que ficam as pessoas que tinham seus trabalhadores públicos, que tinham seus recursos de aposentadoria investidos nos fundos de pensão, que compraram o papel do Master? Quem vai pagar? O governo do estado, da prefeitura vai pagar, do município? Quem vai pagar? Ou eles vão ficar no prejuízo? Não, em tese, os patrocinadores, né, que no caso são os governos estaduais, municipais, eles deveriam pagar, eles devem pagar. Afinal de contas, eles são os patrocinadores e se a gente for na cadeia de transmissão disso, ao fim e ao cabo, né, se não vão ser os aposentados, ou presentes ou futuros, quem vai pagar em última instância vão ser os contribuintes, porque os patrocinadores, obrigatoriamente, por força de lei, inclusive, eles têm que compensar ou honrar eventuais problemas como esse. Rogério, eu agradeço muito a sua participação aqui na Agenda Econômica e vamos esperar para ver como é que fica e que mudanças vêm por aí na legislação e como vão ficar também as pessoas que investiram no Master. Muito obrigada pela sua presença. Perfeito. Eu que agradeço, Antônia, mais uma vez. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e inscreva-se no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica.
órfãos do feminicídio presenciaram todos os níveis de violência até chegar na violência máxima, né, que é o feminicídio. Qual é a política pública viável, possível, que pode ajudar essas crianças no seu futuro, a partir desse momento? É muito desumano você presenciar uma mulher sofrendo violência, seja qual tipo de violência. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter o nosso filho. Eu sei o que eu não vou ser pro meu filho, que eu não tive essa referência. Então, fora isso, eu vou ser um pai incrível. É um desafio para que a sociedade compreenda que o ato de criar, o ato de cuidar de um filho não é só da mãe. Todo pai também quer participar e dividir essa responsabilidade com as mães. Na semana de carnaval, a TV Senado preparou uma programação especial. Nesta segunda, terça e quarta, confira nossa programação de música. Em seguida, a partir das 9 horas da noite, nossos melhores documentários. Aqui, na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos: a contribuição sobre bens e serviços, CBS, que é federal, e o imposto sobre bens e serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter o nosso filho. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A Assembleia Potiguar reforça procuradorias da mulher nos municípios. Deputados gaúchos lançam frente de apoio ao audiovisual. Um novo portal facilita acesso a dados sobre o orçamento da União. E no Rio de Janeiro, a Assembleia festeja os 75 anos do icônico estádio do Maracanã. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia, é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso.
Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você, inclusive, duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e, inclusive, da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. Quais mudanças estão sendo discutidas sobre a licença paternidade? Por que ampliar o período? Qual o impacto nas famílias? O ex-deputado federal constituinte Alceni Guerra e a embaixadora da Coalizão pela Licença Paternidade, Rafa Brites, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Existe entre as tribos caraibas do extremo norte da Amazônia um ciclo de tradições sobre um herói chamado Macunaíma. Aproveitando-se dos trabalhos de Cor Grunberg, Mário de Andrade teve a ideia de um romance em que satiriza certos defeitos do brasileiro. Daí o título, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Senadoc, neste sábado, 9h da noite, aqui na TV Senado. Quantos órfãos do feminicídio presenciaram todos os níveis de violência até chegar na violência máxima, né, que é o feminicídio? Qual é a política pública viável, possível, que pode ajudar essas crianças no seu futuro, a partir desse momento? É muito desumano você presenciar uma mulher sofrendo violência, seja qual tipo de violência. Salão Nobre, hoje, 8h da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a contribuição sobre bens e serviços, CBS, que é federal, e o imposto sobre bens e serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O enfrentamento ao feminicídio ganhou mais um marco institucional com a assinatura de um pacto entre os 3 poderes da República com o objetivo de fortalecer a prevenção e a proteção das mulheres e a responsabilização dos agressores. Para falar sobre esse assunto aqui conosco, no programa Argumento, está a senadora Margarete Busetti, do Progressistas de Mato Grosso, que é a autora do pacote antifeminicídio. Senadora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, estamos aqui para falar um pouco da lei e do novo pacto que foi feito hoje, né? Tá certo. Senadora, vamos começar então falando sobre o pacto. O que a senhora vê, o que pode mudar nesse cenário, né, de números tão altos de feminicídio quando se unem executivo, legislativo e judiciário? Olha, o que eu li até agora, eu vejo que o pacto é muito importante, ele é necessário, você ter todos os poderes envolvidos para combater o feminicídio, mas nós temos que sair do campo das ideias e ir para a ação e saber como será executado isso. Nós temos que ter um pacto efetivo, não só de discurso. Como será feito isso, não sei.
Eu não vejo como isso vai se viabilizar. Porque uma amiga minha, comentando e falando sobre a necessidade dos homens, eu falando da necessidade dos homens virem com a gente nessa luta, ninguém sai do sofá da prioridade. E isso não é prioridade para nenhum dos poderes, infelizmente. Você vê no discurso do judiciário dizendo que o feminicídio e a violência contra as crianças e vulneráveis é prioridade, mas na prática não é isso que acontece. Está acontecendo uma mudança depois do pacote antifeminicídio. Pois é, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse pacote, né? Ele se tornou lei, um projeto de autoria de sua autoria, e ele endureceu muito as penas, tem outras medidas também. Eu queria que a senhora falasse, desde quando ele entrou em vigor, o que já mudou, qual é a nova realidade depois que ele virou lei? Olha, eu, assim, como cidadã, eu converso muito com advogados, com juízes, com promotores, e eles relatam a mudança na lei. Por que eu chamei pacote antifeminicídio? Porque você fez mudanças em todas as leis, desde a ameaça, lesão corporal, medida protetiva, descumprimento de medida protetiva, a gente mudou para que realmente esse cara ficasse preso se cometesse um desses crimes. Porque não é só o aumento da pena quando comete o feminicídio, porque daí é o ápice, a mulher já morreu. Para a mulher que o cara fica preso 30 dias e que ela apanha todo dia, como que alguém vai dizer que na vida dessa mulher não vai fazer diferença, aumentar a pena? Para ela vai fazer diferença, sim, e muito. Ela vai ficar 30 dias sem apanhar e ela pode ter a chance de organizar a sua vida e, de repente, seguir outro caminho. Então, esse pacote, ele mudou e está mudando muito a realidade. Dá exemplo de penas, senadora, como que ficou? Olha, eu até fiz aqui, a gente fez um levantamento há um tempinho atrás para uma palestra que eu fui dar, e nós temos condenações em São Paulo de 87 anos, que matou a mulher e a filha de 5 anos. Nós temos em Brusque 66 anos, aí nós temos em Campo Novo 60 anos, 50 anos em Cascavel, Cuiabá 36 anos. Então, você veja, a máxima era 30 e a mínima era 20. Hoje, nós não temos nenhuma condenação a menos de 32 anos. E isso inclui também outros crimes, como lesão corporal, ameaça, violência psicológica, como é que é? Todos eles sofreram um aumento de penas porque era assim, ameaça ou descumprimento de medida protetiva. Era de 3 meses a 2 anos. O cara não vai para a cadeia. Então, o juiz poderia prender ele em flagrante, mas tinha que soltar na audiência de custódia. Agora, ele não consegue mais soltar esse preso, esse agressor, e ele vai ficar preso mesmo antes de ser julgado. Senadora, a senhora falou sobre a questão das medidas protetivas. Esse foi um ponto muito tocado, muito falado durante o lançamento desse pacto. O próprio ministro Edson Fachin disse que está querendo tornar mais ágil esse processo, inclusive com a medida protetiva digital, porque ele falou que a mulher tem que ter acesso rápido à justiça para se proteger de forma rápida. De que forma que a senhora vê há falhas nesse sistema da medida protetiva? Por que muitas vezes elas até têm a medida protetiva e mesmo assim não conseguem escapar da violência? Vamos lá. Olha, nós temos uma norma do CNJ que diz que quando o cara, não no caso de violência contra a mulher, mas toda o tornozelado, a tornozeleira, se o cara está de tornozeleira à meia-noite na rua e ele teria que estar fazendo o trajeto, e aí você inclui medida protetiva também, que ele não era para estar na rua, a polícia tem que expedir para o juiz um pedido dizendo para prender ele, porque ele está infringindo a lei. O juiz tem 48 horas para responder. Quantas pessoas ele pode matar nesse tempo? E outra coisa, quando responde.
quando responde. Então, isso está tudo errado. A justiça tem que se modernizar. Ela tem que ser ágil, como o crime é. O crime é rápido, é ágil. E a justiça também tem que ser. E isso o pacote antifeminicídio deu. Ele deu a prioridade no julgamento em todos os casos. Então, agora você vê condenações com 1 ano. Então, agora, quando tem uma questão de violência contra a mulher, ela é prioridade na justiça? Ela é prioridade na justiça, graças à minha lei. Então, assim, por isso que você chama de pacote. Porque daí você faz eles tentando fechar todas as pontas para que realmente a mulher seja protegida ou que o agressor seja punido com o maior rigor possível. Senadora, o presidente do Senado, do Congresso, ele, durante essa solenidade, ele falou que o Congresso, o Senado, aprovou 19 leis que pretendem combater a violência contra a mulher. Uma delas, a da senhora. Mas uma dessas que eu queria comentar é a questão que ela trabalha em relação à autonomia das mulheres, que é um projeto aqui do Senado que coloca as mulheres que são ameaçadas de violência, vítimas de violência, como elas entram numa cota em licitações públicas para contratação de contratos temporários. Essa questão financeira da autonomia da mulher é um problema? Elas deixam de sair de casa muito por isso elas são vítimas da violência? Existem 2 tipos, né, de violência emocional, que é a pessoa tem a dependência emocional e a financeira. Então, se ela tem a possibilidade de financeiramente se manter, já é meio caminho andado para ela. Então, eu vou te dar o exemplo do Mato Grosso. Nós temos o Ser Capacita, que é capacitação de mulheres pelo Senai, pago pelo governo. Isso faz parte da rede de acolhimento, de acolhimento. Aí ela tem o auxílio moradia, que é um cartão onde ela pode morar com o pai e a mãe e ter esse auxílio de, acho que é R$800 ou R$1.000, eu não lembro, para ajudar nas despesas da casa. Eu relatei aqui, Carla, no Senado, acho que em 2023, o auxílio aluguel. Dando constitucionalidade ao auxílio aluguel. Mas como que está esse auxílio aluguel? Está chegando nas mulheres? O juiz está determinando esse auxílio aluguel? A gente não sabe. Entendi. Então, a justiça tem que realmente fornecer esses dados. Por exemplo, no Mato Grosso nós temos 496 mulheres na rede de proteção e que recebem o auxílio moradia. Entendi. E a educação, senadora, a senhora bate muito nessa tecla. Eu queria, para a gente finalizar o programa, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância dessa medida. Olha, a lei é a última coisa, a pena é a última coisa que resta e é o que o legislador pode fazer. Mas nós temos que começar na educação, nas crianças, para que seja incluído no ensino, na grade do ensino, esse combate à violência doméstica. Para que a menina não aceite, não normalize que a mãe apanhando está certo e que o menino não veja o pai batendo na mãe e que ache que isso não é crime, é um crime. Porque senão ele vai crescer e vai reproduzir. Então, se nós termos que falar toda semana sobre isso, tem que ter sim isso na grade curricular de ensino, falando sobre a violência, para que ela não normalize. Como o abuso sexual também de crianças, ela tem que entender que isso não está certo. Né? A senhora vai dar palestras, né, senadora, sobre esse tema? Vou. Explica pra gente rapidinho. Então, como houve aqui o lançamento do livro do Cléster Cavalcante, Matou Uma, Matou Todas, que ficou fantástico, só histórias reais de feminicídio, agora a gente vai, eu e ele, dar palestra. Ele fala para os homens. E aí foi interessante porque no Mato Grosso, no dia 12, a gente vai falar para um público que é muito interessante e que não é pensado, que são para os garçons. Rede de bares e restaurantes, sindicato de bares e restaurantes vão levar todos os garçons, vai dar uns 500 garçons, para a gente falar com eles, porque eles presenciam muita coisa, eles enxergam isso e proteger uma mulher. Com certeza, uma ótima iniciativa. Senadora, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço.
E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Na semana de Carnaval, a TV Senado preparou uma programação especial. Nesta segunda, terça e quarta, confira nossa programação de música. Em seguida, a partir das 9 horas da noite, nossos melhores documentários. Aqui, na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. Quais mudanças estão sendo discutidas sobre a licença paternidade? Por que ampliar o período? Qual o impacto nas famílias? O ex-deputado federal constituinte Alceni Guerra e a embaixadora da coalizão pela licença paternidade, Rafa Brites, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 8h30 da noite. Há muito tempo, nas águas da Guanabara, a escravidão parecia ter acabado no Brasil. Menos para os marinheiros, que 20 anos depois da Lei Áurea, ainda eram cruelmente castigados com chibatadas. João Cândido, um marujo que se tornaria conhecido como Almirante Negro, mudaria de vez essa história. Filho de ex-escravos, ele ingressa na Marinha ainda adolescente e ganha muita experiência em viagens internacionais, aprendendo os procedimentos técnicos dos navios de guerra. Aos poucos, torna-se um líder entre os companheiros. Na época, já circulava a notícia da revolta do encouraçado Potemkin, na qual marinheiros russos, obrigados a comer carne estragada, se rebelaram e tomaram o navio. No Brasil, os castigos corporais já haviam sido abolidos pelo Exército, mas um decreto permitia à Marinha aplicar 25 chibatadas em infratores. Em 21 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Menezes é chicoteado 250 vezes e, no dia seguinte, a revolta explode. Liderados por João Cândido, eles escrevem uma carta ao presidente Hermes da Fonseca exigindo o fim da chibata. Caso contrário, a cidade do Rio de Janeiro seria bombardeada. O pânico é geral. Os mais ricos fogem da cidade, enquanto populares assistem apreensivos ao espetáculo no cais do porto. O governo quer revidar, mas os ingleses, que vendiam os navios para o Brasil em salgadas prestações, pressionam por uma saída pacífica, pois uma guerra civil poderia levar o país a dar um calote na rainha. O Congresso manda um representante para negociar com João Cândido e resolve o impasse. Acaba com a chibata e anistia os revoltosos. A revolta estava terminada, mas a repressão estava apenas começando. No dia seguinte, o presidente Hermes da Fonseca muda a regra do jogo e baixa um decreto que, na prática, permitia que a Marinha expulsasse os rebeldes. Alguns dias depois, uma nova rebelião explode no batalhão naval sem nenhuma ligação com a revolta da chibata. João Cândido, que continuava na ativa, é contra este movimento e até se oferece para combater os revoltosos, mas o governo, além de recusar a sua ajuda, decreta a sua prisão. Ele e mais 17 companheiros são mandados para uma cela sem ventilação na Ilha das Cobras,
onde ficam trancados, respirando cal e sem alimentação. 3 dias depois, 16 marinheiros estavam mortos por insolação, segundo o laudo de um médico da Marinha. Mas o almirante negro era um dos 2 sobreviventes. O homem que se recusava a morrer foi, então, convidado a passar uma temporada no hospício. Mas o hospício o devolve à Marinha, dizendo que ele não tinha nada de louco. A esta altura, João Cândido era uma das pessoas mais comentadas no Brasil. Alguns o condenavam pela sua insubordinação, mas muitos já o admiravam pela coragem de lutar pelos direitos humanos. Carismático, humilde, o mestre-sala dos mares parecia dançar na frente dos guardas que o escoltavam durante o seu julgamento. Depois de quase 2 anos preso, foi finalmente declarado inocente. Expulso da Marinha, o homem que acabou com a chibata viveu até os 89 anos, como um anônimo vendedor de peixes na Praça 15. Existe entre as tribos caraibas do extremo norte da Amazônia um ciclo de tradições sobre um herói chamado Macunaíma. Aproveitando-se dos trabalhos de Koch Grünberg, Mário de Andrade teve a ideia de um romance em que satiriza certos defeitos do brasileiro. Daí o título, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter nosso filho. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. Havendo o número regimental, declaro aberta a 64ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da Terceira. A CAS, Comissão de Assuntos Sociais, é uma das comissões mais importantes aqui do Senado Federal. Ela tem uma abrangência muito grande, porque é um tema muito vasto.
tudo que é questão de saúde, tudo que é questão de assistência social, de previdência, de questão trabalhista, de emprego, tudo passa aqui na nossa comissão. A nossa missão Precipo aqui dá atenção a essas questões sociais, ou seja, todos os projetos de lei que vêm aqui para a nossa comissão. E a gente dá celeridade, procura aprovar no mais rapidamente possível para que esses benefícios possam chegar de maneira mais efetiva. Sim, 11, nenhum não, nenhuma abstenção. O projeto foi aprovado. Bom, eu sou um velho político, né? Porque já estou nessa caminhada há 43 anos. Estou concluindo aqui o meu primeiro mandato de senador, sou professor universitário, sou médico de formação, sou psiquiatra, fui ministro da Saúde e eu entendo que a missão como homens públicos é lutarmos para diminuir essa grande desigualdade social que nós temos. Então, o nosso legado aqui é no final da minha presidência que eu poder olhar assim, bom, fizemos um bom trabalho em favor da saúde, do emprego, da assistência social, da previdência do nosso país. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhã virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil precisa se unir, todos os estados brasileiros, o governo federal, os municípios, todos têm a mesma responsabilidade. O senhor propõe tornar a autonomia das políticas estaduais uma cláusula pétrea na Constituição. Cada estado é que sabe como deve enfrentar e melhorar a criminalidade no seu estado. Seja bem-vindo, senador Messias Jesus. Obrigada pela presença. Senador, a segurança pública ganhou ainda maior relevância no debate nacional depois da mega operação no Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortos e cenas estarrecedoras de cadáveres na via pública, né? O governo federal já tinha apresentado uma proposta de emenda à Constituição, a PEC da Segurança Pública, em abril, e o senhor apresentou uma também em junho. Esse é um tema no qual há grande divergência sobre o que deve ser feito entre governo e oposição. O senhor pode me explicar como o senhor vê a situação? Bom, Renata, é uma satisfação para mim estar aqui para falar com você novamente, com seus telespectadores. O que eu quero te falar, eu quero iniciar a minha fala manifestando a minha solidariedade ao povo do Rio de Janeiro e, em especial, aos familiares dos policiais mortos naquela operação. Policiais tiveram suas vidas ceifadas defendendo a sociedade do Rio de Janeiro. Você está me pedindo uma avaliação, é isso? Sim. É um momento que nós consideramos que o Brasil precisa se unir.
que o Brasil precisa se unir, todos os estados brasileiros, o governo federal, os municípios, todos têm a mesma responsabilidade. E eu creio que o governo federal não pode ser apenas aquele que vai aparecer para dar a entrevista, para dar o resultado. Mas ele deve ser aquele que coordena, mas que ajuda os estados financeiramente para que os estados possam ter um aparelhamento melhor do seu policiamento, ajudar com inteligência e manter esse apoio aos estados. A minha avaliação é que o Brasil, mais do que nunca, precisa com urgência de que esse tema seja tratado com respeito à Constituição e aos estados e com urgência por respeito a toda a sociedade brasileira. Senador, lendo a justificação da sua proposta de emenda à Constituição, me parece que o senhor está tentando conter a capacidade de legislar do Poder Executivo. É isso? Na verdade, eu estou... Na área de segurança, né? Na verdade, eu estou tentando impedir que o governo legisle, porque nós já temos muita gente legislando. O Supremo, uma vez por outra, legisla. O governo federal tenta legislar através de portaria, de resolução. E neste caso do governo, na PEC 18, eles tentam, de todas as formas ali, colocar para que eles possam ficar normatizando leis com resoluções, com decretos, com portarias. Isso é o papel do Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional. Por isso que eu não tenho dúvida de dizer que é um desrespeito ao Congresso Nacional a PEC 18 da forma como foi proposta pelo governo. A PEC 18, que é a chamada PEC da Segurança Pública, da segurança, né, senador? O senhor disse em plenário que segurança não se faz com concentração de poder no Executivo Federal. Onde que o senhor acredita que a PEC promove a concentração de poder do Executivo? A PEC tira o poder dos estados de controlar a sua segurança pública, de reorganizar o seu sistema de segurança pública, tira esse poder dos governadores, tira o poder do Congresso, como eu já disse, de legislar, e quando ele tira o poder dos governadores, concentrando tudo aqui, para mim é uma quebra explícita do Pacto Federativo. Eu creio que o governo deve sim participar, creio que o governo deve e tem obrigação de fazer, ajudando na coordenação, mas a determinação, a ordem, o controle tem que ser dos estados. Olá, boa tarde. O grupo de trabalho criado pela Comissão de Assuntos Econômicos para acompanhar as investigações sobre o Banco Master acaba de se reunir com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Acompanhe a entrevista coletiva do senador Renan Calheiros. O Senado Federal é fortalecer a investigação da Polícia Federal para que em nenhuma hipótese haja blindagem nessa investigação. E o diretor falou se vai possibilitar o acesso a algumas partes do processo. Qual foi a resposta? E entregamos um pedido das informações, inclusive das informações sigilosas. São vários inquéritos, alguns em alguns estados. E o diretor também vai disponibilizar um assessoramento técnico, de modo a agilizar as informações que nós pretendermos no âmbito da Polícia Federal. E trouxemos fundamentalmente o apoio à Polícia Federal pela maneira como está conduzindo essa investigação. Não é fácil, né? Essa gente tinha ramificações em todos os poderes da República e isso precisa ser investigado.
né, do ponto de vista do Senado Federal, o nosso papel ao final e ao cabo é fazer o aprimoramento da legislação, da regulação, da fiscalização, compreender o papel da CVM, o que é que a CVM significou nesse processo como um todo, de modo que nós só estamos querendo ajudar. Vamos pedir para o ministro Toffoli o acesso aos documentos? Sim, claro. Agora, né? Senador, mas qual é a perspectiva de realmente obter aí esses Então, materiais? o pessoal quer falar, fala aí. Não, acho que já dei a entrevista, exatamente o que o Renan disse. O objetivo era colocar realmente, buscar informações e colaborar, inclusive, com a Polícia Federal. Nós queremos fortalecer a instituição. Deixa eu só explicar para ela aqui. O problema é o seguinte. A fiscalização do sistema financeiro nacional é uma competência da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. De modo que essa fiscalização do sistema financeiro é algo permanente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Então, eu assinei as CPIs e defendo quantas CPIs quiserem fazer. Eu assinei e assinarei. O trabalho da CAI não vai conflitar com o trabalho eventual de qualquer CPI. O nosso trabalho é permanente, a CPI é sempre temporária. Então, nós queremos só ajudar. Ajudar em que sentido? Ajudar no sentido de aprimorar a legislação para que isso não volte a acontecer e ajudar no sentido de elucidar, cada vez mais avançar nessa investigação para que os responsáveis sejam punidos. O Senado quer ajudar nisso. Senador, quando o senhor disse que vai ter um apoio técnico para acessar os documentos? Ele vai mandar, ele vai mandar. Então, para ter acesso a esses documentos, previsão de expectativa? Não, ele vai mandar, porque é um direito. Outra coisa que eu acabei sem dizer, a Lei Complementar 105, que foi aprovada em 2001, ela estabelece como competência das comissões permanentes do Parlamento, você, no objetivo exclusivo, na competência exclusiva da comissão, você poder quebrar, inclusive, sigilos. Só que a quebra de sigilo tem que ser votada no plenário do Senado Federal. Mas nós podemos, na forma da Lei Complementar 105, requisitar e estamos requisitando qualquer informação. Vamos lá. Quanto à CVM? Você acompanhou, então, a entrevista coletiva do senador Renan Calheiros, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Ele disse que os senadores foram pedir informações sigilosas ao coordenador da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e que levaram também um apoio à Polícia Federal pela maneira como estão conduzindo, como a polícia está conduzindo as investigações relativas ao Banco Master. O Renan Calheiros, o senador, disse também que o papel do Senado é aprimorar a legislação, a regulação e a fiscalização e compreender também o papel da Comissão de Valores Mobiliários, que, na verdade, os senadores estão querendo ajudar a melhorar o sistema financeiro brasileiro. Lembrou também que a fiscalização do sistema financeiro brasileiro é competência da Comissão de Assuntos Econômicos e que é uma competência permanente. Em relação ao pedido de instalação de uma CPI, de uma CPMI, na verdade, para investigar o Banco Master, o senador Renan Calheiros disse que assinou o pedido da CPMI, mas que são funções diferentes, porque uma CPMI, ela não é permanente, ela tem um tempo de duração, né? E a Comissão de Assuntos Econômicos, ela tem a função permanente de acompanhar, fiscalizar o sistema financeiro brasileiro. E que também os senadores querem ajudar a Polícia Federal a avançar nas investigações para que sejam punidos os responsáveis por todo esse caso do Banco Master. E o senador Isalci, então, que estava ao lado, ele corroborou as informações que o senador Renan Calheiros falou e disse que os senadores foram, então, buscar informações para colaborar com a Polícia Federal. Agora, os senadores estão indo para o Supremo Tribunal Federal, onde tem uma reunião sobre o mesmo assunto daqui a pouquinho com o presidente do STF, ministro Edson Fachin. Nessa reunião agora, estavam presentes os senadores Renan Calheiros, Isalci Lucas, como vocês viram, Margarete Buzan
Lousete, Fernando Farias, Soraya Tronic, Leila e Espiridião Amin. Vamos lembrar então, na reunião do grupo de trabalho ontem, terça-feira passada, o grupo de trabalho aprovou 19 requerimentos. Entre esses requerimentos, audiências públicas com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, com o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Santos, com o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, João Ascioli, com o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, e também com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, com quem eles falaram agora. Também foram aprovadas 3 audiências públicas, uma para discutir o caso do Master e a atuação das instituições brasileiras, e 2 para esclarecer as operações financeiras, as aquisições de participações acionárias e os investimentos do BRB, do Banco de Brasília, em especial a operação de compra e investimento envolvendo o Banco Master. Além disso, o grupo de trabalho também aprovou requerimentos de prestação de informações sobre o Banco Master para o Banco Central, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Ministério da Fazenda, BRB e CVM. Então, daqui a pouco, às 18h30, os senadores se encontram com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Nós vamos acompanhar e, da mesma forma como estamos fazendo agora, mostraremos depois a entrevista coletiva e todas as informações referentes a essa reunião. Fora isso, você pode acompanhar todas as informações sobre o Senado Federal pela nossa internet o tempo todo. E logo mais, às 19h30, pelo nosso jornal Senado Notícias. Até lá, então. Quantos órfãos do feminicídio presenciaram todos os níveis de violência até chegar na violência máxima, né, que é o feminicídio? Qual é a política pública viável, possível, que pode ajudar essas crianças no seu futuro, a partir desse momento? É muito desumano você presenciar uma mulher sofrendo violência, seja qual tipo de violência. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica, do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter nosso filho. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Luz do Povo vai beneficiar famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh. A gratuidade na conta de energia elétrica deve atingir famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. O programa também alcança lares de idosos que recebem o benefício da prestação continuada, indígenas e quilombolas. O Senado votou, agora é lei. Na semana de Carnaval, a TV Senado preparou uma programação especial. Nesta segunda, terça e quarta, confira nossa programação de música. Em seguida, a partir das 21h, nossos melhores documentários. Aqui, na TV Senado. A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar. Mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos.
Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O fim da escala 6x1, que são 6 dias de trabalho para 1 de descanso, é uma das prioridades do governo federal. Aqui no Congresso, projetos nesse sentido também ganham força, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Aqui conosco no estúdio está o senador Rogério Carvalho, que é o relator de um projeto que trata desse tema e que já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e é de autoria do senador Paulo Paim. Senador, muito obrigada pela sua presença. Bom estar aqui, Carla. Senador, esse projeto está avançando em várias frentes, né? O presidente da Câmara já sinalizou uma comissão especial para colocar esse projeto em debate. O governo federal pretende enviar também uma proposta, mas aqui no Senado a proposta que o senhor relata é, de certa forma, uma das mais avançadas, o projeto que está mais avançado. Como é que o senhor vê esse cenário político de um projeto que até pouco tempo atrás não tinha tanto, né, não era tão bem recebido? Como é que o senhor vê essa sinalização política agora? Bom, eu acho que na medida em que esse tema começou a ser debatido na sociedade e os benefícios que a redução da jornada vai gerar para os trabalhadores, para as famílias e para toda a sociedade, começa a mudar e a pressionar o Congresso para aprovar essa matéria. Porque nas pesquisas de opinião, a redução da jornada é o tema que mais mobiliza as pessoas. As pessoas querem a redução da jornada. Então, isso acaba interferindo e influenciando a posição de vários parlamentares e dos presidentes das casas. Então, aqui no Senado, no ano passado, no final do ano, nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça. Tivemos um voto contra, né? E eu espero que no primeiro semestre a gente possa levar esse benefício a 38 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e 120 milhões de brasileiros que serão beneficiados com a redução da jornada, direta e indiretamente, e ainda com o benefício de não ter redução de salário. Senador, essa é uma tendência, de certa forma, internacional, né? Há vários países que já adotam essa escala 5x2, às vezes, em alguns lugares até 4x3. E a gente tem aqui uma notícia do início de fevereiro do portal UOL, que diz assim: lojas e mercados já acabam com a escala 6x1, enquanto Brasília debate mudança. O que isso sinaliza, na sua opinião, essa notícia sinaliza? Eu acho que tem empresas que buscam um selo de responsabilidade social. Acho que ter uma jornada compatível com o ritmo de vida das pessoas é um compromisso de responsabilidade social dessas empresas. Então, acredito que o compromisso com a responsabilidade social, comprometimento com a comunidade onde elas atuam, eu acho que é o principal estímulo para elas reduzirem jornada. Porque, veja, elas estão cuidando dos seus trabalhadores, mas elas estão cuidando das pessoas que se beneficiam indiretamente, que são os familiares, que são todos que estão envolvidos no entorno desses trabalhadores. É a criança, que é o filho que passa a ter mais atenção dos pais, são os pais que conseguem conviver entre eles e com a família, ou seja, são outras atividades que não havia tempo para poder as pessoas darem conta, formação, lazer, que acaba tendo a oportunidade e acaba aumentando o consumo. Então, eu acho que isso, para essas empresas, significa o compromisso social que elas têm e que se estende aos seus funcionários e o que isso gera de benefício onde esses funcionários vivem e atuam. Então, eu acho que isso é um bom sinal de que é um tema de interesse de toda a sociedade, a não ser daqueles que ainda acham que produtividade, que riqueza se gera com exploração e com negligência ao bem-estar das pessoas. Ainda tem gente que acha que crescimento econômico, riqueza se gera com mal-estar e com sofrimento das pessoas. Os críticos a essas propostas argumentam que vai haver aumento, né, de custo, né, inclusive redução também na oferta de emprego. Como é que o senhor responde a essas questões? Deixa eu dizer aqui, olhando para a câmera, Carla, o que gera redução de emprego é diminuição de demanda por bens e serviços. Quando a economia está aquecida, quando o dinheiro está circulando,
Não importa se você vai ganhar para trabalhar 44, 36 horas. As pessoas vão te contratar porque precisam dos seus serviços, porque estão vendendo, porque tem gente comprando, porque o mercado está aquecido. Então, essa é uma desculpa de quem quer acumular mais. Na prática, o que gera emprego e desemprego é aquecimento ou desaquecimento da economia. Disseram lá atrás que iam precarizar e reduzir as regras trabalhistas, né? Diminuir as exigências para a contratação, que isso geraria emprego. Isso não gerou emprego, isso aumentou. No período em que isso foi feito, aumentou o desemprego. Sabe por que aumentou o desemprego? Porque o país estava com a economia fragilizada, porque não estava circulando dinheiro, porque a população mais pobre estava ganhando menos, o salário mínimo era menor, tudo, não tinha os programas que a gente tem de transferência de renda. Isso tudo gera o aquecimento da economia, gera demanda e gera emprego. Então, se tiver menos gente, quer dizer, trabalhadores trabalhando menos horas, vai ter necessidade de mais trabalhadores e de mais tecnologia e um bem-estar de toda a sociedade. O que prevê exatamente o projeto que o senhor está relatando, que é de autoria do senador Paulo Paim? O nosso projeto prevê uma redução no ano subsequente à aprovação da PEC de 44 para 40 horas. E ao longo dos 4 anos subsequentes, uma redução de 1 hora de trabalho semanal a cada ano. Então, esse projeto levaria 5 anos para poder ser implementado na totalidade e a jornada sairia de 44 para 36 horas semanais sem redução de salário. Ah, vai gerar desemprego, vai aumentar. Aumenta um pouco o custo, mas aumenta a demanda por bens e serviços, porque mais pessoas vão trabalhar, mais massa salarial vai ter no mercado e com isso a gente vai ter também o mais importante é as pessoas poderem ter vida além do trabalho. Porque quando se fala em redução da jornada, ninguém pensa num chefe de família que vive só, o pai ou a mãe, né, que cria seus filhos sozinhos. Como é que faz? Fica aqui, em que período? Ou um casal, os dois trabalhando, em que período eles ficam com os filhos? Em que período eles convivem? Né? Então é preciso que a gente pense nas pessoas. Senador, qual é a expectativa de votação dessa proposta? Né? Além dela, tem outras duas, né? Tem a da Câmara e tem também a que deve vir do governo. O que o senhor acha? Qual deve ser a proposta que deve encabeçar essa aprovação, esse projeto do fim da escala 6x1? E qual é o prazo que deve ser? Porque tem eleição esse ano. Eu espero que aqui no Senado a gente possa votar no plenário antes do dia 1º de maio, que é Dia do Trabalhador. Acho que é uma forma da gente homenagear os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiros. Então, eu espero que o presidente paute até maio. Qual a proposta que vai ser definitivamente aprovada pelas duas casas vai depender muito da mobilização da sociedade. Quanto mais mobilizada tiver a sociedade e a opinião pública, mais conquistas teremos nessa redução da jornada, se para 40 ou 36 horas. Eu espero que a gente consiga reduzir para 36 horas semanais, que é o que a maioria dos servidores públicos trabalham hoje. Só para finalizar, vai haver algum tipo de conversa entre Senado e Câmara e o próprio governo para tentar eleger aí qual seria a proposta que vai encabeçar? Eu participei de uma reunião semana passada com membros do Executivo. Como existem várias iniciativas, pode ser que o governo mande um projeto de lei e aí com necessidade de menos votos para aprovar, certo? Que traga todas essas propostas num projeto de lei em regime de urgência. Talvez esse seja o caminho mais fácil para a gente aprovar a redução da jornada de trabalho no Brasil e dar um presente que talvez não, com certeza vai ser o evento mais relevante na vida dos brasileiros e brasileiras, que é a redução da jornada de trabalho. Senador, muito obrigada pela sua presença mais uma vez e pelos seus esclarecimentos. Obrigado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente.
Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. A Assembleia Potiguar reforça procuradorias da mulher nos municípios. Deputados gaúchos lançam frente de apoio ao audiovisual. Um novo portal facilita acesso a dados sobre o orçamento da União. E no Rio de Janeiro, a Assembleia festeja os 75 anos do icônico estádio do Maracanã. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Assembleia de Minas encontra brasileiros deportados. Centenário de Petrônio Portela é celebrado no Piauí. No Paraná, a Assembleia Itinerante realiza sonho comunicado por um desenho. E uma exposição permanente vai homenagear a Lei Orgânica do Distrito Federal. O lançamento está previsto para o mês de junho de 2026. Ela vai expor todo o processo originário da Lei Orgânica. O Congresso, Senado e Câmara é um só. Assembleias são 27, câmaras de vereadores, mais de 5.500. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui, no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com TVs legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo! Eles trabalhavam duro nos Estados Unidos. De uma hora para outra foram detidos e expulsos de lá, comparados a criminosos e desrespeitados como cidadãos brasileiros, como seres humanos. A Assembleia de Minas foi ouvi-los. Além da solidariedade, repúdio. Nós, brasileiros, que há gerações acolhemos bem os estrangeiros, inclusive imigrantes norte-americanos no século XIX,
Não podemos ser tratados assim. William chegou ao Brasil no dia 22 de agosto, depois de trabalhar 4 anos como carpinteiro na cidade de Milford, nos Estados Unidos. Antes de ser deportado, ele ficou 60 dias preso e, por isso, não viu o filho Arthur nascer. Em audiência pública da Comissão do Trabalho em Governador Valadares, cidade onde nasceu, William relatou as restrições que sofreu. Restrição de água e também não tinha como, porque a água da rua é plano, tudo. Eles davam 2 garrafinhas só para a gente, o dia todo. Também tive que pagar a alugação, cabo, mesmo lá barato. E 60 dias, porque lá gastou mais por quase $2 só para que eu ligava para mim. Eu faço não. De janeiro a agosto deste ano, 1.844 brasileiros foram enviados de volta ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos na gestão de Donald Trump. Eles estavam no país sem permissão legal. Em solo brasileiro, receberam atendimento médico e psicológico, alimentação, kits de higiene e transporte às cidades de origem. Ações que fazem parte do programa de acolhimento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Segundo o Ministério, a maioria dos repatriados está na faixa etária de 18 a 49 anos. Apenas 1,15% são idosos e 4,59% são crianças e adolescentes. Ainda de acordo com o governo brasileiro, Minas Gerais é o estado que mais recebeu deportados, seguido de Rondônia, São Paulo, Goiás e Pará. Entre fevereiro e maio deste ano, dos 680 repatriados, 310, ou seja, quase metade, eram de Minas. Governador Valadares e a região leste do estado são símbolos da chamada migração laboral, como explica esta professora. Daqui saíram os primeiros migrantes na década de 1960 com o sonho de trabalhar e juntar dinheiro em dólar. Para ela, a perseguição promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não se justifica. Que é uma situação de uma extrema perseguição, tornando o imigrante como um criminoso, como causador, das grandes dificuldades dos Estados Unidos, o que é uma inverdade. O migrante é trabalhador. Os Estados Unidos ou qualquer outro país que recebe o imigrante não contribuiu em nada para a formação dessa mão de obra e recebe essa mão de obra pronta. O representante da Câmara dos Deputados também criticou a forma desumana como os migrantes têm sido tratados e informou que trabalha no Legislativo Federal pela aprovação de uma política nacional de acolhimento a essas pessoas. Garantir que essas pessoas que são deportadas possam ser deportadas, primeiro, possam retornar com dignidade. Não é possível uma pessoa ter que voltar para o seu país, voltar acorrentado, voltar muitas vezes 12, 15 horas no avião, sem poder usar um banheiro sanitário. O deputado Betão, presidente da Comissão do Trabalho e proponente da reunião, definiu como desastrosa a política migratória de Trump. Para ele, é preciso estabelecer políticas públicas que mantenham a população em sua cidade de origem. Trazer para essas pessoas que são deportadas políticas públicas de acolhimento e também políticas públicas que permitam que essas pessoas fiquem aqui na nossa região e não tenham que sofrer essa situação que eles vivem, principalmente lá nos Estados Unidos. No Paraná, um sonho tornou-se realidade. Um simples desenho de um aluno sensibilizou a Assembleia. Ele dá nome ao maior auditório do Senado Federal. Petrônio Portela é homenageado no Piauí. E em Roraima, o Programa do Bem-Estar Animal da Assembleia ajuda no controle populacional de cães e gatos. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O número de animais abandonados e sem castração cresce a cada dia, trazendo riscos não só para o bem-estar dos próprios bichinhos, mas também para a saúde pública e para a segurança. A castração é uma das principais ferramentas para mudar essa realidade. O procedimento simples evita doenças, reduz o sofrimento, diminui abandonos e garante mais qualidade de vida para os animais e para a comunidade.
Pioneiro no Brasil, o Programa do Bem-Estar Animal da Assembleia Legislativa já realizou mais de 8.000 atendimentos, com uma média de 580 castrações gratuitas por mês, sempre com estrutura especializada e equipe veterinária dedicada. Muita gente ainda não consegue entender, acha que nós preferimos ajudar animais do que pessoas, pelo contrário, né? Os animais também, quando você cuida, é saúde pública, né? E quando você cuida dos animais, com toda certeza a população é beneficiada. Para o diretor do programa, Iúlio Barreto, a castração é também uma questão de saúde pública. Animais, principalmente de rua, se não castrados, eles podem reproduzir muito, né? E eles são vetores de doença, eles são importantes para a questão de tráfego, né, das cidades, eles interferem no trânsito da cidade, tem a questão de saúde, dos ataques a animais, né, e a gente fazendo a castração, querendo ou não, a gente diminui a possibilidade de reprodução desses animais. O serviço é totalmente gratuito e acessível. Para cadastrar cães e gatos, machos e fêmeas, basta apresentar documento com foto, comprovante de residência e informações do animal. Protetores independentes e associações também reforçam essa corrente. Histórias como a de Patsy Jones, que já castrou quase 150 cães em 11 anos de atuação. Tem que ter todo um cuidado, uma observação. Para isso eu me preparei, fiz um curso de auxiliar veterinário para eu me tornar melhor nesse cuidado, nessa atenção. Agora, a protetora dos animais vai intensificar esse trabalho no bairro, uma forma que ela encontrou de ajudar ainda mais pets. Comecei esse trabalho de castração com os animais do meu bairro tem algum tempo, mas era de forma assim aleatória. Agora virou um projeto mesmo que eu já comecei a desenvolver. Né? São 13 cães castrados do bairro Cinturão Verde e eu tenho nesse projeto o propósito de castrar pelo menos 2 por semana. A Assembleia Legislativa do Piauí lembrou em sessão solene o centenário de Petrônio Portela. A homenagem celebra a trajetória deste piauiense que para muitos foi o maior político do estado. Advogado, prefeito de Teresina, governador do Piauí, senador da República e ministro da Justiça, Petrônio Portela marcou a política piauiense, sendo considerado um dos mais influentes e personagem primordial no processo de redemocratização do Brasil, atuando na transição do regime militar para a democracia. Voltou para o Piauí, advogou por um tempo, mas entrou na política rapidamente. Teve uma trajetória por onde passou de realçar a sua liderança, principalmente no sentido de que ele buscava sempre o entendimento, o diálogo, o consenso. E seu momento mais importante foi exatamente na época da distensão da ditadura militar, do regime militar. E ele foi o responsável no governo Geisel e depois no governo João Figueiredo por esse trabalho da busca do entendimento do diálogo para que o país voltasse à redemocratização política. Autor da homenagem, o presidente Severo Eulálio lembrou a trajetória do homenageado e como sua carreira política foi marcante para o Estado, materializada no diálogo, no debate e na transformação política e social do Piauí. O centenário do Petrônio e a Assembleia rende homenagem a este grande homem da política piauiense, não só piauiense, mas da política brasileira. O Petrônio foi prefeito de Teresina, governador do estado, deputado estadual, senador da República, 2 vezes presidente do Congresso Nacional, chegando ao Ministério da Justiça, contribuindo para a abertura política e redemocratização do país. Então, tem o seu nome, tem o seu legado marcado na história não só do Piauí, mas do Brasil. Nada mais justo que a Assembleia render homenagens no ano que o Petrônio completaria 100 anos de idade. Então, rendendo homenagem aqui no ano do seu centenário. A solenidade foi bem prestigiada e reuniu autoridades, familiares e profissionais de diversas áreas, como o jornalista Zósimo Tavares, que falou sobre o legado deixado por Petrônio Portela, não só aos piauienses, mas para todos os brasileiros. Petrônio Portela era um homem do diálogo. Nesse sentido, é uma liderança que faz muita falta, que fez muita falta na época dele, e faz uma pessoa com o perfil dele nos tempos de hoje, em que a política está muito radicalizada. A política se faz procurando o diálogo, o consenso, é o consenso que procura resolver as crises. Se isso não é possível, que haja pelo menos
um espaço para a convivência entre os contrários. Agradecer à Assembleia, na pessoa do deputado Severo, pela proposição e pela homenagem ao senador, ao ministro, ao governador Petrônio Portela, porque durante a sua vida pública ele sempre pautou a sua atuação pelos valores democráticos, sempre defendendo o diálogo entre as instituições e a sua história, não é? Podemos dizer que ele é um dos pais da democracia no Brasil, na medida em que ele lutou para acabar com o AI-5, pela anistia no final dos anos 70 e início dos anos 80, o que propiciou a retomada do regime democrático no Brasil. Então, nós agradecemos a homenagem e entendemos que ela se faz necessária para poder mostrar às novas gerações quem foi Petrônio Portela. E ao celebrar o centenário de Petrônio Portela, natural de Valença do Piauí, o Poder Legislativo reforça seu compromisso com a democracia, com a boa relação institucional entre os poderes e com a soberania do povo. Uma quadra coberta. Esperamos 14 anos para uma quadra coberta na nossa escola. Isso está acontecendo porque a Assembleia passou lá em Santo Antônio da Platina, minha cidade. Ninguém gosta quando chove, tem que fazer as aulas de educação física na sala. Mas um dia a professora Jússi nos levou na EFAP. Lá tinha uma tenda da LEP, uma Uni Sugestões. Daí a gente estava escrevendo um papelzinho para colocar lá. Mas eu preferi desenhar. E eu desenhei uma pessoinha, uma quadra coberta com uma chuvinha. Então, um mês depois disso daí, me chamaram de diretoria. Eu achava que estava encrencado, hein? Mas daí não, foi para falar que o projeto da quadra coberta seria atendido. A quadra ia sair do papel. Eu fiquei muito feliz porque meu desenho ajudou a realizar o sonho da escola inteira. E se você tem um sonho, tem que acreditar. Este é mais um retrato de que a Assembleia está sempre com você. Assembleia Itinerante. O Paraná com tudo, com o Tiago, com o Colégio Estadual Tiradentes. Em 1995, um encontro na China reuniu mulheres e homens de todo o mundo, propôs políticas de igualdade de gênero e firmou compromissos nesse sentido. 30 anos depois, deputadas federais atualizam a pauta de Pequim e reforçam a luta. Há 30 anos, em Pequim, na China, a comunidade internacional firmava compromissos históricos para avançar na igualdade de gênero. O Brasil estava lá e assinou o protocolo de intenções da chamada Pequim mais 30. 3 décadas depois, parlamentares que participaram do encontro histórico apontam que houve avanços importantes, como maior participação das mulheres na política e no mercado de trabalho, como afirma a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. E a gente entende que, a partir dali, o mundo feminino pôde ser visibilizado nas suas demandas. Então, o que acontece realmente com esse grande encontro? Nós mulheres saímos com uma pauta mundial que seria adequada a cada país, né? Nos seus hábitos, nos seus costumes, né? No seu sistema político. Mas os números ainda revelam desigualdade. Elas ganham, em média, menos do que os homens e continuam sendo as principais vítimas da violência doméstica. No Congresso, parlamentares admitem que um dos grandes desafios é transformar compromissos internacionais em políticas públicas concretas, desde a ampliação da rede de proteção às mulheres até o incentivo à ocupação de cargos de liderança. A Pequim mais 30 lembra que a igualdade de gênero não é apenas uma pauta social, é condição fundamental para o desenvolvimento sustentável e para o fortalecimento da democracia, como explica a deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe. Temas como violência digital, violência política, empoderamento feminino, na questão econômica, como é importante que as mulheres elas possam se fortalecer em volta de cooperativas para que elas possam ter autonomia econômica e profissional. Em todo o mundo isso vem sendo realizado. Temas como a questão da violência doméstica, da igualdade de gênero, da busca da igualdade de gênero.
Já o Senado foi anfitrião do 17º encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do Parlaméricas. O evento busca a troca de informações sobre políticas públicas e de experiências na promoção dos direitos das mulheres e celebra os 30 anos do Acordo de Pequim. Parlamentares das Américas e do Caribe se reuniram no auditório do Interleges para trocar experiências, boas práticas e estratégias concretas para promover os direitos das mulheres. Esse é um dos 3 grupos de trabalho permanentes do Parlaméricas. Chamado de Rede Parlamentar, foi estabelecido em 2003 com o objetivo de fomentar a cooperação legislativa na promoção da equidade na política. O 17º encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do Parlaméricas tem como plano de fundo a celebração dos 30 anos da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, um acordo internacional que busca atingir a igualdade de direitos para meninas e mulheres em 12 áreas críticas. O senador chileno que preside o Parlaméricas destacou que a igualdade de gênero é benéfica para toda a sociedade. Não é um problema de mulheres. Não é um problema das mulheres para as mulheres. É um problema da comunidade em geral. Nós, homens, precisamos entender que as mulheres são exatamente iguais a nós, com suas particularidades, é claro, mas devem ter os mesmos direitos. Jovens líderes das Américas e do Caribe trouxeram a visão da juventude e o intercâmbio entre as gerações ficou registrado na foto oficial do evento. É muito importante o Brasil sediar e eu tenho certeza que o documento produzido ao final desse encontro vai orientar os diferentes países, inclusive socializando boas experiências. Os nossos direitos precisam ser assegurados e que a gente possa avançar. Lógico que não é simplesmente uma lei que vai garantir isso. É a lei, são as condições reais dentro dos partidos. Então, acho que é um processo que já avançou, mas ainda temos um grande caminho pela frente. Brasília precisou esperar 30 anos para ter seu próprio parlamento. Foi a Constituição de 1988 que garantiu autonomia política ao Distrito Federal. E com a Câmara Legislativa viria a Lei Orgânica do DF. Toda essa bela história de 25 anos vai ser mostrada numa exposição permanente que está sendo preparada com todo cuidado. Quem conta é a nossa parceira, a TV Câmara Distrital. Brasília é hoje uma unidade da Federação Autônoma, como todos os estados. Isso significa que a população tem o direito de escolher os seus representantes políticos locais e decidir os rumos das suas políticas públicas. Mas nem sempre foi assim. Antes de 1990, o presidente da República nomeava o governador de Brasília, que de início era chamado de prefeito. O primeiro deles foi Israel Pinheiro, nomeado por Juscelino Kubitschek no dia 17 de abril de 1960. 4 fatores foram decisivos para Brasília adquirir a própria identidade política. O processo de redemocratização do país, a partir de 1985, culminou na criação da Constituição Federal de 1988. A Carta Magna previu a criação da Câmara Legislativa do DF, instalada em 1991. Uma das principais, se não a principal missão dos 24 deputados distritais eleitos para a primeira legislatura era elaborar a Lei Orgânica do DF. O texto final foi promulgado no dia 8 de junho de 1993, em cerimônia realizada no Memorial JK, depois de 2 anos de muito trabalho. Uma entrevista concedida pelo então presidente da Câmara Legislativa, deputado Salviano Guimarães, ainda no ano de 1991. Ele deu o
tom sobre o que se esperava com a criação da Lei Orgânica do DF. Nós entendemos que o povo primeiro deve participar conosco e que as esperanças do povo, que são as esperanças de todos nós, haverão de se consubstanciar numa lei orgânica que traga justiça social, que traga equilíbrio, que mantenha as liberdades e as conquistas democráticas no nosso país. Este servidor da CLDF participou de todo o processo de criação da chamada Constituição Distrital. Ele conta que não foi nada fácil criar do zero a fonte do arcabouço jurídico do DF. À época, a CLDF funcionava numa sede improvisada no final da Asa Norte, cedida pela Emater. Virando a noite, um deputado falou assim: gente, para o trabalho. Aí nós paramos o trabalho numa sala, falou assim: olhem para a janela. Aí nós olhando para a janela, falou assim: o dia estava amanhecendo. A gente passou o dia inteiro, a noite inteira trabalhando, e aí o dia amanhecia, e eu me lembro que o deputado, na época, o deputado relator, ele falou assim: gente, vamos parar, são 5 horas da manhã, vamos parar agora, vocês vão para casa, tomam um banho, trocam de roupa, tomam um café, não sentem para nem dormir, voltem para a gente continuar o trabalho. Isso para mostrar para a sociedade, para os servidores que estão aqui hoje, qual foi o comprometimento profundo dos deputados da época, dos servidores, para cumprir essa grande missão de entregar a lei orgânica no prazo e com a importância que ela tinha. E para que histórias como essas não fiquem perdidas, a Câmara Legislativa está organizando uma exposição permanente sobre a Lei Orgânica do DF. O lançamento está previsto para o mês de junho de 2026. Ela vai expor todo o processo originário da lei orgânica. A princípio, são materiais iconográficos, porém, eles não estão, nós não estamos restritas a exatamente isso. Nós podemos apresentar vídeos, imagens, gravações, tudo que estiver relacionado à comprovação histórica desse contexto. Qualquer pessoa que tiver algum material que seja tema da exposição pode contribuir para a mostra, doando, por exemplo, foto, vídeo ou texto. O objetivo é apresentar tanto informações e o processo de criação da lei, quanto os esforços e os sentimentos que aquele trabalho despertou em quem participou desse momento histórico, tanto para o DF quanto para o Brasil. Foi árduo, muito trabalho, mas valeu a pena o processo. Muito, mas hoje eu me sinto um pouco pai da lei orgânica. Hoje a lei orgânica já sofreu uma série de alterações, né? Mas tudo daquela fonte inicial. Então nós que participamos do processo originário, eu tenho muito orgulho, eu e todos os meus amigos, colegas que participaram. Pois é, como brasileiro, brasiliense por adoção e ex-servidor da Câmara Legislativa, tem um especial carinho pela CLDF. Você fica agora com a participação de pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias. Um passeio que mistura arte, história e onde se pode conhecer um pouco a dinâmica de uma casa legislativa. Para rever este e outros programas, você já sabe, tá tudo na internet, na página da TV ou então no nosso canal no YouTube. Até a próxima semana. Tchau, pessoal! O que te chamou mais atenção durante a visitação aqui no Congresso? Foi a parte do plenário dos senadores, muito bonito. Eu acho que os brasileiros ficam muito ausentes, né, de tudo que acontece. Eu acho muito importante a gente entender como é que é o mecanismo, o que na realidade eles têm que desenvolverem aqui. Eu acho que é uma conscientização política. As obras de artes, né, a explicação como funciona a casa, né, o plenário, o Senado, né, isso foi muito interessante. Foi muito relevante porque o Congresso, né, no único contato era somente com a TV, assistindo, né, os jornais e tal. E aqui eu me senti parte, né, me senti a casa aberta, né, acolhedora para a população.
né? Me senti convidada a voltar mais vezes para saber como funciona, me sentir parte. Eu achei isso muito interessante. De saber, né, como realmente funciona, porque aqui realmente é a casa do povo, né? E a gente não tem esse acesso tão grande assim, né? As pessoas às vezes não sabem, né? E é importante a gente saber. As obras são lindas, principalmente dentro dos plenários, né? A do Senado, o teto realmente é uma coisa assim muito bonita. A gente amou, né, Joaquim? Na semana de Carnaval, a TV Senado preparou uma programação especial. Nesta segunda, terça e quarta, confira nossa programação de música. Em seguida, a partir das 9 horas da noite, nossos melhores documentários. Aqui, na TV Senado. Não tem como a gente pensar Macunaíma sem os efeitos da colonização e, ao mesmo tempo que a gente pega esses efeitos da colonização e transforma isso em caminhos viáveis para uma decolonização. Então, hoje a gente pode fazer aí um caminho reverso e trazer os olhos do mundo para outras realidades, outras paisagens que são ditas como a origem de Macunaíma, que é o encontro com os seus netos, que são os remanescentes desses povos originários, e mostrar junto com isso a realidade atual, que passa também pela questão da terra demarcada, homologada, enfim, o ambiente de residência do Macunaíma, que é a Raposa Serra do Sol e o Monte Roraima. Pesquisas que estão sendo feitas com esse propósito de ir além de um olhar meramente fantástico, mas um olhar mais espiritualizado, pode revelar grandes mistérios, enfim, da nossa relação com o meio ambiente mesmo. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. Declaro aberta a sessão solene. Sim. Não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eles estão de linha de frente entre a comunidade, entre o pessoal e o médico. Minha mãe era acamada, então todas as vezes que eu precisava, o médico ia na minha casa e a enfermeira também. Estão sempre visitando, principalmente na questão da dengue, né? Estão sempre fazendo essa fiscalização. Sétima reunião da Comissão Senado.
a importância dos agentes comunitários e dos agentes de combate às endemias? Eles são fundamentais quando a gente olha a organização do que a gente chama de atenção básica no país. Os agentes comunitários eles surgem logo depois, quando o Sistema Único de Saúde é criado. A gente tem a Constituição de 88, que traz nos seus princípios o direito universal à saúde no nosso país, e o Programa de Agente Comunitário, 3 anos depois, é criado. E como é que ele é pensado? O que é que desencadeou isso a nível nacional? Em 91, o Brasil passava por uma epidemia de cólera. E a gente tinha a necessidade, enquanto sistema de saúde, de chegar aonde as pessoas se encontravam, e principalmente aquelas pessoas em territórios muito remotos. Então, uma das estratégias pensadas, com base em experiências de alguns municípios no interior do Nordeste, foi pensar em pessoas da comunidade que pudessem levar orientação, com formação para as pessoas aonde elas moram nesses territórios. Então, ano que vem, em 2026, a gente comemora aí 35 anos dessa estratégia que foi o Programa Agente Comunitário, que depois evoluiu, porque hoje a gente chama do Programa Saúde da Família, que está aí espalhado em todo o território nacional. O Felipe e a Gabriela são agentes comunitários de saúde e estão chegando agora para mais um dia de trabalho e a gente vai acompanhar. Em 2006, a Constituição já previa a contratação pelo SUS dos agentes de saúde e de combate às endemias. No mesmo ano, veio a regulamentação das atividades. Em 2022, mudança na Constituição Federal. Vencimento não inferior a 2 salários mínimos e previsão de aposentadoria especial em razão dos riscos relacionados às funções desempenhadas. Na maioria das vezes eu sou bem recebido, Desde que você tenha um pouco de empatia na hora de falar, seja cordial, se apresente. Um sorriso no rosto sempre ajuda e as pessoas geralmente recebem muito bem, Vai ter um ou outro ali que vai estar um pouco ranzinza, mas você sabendo conversar, você consegue contornar essa situação. A gente ainda trabalha muito com o cadastramento das famílias, eu acho que esse é o principal. A gente vai todos os dias, vai em todas as quadras, somos equipes separadas por quadras, então eu vou nas minhas quadras, o Felipe vai nas quadras dele. Eu cadastro as famílias e a gente faz o acompanhamento de gestantes, idosos, crianças pequenas, a gente vê o cartão de vacina, a gente é a ponte, entre o sistema de saúde e a população. Então a gente vai ali informar, acolher e trazer esses casos para a equipe para a gente poder ver onde a gente precisa dar uma atenção maior. A primeira parte é a parte burocrática, que é a parte de cadastro, verificar quem são os moradores, se houve mudança na composição familiar e, havendo, fazer essa alteração. Verificar também as condições de saúde dessas pessoas, quais são os agravos que essa família possui, de condição de saúde. Porém, mesmo essa parte burocrática em execução, em segundo plano, a gente está avaliando um todo. Igual eu peguei uma realidade há pouco tempo atrás, de 2 famílias aqui no Mangueiral. Uma delas, o ambiente estava muito insalubre, e aí fui descobrir que a família era na condição de vulnerabilidade, a senhora tinha as condições dela de saúde, pressão alta, infarto, o filho dela estava envolvido com situações de crime. Eles atuam, visando conhecer a gente, para a gente participar do programa junto a um posto de saúde. O senhor também é hipertenso? Sim. E está com pré-diabetes, o senhor tinha me falado. Estou com pré-diabetes. Você tem as medicações aí que o médico passou para o senhor? O senhor consegue pegar para mim, só para a gente ver? E a receita também? Também. Beleza. Porque eu controlo tranquilo. Vai controlar, né? O horário de tomar. O senhor está com vontade de ir ao banheiro ou não? Não. Está tudo em ordem. A equipe aí esteve agora com o senhor, mediu sua pressão, fez algumas perguntas. O que o senhor achou? Eu achei nota 10 porque eles dão uma assistência muito boa aqui e frequentemente a gente está se encontrando aqui para a averiguação de pressão dos moradores daqui do condomínio. O senador Marcelo Castro é presidente da Comissão de Assuntos Sociais, já foi ministro da Saúde e conhece bem o trabalho dos agentes comunitários de saúde e de endemias e pode falar melhor do que ninguém a importância desses profissionais. De todas a categoria que trabalha com saúde, aquele que está diretamente ligado às pessoas.
aquele que vai de casa em casa, de sol a sol, com chuva, com tempo frio, com tempo quente, né? Todas as circunstâncias que vão de casa em casa controlar as pessoas, aferir a pressão, ver se está sendo controlada a diabetes, acompanhando as gestantes, acompanhando os idosos, orientando como faz. E a gente vê a importância dessa categoria profissional, dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde, quando vêm epidemias. Na época em que minha avó ainda era viva, era paciente oncológica e não podia se locomover de casa para outros lugares. Algumas vezes eles foram para ajudar a fazer alguns curativos do corpo, porque ela ficava acamada há muito tempo, ou mesmo para ver como as outras pessoas da casa também estavam, marcar com antecedência algum outro atendimento que a gente precisasse, contatar o pessoal do posto se precisasse de alguém que fosse enfermeiro, com cuidado especializado, para fazer esse atendimento em casa. Então, para nós foi muito bom não ter que locomover o paciente até o posto de saúde, por exemplo, e ter alguém que pudesse vir de lá para cá fazer esse atendimento que o pessoal da casa não tinha especialização para fazer. A implantação dos agentes comunitários de saúde no Brasil talvez seja a atitude do ministro do Ministério da Saúde mais importante dos últimos 50 anos. É um trabalho fascinante, preventivo, importantíssimo, é um trabalho de medicina social de altíssimo nível. Os agentes comunitários bem trabalhados em seus respectivos locais, eles são capazes de reduzir até 80% as alterações das doenças crônico-degenerativas. Se tem um agente comunitário de saúde que vai orientar as pessoas, mede a cintura deles, olha, aqui você não pode passar de tantos centímetros, tá entendendo? Está fora do peso, tem que fazer atividade física, tem que comer menos, tem que comer melhor. Então, tudo isso ajuda a evitar que essas pessoas evoluam com complicações. Que complicações são essas? A que nós conhecemos: derrame cerebral, né? Os AVCs, infarto do miocárdio, o diabetes causa cegueira, perda dos rins. Quantas pessoas não tem no Brasil hoje? Milhares de pessoas fazendo hemodiálise porque tem os rins perdidos por causa de diabetes. Os agentes de saúde, eles são os anjos da guarda de toda a população. Portanto, eles precisam de cursos de capacitação, eles precisam do reconhecimento salarial, eles precisam também de que o Estado os veja como esse protetor da população. Portanto, todos os benefícios que venham a ser dados para os agentes de saúde são justos, porque, na verdade, assim eles defendem a saúde de todos nós. Um outro movimento importante que começou em 23, que o Ministério da Saúde começou a qualificar o agente comunitário para uma etapa importante nesse processo de diagnóstico ou de orientação às pessoas olhando a questão das doenças cardiovasculares, que é habilitar o agente comunitário para aferir pressão arterial. É uma medida simples, mas que impacta grandemente na possibilidade de a gente identificar pessoas com pico hipertensivo ou com alterações da pressão arterial, para que a equipe possa fazer um diagnóstico correto e começar o acompanhamento dessas pessoas no território. Também, com esse curso de formação do Mais Saúde com a Gente, o agente comunitário passa a fazer a aferição da glicemia capilar, que é uma medida super importante para as pessoas que têm diabetes no controle e no segmento do seu cuidado em casa, né, e junto com a população dentro desse território. Ela deu um pouquinho alta, tá? Eu já tomou medicação hoje? Eles são cerca de 385 mil no território nacional. O agente comunitário de saúde é a ligação entre a comunidade e as equipes de saúde da família. Nas visitas domiciliares, pode identificar sinais ou sintomas de doenças agudas ou crônicas e fazer o encaminhamento para a unidade de saúde. Já o agente de combate às endemias identifica situações de risco relacionadas ao meio ambiente. Ele aponta áreas críticas para a transmissão de doenças. Secretaria de Saúde e Vigilância Ambiental. Eles muito ensinam e prezam a questão da dengue, do Aedes aegypti. Eles ensinam que não pode colocar água, tem que colocar terra no vaso para que o mosquito não venha se alastrar. Esse trabalho ele nos possibilita
a gente atuar diretamente com a população, informar sobre os riscos, né, daquela região. Cada bairro tem a sua peculiaridade, né? Aqui, especialmente nessa nossa região, nós temos muitos condomínios, né? Então, o que a gente conta muitas vezes é com a colaboração dos síndicos, né? Das pessoas que estão envolvidas ali com aquela comunidade. E aí a gente primeiro tenta falar com essas pessoas que são responsáveis ali pela região, para fazer esse meio de campo, né, com a gente, e aí informarem aos moradores os dias, os horários que a gente normalmente costuma passar. A gente sempre conta também com o uniforme completo, o crachá, né, e também nós fornecemos o telefone do nosso núcleo para que as pessoas, caso tenham alguma dúvida, possam entrar em contato, né, com os chefes e esclarecer que aquela pessoa está atuando naquela região. Sempre está lavando a borda, não só trocando a água. Nós, a gente tem um olhar minucioso, né? Que é um detalhe, é uma tampinha de garrafa que às vezes para o morador ele acha que não é nada demais, mas ali o mosquito ele pode colocar os seus ovos ali numa tampinha, num copo descartável, às vezes numa sacola plástica que está ali parada no local ali, e às vezes o morador vê aquilo ali como se fosse algo, sei lá, normal, não tivesse aquele potencial. A importância desse serviço que eles realizam aqui, ela tem a ver com a nossa saúde e com a nossa segurança também, né? Esse cara a cara, esse olho no olho, a pessoa vir aqui, ter uma didática, mostrar na prática, a gente acaba aprendendo mais, né? Eu não sei se é a questão do ver fazendo, a gente consegue assimilar melhor. Esse cuidado de você olhar para a sua residência, né? Fazer uma manutenção ali toda semana, uma manutençãozinha diária, às vezes passar o olho, é um cuidado que a gente aprende a ter. Embora a gente cuide, mas o olhar deles é um olhar treinado, né? Então, às vezes, eu acho que a calha, por exemplo, a gente nunca vai olhar para cima, né? Olhar calha, telhado. Então, eles falam, como que está a sua calha? Já limpou? Então, eles dão uma orientação para a gente melhor. É um trabalho de grande importância, porque isso mostra o cuidado que o governo tem com o bem-estar da população. Então, assim, é uma questão de saneamento, né? Eles cuidam da limpeza, cuidam de tudo, e isso, na realidade, é um dever para o cidadão, porque volta diretamente para ele. Todo mundo conhece a vigilância ambiental somente com o pessoal do controle da dengue, mas não é só isso. A gente faz muito mais coisas. Então, a gente tem a questão do controle da água, né, para o consumo humano, fazemos o controle do ar, né, a vigilância dos solos, de desastres, além do controle para chagas, né, verificamos barbeiro aí no DF todo, escorpião, que agora, com a recente chegada das chuvas, está aumentando muito os casos de escorpião. O controle da raiva, né, que vacinamos aí periodicamente nos núcleos nos núcleos de vigilância ambiental. Eles são atores fundamentais, olhando um outro componente importante na saúde, que é a vigilância em saúde, né, de tentar identificar e intervir também ao identificar focos relacionados a mosquitos ou animais dentro desse território e de orientar as pessoas no seu processo de cuidado, né? Então, o agente de combate a endemias, quando visita uma casa, identifica um cachorro, por exemplo, ele vai perguntar a essa pessoa se esse cachorro está vacinado contra a raiva, faz uma visita em torno do domicílio, que a gente fala de uma visita do peridomicílio, para identificar possíveis focos de mosquito que podem trazer aí diversos agravos, né? A dengue, a gente vivenciou uma epidemia importante em 2024 e o trabalho do agente de combate a endemias foi importante para que a gente conseguisse minimizar, né, o impacto dessa epidemia para a população.
A gente tem trabalhado junto à Secretaria de Atenção Primária e à Secretaria de Vigilância em Saúde para integrar o trabalho desses dois atores, né? É fundamental que o agente comunitário leva de informação para as pessoas no território a partir de um núcleo de família e desse olhar mais amplo que o agente de combate a anemias traz do ambiente, também interferindo nesse processo de cuidado. Aqui a gente instala uma paletinha para pegar os ovos do Aedes aegypti. Então, ele aqui vai ser atraído por um depósito com água escuro, né? Então, dentro dessa água, a gente vai colocar o levedo de cerveja e aí ele vai ser um atrativo para o mosquito. A fêmea vai vir aqui depositar os ovos nessa paletinha, que posteriormente a gente vai fazer a troca, que é semanalmente, e levar para o laboratório para fazer a contagem dos ovos para saber como é que está a infestação do Aedes aegypti na região. Os agentes comunitários de saúde têm um trabalho fundamental na atenção primária. Eles que muitas das vezes fazem o primeiro contato com o cidadão que às vezes nem é atingido pelo sistema público de saúde. Através deles levam as orientações preventivas para se evitar determinadas doenças que custam muito para o Sistema Único de Saúde. Eu entendo que o trabalho deles tem que ser valorizado, eles são a primeira ponta do atendimento para poder ter uma percepção boa da saúde pública na cidade em que eles funcionam bem. Os soldadinhos da saúde são aqueles que vão de casa em casa levar ensinamentos, inclusive uma coisa fundamental para evitar doenças veiculadas pela água, as viroses, que são os ensinamentos, a educação em saúde, fundamental para essa atividade. Eles têm trabalhado muito, já evoluímos muito no Congresso Nacional, fazendo todas aquelas leis necessárias à sua proteção do trabalho. Vou continuar apoiando no Senado todas as ações. Que esse trabalho é eficiente, esse trabalho responsável, que esses profissionais, tanto o agente comunitário de saúde quanto o agente de combate à endemia, ele é fundamental para a saúde preventiva da nossa população. E o Congresso Nacional tem aprovado leis importantes que fortalecem essa carreira e reconhecem a sua importância. Um agente comunitário de saúde, um agente de combate às endemias, diferente de todos os outros demais profissionais que compõem a estratégia de saúde da família. Ele é um profissional que tem dedicação exclusiva, 24 horas para o seu território, para as famílias que moram, que vivem no território. Principalmente acolhendo, assistindo, ouvindo, apoiando, encaminhando as famílias mais vulneráveis do nosso país. É uma luta diária, mas também é um ato de cuidado diário. Não existe saúde da família, atenção primária à saúde, sem agente comunitário de saúde. Todos os lugares desse país, a gente tem agentes comunitários de saúde, a gente tem endemias presentes e muitas das vezes é o único representante do Estado. Não é só essa questão de vocês fazerem essa última ponte. E essa diferença entre a promoção, a prevenção e a proteção e cuidado em saúde, ele é feito muitas vezes a pé, amassando barro, mas também pode ser em barcos, em bicicletas, como eu conheço muita gente carregando, né, coisas nas costas. Mas é esse trabalho que faz a diferença. Vocês enfrentam chuva, sol e que vão mais além do que é a profissão dos agentes de saúde e endemia, porque vocês trabalham também como agentes sociais, indo à família, conversando com a família, diagnosticando os problemas da família. Vocês são molas mestras e propulsoras do Sistema Único de Saúde, com dedicação, com exímio compartilhamento de tarefas, com exposições às suas vidas pessoais, as suas incolumidades estão sempre às provas, não são apenas as mordidas, mas as picadas de cobra, tudo que você puder imaginar, Marcelo, é possível na vida e na experiência que cada um pôde trazer. A ação deles nos municípios, levando educação e saúde, participando de grandes programas de combate a grandes endemias como malária, dengue, esquistossomose, que são doenças ainda muito prevalentes no país, eles têm essa importância
extremamente estratégica. E os resultados práticos? Então, a gente tem várias pesquisas que mostraram ao longo desses 35 anos do programa do agente comunitário que ele impactou em diversos indicadores de saúde. Os principais são relacionados à mortalidade infantil e mortalidade materna, né? No início, nosso país tinha uma taxa muito alta, na década de 90 ainda, de mortalidade infantil, e as orientações que o agente comunitário levava para as pessoas no território sobre amamentação, sobre o uso correto da água, sobre o uso do soro oral e principalmente de imunização, isso impactou fortemente no cuidado e na redução das taxas de mortalidade infantil. Outra ação também muito importante que o trabalho do agente comunitário impactou foi nas internações relacionadas à atenção básica, que a gente chama de internações por causas sensíveis, principalmente aquelas internações relacionadas a doenças cardiovasculares, né, relacionadas à hipertensão, diabetes. Então, as orientações que o agente comunitário leva para a população do uso correto da medicação, de promoção da saúde, também impactaram positivamente nesses indicadores a nível nacional. Então, você imagina quantas inúmeras doenças são evitadas no Brasil simplesmente porque tem um agente comunitário de saúde que vai à casa da pessoa regularmente, medir, aferir a pressão dessa pessoa, medir a sua glicose, né? Quantas pessoas não evitam um agravamento da doença, uma evolução da doença por causa dos agentes comunitários de saúde? Os estudos mostram que para cada R$ que você aplica em atenção primária, você economiza R$ 4 no atendimento, no tratamento, em internações e tudo mais. Eu lembro da epidemia da Covid e aí o papel desses agentes de saúde. Foi um grande desafio, né? A gente olhando a história do nosso Sistema Único de Saúde, que é uma história recente, eu diria que foi o maior desafio que nós enfrentamos ao longo da construção do SUS, né? E o agente comunitário ele foi fundamental, desde a orientação das pessoas nesse território, de medidas de precaução que precisavam ter, do uso da máscara, de orientação de higienização das mãos, dos alimentos no processo de cuidado no período de isolamento que nós vivenciamos. Depois foi fundamental a orientação para a vacinação. Eu acho que hoje nós deveríamos focar cada vez mais no aperfeiçoamento, na instrução, na informação, né, numa reciclagem permanente, num aprendizado permanente, qualificando cada vez mais os nossos agentes de saúde e de combate às endemias. O mais gratificante do trabalho até então é ver as famílias melhorando, é você adentrando, você vira parte dessa família, né? Eu vi gestantes que no meu primeiro mês de trabalho eu abri o pré-natal e eu as vi tendo neném, e esse neném agora crescendo, me reconhecendo, então assim, eu acho isso muito acolhedor, assim. Cacau tem quantos anos? Quantos órfãos do feminicídio presenciaram todos os níveis de violência até chegar na violência máxima, né, que é o feminicídio? Qual é a política pública viável, possível, que pode ajudar essas crianças no seu futuro, a partir desse momento? É muito desumano você presenciar uma mulher sofrendo violência, seja qual tipo de violência. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. O mundo
tudo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Na semana de carnaval, a TV Senado preparou uma programação especial. Nesta segunda, terça e quarta, confira nossa programação de música. Em seguida, a partir das 9 horas da noite, nossos melhores documentários. Aqui, na TV Senado. Dentro da minha família... Olá, boa noite. Voltamos aqui do Senado, porque o grupo de trabalho criado pela Comissão de Assuntos Econômicos para acompanhar as investigações sobre o Banco Master acaba de se reunir com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Os senadores tiveram essa reunião com ele agora mais cedo, eles estavam na Polícia Federal. Acompanhe agora a entrevista coletiva do senador Renan Calheiros. Muito boa, produtiva. Nós discutimos aspectos da legislação de processo penal no Brasil. Eu falei da competência da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. A fiscalização do sistema financeiro é competência exclusiva da Comissão de Assuntos Econômicos e que nós íamos, na forma da Lei Complementar 105, requisitar todas as informações das investigações, porque são várias investigações, para que a gente possa, com autoridade, colaborar na responsabilização dessas pessoas, mas fundamentalmente a aperfeiçoar a legislação, a regulação e a própria fiscalização. Eles vão pedir acesso ao celular do Bocardo? Eles vão pedir acesso ao material encontrado no celular do Daniel Bocardo? Vamos sim. Vamos sim, ó, mais do que isso, eu acho que para que os trabalhos da comissão sejam produtivos, eu defendi isso publicamente. Eu acho que nós deveríamos começar as fases de depoimento ouvindo Vocaro. Eu acho isso. Uma dúvida, Fala vocês aí. E precisa da aprovação do plenário, né? Pra cá, senador, pra gente... Fala aí, Zé. Não, a questão do sigilo... Vamos nos ater. Se vocês permitem uma pequena intervenção, eu creio que o mais importante... Eu falei ontem com o SBT, fala aí. O mais importante foi ouvirmos do presidente do Supremo, primeiro, a democracia pede que haja transparência. Exatamente. Essa frase deu margem a que se dissesse o seguinte: excesso de sigilo vai pretender ser blindagem. E isso tem que ser impedido. Ou seja, não pode termos inquéritos, todos submetidos a um sigilo por prazo indefinido, prejudicando, portanto, que se conheça a verdade. E o presidente não apenas concordou, como exaltou essa diretriz. Não, pediu não. Ainda não. Foi decretado pelo ministro Toffoli. Mas a gente veio falar com a essa era a instituição, primeira pergunta, quando é que vão pedir pro Toffoli, porque ele que é o relator. O quê? Pediu o quê? No caso Master. Eu sei que o senhor falou que há outras investigações, Olha, pessoal, mas o Master é o principal. Pessoal, desde o início da instalação da comissão, na Comissão de Assuntos Econômicos, que eu venho dizendo qual é a competência, o que é que nós pretendemos fazer, onde queremos chegar e que a gente quer somar esforços na responsabilização dessas pessoas que deram o maior golpe da história do Brasil.
Então, o que for preciso fazer para elucidar tudo isso, nós vamos fazer. E o fórum ideal é o da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, porque é permanente. Eu assinei todas as comissões parlamentares de inquérito do Master e assinarei quantos requerimentos me apresentarem. Mas nós não vamos conflitar com a investigação de CPI. A CPI tem um papel dela de polícia. Nós não temos papel de polícia, mas nós podemos ter papel na investigação. A lei complementar diz isso. O problema é que quando nós falávamos que nós íamos investigar, requisitar informações, muitas das pessoas que fazem perguntas a gente não acreditaram, né? E agora estão tendo que correr contra o prejuízo. O senhor pretende pedir uma audiência com o ministro Toffoli? Porque, eu já pedi audiência a todos, nós já votamos 19 requerimentos. Porque no caso da CPMI e do INSS, o senador Carlos Viana conseguiu conversar com ele e ele prometeu que depois que a PF reunir, agrupar lá o material, vai liberar. O senhor chegou a se reunir já com o Toffoli sobre isso, sobre o Master? Ou pretende? Não, eu conversei com ele e vou conversar quantas vezes for necessário. Não, eu não. Você à tarde fez perguntas mais inteligentes. Eu tenho conversado com todo mundo que tem a ver com a investigação. Eu acho que Só falta o Procurador-Geral da República, que está viajando. Quando ele chegar, eu vou visitá-lo. E eu contei para o ministro Fachin o clima de constrangimento do Tribunal de Contas da União. Eu tive lá, conversei pormenorizadamente com o presidente Vital do Rego. O Centrão chantageou um ministro do Tribunal de Contas para que ele acabasse com a liquidação do Banco Central. Ele hoje decretou sigilo das informações para o Banco Central e para os próprios ministros do Tribunal de Contas da União, porque a simples remessa dos procedimentos que ele abriu, coitado, chantageado, vai elucidar tudo o que eu falei desde o primeiro momento. Entendeu? O senhor vai procurar quando o Gonê? Tem alguma previsão? Não, ele está viajando, eu já pedi para marcar. Tá bom, pessoal? Tchau. E os próximos passos para cá? Depois do carnaval, Você estava acompanhando agora a entrevista coletiva dos senadores do grupo de trabalho criado pela Comissão de Assuntos Econômicos para acompanhar as investigações sobre o Banco Master. Os senadores acabaram de sair de uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Nessa entrevista coletiva, o senador Renan Calheiros, que é presidente da comissão, disse que os senadores foram requisitar informações das investigações, que são várias investigações, para que eles, senadores, possam colaborar nas responsabilizações e também possam aprimorar a fiscalização do sistema financeiro brasileiro, que é uma atribuição da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado. Ele disse que o papel da CPI, das CPMIs, que possam ser instauradas sobre o Banco Master, o papel é diferente, porque uma CPI ela tem um tempo de duração e a Comissão de Assuntos Econômicos tem essa atribuição de fiscalização permanente. Então, o senador falou que a reunião foi muito boa e que eles tiveram, então, essa conversa com o ministro Edson Fachin. Já o senador Esperidião Amin falou que o mais importante, na opinião dele, foi ouvir do presidente do Supremo que a democracia pede que haja transparência. Então, segundo o senador Esperidião Amin, houve margem para dizer que o excesso de sigilo pode ser blindagem e isso tem que ser impedido, que não pode haver um inquérito submetido a sigilo por prazo indefinido e que, então, o ministro Edson Fachin teria concordado com essa observação do senador Esperidião Amin. Então, esse foi um breve resumo dessa entrevista coletiva e agora a gente passa direto para o nosso jornal Senado Notícias, não é, Márcio Maturana? É com você.
Isso, Isabela. Vamos continuar aqui com as outras notícias de hoje aqui no Senado Federal. Muito obrigado aí pelo acompanhamento da entrevista. Por nada. Boa noite a todos. À tarde, esse grupo de trabalho dos senadores se reuniram com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O grupo de trabalho criado pela Comissão de Assuntos Econômicos para acompanhar as investigações sobre o Banco Master se reuniu nesta quarta-feira com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Na saída da reunião, o senador Renan Calheiros, presidente da comissão, lembrou que o papel do Senado é fiscalizar permanentemente o sistema financeiro e falou que os senadores foram apoiar o trabalho de investigação da Polícia Federal no caso do Banco Master, além de solicitar informações sigilosas. É fortalecer a investigação da Polícia Federal para que em nenhuma hipótese haja blindagem nessa investigação. E entregamos um pedido das informações, inclusive das informações sigilosas. São vários inquéritos, alguns em alguns estados. E o diretor também vai disponibilizar um assessoramento técnico de modo a agilizar as informações que nós pretendermos no âmbito da Polícia Federal. Outras notícias além do Banco Master agora. Os senadores Nelsinho Trade e Tereza Cristina se reuniram hoje com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A conversa foi sobre formas de proteger os produtores brasileiros diante do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O relatório está com votação marcada para o dia 24 de fevereiro na representação brasileira no Parlamento do Mercosul. O que se tem que fazer diante dessa matéria que está lá no Congresso é votar sim ou votar não. Não dá mais para você emendar. Eu penso que é uma oportunidade que o Brasil vai ter de chances, de janelas de negócios que dificilmente não vejo outro grupo de países vão ter conforme isso está colocado. O acordo como um todo, ele é um acordo que eleva a régua e que vai ser bom para o Brasil, com certeza, e para a agricultura, para o setor agrícola brasileiro no médio prazo. O que nós viemos fazer aqui é conversar sobre como também trabalhar essas salvaguardas aqui dentro. Eu sou desse setor, nós temos que trabalhar para que alguns segmentos não sejam fortemente atingidos, como o leite, que tem uma preocupação, o setor lácteo passa por uma crise interna. Então eles têm uma preocupação da concorrência dos produtos que vêm de lá para cá. E vamos seguir então nessa área internacional. O uso de uma tecnologia japonesa pode ajudar o Brasil na prevenção de desastres naturais e mudanças no clima. Hoje, o Grupo Parlamentar Brasil-Japão apresentou propostas de cooperação entre os dois países, após a viagem de 4 senadores ao país asiático. O Grupo Parlamentar Brasil-Japão tem a finalidade de incentivar e desenvolver as relações bilaterais entre os poderes legislativos dos dois países. Na primeira reunião, após a viagem oficial de 4 senadores ao país asiático, o grupo apresentou propostas de cooperação conjunta na área ambiental, incluindo a prevenção a desastres naturais e defesa civil. Mudanças climáticas e suas consequências e defesa civil associada especialmente a essas mudanças climáticas e a perturbações climáticas, desenham-se como um futuro de parceria com o Japão. Com relação aos desastres naturais, isso é uma preocupação no mundo todo com as mudanças climáticas. Aqui no Brasil não é diferente, nós temos visto um aumento dos incidentes e acidentes causados por desastres naturais em diversos estados. E isso até é uma maneira de se tratar isso, com um gerenciamento de riscos feito de forma planejada, de forma séria. O Japão agora está colaborando com o Brasil para compartilhar nossa experiência de desastres naturais. E realmente no estado de Rio de Janeiro está baixo construção estabelecimento para prevenir
deslizamento para prevenir desastres naturais. Eu volto do Japão convencida que o melhor parceiro para o meu Distrito Federal, para a gente buscar a redenção do meu DF hoje, o melhor parceiro é o Japão. Essa parceria entre os dois países, eu diria que é uma parceria ganha-ganha. E com um potencial bastante grande no seguinte sentido: o Japão ele tem um território pequeno, com muito menos recursos naturais que nós temos aqui. Por outro lado, ele tem uma tecnologia muito avançada. O Japão e o Brasil concordaram em intensificar a cooperação nas áreas ambientais e no enfrentamento das mudanças climáticas durante a Cúpula Japão-Brasil. O plenário do Senado vai analisar uma medida provisória que fortalece a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conhecida pela sigla ANPD. Ela será transformada em agência, com autonomia para fiscalizar o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. A medida já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem a responsabilidade de gerenciar a proteção de dados pessoais. A medida provisória transforma a ANPD em agência, com autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira. O texto também cria 200 cargos de especialista em regulação de proteção de dados, que serão preenchidos por concurso público. Além disso, a MP prorroga até 31 de dezembro o prazo em que a requisição de servidores para a agência será considerada irrecusável pelos órgãos de origem durante o processo de estruturação definitiva do órgão. Pela medida provisória, a ANPD passa a funcionar como agência reguladora. Será uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. E entre as suas atribuições, ela será responsável por aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, o ECA Digital, que foi aprovado pelo Congresso ano passado após denúncias do influenciador Felca de sites que promovem a adultização de meninos e meninas. A MP já está em vigor, mas precisa ser votada até o dia 25 de fevereiro para não perder a validade. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Na semana de Carnaval, a TV Senado preparou uma programação especial. Nesta segunda, terça e quarta, confira nossa programação de música. Em seguida, a partir das 9 horas da noite, nossos melhores documentários. Aqui, na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle.
Para saber mais, acesse o QR Code. Quantos órfãos do feminicídio presenciaram todos os níveis de violência até chegar na violência máxima, né, que é o feminicídio? Qual é a política pública viável, possível, que pode ajudar essas crianças no seu futuro, a partir desse momento? É muito desumano você presenciar uma mulher sofrendo violência, seja qual tipo de violência. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Pacto Nacional contra o Feminicídio é assinado pelos representantes dos 3 poderes da República. A iniciativa prevê a integração dessas 3 instituições para fortalecer a prevenção da violência contra a mulher, a proteção das mulheres e a responsabilização dos agressores. Aqui conosco no estúdio do Argumento está a senadora Daniela Ribeiro, que faz parte do comitê desse pacto. Senadora, muito obrigada pela sua presença. Eu já quero começar perguntando, dando parabéns à senhora pela sua participação nesse pacto, nesse comitê, e pedindo, falando, né, os números só aumentam, de que forma esse pacto que prevê legislativo, executivo e judiciário pode mudar essa realidade de uma forma agora mais prática? Então, primeiro dizer que eu fico muito feliz por fazer parte de um legislativo que tem atuado justamente nesse entendimento. A gente conversava agora há pouco em off e eu dizia o seguinte, que diferentemente do SUS, né, um Sistema Único de Saúde, onde o paciente ele é acompanhado desde o início até o final, né, do seu tratamento, no caso da violência contra a mulher, né, e do feminicídio, nós precisamos da integração de várias instituições, dentre elas o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia Civil e Militar. Nós precisamos do Judiciário, nós precisamos, obviamente, do Legislativo com as leis, e leis nós já temos suficientes, nós não estamos mais para tratar sobre lei. Nós precisamos realmente que aconteça, nessa integração, haja recurso. Nós cuidamos disso e aí em 2023, importante dizer, como presidente da Comissão Mista de Orçamento, o meu olhar foi justamente para isso. Fiz um levantamento de quanto se investia, né, e cuidava da mulher dentro da chamada pizza, né, que é onde você diz o gasto com educação, gasto com saúde, gasto com mulher. E com a mulher era 0,01%. E isso não era porque era 2023, isso vinha de anos. E o que a gente sabe é que política pública sem recurso, ela não existe, ela é falácia, é só você fazer propaganda, você fazer até muitas mulheres e inclusive muitas organizações, a gente reconhece a importância por participarem, por fazerem divulgação, fazerem campanhas, mas o que a gente quer realmente é resolver o problema. E diante disso nós criamos o programa Antes que Aconteça, dentro do âmbito da Comissão de Orçamento, colocamos 130 milhões de reais no Ministério da Justiça para trabalharmos em conjunto, ou seja, Governo Federal, Legislativo, Senado, Câmara, e aí a participação da deputada Soraya Santos, ali pela Câmara dos Deputados, com apoio dos presidentes, é importante a gente dizer, dos presidentes da Câmara e do Senado. E dentro desse contexto, nós colocamos e criamos o programa, apoio também trouxemos o CNJ com a conselheira Renata Gil, né, aquela época que esteve conosco durante todo o percurso para construir isso que significa e a jurista também, Luciana Lócio, né, que foi ministra do TSE. Então, para construir isso que a gente olhava e dizia assim, gente, vamos fazer, a gente precisa fazer. Então, com esse recurso, colocamos no Ministério da Justiça, abrimos na Paraíba, por eu ser paraibana, então eu pedi que, obviamente, né, a deferência para esse trabalho fosse o projeto piloto na Paraíba. Lá, o ano passado, já inauguramos a primeira Sala Lilás. O que é Sala Lilás? Às vezes as pessoas perguntam, mas o que é uma Sala Lilás? A Sala Lilás é nada mais, nada menos do que uma sala de acolhimento para a mulher que chega, depois de ser agredida, chega extremamente emocionalmente fragilizada. Às vezes chega com as crianças, 3, teve um dia que eu sempre visito, gosto de olhar como é que estão as coisas, e eu já vi uma mulher descendo são 4 filhos debaixo do braço, e elas vão para fazer a denúncia, né, com essas crianças junto. E ali, nessa sala, ela é tão acolhedora que tem um espaço para a criança separado, onde ela tem uma brinquedoteca, e vai ficar ali com os brinquedos enquanto a mãe vai
fazer a denúncia. Dentro desse contexto vizinho, que a gente iniciou fazendo nos locais onde tem o NUMO, né, que é chamado justamente dentro do IPC, né, da Polícia Científica, ali junto desse contexto de também fazer já o exame, né, de lesão corporal e numa sala também acolhedora. Então, assim, é a humanização, tendo assistente social e tendo psicólogo. Então, esse é o contexto da Sala Lilás. Então, na Paraíba, nós já colocamos recursos, estamos, em março, serão 52 salas Lilás. E a Paraíba, dentro desse projeto piloto, nós ampliamos. Nós fomos para um contexto também de compreender que a prevenção ela tem que ir para as escolas. E a ideia, senadora, é transformar esse antes que aconteça para todo o país. Isso faria parte desse pacto? Então, na realidade, foi criado antes desse pacto. Esse pacto veio agora, mas a gente já vem trabalhando, como eu disse, desde 2023, esse entendimento, final de 2023, então, 24 e 25, esse entendimento de que a gente precisava unir as instituições. E aí já tínhamos o Ministério da Justiça, o CNJ, como eu disse, o CNMP, com o doutor Paulo Gonet também, que assinou junto conosco. Nós tínhamos já, dentro desse contexto, todas essas instituições, o Legislativo, e aí agora o pacto ele vem fortalecendo, acho que fortalece, né, um movimento importante de fortalecimento, mas que realmente precisa trazer recursos. Nós aportamos esses recursos, que foi claro, aprovado pelos colegas senadores e senadoras, deputados e deputadas. Aportamos esse recurso no Ministério da Justiça e estamos realizando junto com o Ministério da Justiça, através da Secretaria de Acesso à Justiça, com a competente Sheila de Carvalho, que atua junto conosco lá nesse trabalho, junto a outras ações desenvolvidas como entrega de carretas, de caminhões para ir nos lugares mais remotos para atendimento das mulheres vítimas de violência, né? Nós já inauguramos, inclusive, em Campina Grande, a segunda maior cidade do estado da Paraíba, a primeira sala de acolhimento de passagem, onde a mulher, quando ela é vítima da violência, se ela não tem para onde ir, porque ela para voltar para casa, o agressor pode estar lá. Ou, às vezes, até os pais não aceitam, não quero você sair de casa porque você quis, enfim. Ela vai para essa casa de acolhimento com as crianças que ela tiver, o número de filhos que ela tiver, desde que tenha até 18 anos de idade, né? A partir dos 18 eles já não podem ficar, mas geralmente são crianças pequenas e essa casa é como se fosse uma casa minha e sua, foi feita com todo carinho, né, com apoiadores dentro do programa e que funciona 24 horas, para que essas mulheres, inclusive, tenham capacitação. Nós fizemos uma parceria com a empresa para capacitar essas mulheres e para que elas possam de lá sair com emprego, dignidade também. Senadora, dentro do âmbito da justiça, uma das questões que a gente percebe que mais surge entre a denúncia e a medida protetiva, há um vácuo. Às vezes a justiça é lenta, o criminoso é mais rápido do que a justiça. O que pode ser feito, na sua avaliação, para que isso seja corrigido e que as medidas protetivas sejam mais eficazes e realmente protejam a mulher? Esse diálogo mais próximo, essa interação que agora a gente está vendo, por exemplo, agora nós vamos ter através estive com o presidente Fachin, né, presidente do CNJ e do STF, onde ele designou também a sua desembargadora auxiliar, a doutora Suzana, que tem todo o envolvimento nesse tema e já se disponibilizou junto com outra equipe, que eu achei fantástico, a acompanhar muito de perto o programa como um todo. Isso significa dizer que a gente está unindo, né, esses esforços para a gente, nessa integração, dizer assim, bom, a mulher fez a denúncia e agora ela está aguardando que venha uma medida protetiva, que o judiciário libere essa medida protetiva. A gente tem que ter imediatamente esse contato para que o judiciário, para que ele agilize. E aí, seja por mutirão, que faça rapidamente, comece a fazer uma coisa, aí eu não posso, não vou opinar como é que deve trabalhar o judiciário. Mas eu acho que a gente deve usar sempre as boas práticas, as melhores práticas. Uhum. Por exemplo, o Paraná tem uma experiência que foi implantada à época, inclusive pela desembargadora e esposa do ministro Fachin, sobre a questão dos grupos reflexivos. Eu vou te falar uma coisa, gente, é inacreditável, mas o que são os grupos reflexivos? São os homens que são agressores e aí eles passam por uma
um processo de reaprendizado, um processo de, vamos dizer, para que eles não voltem a reincidir no crime. E para vocês entenderem, em 4 sessões com profissionais, 60% dos homens, eles ainda acham que não fizeram nada de errado. Para você ter ideia do que é construção cultural, né? Então, nós temos, isso aí são 4. Então, eles já têm a experiência, a expertise de que precisa mais que isso. E aí o trabalho que foi desenvolvido e vem sendo desenvolvido até hoje, né, desde a época que ela implantou as varas de mulheres, que quer dizer que o Brasil, porque a gente precisa falar das coisas boas. A gente não pode aqui estar só dizendo, né, o que está faltando. Está faltando a gente, que bom que a sociedade, que as mulheres estão denunciando, né, que bom que a sociedade está se incomodando, porque o que eu ficava indignada, inclusive numa palestra que eu dei lá atrás, é dizer, gente, todo mundo ficou falando não sei quanto tempo sobre o seriado A Adolescência. Então, como ficar todo mundo indignado com o seriado e ninguém fala nada de ver as mulheres estarem morrendo, né, ou sofrendo violência. Então, que bom que a sociedade está acordando para entender que o feminicídio, ele não é um crime que ele atinge uma mulher. Não é simplesmente você matar uma mulher, é você matar uma célula da sociedade onde todos vão ser atingidos. Crianças ficam órfãs. Crianças ficam órfãs, mas não é só a criança ficar órfã. É a criança ficar órfã, que já é muito grave. É o adulto, por exemplo, a mãe ou a avó, que vai, no caso, né, a avó ou quem vai acolher essa criança, de repente até nem poder chorar para poder ter que acolher essa criança. E se financeiramente a gente já não estava esperando isso, como é que isso vai funcionar? Onde vão colocar essa criança? Como ela vai ficar? Como ela vai crescer? Dentro da escola há um estigma, a vergonha. Então, assim, dentro desse contexto, a gente compreender que, e no caso isso no feminicídio, no caso de crianças que vivenciam um longo tempo de violência dentro da casa, ou ela vai repetir o comportamento, ou ela vai ter deficiência, ela não repetir deficiências sérias no ensino-aprendizagem, na própria autoestima, na própria construção da sua identidade. Então, gente, quando a gente fala de violência contra a mulher, eu queria chamar a atenção de forma muito especial aqui para os homens. Os homens são vocês que podem ser os nossos grandes parceiros. Todo homem nasceu de uma mulher. Então, é para a gente pensar na nossa mãe. A gente queria que acontecesse alguma coisa com ela, que ela fosse agredida, que ela fosse humilhada, que ela fosse... Quem gostaria disso? Então, é constranger. Começa pelo você constranger nas rodas de conversa, onde nós não estamos, nem eu, nem você, nós não estaremos, onde os homens se reúnem, nos grupos de WhatsApp, onde começa com a piada, começa com aquela chacota, começa com coisas que parecem ser nada não ofensivo, parece não fazer mal, mas fazem muito mal. E pensar que pode ser com uma filha sua. Enquanto você está tirando brincadeira com uma mulher, objetificando uma mulher, imaginar que outros grupos podem estar fazendo isso com sua filha. Então, o que a gente precisa, e aí eu quero dizer que eu fiquei muito feliz ontem em ver a apresentação do Congresso Nacional, mostrando que nós iniciamos esse trabalho. Que bom que o presidente, que a primeira-dama, né, o presidente Lula, a primeira-dama Janja, que decidiram criar esse pacto, onde nós estaremos lá, né, fazendo parte do comitê, junto com as outras instituições que estarão fazendo parte. Mas que bom que a gente já começou isso anteriormente. Que bom que daqui a pouco nós vamos ter inaugurado a primeira sala lilás de um Congresso Nacional no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Então, isso significa dizer que os avanços no Brasil estão caminhando, apesar dos números serem dados, apesar da violência ter aumentado, mas isso aumenta muito pela coragem das mulheres de denunciar. Senadora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Sucesso nessa passagem por esse comitê do pacto e que esses esforços possam resultar em redução desses números, né? Se a gente consiga. Se Deus quiser, isso que todos nós queremos. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista,